agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No Brasil, em apenas um ano, 1 a cada 5 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos foi vítima de exploração ou abuso sexual facilitados pela tecnologia. Isso representa cerca de 3 milhões de meninas e meninos vítimas de violência sexual online. Os dados constam em um relatório lançado pela Unicef. O tema deste Cidadania é o combate à violência sexual infantil digital. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui nos estúdios Luísa Teixeira, especialista em proteção contra violências do Unicef. Luísa, obrigado por participar deste Cidadania. O tema é realmente espinhoso, mas é importante que a gente fale sobre ele. E eu vou começar te perguntando, para que eu possa entender, para quem está em casa possa entender também, o que é essa violência sexual infantil na internet, o que é que caracteriza ela? Muito obrigada pelo convite para conversar sobre esse tema tão atual e importante. A violência sexual facilitada pela tecnologia é o abuso ou a exploração sexual que acontece muitas vezes por meio de interações online, mas que pode também ter interações presenciais. Quando a gente fala de abuso, a gente está querendo dizer envolver ou coagir crianças e adolescentes a práticas sexuais, e a exploração, ela tem um elemento de uma oferta em troca desses atos sexuais. Então, oferta de dinheiro ou de presentes. E as tecnologias, elas acabam facilitando esse tipo de prática criminosa que tem afetado cada vez mais meninos e meninas no país. Essa é uma percepção que a gente tem, esses dados que o Unicef traz são muito contundentes, mas não é uma situação só no Brasil, né? Isso é um problema do mundo inteiro. É um problema do mundo inteiro, a gente sabe que a internet não tem fronteiras, então muitas vezes o que acontece é que agora, por meio da tecnologia, um abusador que muitas vezes está em outro país consegue fazer esse contato com essas crianças e adolescentes que estão no Brasil e vice-versa. Então, esse estudo que é do Escritório de Estratégia e Evidência do Unicef, chamado Inocente, Ecpat Internacional e Interpol, ele mostra como que as crianças no Brasil, crianças e adolescentes, têm sido afetadas por esse tipo de prática na internet. A percepção que a gente tem, vou pegar do cenário, eu fui uma criança na década de 80, eu posso falar da minha infância, eu não sou pai, então eu vou resgatar. O cenário do abuso infantil, abuso sexual infantil, para ficar mais claro, a violência sexual infantil também, ele se dava muito dentro de casa ou com pessoas próximas, né? Esse era o cenário que a gente tinha lá atrás. Ainda é assim hoje? Ainda é assim hoje. Tanto a violência sexual presencial quanto a violência sexual facilitada pela tecnologia tem, na maioria dos agressores, pessoas conhecidas da vítima. E elas acontecem dentro de casa. O assustador da internet é que, muitas vezes, os pais, as mães, os cuidadores estão ali em casa acreditando que aquela criança está segura, quando, na verdade, ela está sendo abusada ou explorada por uma pessoa pela internet ali no quarto ou na sala ao lado, sem que eles sequer tenham ideia. Então, a natureza assim, desse tipo de violência é realmente que ela é cometida, na maioria dos casos, por pessoas conhecidas da vítima, familiares ali do entorno social dessa criança ou adolescente. Já existe uma relação de confiança inicial para que eles possam explorar a criança, abusar dela, né? Exatamente. Eles valem muito disso, dessa conexão, dessa relação de confiança para praticar esse tipo de crime. E como é que a gente pode lutar contra isso? Porque é assustador imaginar, quando a gente dá esses números aqui na abertura do programa, são milhões de meninas e de meninos passando por isso hoje. E isso se reflete na vida adulta, se reflete na vida inteira da pessoa. Eu acho que é importante a gente entender que mesmo quando a violência ela acontece exclusivamente online, ela causa impactos. Então, a gente não pode minimizar
e dizer, foi uma imagem, ou a criança e adolescente recebeu um conteúdo sexual não solicitado. Isso impacta o emocional, impacta a saúde mental, impacta em diversas esferas da vida dessa vítima. O estudo mostra, né, que crianças e adolescentes vitimadas por esse tipo de violência, elas têm maior propensão à depressão, à ideação suicida, automutilação, sofrem impacto no seu desempenho escolar e na sua interação social também. Então, a gente precisa, primeiro, reconhecer que essa violência existe, ela tem acontecido, é um problema e causa impacto nessas vítimas, e depois trabalhar em conjunto. O estudo destaca muito isso, que não é nenhum ator de forma isolada que vai conseguir prevenir ou responder a esse tipo de violência. É preciso responsabilização do governo, das plataformas digitais, com certeza, e também das famílias e da comunidade escolar. Ótimo, você me deu vários ganchos, eu já vou começar a puxar por esses aí, tá? Primeiro, a nossa legislação, ela é suficiente para a gente lidar com essa questão hoje? A legislação brasileira é bastante avançada. O estudo ele fez também, na metodologia, uma análise de todas as leis e políticas protetivas da infância e adolescente que existem no país. Contudo, existem algumas lacunas. Então, existe, por exemplo, uma maior proteção no que tange, né, à violência no ambiente digital para as crianças menores. Mas o estudo mostra que, embora elas sejam também afetadas, são os adolescentes mais velhos que são os mais vitimados. Então, é preciso, e o estudo recomenda, alguns ajustes na nossa legislação. Porém, a gente precisa dizer que, em relação, comparativamente a outros países, a gente está muito à frente, principalmente agora com a entrada em vigor do ECA Digital. Vou já chegar no ECA Digital, vou já chegar nos outros países, mas eu quero que você me aponta onde a gente pode melhorar. Vamos pensar assim, poxa, os senadores, os deputados, eles podiam apresentar projetos de lei para melhorar. Que lacunas são essas que, na sua visão, poderiam já ser supridas? Eu acho que alguns ajustes na legislação existente já são suficientes. Então, uma questão que o próprio estudo traz é que não existe ainda uma tipificação da extorsão sexual contra crianças e adolescentes. E, assim, né, o que acontece? Muitas vezes, os operadores do direito, eles se valem de outros dispositivos legais para responsabilizar os perpetradores e proteger essas crianças e adolescentes. Se a gente tiver tipificações mais concretas, mais específicas, que protejam crianças e adolescentes, a gente garante mais que esse sistema todo atue em prol dessa criança e adolescente. Mas é isso, assim, de modo geral, a nossa legislação já é muito robusta. Então, o que a gente precisa é garantir que ela seja colocada em prática. Esse é o principal desafio. Vamos nos garantir para que ela seja colocada em prática. A gente tem uma estrutura de Estado como um todo, e quando a gente fala Estado, eu estou pensando já aparato policial, Ministério Público, o Poder Judiciário, Conselho Tutelar. Eles estão preparados para colocar essa legislação que você já considera muito boa? Eles estão preparados para colocar essa legislação a favor dessas vítimas, para protegê-las e até mesmo para impedir que futuros crimes voltem a acontecer? Pois então, eu acho que a implementação do ECA Digital, em particular, vai trazer muitos desafios, mas eu vejo que já há muito sendo feito para isso. Mas se a gente olhar para o ECA tradicional, já tem mais de 35 anos da existência dessa lei. E a gente vê que, em muitos casos, a sociedade como um todo, e isso inclui também esses atores, esses profissionais, não consegue enxergar essas crianças e adolescentes como pessoas e que têm direitos e que precisam ser priorizadas nas políticas, nas relações. Então, eu acho que a gente ainda precisa dar um passinho atrás para começar a entender que crianças e adolescentes têm direitos especiais porque estão em condição de desenvolvimento. É uma fase de formação, de percepção do mundo, de estabelecimento de relações. Então, a gente precisa olhar para as necessidades, vontades também, e para a proteção dessas crianças e adolescentes em tudo. E isso também vale para os profissionais que atuam nessa área. Vamos para o ECA Digital. Queria que você explicasse para quem está em casa o que é o ECA Digital e por que ele vai ser tão importante nesse combate. O ECA Digital, que é a Lei 15.211 de 2025, foi aprovada no final do ano passado pelo presidente Lula e é uma lei que traz novas regras de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Ela traz a responsabilização das empresas de tecnologia
que é algo muito importante, porque, afinal de contas, eles têm recursos e condições suficientes para realmente começar a incorporar medidas e salvaguardas de proteção das crianças e adolescentes, mas também traz orientações para os pais, cuidadores e famílias e traz uma série de determinações, como necessidade de verificação etária, que é as empresas, as plataformas e ferramentas precisam ter uma ferramenta ali de verificação de idade daquele usuário para garantir que aquela criança e adolescente não acesse conteúdos inadequados. E tem uma série de outras medidas também, como detectar e remover conteúdos de abuso e exploração sexual infantil, fazer denúncias, incorporar nas próprias plataformas mecanismos para que os usuários, né, ou as vítimas, as próprias vítimas possam denunciar, entre outras várias medidas. Você falou aí a respeito das plataformas e da responsabilização delas, é muito importante. Assim, para que quem está em casa possa entender, tem plataforma que é muito usada por criança e adolescente, como o Discord, estou citando um exemplo. E nessas plataformas, muitos criminosos, muitos adultos entram e fazem esse tipo de violência sem os pais sequer perceberem. Aliás, muitos pais nem sabem das plataformas, nem sabem o que é Discord. Então, assim, é um cenário que realmente precisa de uma presença maior de todos nós, não é, Luísa? Sem dúvida. É por isso que a gente diz, precisa detectar esse tipo de situação, entender que ela existe e aí buscar em diálogo com essas crianças e adolescentes, mas sobretudo os adolescentes, sobre como usar a internet de forma segura. É claro que existem orientações para crianças muito novas, elas sequer deveriam estar online, sequer deveriam ter acesso ao celular, mas os dados do CETIC mostram que cada vez crianças mais novas têm tido mais acesso, inclusive às redes sociais. Então, é preciso realmente que essas plataformas elas garantam medidas de segurança para que esses usuários abaixo de determinada idade não tenham acesso realmente a esses produtos. E se elas não fizerem isso, que sejam responsabilizadas e punidas, né? Exatamente. É muito importante isso, né? Trazer a responsabilização para quem de fato precisa ser responsabilizado. Porque a gente fala também de trabalhar com os pais, cuidadores e familiares, mas a gente está pedindo algo praticamente impossível deles. Porque se as plataformas, as empresas de tecnologia fazem um tipo de ferramenta que visa o uso excessivo, que visa prender a atenção, que visa viciar, né? A gente mesmo, enquanto adulto, já é viciado nesse tipo de ferramenta digital. E nós nem crescemos imersos nela. Exatamente, né? Que dirá criança e adolescente. Então, a gente está pedindo para os pais e mães fazerem algo impossível, que é limitar o acesso dessas crianças, sem dar recurso para que eles possam fazer isso, né? Alguns países, eles têm procurado criar leis, né, que proíbem o acesso de crianças e adolescentes a redes sociais ou a determinadas tecnologias. É super desafiador, mas eu vou ter que te fazer essa pergunta. É um caminho viável para a gente aqui no Brasil? Olha, aqui existem, né, e a partir do ECA Digital isso vai vir com mais força, restrições a partir de faixas etárias. Então, você me perguntou antes em relação às redes sociais. O estudo ele mostrou que o Instagram é o principal local onde a violência sexual facilitada pela tecnologia tem acontecido no Brasil, sendo o WhatsApp em segundo lugar. Então, já existe uma série de determinações para limitar o acesso de crianças e adolescentes, mas, de fato, banir completamente o uso da internet não é a solução. O Unicef defende que a internet ela traz oportunidades também, né? Ela ajuda a, inclusive, lidar com desigualdade no acesso à educação, no acesso à informação. Então, banir não é a solução. O que a gente quer é que essas crianças possam aproveitar dos benefícios da internet, mas sem se colocarem em risco, fazendo um uso seguro dessa ferramenta. Fiquei pensando agora, me veio aqui, e isso nem estava na entrevista que eu preparei, mas uma ideia da gente fazer uma educação para lidar com essas novas ferramentas, com essa tecnologia, inclusive com a própria inteligência artificial nas escolas, uma disciplina transversal, mas começar a preparar essas gerações para lidar com isso. Esse é um ponto super importante, é uma recomendação que o estudo traz, que as escolas incluam a educação midiática, a educação digital em seus currículos, que as plataformas ofereçam controles de parentalidade para
para os pais e mães que sejam acessíveis, que sejam compreensíveis, porque muitas vezes eles estão ali escondidos, não tem como acessar, as pessoas não sabem como fazer. Então, promover uma educação de forma ampla, não só das famílias, mas das escolas e das crianças e adolescentes, para que todo mundo entenda como navegar de forma segura e também como ter uma conduta, uma postura respeitosa, ética na internet. Luiz, a gente falou rapidamente, você falou, na verdade, a respeito dos outros países que também, o mundo inteiro está enfrentando isso, a sua situação mundial. E você disse que a nossa lei, ela, na verdade, a gente até vanguarda, mas tem alguma experiência que o Unicef percebe que possa ser bem sucedida, que a gente traga de fora para cá? Olha, em relação a esse tema especificamente, a gente não tem informação sobre esses outros países. O que a gente sabe, por exemplo, é da lei recente na Austrália, que de fato baniu. A gente sabe que França também está caminhando por esse caminho, Reino Unido, Estados Unidos. Então, tem vários países nesse movimento já identificando os danos e os impactos que a violência online causa nas crianças, adolescentes e sociedade. Agora, o que a gente nota é uma tendência nesses casos na região. Então, esse estudo ele também está sendo feito e desenvolvido em 12 outros países. E a gente sabe que as tendências e esses achados eles são bastante semelhantes, mas o que o Unicef trabalha muito é com o desenvolvimento de ferramentas justamente para pais, mães, cuidadores e escolas, para que eles consigam entender sobre esse assunto, porque muitos são leigos, né? As próprias crianças e adolescentes sabem muito mais de como navegar na internet do que alguns responsáveis. Então, a gente trabalha e elabora esse tipo de ferramentas para ajudar na compreensão desse cenário, em como buscar e desenvolver medidas para manter as crianças seguras online. A gente falou sobre educação midiática para as crianças e aí eu me lembrei daquela série Adolescência que ano passado ela fez muito sucesso na Netflix e traz essa situação que você falou claramente, assim, os pais sequer sabiam da linguagem que era utilizada pelos adolescentes dentro das redes sociais e de como aquilo impactava, né? Então, às vezes, é isso que você falou, o ECA ele pode ajudar os pais a se prepararem também para esse cenário, né? Vamos falar um pouquinho desse papel dos pais e da família como um todo, né? Dos responsáveis para se prepararem, não para serem responsabilizados, mas para ajudarem nessa atuação e para ajudarem a evitar esse tipo de crime. Esse é um ponto super importante e é estrutural, porque o estudo traz que 1/3 das vítimas de violência sexual facilitadas pela tecnologia não contaram para ninguém. E quando a gente olha para as causas, dentre elas tem o medo de ser punido, o medo de ser desacreditado ou a sensação de vergonha ou autoculpa pelo ocorrido. Ou seja, a gente tem uma cultura de culpabilização da vítima, sobretudo as meninas, né? E a gente tem também ainda um estilo parental no Brasil que é muito hierárquico, é muito vertical e muito assim, no sentido de punir e disciplinar essas crianças e adolescentes. Elas precisam se sentir seguras no ambiente familiar. E isso só vai acontecer se essas dinâmicas familiares mudarem. Se elas forem baseadas e pautadas pelo respeito, pelo diálogo, pela escuta ativa dessas crianças e adolescentes e pelo acolhimento, para que elas se sintam seguras, não só para buscar soluções, né? Porque se a criança ou adolescente tiver a impressão, e isso tem inclusive relatos de algumas vítimas no estudo, dizendo que eu não quis contar para minha mãe porque eu sabia que ela ia me proibir de usar o Facebook. E eu queria continuar tendo conexões, eu queria continuar tendo conversas. Então, assim, a gente precisa chegar num outro modelo aí de dinâmica familiar que olhe de novo para essas crianças e adolescentes como pessoas que têm direitos e necessidades e que podem chegar a acordos de forma conjunta ali no seio familiar. Vou pegar, a gente não falou ainda, mas é importante trazer, a gente acompanha o noticiário, na pesquisa você deve ter visto muita coisa assustadora. A gente sabe de casos de meninas que tiraram a própria vida por causa desse tipo de violência, não é? Com recursos da internet. Vamos falar do prejuízo psíquico e emocional nas vidas das vítimas. Por que é tão importante de combater esse tipo de crime? Acho que qualquer tipo de violência, né? Mesmo a violência psicológica, física, tem impactos diretos na vítima,
mas também na sua família, na sua comunidade. Os impactos, eles são variados. Quando a gente fala de violência sexual facilitada pela tecnologia, tem a questão aí do impacto na saúde mental, porque isso gera vergonha, gera culpa, medo. Essas vítimas, elas convivem com um medo constante de que aquele material do abuso, da exploração, vai ser acessado por alguém, que vai... Uma vez que entra na internet, é muito difícil que saia, né? Então, é um fantasma que acompanha a vida dessa criança e adolescente para sempre. Tem também a questão de impacto no desenvolvimento social. As vítimas, elas acabam se retraindo socialmente, porque ficam envergonhadas, ficam com receio de que alguém veja, ficam sempre se perguntando se aquela pessoa teve acesso ou não. E quando essa violência, ela tem repercussão presencial, e muitas vezes isso acontece, então os abusadores fazem um contato inicial online, e aí pedem ou propõem encontros presenciais, ou iniciam o contato presencial e gravam aquela violência e daí colocam na internet. Tem também os impactos físicos, que vão assim, desde de lesões, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência e assim por diante. Então, uma série de danos para a saúde mental, física, emocional e social dessa criança e adolescente que reverbera ali em todo o meio que ela convive. O estudo já conseguiu quantificar alguma coisa relacionada à IA, porque o receio que dá na gente, leigo, e que quando se depara com o estudo, é de pensar, caramba, a situação com a IA vai se agravar ainda mais. Vai se agravar ainda mais, exatamente. Eu não me lembro exatamente, mas acho que são 3% das violências detectadas ali no estudo tem relação com o uso da IA para manipular fotos que não tinham conteúdo sexual nenhum, que eram fotos normais e que aí acabam sendo usadas e manipuladas para retratar uma situação sexualizada e para disseminar esse tipo de prática. Então, isso também impacta, isso também é uma violência, a gente tem visto relatos cada vez mais frequentes sobre isso, é uma preocupação e é um tipo de tecnologia que, como você falou no início, avança de forma muito acelerada. Então, as tecnologias para prevenir, para enfrentar esse abuso da tecnologia, esse abuso tecnológico, também precisam seguir muito rápido. E esse é o desafio, né? A resposta tem que ser rápida, né? Exatamente. Pelo bem das nossas crianças e adolescentes. Luísa, imagina, esse programa, ele tem um alcance enorme para pessoas de todas as idades. Imagina que a gente está sendo assistido agora, talvez pelo tablet ou pelo celular, por um adolescente, uma criança mesmo, que esteja passando por uma situação dessas e ainda não tenha falado com a família. O que é que você diria para ela? Bom, primeiro de tudo, a violência nunca é culpa da vítima. O culpado ou a culpada é a pessoa que praticou esse tipo de violência. Então, ter essa segurança de que, independentemente da interação, da abertura que foi dada, a culpa nunca é da vítima. Em segundo lugar, existem inúmeras portas de entrada para uma denúncia. Então, existe o Disque 100, que é um canal gratuito, ele funciona 24 horas por dia e permite denúncias anônimas. Então, é possível ligar e relatar qualquer situação ou mesmo suspeita de violência. Existem os conselhos tutelares, que são atores fundamentais, então buscar o telefone ou o endereço do conselho tutelar mais próximo da residência dessa criança e adolescente e conversar. A escola também tem um papel importante, então o fundamental para uma criança e adolescente que é vítima desse ou de qualquer outro tipo de violência é achar aquele adulto de confiança. Se não for necessariamente o pai ou a mãe, um professor ou uma professora ou alguém que possa acolher e dar esse apoio para que a denúncia seja feita. É importantíssimo denunciar, porque é só assim que essa criança e adolescente vai receber ajuda e conseguir se recuperar do trauma vivenciado. Então, buscar alguém para conversar e entender que não é culpa dele ou dela e que é necessário denunciar, eu acho que é a principal mensagem aqui. O silêncio nunca vai ser a resposta nesses casos. Exatamente. Para o pai e para a mãe? Conversem com seus filhos, mantenham um diálogo aberto, respeitoso, sem julgamento, por mais difícil que pareça. E eu sou mãe de 2 crianças pequenas, então eu sei dos desafios. Escutar
escutar o que as crianças querem, o que elas sentem que precisam e buscar acordos, buscar combinados para garantir esse acesso de forma segura e, obviamente, fazer o uso e buscar informação sobre como ativar esses controles de parentalidade, como fazer supervisão desse uso, principalmente para crianças mais novas, não deixar as crianças sem supervisão acessando a internet. Enfim, e buscar sempre acolher e ajudar e informar essas crianças e adolescentes que perigos existem, mas existem maneiras também de se manter mais seguros na internet. Luísa Teixeira, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Um dos principais pilares da democracia e da república é a comunicação isenta de qualidade para todas as pessoas, acessíveis a todas as camadas de uma sociedade. Eu, como senador, fico feliz em participar das 3 décadas da TV Senado, da qual sou testemunha do trabalho profissional responsável de informar os brasileiros sobre os trabalhos dessa casa tão importante para o país. Nós precisamos incentivar a informação de qualidade, a verdade, combater sempre o engano, aqueles que usam dos meios para levar a população a um entendimento errado sobre a política, sobre a sociedade, sobre nossa vida. Esse é o principal trabalho e o mérito da TV Senado nessas 3 décadas. Parabéns a todos os profissionais pela democracia, mas pelo comprometimento em informar bem o povo brasileiro. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de 2 tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados
cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Avenida São Cristóvão, Lauro de Freitas, Bahia. Eu estava passando na rua quando 2 homens me chamaram. Eu pensei que eles iam pedir informação. Quando eu me virei para dar atenção, eles me chamaram de novinha deliciosa. Eu fiquei sem graça e sem resposta na hora. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Quando disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 25 de março. O Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a criminalização da misoginia, que é o ódio ou aversão às mulheres, com pena mínima de 2 anos de prisão em casos de injúria. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. O plenário do Senado aprovou a criminalização da misoginia, que é o ódio ou aversão a mulheres, cometido por meio de violência física, psicológica, sexual ou de comportamentos que diminuem o gênero feminino. A misoginia passa a ser considerada crime de preconceito ou de discriminação, delitos que já estão na lei do racismo. O texto prevê pena mínima de 2 anos de prisão para injúria e de 1 ano para discriminação ou incitação à misoginia. Para quem nos acompanha, vale esclarecer ainda, não é misoginia. O que não é misoginia? Não é misoginia discordar de políticas públicas voltadas às mulheres. Também não é misoginia professar crenças religiosas, senadora Damares, sobre papéis de gênero. Não é. O artigo 5º, inciso, creio que o 6, lhe assegura isso. Não é misoginia divergir academicamente de teorias científicas. Misoginia é, sim, professar o ódio e discriminar mulheres pelo único fato de ser mulher. Esse texto, ele foi discutido pelas assessorias e eu recebi, além do parágrafo 1º, que Vossa Excelência admitiu, eu agradeço, senadora Soraya, o parágrafo 2º, que dizia: na aplicação desta lei devem ser observados os princípios da livre manifestação do pensamento e da livre expressão da atividade intelectual, artística, científica, política, religiosa, de comunicação e demais liberdades previstas na Constituição. O que não é redundante, porque hoje interpretações do Poder Judiciário têm ido além do que quis o legislador. Não cabe mais ressalvas para tratar sobre a criminalização, se misoginia é ou não é crime. Nós sabemos muito bem o que nós vivemos, as mulheres da nossa sociedade, principalmente aquelas mais vulneráveis, né? Seja em redes sociais, seja em coletivo, seja em qualquer espaço. A gente sente muito isso na pele. O plenário aprovou também o projeto que cria incentivos fiscais para a atividade de reciclagem. A proposta foi aprovada antes na Comissão de Assuntos Econômicos.
A proposta permite o aproveitamento de créditos de contribuições ao Programa de Integração Social, o PIS, ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, na aquisição de materiais recicláveis, como resíduos e aparas de plástico, papel, cartão, vidro, ferro ou aço. A proposta beneficia empresas que apuram o imposto de renda com base no lucro real e que empregam esses itens como matéria-prima ou como insumo secundário. O projeto quer ainda isentar desses impostos a venda dos produtos resultantes. O país recupera, seja por reutilização, reciclagem ou recuperação energética, apenas 1,67% dos resíduos sólidos existentes. Ao tratar de resíduos sólidos urbanos, o Brasil chega a uma taxa de 8% de recuperação. Em outras palavras, 92% dos resíduos sólidos gerados nas cidades vão parar em aterros ilegais, em lixões a céu aberto e até mesmo nas ruas, parques, rios e mares do nosso país. A decisão do ministro André Mendonça de prorrogar a CPMI do INSS vai ser discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Foi o próprio ministro Mendonça que resolveu levar o mandado de segurança para a análise de todos os outros ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na noite desta segunda-feira, Mendonça havia dado um prazo de 48 horas para que o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, lesse o requerimento de prorrogação da CPMI. Se o Supremo, na quinta-feira, decidir que não há prorrogação, infelizmente a CPMI acabou, porque ela tem até sábado para poder entregar. Teria que apresentar o relatório na sexta-feira, mas eu não conto com isso. Eu tenho certeza que haverá um julgamento correto, transparente, constitucional e que possivelmente precise de mais prazo, porque esse é um assunto que não envolve só essa decisão do ministro André Mendonça. Ela envolve uma série de outras decisões do Supremo em relação ao Congresso. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Renan Calheiros, determinou o fim do sigilo da auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União sobre a decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master. Essa decisão se deu no âmbito da subcomissão que acompanha as investigações sobre o banco. Está na Constituição. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Creio que um órgão auxiliar do Poder Legislativo não pode impor ao Poder Legislativo sigilo sobre algo que deveria ter absoluta transparência para que a sociedade brasileira, para que o mercado brasileiro, para que o mercado financeiro possa ter conhecimento das práticas e das metodologias. É óbvio que a legislação pertinente sobre sigilo bancário, sigilo fiscal e sigilo previstos em leis, esses precisam ser mantidos porque está previsto em lei. Mas o relatório de auditoria, não, senhor presidente. Este deveria ser público. Há uma convicção geral de que aquele primeiro ensaio do TCU foi muito mais para questionar a liquidação do banco e inibir a ação de liquidação do que para defender o interesse da sociedade. É isso que restou. Então, manter sob sigilo um relatório cuja explicação sobre a sua configuração não foi satisfatória até agora, eu acho que é um erro do TCU e o erro será nosso se nós concordarmos com a manutenção deste sigilo sem fundamentação. Atendendo às colocações do senador Eduardo Braga e do senador Esperdião Amin, e no espírito de contribuir para a completa elucidação deste escândalo, o maior do país, nós vamos agora tornar pública a consulta
aos documentos recebidos do Tribunal de Contas da União, inclusive, principalmente, a auditoria desautorizando a tese enviesada do Centrão, assumida por um ministro do Tribunal de Contas da União, que, pressionado por superiores da Câmara dos Deputados, queria liquidar a liquidação através de uma inspeção do Tribunal de Contas. Pesquisadora da área de segurança e fundadora do Instituto Fogo Cruzado, a jornalista Cecília Oliveira afirmou em depoimento à CPI do crime organizado que enfrentar as facções criminosas com tiroteio nas ruas é uma política que não funciona. Há mais de 30 anos, o Brasil vem combatendo o crime organizado da mesma forma e com uma estratégia que não tem dado certo, disse a jornalista Cecília Oliveira, na CPI, onde falou como convidada. A gente joga toda essa situação no colo dos policiais e cobra desses policiais mais confronto, mais tiroteio, mais mortes. E não precisa da gente ser especialista no tema para a gente entender que não tem funcionado. Prova disso, segundo ela, é que as organizações criminosas continuaram se expandindo. O Comando Vermelho, que ele era uma facção que estava no Rio de Janeiro e hoje ele está presente em mais de 20 estados e em todos os países da América Latina. Então isso é um indicador direto de o modo como a gente tem enfrentado este problema não está dando certo. Jornalista premiada, Cecília Oliveira trabalhou nos últimos 20 anos pesquisando a segurança pública no país. Ela acompanhou pelo menos 4 CPIs que investigaram o crime organizado e diz que as CPIs avançaram nas investigações, mas as recomendações não viraram ações concretas. As CPIs que eu mencionei e as recomendações que foram sendo dadas ao longo desses 20 anos, né? Que são recomendações que eu tenho visto sendo repetidas, inclusive por quem tem passado pela CPI aqui, o que significa que nós já vimos isso, continuamos vendo isso e infelizmente, continuamos com os mesmos problemas. Fundadora do Instituto Fogo Cruzado, que usa a tecnologia para produzir e divulgar dados sobre violência armada, a jornalista apontou que a experiência tem demonstrado que o crime cresce onde falta Estado e onde há colaboração de agentes públicos. Inclusive, eu acho improdutivo quando a gente debate corrupção e fala só de corrupção policial, porque isso aí é um pedaço desse problema, né? E, obviamente, a gente precisa pensar ali em relação ao que já vem sendo disso, em relação à cooperação das instituições, porque os mecanismos de controle sobre esses agentes que se corrompem, eles precisam ser mais efetivos. E isso, eu penso, né, isso está estritamente relacionado a mecanismos que relacionam ali a integridade desses servidores, mas que também levem em consideração a questão de movimentação financeira. Cecília Oliveira ressaltou que a violência no país é grave, mas, segundo ela, existem caminhos para melhorar a situação. Precisamos de uma ação articulada nacionalmente, né? Porque o crime se nacionalizou, mas as políticas de segurança pública ainda não. Elas ainda são decididas localmente. Esse movimento ele precisa, de fato, ser liderado pelo Legislativo e pelo governo federal. A comissão mista que analisa a medida provisória do seguro-defeso aprovou nesta terça-feira o relatório do senador Beto Faro sobre a proposta. A MP ainda precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados. O seguro-defesa é um benefício pago pelo governo federal a pescadores durante os períodos de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida. A medida provisória, que busca tornar o benefício mais efetivo para os pescadores e evitar fraudes ao programa, foi aprovada hoje na comissão mista e agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Estamos falando de um contingente que ultrapassa 1,5 milhão de famílias, muitas delas em situação de alta vulnerabilidade social, com renda inferior ao meio salário mínimo, com baixo acesso à política
políticas públicas e frequentemente situadas em territórios isolados. Os debates travados ao longo da tramitação desta medida provisória deixaram evidente um ponto de tensão central, a necessidade de combater fraudes sem inviabilizar o acesso ao seguro pelos seus legítimos beneficiários. O que encontramos foi um sistema que, ao tentar coibir irregularidades, acabou criando barreiras excessiva para quem realmente precisa. Ao mesmo tempo, abriu espaço para intermediários e práticas indevidas. Nosso relatório busca justamente estabelecer o equilíbrio, proteger o programa, garantir sua integrabilidade e, ao mesmo tempo, assegurar acesso efetivo ao pescador artesanal. Uma das mudanças propostas no texto é facilitar o acesso ao aplicativo gov.br, com a dispensa da dupla verificação. Além disso, muitos pescadores estavam demorando a receber o benefício devido à burocracia. As barreiras estabelecidas pela regra anterior ao relatório do eminente senador Beto Faro praticamente impossibilitava o acesso ao direito de quem tinha direito de verdade. Eu me refiro a várias questões. Havia questões desde a dupla verificação com o aplicativo gov.br, com reconhecimento facial, que simplesmente não funcionava, no sentido de podermos corrigir distorções que estavam dificultando o acesso ao direito do pescador ao pagamento do defeso. Sem que isso signifique que nós estamos facilitando, de alguma forma, o afrouxamento com relação ao controle das fraudes. Acabamos com a possibilidade de não haver pagamento daquilo que é efetivamente devido. Ou seja, comprovado o recadastramento, comprovada a legalidade, não importa se o crédito é de 21, de 22, de 23, de 24, de 25 ou de 26, ele será pago pela União. O Congresso Nacional recebeu representantes do setor produtivo para o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2026. Durante a sessão solene, senadores destacaram o papel estratégico da indústria para o crescimento do país, com defesa de reformas, inovação e modernização tecnológica. Quero dizer que o Congresso tem procurado acompanhar essas reivindicações. A reforma tributária talvez tenha sido o passo mais ousado, posto que na história da nossa democracia é a primeira vez que se consegue aprovar uma reforma tributária com todos os seus riscos e anseios, e que eu tenho certeza trará resultados que viabilizem ainda mais a nossa tão necessária competitividade. A modernização, a atualização tecnológica tem que ser um objetivo permanentemente perseguido pela nossa indústria, e nisto o nosso apoio tem que ser valioso e pontualmente presente, ou seja, de vigilância e de apoio. Salvar, preservar e prosperar a indústria brasileira é salvar e fazer prosperar o nosso país. Essa visita aqui hoje não deve, não será meramente protocolar, um momento de homenagem, um momento institucional, é momento de estreitar laços, de buscar vínculos, de sair do conforto da cadeira para poder também fazer entender a muitos daqueles, que são eleitos com o voto do povo do Estado, a representação que a indústria tem. É a indústria que traz consigo a maior cadeia de valor, é a indústria que traz os empregos mais qualificados, é a indústria quem mais investe em inovação. 9 reuniões de comissões, sessão solene do Congresso e sessão deliberativa no plenário do Senado. Confira a agenda dos trabalhos desta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. Na pauta, um dos projetos prevê alíquota diferenciada de contribuição aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, BPC. No mesmo horário, reunião prevista na Comissão de Educação, com um único projeto em exame, o que prevê o novo Plano Nacional de Educação, com validade de 10 anos.
Também às 9, a CPI do crime organizado deve se reunir para ouvir Pedro Tax, ex-senador e ex-governador de Mato Grosso. Às 10 horas, a audiência pública prevista na Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir projeto que estabelece regras para a exportação de minerais portadores de elementos de terras raras, não beneficiados ou não transformados. Também às 10, o Congresso deve se reunir em sessão solene para homenagear os 80 anos do Serviço Social do Comércio, SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. Na pauta, um dos projetos modifica o Estatuto de Defesa do Torcedor para proibir e punir condutas homofóbicas e transfóbicas, ou seja, de ofensas ou discriminação de pessoas trans ou homossexuais. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Agricultura tem reunião prevista. Um dos itens da pauta é o projeto que regula a doação de alimentos humanos ou animais por indústrias e estabelecimentos comerciais a instituições e doações financeiras feitas a entidades de proteção dos animais, tudo sem fins lucrativos. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está, entre outros, projeto que prevê medidas excepcionais destinadas ao enfrentamento de impactos decorrentes de calamidade pública, aplicáveis às parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. No mesmo horário, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher tem reunião marcada, uma audiência pública para discutir a violência contra mulheres negras e indígenas, com foco nos vários aspectos da questão e na necessidade de políticas públicas específicas. Às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1326 tem reunião prevista para discutir a matéria. A MP trata do reajuste da remuneração das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-territórios federais e do antigo Distrito Federal e do valor do auxílio moradia de alguns militares e ainda sobre a extinção de cargos efetivos vagos. E às 3 da tarde, a Comissão de Assuntos Sociais deve fazer outra reunião, uma audiência pública para debater a valorização das categorias dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e as proposições que tratam do piso salarial dessas categorias. E a partir de hoje, o Brasil passa a contar com o Sistema Brasileiro de Apoio Oficial ao Crédito à Exportação. Lei com essa previsão foi publicada hoje no Diário Oficial da União e já está em vigor. Também foi publicada hoje, com alguns vetos, a lei que institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, também conhecida como Lei Raul Jungmann. Ela tipifica os crimes de domínio social estruturado, de favorecimento a esse crime. A lei já está valendo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Já já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue com a programação da TV Senado. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente! Avenida São Cristóvão, Lauro de Freitas, Bahia. Eu estava passando na rua quando 2 homens me chamaram. Eu pensei que eles iam pedir informação. Quando eu me virei para dar atenção, eles me chamaram de novinha deliciosa. Eu fiquei sem graça e sem resposta na hora. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. Trabalhava de doméstica. Quando eu não consigo mais ficar na casa dos parentes e a patroa não me aceita na casa dela, eu vou passar as noites na rua. Vou comprar o jornal, procurando emprego, e encontro o anúncio de um concurso para o Tribunal de Justiça. Vou ao cursinho comprar a apostila e, quando eu vejo o preço da apostila, fico sem ação. Fiquei olhando a pessoa que fazia a reprodução no mimeógrafo. E ela descartava algumas folhas. Peguei a folha,
E ao retornar àquele cursinho para buscar aquelas folhas, percebi que as folhas passaram a ser colocadas num lixo seco. Quando eu assumi, em 1985, eu não tinha nenhum traquejo para me aproximar dessas pessoas. Ela pegou nas minhas mãos e falou, seja bem-vinda. Foi a primeira vez que alguém me falou seja bem-vinda na vida. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Esse cenário de cartão postal é uma forma bem didática para entender o que é o Senado e o que é o Poder Legislativo. Ele é bicameral, 2 câmaras. A dos deputados é voltada para cima, 513 deputados eleitos proporcionalmente ao tamanho da população de cada unidade da federação. Já a cúpula do Senado, olha, é voltada para baixo. A palavra vem do latim senex, que significa sênior. É o lugar da ponderação. Cada unidade da federação elege 3 representantes. São 81 senadores. O mandato é de 8 anos. Mas a renovação é intercalada entre as eleições. E assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. O processo legislativo sempre vai passar pelas 2 câmaras. Primeiro se vota em uma casa e a outra é responsável pela revisão. Então, se a votação começa pela Câmara dos Deputados, o Senado revisa. Agora, se ela começa pelo Senado, é a Câmara dos Deputados que exerce o papel revisor. O Senado fiscaliza o Poder Executivo. Então, por exemplo, o afastamento de um presidente da República, o impeachment, é julgado pelo Senado Federal. É daqui também que são autorizadas as nomeações para cargos muito importantes, como os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Grandes transações financeiras do Executivo também precisam de autorização do Senado. Existem também as comissões de variados assuntos: direitos humanos, meio ambiente, educação e desenvolvimento regional. Elas analisam as matérias antes da votação em plenário. Quando o caso é de investigação e denúncia, aí são criadas as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que investigam as irregularidades em assuntos que são de interesse público com poder de autoridade judicial. A história dessa casa vem de longe e vai mais longe ainda. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Mês de março, mês da mulher, e um dos temas que vem ganhando cada vez mais força aqui no Congresso Nacional é o fim da escala de trabalho 6x1. Mas de que forma a redução dessa jornada vai impactar na vida das mulheres brasileiras? É o que a gente vai conversar agora com a senadora Augusta Brito, que é líder do PT e procuradora da mulher no Senado. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada também, bom dia. E eu tenho certeza que com essa aprovação, né, dessa redução, dessa carga horária, da jornada de trabalho, nós mulheres vamos ser beneficiadas. Ao mesmo tempo que eu tenho essa garantia, eu também tenho uma preocupação. De que forma a gente vai garantir que a mulher saia, tenha, né, garantido o seu direito a descanso, saia realmente do trabalho formal e vá não para o trabalho informal. Porque quando a mulher está em casa,
infelizmente a gente sabe que ela também está numa jornada de trabalho na sua grande maioria, né? Então eu estou começando logo só para pontuar essa questão, para que a gente possa fazer uma reflexão e ver também qual o papel do governo em garantir que essa redução para nós mulheres não vá ser uma substituição, né, da forma de trabalho. Porque além do trabalho formal, a mulher geralmente tem uma dupla e uma tripla jornada, né? A gente tem um dado aqui que, segundo o IBGE, as mulheres dedicam em média 21 horas por semana aos afazeres domésticos e aos cuidados com familiares. Isso é mais ou menos o dobro do tempo que os homens dedicam. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, obviamente, né, garantir essa redução, que é importantíssimo para mulheres, para trabalhadores, homens e mulheres, mas com esse olhar diferente, mais uma vez, para a questão das mulheres, exatamente porque a gente tem condições diferentes. A gente teve oportunidade diferente para que essa redução e para que essa possibilidade dela estar em casa ou descansando ou realmente procurando aí uma aperfeiçoação profissional ou se cuidando, que isso não se transforme simplesmente numa transferência de trabalho. Não estou no trabalho formal, mas vou para casa e vou continuar com o trabalho doméstico, né? Vou continuar cuidando da família, vou continuar, enfim, cuidar da família, todo mundo tem que cuidar, né? Mas a gente tem que botar essa pauta, além de projeto, obviamente, a gente tem que trazer essa pauta para que a gente possa dividir o trabalho doméstico, né? Isso é muito importante e com essa redução, né, que acredito eu que a gente vai conseguir realmente fazer de jornada de trabalho, a gente tem que conscientizar muito os homens e as mulheres sobre essa divisão do trabalho doméstico, para que só não vá cair também aí no nosso colo a mudança do trabalho, né, do formal para o informal. É uma preocupação que nós, da Procuradoria, nós como mulheres, assim, estamos também vendo, né, em relação a essas oportunidades que podem ser negadas à mulher, que estão sendo negadas, né, historicamente, para que a gente possa potencializar uma grande conquista, que é a redução da jornada, e realmente uma grande oportunidade, sobretudo para nós mulheres. A Procuradoria pensa em fazer campanhas nesse sentido, de esclarecimento, de publicidade, já com um projeto aprovado, ou isso independe? Não, a gente vai fazer exatamente, independentemente da aprovação do projeto. Porque a aprovação desse projeto não tem nenhuma discussão da grande necessidade, da possibilidade de abrir oportunidades, especialmente para as mulheres, né, de várias formas, mas sempre levando essa questão da preocupação também dessa transferência e como fazer para evitar só a transferência do local do trabalho, né? Sair do formal para o informal, para nós mulheres, sobretudo, que isso acontece com as mulheres, né? Então, a gente, além de garantir trabalhadores e trabalhadoras possam ter realmente essa conquista, porque nós temos aí estudos em vários outros países que já fizeram essa redução da jornada de trabalho, garantindo o aumento da produtividade, então não vai interferir na questão econômica negativamente, muito pelo contrário, vai ser uma questão positiva. Além de ter essa questão da produtividade, a questão do bem-estar também das pessoas, né? Homens e mulheres. A nossa preocupação maior em relação a garantir a redução da jornada com relação às mulheres é só da transferência do local do trabalho, né? A transferência realmente das responsabilidades, para que isso não se transforme simplesmente, vou repetir mais uma vez, no sair do formal para o informal. Então, é uma preocupação que a Procuradoria vai, com certeza, já está fazendo, né, um levantamento, um estudo, para que a gente possa pautar, né, diante de toda a discussão que já vem sendo feita, que já está sendo feita na Câmara. Nós temos aqui o projeto que já tramitou na CCJ, através do senador, foi uma iniciativa do senador Paulo Paim, com a relatoria do senador Rogério Carvalho, e já está no plenário, né? Ainda não foi pautado, mas já está para ser pautado no plenário. E a gente quer, para além de discutir todas as vantagens que a gente já consegue visualizar nessa redução da jornada de trabalho, comprovada com várias pesquisas que foram feitas em outros países que já fizeram, a gente quer trazer muito esse recorte, mais uma vez, para a questão do trabalho para as mulheres, né? Porque ele simplesmente, infelizmente, também não vai só garantir que a mulher saia do trabalho para aumentar as oportunidades que ela pode ter, né? Tanto de se qualificar melhor, como de se cuidar, como de descansar, porque todo mundo precisa descansar. De lazer. De lazer, enfim, de viver de uma forma mais feliz.
né? Então, a gente quer que garantir realmente essa discussão, né, com esse viés, pela importância que ele tem e chamar atenção realmente à responsabilidade também, tanto das instituições ou do governo, o que realmente a gente pode fazer para garantir da sociedade como um todo, né? Porque se está se falando aqui de uma questão muito cultural também, de mudança de comportamento, de realmente dividir tarefas dentro de casa. Então, é um assunto que eu acredito que ele tem que ser muito bem discutido, falado e achado oportunidades, assim, achado soluções para que a gente garanta realmente que ela possa ter esse benefício. A senhora falou do setor produtivo, né, nessa questão de perder, né, que se fala muito, né, de vai acabar afetando a economia, enfim. O setor produtivo, o setor de comércio, o setor de serviços, eles costumam empregar. É muito comum a gente ver mulheres, né, principalmente no setor de serviços. Então, uma redução dessa pode realmente impactar. A gente consegue ver essa mudança, seria assim, o impacto disso, principalmente nos mulheres? Com certeza, positivamente, né? Exatamente por abrir essas oportunidades, que é o que a gente espera, que realmente o projeto já está se propondo a fazer, para ela se capacitar, ou para ela se cuidar, ou para ela realmente ter o lazer, ou enfim, descansar. Então, isso aumenta muito porque é um grande número de mulheres que vão ser beneficiadas, né? São praticamente 33 milhões de trabalhadores formais que podem ser beneficiados com essa medida. E dentre eles, uma grande parte são mulheres, né? Então, a gente quer muito que isso aconteça verdadeiramente para que a gente possa realmente dar essa oportunidade. Eu acredito que é questão até de justiça e a única preocupação que a gente tem é só em relação a fazer com que realmente, de fato, o projeto que está tramitando com o apoio do governo, com o apoio do presidente Lula, não é uma questão, eu diria, partidária e política, é muito mais uma questão de humanidade de fazer justiça. Né? Se nós temos aí comprovação que não vai diminuir a produtividade, que a questão econômica não vai ter um impacto negativo, né? Estou falando das questões mais técnicas que... Então, a questão humana também tem que ser observada, né? Porque é um projeto, para além de redução de jornada, ele está aumentando oportunidades, ele está realmente fazendo justiça, né, às pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que precisam realmente ter esse descanso. Então, a gente está garantindo oportunidades a quem não teve ainda. Eu acho que esse projeto é muito mais do que uma redução de jornada de trabalho, né? Ele é muito amplo, ele é um projeto social, ele é um projeto que vai intervir, sobretudo, para nós mulheres, né, em novas oportunidades que nós não tivemos antes. Agora, há resistências, né, senadora? Não é todo mundo. Com certeza. Em vários partidos também, na Câmara tem algumas sinalizações. Há aí 3 propostas, né? Tem a do Senado, tem a da Câmara e tem também uma terceira opção, que seria o governo enviar um projeto para cá, para o Congresso. O que a senhora está vendo aí nessas conversas? Qual é o cenário que deve ser seguido? Eu defendo, né, não sei se é o que vai ser seguido, eu defendo que fosse o que fosse mais rápido, né, até pela a urgência que a gente tem em dar realmente um pouco de dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras. Ao mesmo tempo que ele sendo aprovado, né, aqui no Congresso como um todo, a gente sabe que não vai ter uma implementação imediata, vai ter que ter uma graduação até para que dê segurança para o setor produtivo, dê segurança para os empregadores não perceberem realmente que não vão ter prejuízo com isso. Muito pelo contrário, vão poder aumentar a produtividade, então vão poder aumentar realmente o lucro, enfim, a economia, né, de quem acreditar e com certeza for cumprir o que será determinado aqui com esse projeto. Então, eu vejo positivamente, eu defendo, obviamente, o projeto que vai ser o mais rápido, né? E eu defendo muito o projeto do senador Paim, não por ser um senador do PT, mas por ter sido o primeiro, né? Já está tramitando há vários anos aqui, por já estar no plenário, por já ter sido aprovado na CCJ, então, pela agilidade também que ele pode dar nesse processo, né? Então, não é tirando, né, nenhuma importância de nenhum outro projeto, muito menos o da Câmara, que eu acho que foi o que levantou também essa pauta, né, para a mídia e que a gente está vendo aí que 70%, né, das pessoas, da população, é a favor realmente dessa redução, né? No mês da mulher, o que as mulheres podem esperar de articulação da Procuradoria e também até da bancada feminina para essa proposta? Só para a gente finalizar. Pronto. Podem esperar o nosso total empenho, né, vista a grande necessidade que a gente tem de realmente garantir que as mulheres possam aumentar, com a redução da jornada, as oportunidades
volto a falar, de se capacitar ou de se cuidar, enfim, nós vamos fazer com que as mulheres também se empenhem pela essa aprovação, né? Pela grande importância. A gente vai fazer mobilizações, nós vamos fazer reuniões nos estados, nós vamos mostrar e chamar plenárias, né, sobre isso especificamente. A gente tem uma ideia de fazer audiência pública para pontuar especificamente a importância da redução de jornada para as mulheres, o que isso vai impactar diretamente nas nossas vidas, né? E chamar atenção de novo para que a gente não saia e a gente não se permita também, né, o que culturalmente vem se repetindo há muitos anos, e é uma questão cultural e estrutural do machismo, que a mulher tem que trabalhar até nas horas exclusivamente dentro de casa, no serviço doméstico, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso com a sociedade como um todo, inclusive, sobretudo, também com nós mulheres, que já naturalizamos, que isso há tantos anos já vai sendo naturalizado, que é uma estrutura machista, né, por homens e mulheres, pela sociedade, da responsabilidade, do cuidado do lar, do cuidado doméstico, da vida privada, ser exclusivamente da mulher, né? Então, a gente tem que mostrar, não, nós mulheres estamos aí para sair para a vida pública, porém que isso não vai nos penalizar, porque eu vou sair para a vida pública e vou ainda ficar na pública, vou ter meu espaço, meu emprego, mas eu não posso aqui também abandonar a vida privada, obviamente, mas eu tenho que dividir as tarefas sobre isso. Né? Eu acredito que é uma questão de justiça. Tá certo, senadora. Obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Também. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. A TV Senado tem sido essencial porque leva informações a todo o Brasil sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço pelo Brasil e pelo estado de Roraima. A TV Senado é essencial para a democracia, porque ela leva informações a todos os cantos do país com seriedade, com respeito e com compromisso com a verdade e com a sociedade brasileira. Eu quero parabenizar, me congratular com a TV Senado, com todos aqueles que fazem a TV Senado, parabenizar pelos seus 30 anos e, logicamente, que ela continue levando informações com a seriedade que é feita e, logicamente, com todo o respeito ao nosso telespectador. Ao telespectador que continue ligado na TV Senado, porque você recebe informações de verdade aqui no Senado Federal. Eles estão lado a lado no Congresso Nacional em Brasília e formam juntos o Poder Legislativo. Deputados e senadores trabalham em diversos temas de interesse nacional. É o chamado sistema bicameral, adotado por muitos países pelo mundo. As duas câmaras atuam sempre em equilíbrio, em revisão mútua. Olá, estamos de volta, são 9h17. Está começando nesse instante a reunião na Comissão de Assuntos Sociais. Na pauta, um dos projetos prevê a alíquota diferenciada de contribuição aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, BPC. Acompanhe.
de câmaras municipais e instituições, contendo considerações sobre questões trabalhistas e saúde. Os expedientes encontram-se à disposição na secretaria desta comissão e fica consignado o prazo de 15 dias para manifestação dos senadores, a fim de que sejam analisados pelo colegiado. Caso não haja manifestação, os documentos serão arquivados. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados à comissão. Ocorre de modo semipresencial e contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital, em caso de deliberações nominais. As inscrições para o uso da palavra podem ser solicitadas por meio de recurso levantar a mão, da ferramenta de videoconferência para os senadores que participam remotamente. Informo que o item 5, projeto de lei número 1169 de 2024, foi retirado de pauta a pedido do relator, senador Flávio Arnes, para reexame. Pela ordem, se Vossa Excelência pudesse uma inversão de pauta para mim, eu ficaria aqui para outros projetos, mas já liberaríamos esse, que foi conversado com todo mundo. Resumo, foi aprovado na CDH, foi aprovado aqui, foi aprovado no plenário. Daí pediram algumas adaptações que a gente concordou e vamos só mostrar o que mudou nesse substitutivo final. Se Vossa Excelência que no caso, senador... É o item 6. É o item 6. Está concedido, senador Paulo Paim. Item 6, projeto de lei número 3.346 de 2019. Ele é não terminativo. Altera a consolidação das leis de trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para assegurar adaptação razoável do horário de trabalho que permita prestação alternativa ao empregado e ao servidor público em virtude de escusa de consciência, quando seu dia de guarda religioso coincidir com os dias ou os turnos do exercício de atividades laborais. A autoria é da Câmara dos Deputados e a relatoria é do senador Paulo Paim. E o relatório é favorável ao projeto, nos termos de emenda substitutiva que apresenta. E a matéria em reexame na Comissão de Assuntos Sociais. E agora concedo a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Presidenta, senadora Eudócia, esse projeto é da autoria do deputado Volney Queiroz, do PDT. Eu já fiz o relatório aqui, o Magno Malta fez um belo trabalho também lá na Comissão de Direitos Humanos. Foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Depois, no plenário, os segmentos, e me refiro à presença, por exemplo, aqui, de Vanderlei Viana da ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, e Luigi Mateus, advogado-geral da Igreja Adventista. Então, todos os segmentos estão contemplados. Ninguém reclamou, ninguém me procurou para contestar, mas sim para adaptar. Então, só me permitir, eu vou só dizer o que mudou em relação ao primeiro momento. Pedimos que trocássemos a expressão adaptação razoável do horário de trabalho por adaptação do horário do trabalho. Só isso. Pode ver que a mudança é pequena, mas é importante. Que já está presente, inclusive, na legislação trabalhista. Ajustar a redação do parágrafo 2º do artigo 67 da CLT para mais precisão, simplificando assim a redação. Depois, simplificar o parágrafo 3º do artigo 67, recolocando-o para dispositivo da CLT que já tratam do tema. Em seguida, transferir o conteúdo do parágrafo 4º para o artigo 67, para o artigo 442A, entrevista de emprego, criando, então, um parágrafo único.
Transferir o parágrafo 3º para o artigo 67, 456A, que trata de vestimenta no trabalho. Definir legalmente o conceito de incompatibilidade técnica e impedimento legal, para evitar insegurança jurídica para todos. E, por fim, esse acordão que foi feito, tornar mais claro as regras para pedido e resposta de chefia quando a ausência ou adaptação de jornada de servidores públicos por excusa religiosa. Por fim, eu faço o seguinte comentário, presidenta, e vamos já para colocar o meu voto. O substitutivo aprimora a proposta, reorganiza o dispositivo da CLT, da Lei 8112 de 90, garantindo mais coerência legislativa e segurança jurídica. A definição expressa de incompatibilidade técnica e impedimento legal, esclarece critérios para análise dos pedidos de adaptação, reduzindo margens de interpretação e conflito. O texto também alinha-se à jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal sobre liberdade religiosa e escusa de consciência, assegurando a proteção, direito fundamental, sem prejudicar a continuidade das atividades laborais. Com isso, ninguém é prejudicado. Assim, o substitutivo apresenta a técnica legislativa mais adequada e contribui para a efetividade da norma. Esse é o voto, senhora presidente. É um ajuste que me pediram todos os segmentos e aqui alguns representados. Muito bem, querido senador Paulo Paim. Quero cumprimentar e parabenizar o colega deputado que foi o autor desse projeto de lei e também lhe parabenizar, senador Paulo Paim, pela sua relatoria, que inclusive eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu sei como é difícil. Eles trabalharam muito nesse projeto. Eu sei como é difícil ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja, assim, abençoadíssima, como todas são, não é? E conciliar ser adventista do Sétimo Dia e ter que trabalhar. Esse é um problema, assim, crônico, não é? Em todos os estados, em todo o nosso país. E me alegro com esse projeto de lei. Me alegro que vai ser aprovado, com certeza, aqui, se Deus quiser, aqui na CAS, para ir para o plenário. Para a Câmara, voltar para a Câmara. Senador Paulo Paim, senador Fernando Doeire, quero cumprimentá-lo mais uma vez, aqui presente, sempre participando, não é, dos nossos trabalhos aqui na CAS. E agora eu coloco a matéria em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. Os senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão, favorável ao projeto, com a emenda número 1 da CAS, substitutivo. E a matéria vai ao plenário. Obrigado, presidente. Parabéns, mais uma vez, senador. Paulo Paim vai fazer a leitura ad hoc. Tá. Vamos para o item 4. Projeto de lei número 124 de 2022, ele é não terminativo e altera as leis números 12.608, de 10 de abril de 2012, 12.340, de 1º de dezembro de 2010 e 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para prever medidas de flexibilização tarifária referentes ao serviço de energia elétrica e de abastecimento de água e esgotamento sanitário durante a vigência de calamidade pública decretada em razão de desastres naturais ou de emergências climáticas. A autoria é da Câmara dos Deputados e a relatoria é do senador Bruno Bonetti, mas o senador Paulo Paim como relator ad hoc. O relatório é favorável ao projeto nos termos de emenda substitutiva que apresenta. E, primeira observação, a matéria foi apreciada pela Comissão de Serviços de Infraestrutura, com parecer favorável ao projeto.
Observação número 2, que em 23 de 3 de 2026, o senador Bruno Bonetti apresentou um relatório reformulado. E a terceira observação é que a matéria a ser apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos. E concedo agora a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Presidente, esse também é um projeto que foi amplamente discutido, a assessoria do Romário, que hoje o Romário é substituído pelo também excelente senador Bruno Bonetti, conversar com o governo, conversar com todos os setores, e se Vossa Excelência permitir, eu farei um resumo aqui da proposta relatada por Bruno Bonetti. O projeto de lei 124 de 2022 altera as leis 12.608 de 2012 e a 12.340 de 2010 e também de número 11.445 de 2007 para criar medidas de flexibilização tarifária aplicáveis durante estados de calamidade pública decorrente de desastres naturais ou emergências climáticas. Nós vivemos isso, eu especificamente, naquela questão do Rio Grande do Sul, que foi fundamental termos um aprimoramento na lei nesse sentido. O texto estabelece que, para consumidor diretamente atingido, ficam suspensas as cobranças de parcela da tarifa de energia elétrica relacionada a custos antecipados, como bandeiras tarifárias e interrupção de fornecimento de energia elétrica por inadimplência. Após o período da suspensão, não haverá cobrança de juros ou multas relativas ao período de calamidade. As concessionárias de energias serão ressarcidas pelo Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, FUNCAP, que terá suas regras ajustadas para permitir o repasse desse recurso. O projeto também determina que prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitários adotem medidas de flexibilização tarifária semelhantes em situação de calamidade pública reconhecida. O relator, Bruno Bonetti, é favorável por considerar que a proposta é adequada para reduzir os impactos financeiros sobre afetados por desastres e prever fonte de custeio que preserve o equilíbrio das concessões. Eu faço aqui um comentário final só, senhor presidente, e já vou para o voto. As medidas previstas no PL 124 de 2022 mostram-se especialmente relevantes diante do agravamento das mudanças climáticas que têm intensificado a frequência e a severidade dos desastres naturais no país. Em cenários de calamidade, garantia de continuidade de serviços essenciais de energia, água e saneamento torna-se elemento central de proteção social, reduzindo a vulnerabilidade imediata das populações afetadas. O projeto é meritório ao contribuir para fortalecer a capacidade institucional do Estado e responder a eventos climáticos extremos, alinhando assim proteção social, segurança jurídica e responsabilidade fiscal. Eu achei o projeto excelente, presidente. E como eu estou falando só no Bruno Bonetti, eu sou o relator ad hoc, o autor da proposta, o nome dele eu não tenho aqui, nesse meu resumo. Eu quero só fortalecer o autor. Aqui só coloca a Câmara dos Deputados. Onde é que está o nome do autor? Também não temos, mas podemos... Eu quero só fortalecer este projeto tão bom, sim, feliz. Eu também, você lendo, sim. E eu quero fortalecer também o autor. Que muitas vezes o autor é esquecido, a gente só fala do relator. É verdade, senador Paulo Paim. Deputado Júlio Delgado. Júlio... Já me passaram aqui. Delgado. Então, o deputado Júlio Delgado, ó, viu? Eu conheço ele há décadas. Já fui deputado federal com ele. Que maravilha. Excelente projeto. Fiquei orgulhoso do Romário e o Bruno lembrarem para mim ler o relatório, porque vai ser fundamental. Com tanta calamidade climática que vem acontecendo, esse projeto cai como uma luva. Então, o voto é totalmente favorável. Pois não. Parabéns, não é? O deputado Bruno Bonetti. Não, Bruno Bonetti é o senador, não é? O deputado é o... Então, parabéns também, Minas Gerais.
Parabéns, deputado Bruno Delgado, pela autoria. Também concordo com Vossa Excelência, senador Paulo Paim, brilhante projeto de lei. E parabenizo o senador Bruno Bonetti pela relatoria e Vossa Excelência como relator ad hoc. E agora eu coloco a matéria em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, relatório. Os senadores que o aprovam e as senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da CAIS substitutivo. E a matéria vai à CAI. Pois não, meu querido senador Fernando Dueire. Senhora presidente, eu gostaria de pedir, e me parece que já foi feito, a inclusão do PL 4425 de 25 como item extra pauta. E, com respeito aos colegas, tendo compromisso logo em seguida, gostaria de pedir a inversão para que eu possa relatar este projeto. Muito obrigado. Colegas senadores e senadoras, vocês acatam o pedido do senador Fernando Dueire? Então, concedido, senador Fernando Dueire. Vossa Excelência vai relatar o projeto de lei número 4425 de 2025, que ele é terminativo. A autoria é da minha autoria e me sinto muito honrada de você ser o relator, meu querido senador Fernando Dueire. O relator é o senador Fernando Dueire, como eu já falei. O relatório é pela aprovação do projeto e de uma emenda que apresenta. E a observação é que será realizada uma única votação nominal para o projeto e para a emenda, nos termos do relatório apresentado, salvo requerimento de destaque. E ele é terminativo. E dessa forma, concedo a palavra ao senador Fernando Dueire para proferir o relatório. Muito honrado, senadora, em ser o relator deste projeto, um projeto de extrema sensibilidade. Eu, às vezes, senador Paim, me pergunto por que a senadora Eudócia demorou tanto para chegar aqui nesta casa, porque os projetos dela são projetos muito preciosos e têm uma sensibilidade muito grande. Ela tem uma capacidade, até pela sua formação e temperamento, de tudo aquilo que é humano. E isso faz toda a diferença. Obrigada, Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Vem ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, CAIS, o projeto de lei 4425 do ano passado, de 2025, de autoria da nossa senadora doutora Eudócia, que autora a Lei 11.346/2006, que trata do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, para dispor sobre alimentação adequada e saudáveis aos indivíduos hospitalizados. Destacamos que os principais pontos do projeto estão dispostos no acréscimo dos incisos 4 e 9 da lei. Se não, vejamos. Artigo 4. A segurança alimentar e nutricional abrange. 8º. A oferta de alimentação nutritiva adequada aos indivíduos hospitalizados e aos seus acompanhantes, vedado o uso de alimentos ultraprocessados, visando assegurar a recuperação da saúde e a prevenção de novos agravos. O artigo 9. O SISAN tem como base as seguintes diretrizes. 7. Proposição e disponibilização de mecanismos e instrumentos de exigibilidade do direito humano à alimentação. Alimentação nutritiva adequada nos hospitais públicos e monitorar sua aplicação. Na justificação da autora, nobre senadora Eudócia, que preside esta sessão, ela argumenta que, apesar de todo o regramento legal e infralegal,
existente para orientar os hospitais a fornecerem alimentos com a devida qualidade nutricional, há relatos de pacientes em hospitais públicos e privados de inadequada oferta de alimentos ultraprocessados aos internados. Senador Paim. Nesse sentido, entendemos que as disposições do projeto em exame caminham na direção preconizada pelo CISAM. Principalmente porque os estabelecimentos de saúde, notadamente os hospitais, devem adotar procedimentos integralmente compatíveis com as recomendações científicas. Assim, não faz sentido que um hospital ofereça alimentos que, sabiamente, não são benéficos à saúde das pessoas. De fato, os alimentos ultraprocessados apresentam, em geral, baixa qualidade nutricional e costumam conter excessos de açúcares, gorduras e sódios, além de grande quantidade de aditivos alimentares como corantes, aromatizantes, emulsificantes e conservantes. Temos certeza de que a grande maioria dos hospitais seguem essas recomendações nutricionais, já bastante difundidas até mesmo na população em geral. Dessa forma, as regras pretendidas por este PL, o 4.425 de 2025, servirão para inibir os estabelecimentos que, infelizmente, insistem em adotar práticas incompatíveis com a promoção da saúde. Isso posto, e considerando a importância da iniciativa da nobre autora, fazemos apenas uma ressalva, já bem entendida com ela, em formato de emenda, no sentido de salvaguardar casos excepcionais. É preciso reconhecer que é temerário estabelecer uma regra absoluta que proíba por completo o uso de alimentos ultraprocessados em serviços de saúde, pois pode haver situações muito específicas em que o uso dessa estratégia de intervenção nutricional pode ser necessário. Como exemplo, podem ser mencionadas situações de inapetência importante comuns em quadros pré-operatórios ou doenças agudas nas quais o paciente recusa a dieta hospitalar padrão. Nesses casos, a oferta pontual de alimentos de maior aceitação, ainda que ultraprocessados, pode viabilizar a ingestão calórica mínima e evitar o agravamento do estado nutricional. Outra hipótese relevante é a hipoglicemia aguda, especialmente em pacientes diabéticos. Nessas situações, é necessária a rápida elevação da glicemia, sendo prática corrente a utilização de alimentos com alto teor de açúcares simples, como bebidas açucaradas, biscoitos, para sua pronta disponibilidade e rápida recuperação. Cabe mencionar ainda a situação de pacientes idosos, para os quais são frequentes a inapetência, a saciedade precoce e a redução da ingestão alimentar. Nestes casos, senador Paim, a oferta de pequenas porções de alimentos mais palatáveis e de maior densidade calórica, inclusive ultraprocessados, pode contribuir para assegurar o aporte energético mínimo e prevenir a piora do estado nutricional. Em razão disso, oferecemos emenda que possibilita o uso desses alimentos ultraprocessados para os pacientes quando houver justificativa técnica. Encaminho um voto. Com vista ao exposto, o voto é pela aprovação do PL 4.425 de 2025 com a seguinte emenda. Se der a seguinte redação ao inciso 8º, acrescentando ao artigo 4 da Lei 11.346, de 15 de setembro de 2026, pelo artigo 2 do projeto de Lei 4.425, de 2005. 8º, a oferta de alimentação nutritiva adequada aos indivíduos hospitalizados e aos seus acompanhantes, vedado o uso de alimentos ultraprocessados, salvo em situações tecnicamente justificadas em prontuário por profissionais de saúde habilitados. É este o voto e parabenizo Vossa Excelência por um projeto tão precioso como este. Muito obrigado.
lhe parabenizo, senador Fernando Dueire, pelo excelente relatório. É motivo de muito orgulho para mim, como sua colega, como sua amiga pessoal. E quero só fazer um comentário sobre a questão dos ultraprocessados e o motivo pelo qual eu fui autora desse projeto de lei. Os ultraprocessados já foram estudados largamente e eles são, cientificamente comprovadamente, que eles são oncogênicos. Eles têm a capacidade de causar câncer. E o que nós temos visto no dia a dia, obviamente, não em todos os hospitais, uma minoria de hospitais, ainda tendo alimentação ultraprocessada em alguns hospitais. Mas só que em alguns hospitais, para nós médicos, é muito. Tem que ser 0 hospitais. Todos têm que seguir o CISAM, que orienta a alimentação saudável, porque o tratamento dos pacientes não é só medicamentoso, é nutricional também. Então, tão importante quanto os medicamentos é a nutrição. Então, isso serve para pacientes hospitalizados e não hospitalizados também, o nosso dia a dia. Porém, eu quis focar nos pacientes hospitalizados, porque imaginem, eles já estão lá para se tratarem de algum tipo de doença, tá? Aí você compromete mais ainda a saúde desse paciente que está precisando de curar de alguma doença ou alguma doença crônica que precisa estabilizar, e você ingere, você coloca na alimentação algum alimento que ele tem que ingerir e que vai causar dano à sua saúde. Então, eu quero colocar para os colegas senadores, colegas senadoras, que possam, eu faço esse apelo, que possam aprovar favoravelmente, porque isso só vem, senador Paulo Paim, ajudar os nossos pacientes que estão hospitalizados, que precisam de uma alimentação totalmente saudável. Com a palavra, senador Paulo Paim, para a discussão. Presidenta, senadora, doutora Dócia, Vossa Excelência é médico, para a alegria de todos nós, né? E mostra, como disse muito bem o relator, Fernando Dueire, a sua sensibilidade, porque eu tive já diversas vezes baixado em hospital. Estou também com tratamento de saúde, mas estou indo bem, né? E Vossa Excelência tem toda a razão. Eu não vou citar naturalmente o hospital que eu tive, mas já recebi alimentos ultraprocessados. E eu nem percebi, só vem perceber agora quando a senhora levanta o problema e corretamente, eu digo politicamente correto, diz, não são todos, são alguns. Mas alguns, quando cometem isso, trazem o mal. Eu tinha um peso excessivo, tinha e tenho ainda, né? Mas já perdi quase 16 quilos. E uma das recomendações foi essa. Por favor, não coma produtos ultraprocessados. Então, eu só quero cumprimentar Vossa Excelência pela grandeza do projeto e, naturalmente, o Fernando Dueire é um senador ímpar também. Ímpar não é aquele que é 2 e 2 são 4, 4 e 4 são 8, né? É daqueles que ajudam a fazer a diferença. Eu sempre digo que teve um momento no plenário que ele estava com o relatório pronto. Eu fiz um pedido para ele em nome dos trabalhadores e ele me respondeu. Eu vou dizer aqui porque eu fiquei orgulhoso. Em relação aos trabalhadores, um pedido teu, só para tirar de pauta, para a gente rediscutir, vamos lá na mesa que vamos retirar. Lembra, né? Eu jamais esqueci esse dia, porque para mim foi muito bonito esse acolhimento, eu diria, do trabalho que nós todos fizemos aqui. Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao relator. É um excelente projeto, eu já digo que essa pauta e a assessoria do governo já veio falar comigo e disse o projeto é bom, não há problema nenhum, fique bem à vontade para votar favorável. Então, a recomendação é acompanhar, porque é nominal, vão votar à distância. Então, não tem ninguém contra que eu conheça ainda. Fala. Obrigada pelas suas palavras, senador Paulo Paim. Me sinto muito honrada pelas suas considerações, também pelas considerações do meu querido amigo senador Fernando Dueire. E também coloco para vocês a minha alegria
de tê-los conhecido assim que eu cheguei aqui no Senado e fui muito abraçada por vocês. E aí eu posso dizer assim, que eu me sinto em casa, ao lado de vocês, de outros colegas também, senadores e senadoras, mas são coisas que marcam. E o senador Paulo Paim e Vossa Excelência, senador Fernando Doeire, marcaram o início do meu mandato aqui no Senado. E eu me senti tão protegida por vocês que eu falei, agora eu vou avançar porque tenho a ajuda dos meus colegas. Muito grata e obrigada pelas suas considerações, senador Paulo Paim, em relação realmente a essa questão tão importante nutricional. E também agradeço ao Ministério da Saúde, que entende da mesma forma, para que juntos a gente possa cada vez mais dar uma medicina de qualidade, né, para os nossos pacientes. E não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o projeto e a emenda, nos termos do relatório apresentado. A votação é eletrônica e vou iniciar a votação. O painel já está aberto e os colegas senadores e senadoras que estão presencialmente e remotamente já podem votar. Eu até solicito aos assessores e assessoras aqui presentes que possam comunicar aos seus respectivos senadores e senadoras que já podem votar. E agora, enquanto os colegas estão votando nominalmente, eu vou passar para o item 7, que é o projeto de lei número 4293 de 2025, emenda da Câmara dos Deputados, emendas da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado, número 264 de 2017. Ele é não terminativo e altera a lei número 8.080 de 19 de setembro de 1990 para instituir ajuda de custo ao usuário do Sistema Único de Saúde que necessita realizar tratamento de saúde fora do município onde reside. A autoria é da Câmara dos Deputados e a relatoria é do senador veneziano Vital do Rego. O relatório é favorável ao projeto com uma emenda de redação que apresenta. E dessa forma, concedo a Vossa Excelência, meu querido senador veneziano Vital do Rego, dessa forma concedo a palavra a Vossa Excelência para a leitura do relatório. Minha querida presidente, meus cumprimentos, meu bom dia a Vossa Excelência, meu bom dia, já tive a oportunidade de passar no nosso plenário, peço as devidas escusas por não ter permanecido em razão de compromissos outros. Aqui vieram à capital federal receber prêmios, né, do Ministério da Educação, prêmio Ouro, né, por investimentos feitos na educação, precisamente no período de alfabetização. E como a senhora bem sabe, tanto quanto eu, quanto meu irmão e amigo senador Doeire, senador Paulo Paim, são obrigações que nós temos com muito gosto de poder ouvir aos nossos parceiros, de poder receber as demandas das administrações locais. Mas pedir licença ao senador Paim, que se encontrava, e a Vossa Excelência, que estava por chegar, para fazê-lo desta forma virtual. E quero saudá-la. Já tive a oportunidade aqui de fazer o registro com voto favorável ao relatório tão preciso, tão minucioso feito pelo senador Doeire, ao falar a respeito da sua felicíssima propositura. E junto ao senador Doeire, e igualmente ao senador Paulo Paim, dividir com os mesmos as impressões melhores que temos a seu respeito pela sua presença entre nós, produtiva, sempre equilibrada, sempre engajada e envolvida com os temas que são atinentes à nossa realidade. Vossa Excelência, para nós, é motivo de muita alegria tê-la e de muito orgulho para o povo de Alagoas. Em relação à matéria,
que foi a mim reservada a incumbência de relatá-la, eu pediria aos companheiros, a partir de Vossa Excelência, que nos conduz como presidente, para fazer a análise já direta, este relatório é de conhecimento dos senhores e das senhoras, não há, ao meu sentir, controvérsias e, portanto, o pedido é para que nós assim o façamos, a leitura já da análise. A distribuição do PL 4.293 está amparada no inciso 2 do nosso artigo 100 do Regimento Interno. Cumpre ressaltar, de início, que na atual fase do processo legislativo, cabe ao Senado apenas apreciar as modificações propostas pela Câmara, pois a matéria já foi aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional. Assim sendo, embora a nossa casa já tenha se manifestado sobre o mérito da proposta, ainda cabe dizer que o SUS hoje já concede ajuda de custo aos pacientes que precisam se deslocar para outros municípios a fim de obterem tratamentos de saúde por meio de auxílio financeiro denominado tratamento fora do domicílio, TFD. Na justificativa do PLS, projeto de lei do Senado, de 2017, seu autor apontava receio de que essa ajuda de custo tão valiosa para o usuário do SUS pudesse ser extinta, a depender da vontade governamental, vez que estava instituída apenas no plano infralegal. As consequências do término do TFD se tornariam ainda mais impactantes em razão da saúde pública ser organizada em regiões de saúde, circunscrições geográficas maiores que abarcam vários municípios e em que devem funcionar os serviços de saúde de caráter especializado, razão pela qual, eventualmente, haverá deslocamentos para longe de suas cidades de pacientes em busca de tratamentos de saúde de maior complexidade. Nesse sentido, as mudanças sugeridas pela Câmara dos Deputados devem ser aproveitadas, visto que tão somente incorporam para o texto do projeto em comento regras já vigentes no TFD, de acordo com o PRC número 1 de 2022 da Secretaria de Atenção Especializada, é uma portaria, PRC. Mudanças bruscas na forma de repartição do financiamento, de autorização para concessão e de reajuste do TFD podem até mesmo interferir em sua continuidade e estabilidade, o que poderia trazer riscos para pessoas que dele necessitarem a realizações de seus respectivos tratamentos de saúde. Por isso, presidenta senadora Eudócia, companheiros que estão a nos ouvir acompanhando a nossa sessão, somos favoráveis ao acolhimento das emendas da Câmara dos Deputados ao PLS número 264 do ano de 2017, por entendermos que elas preservam a política pública existente e conferem maior segurança jurídica ao TFD. Adicionalmente, é o último parágrafo, é necessário fazer uma emenda de redação sem alteração de mérito, para renumerarmos os artigos inseridos na LOG pelo projeto, como os artigos 19X, 19Y, 19Z, vez que, nesta lei, estão em vigor os artigos 19V e 19W. Voto. Diante do que nós expusemos em nosso relatório, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 4293 do ano de 2025, com a emenda de redação que de conhecimento é de cada um dos nossos e das nossas companheiras integrantes da comissão da Caixa. Senhora presidente, esse é o nosso trabalho e eu peço a Vossa Excelência recebê-lo com o entendimento da modesta colaboração. Já agradecida à presidência por ter reservado a gratíssima oportunidade de poder fazer parte desse instante, oferecendo o nosso relatório. Obrigado, presidente. Meu querido senador veneziano Vital do Rego, parabéns pela brilhante relatoria desse projeto tão importante, senador, que é o projeto do tratamento fora do domicílio. A importância desse seu projeto, a autoria da Câmara dos Deputados, mas a Vossa Excelência é o relator aqui no Senado, e foi muito cirúrgica as suas palavras
no seu relatório, muito importantes, onde dá a oportunidade para os nossos pacientes serem tratados fora do município onde ele reside. Por exemplo, senador veneziano, tem muitos pacientes com doenças oncológicas que nem sempre têm os médicos oncologistas no seu município e que eles precisam sair do seu município para fazer tratamento em outros estados. Isso é a grande maioria dos casos. Inclusive, meu senador, eu tenho também um projeto de lei que eu fui autora, sobre um TFD onde nós conseguimos colocar e foi aprovado, e eu quero agradecer a Vossa Excelência e a todos os colegas e senadores e senadoras que votaram favoravelmente, que inclusive as viagens de avião são 80% mais baratas para o paciente com doença oncológica e também para o seu acompanhante. Isso foi um avanço muito grande que nós tivemos aqui na casa em relação aos nossos pacientes. Então, quero lhe parabenizar mais uma vez por esse relatório. E, senador veneziano, muito grata pelas suas palavras. Me senti assim, muito honrada, muito lisonjeada pelas suas palavras. Eu que estou chegando agora, que vocês todos são... que eu admiro todos vocês que já estão aqui há mais tempo. Vocês são, vamos dizer assim, eu sigo vocês, né? O passo a passo de vocês. Vocês são modelo para mim, de senadores, de senadoras, e especialmente você, senador Vital. Você que é comprometido com as causas do povo brasileiro, das causas do seu estado. E eu me orgulho muito de ter você como um amigo pessoal e como esse grande político que é. E por você também ser amigo do meu filho, do prefeito JHC. Fui muito abraçada por você aqui na casa assim que eu cheguei. E isso é motivo de muita alegria. E muito grata pelas suas palavras, mais uma vez repito, porque ouvindo de você, esse grande político, grande senador, falando o que você falou ao meu respeito, não é motivo de muita alegria para mim. Me sinto extremamente lisonjeada. Muito grata, senador veneziano. E agora eu coloco a matéria em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o relatório. Os senadores e as senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão, favorável ao projeto, com a emenda número 1 da CAS, de redação. E a matéria vai ao plenário. Com a palavra, senador veneziano. Pois não, meu querido senador. Minha amada, receba meu mais respeitoso beijo. Saiba que as minhas, como as de qualquer outro ou outra companheira da senhora, nesse ambiente sagrado da política que é o Senado Federal, todas elas não são elogios protocolares, são registros de reconhecimento que são analisados e identificados facilmente e objetivamente a respeito da sua postura como extraordinária mulher que se faz com muita coragem. Eu faço esse registro porque também tive eu a grande honra e a grande alegria de poder dividir nesse mesmo espaço com uma outra senhora digna de todos os registros, de toda fortaleza pela sua formação humana, que foi a senadora Nilda Gondim, minha mãe. Então, as duas senhoras, a senhora e ela, engajaram, que se envolveram, que acreditaram, né, que colaboram com a boa política. Então, fico muito honrado e até mesmo emocionado, porque vejo muito na senadora Eudócia as referências que me enchem de muita alegria, de muita motivação de continuar nessa trajetória, nas referências espelhadas da senadora Nilda. Um beijo para a senhora. Eu só queria pedir, por fim, até por uma questão de reconhecimento ao trabalho que foi feito pelo autor desta matéria, colega nosso, senador Randolfo Rodrigues, presidenta Eudócia,
é que nós pudéssemos apreciar o requerimento de urgência. Essa é uma matéria que vem da Câmara. Eu conversava há poucos instantes com a assessoria do nosso companheiro líder, Randolfo Rodrigues, e ele pedia especial mercê para que nós pudéssemos requerer ao colegiado, evidente, sob a sua autorização, o requerimento de urgência. E, por fim mesmo, transmita meu abraço calorosíssimo a uma das figuras desta nova juventude brasileira e que tem dado um show como chefe do executivo da nossa amada capital, Maceió, meu querido companheiro de parlamento. Fizemos uma grande amizade, ele bem mais jovem do que eu, desfrutando daquele vigor intelectual e daquela vontade de fazer, na expectativa de poder ter essa honra que eu tive na minha cidade, Campina Grande, e ele tem na capital do vosso amado estado de Alagoas. Transmita meu abraço ao prefeito JHC. É esse pedido que eu faço, o requerimento de urgência, senador Eudócio, e agradecido aos votos que nós contabilizamos de aprovação da matéria. Autorizado, com certeza, meu querido senador veneziano. E quero mais uma vez agradecer as suas palavras honrosas, palavras que me alegra. E, senador veneziano, você é uma pessoa incrível. Fico até sem palavras para falar sobre a sua pessoa. E o JHC, ele tem a maior admiração por você. Inclusive, quando eu fui assumir aqui o Senado, ele disse: mãe, procure o senador Vital do Rego para ele te dar todo o apoio, tudo que você precisa lá, porque ele é referência, meu amigo pessoal. E assim você fez, senador. Me abraçou calorosamente e me guiou nessa casa. E lhe agradeço muito por essa parceria e por você ter me auxiliado aqui no Senado Federal. E quero cumprimentar sua mãe, a nossa senadora Enilda Gondim, que eu tive o prazer de conhecê-la na comenda que ela recebeu, na última comenda, não é? Que foi essa Cicunha, ou foi a última, foi a penúltima, enfim, mas foi uma comenda que eu estava também participando e eu tive o prazer de conhecer sua mãe. Mando o meu abraço caloroso para a senadora Enilda Gondim. E, senador, vamos colocar agora em votação o requerimento de urgência para a matéria apresentado pelo senador veneziano Vital do Rego. E os senhores senadores e senhoras senadoras que o aprovam, quero permanecer como se encontram. Aprovada a apresentação do requerimento ao plenário do Senado Federal. Com a palavra, senador veneziano Vital do Rego. Senadora, um beijo afetuoso mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Registrarei ao senador Randolfo Rodrigues a sua solidariedade ao propósito de nós já levarmos a apreciação como matéria acabada, plenamente amadurecida e cujo objeto indiscutivelmente é incontroverso. A importância de nós garantirmos e de nós consolidarmos essa ajuda a pacientes através do TFD. Grande abraço à senhora, nos veremos mais tarde em plenário. Bom dia a todos. Grande abraço, nosso querido senador. Queridos senadores e senadoras que estão remotamente, só falta um voto para o projeto de lei que está em votação, projeto de lei 4425, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Colegas assessores e assessoras aqui presentes, se vocês puderem entrar em contato com seus senadores e senadoras, será muito oportuno.
Enquanto a gente não tem o último voto, senador Fernando Dueire, enquanto nós não temos o último voto, eu vou adiantando e lendo aqui o item 1, que é o turno suplementar do substitutivo oferecido ao projeto de lei número 2336, de 2022. Ele é terminativo e altera a lei número 13.722, de 4 de outubro de 2018, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil, para determinar o ensino de noções de primeiros socorros aos estudantes da educação básica nos termos especificados. A autoria é do senador Luiz Pastore e a relatoria é da senadora Tereza Leitão. E a primeira observação é que em 18 de 3 de 2026 foi aprovado o substitutivo oferecido ao projeto de lei número 2336 de 2022, ora submetida a turno suplementar, nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Número 2, ao substitutivo poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Não sendo oferecidas emendas, o substitutivo será dado como definitivamente adotado em votação nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Observação número 3. Até o momento, não foram apresentadas emendas em turno suplementar. E dessa forma, coloco a matéria em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Não tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. E a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. E o item 2 é o turno suplementar do substitutivo oferecido ao projeto de lei número 1675 de 2023. Ele é terminativo e dispõe sobre o exercício da atividade de psicopedagogia. A autoria é do senador Hamilton Mourão e a relatoria é do senador Stevenson Valentim. E a primeira observação é que em 18 de 3 de 2026 foi aprovado o substitutivo oferecido ao projeto de lei número 1675 de 2023, ora submetido a turno suplementar nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Observação número 2. Ao substitutivo poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Não sendo oferecidas emendas, o substitutivo será dado como definitivamente adotado sem votação, nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Observação número 3. Até o momento, não foram apresentadas emendas em turno suplementar. E coloco a matéria em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Não tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do RISF. E a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Encerrar a votação do PL 442. Está encerrada a votação do projeto de lei 4.425 de 2025. Vamos ao resultado.
Foram 13 votos sim, não teve nenhum voto contrário, a abstenção também 0, e o quórum foram 14 votos, e foi aprovado, meu querido senador Fernando Dueire, o nosso projeto de lei que vai ajudar tantos pacientes hospitalizados a terem uma alimentação saudável. Parabéns mais uma vez pela sua brilhante relatoria, meu querido senador Fernando Dueire. Parabéns, senadora Eudócia. Foi com muita honra que eu relatei esse projeto, mas esse projeto tem sua inspiração, tem sua sensibilidade, e os colegas senadores responderam isso, foi por unanimidade. Parabéns, parabéns àqueles que precisam necessariamente, quer hospitalizados ou não, de um atendimento e de uma nutrição adequada. A senhora sempre com sua sensibilidade, a senhora consegue chegar na ponta, naqueles que precisam. É o Senado Federal respondendo à sociedade brasileira. Parabéns. Muito grata pelas palavras, senador Fernando Dueire. Eu quero fazer minhas. Meu querido senador, com a palavra, Vossa Excelência. Eu quero fazer minhas as palavras do senador Fernando Dueire e quero confessar, eu vim aqui rapidamente, saindo de uma outra comissão, porque me disseram que ele era o relator. Quando cheguei aqui, vi que ele era o relator de um projeto de lei de sua autoria. Então eu quero agradecer por ter chegado a tempo de ajudar a fazer o bem, cumprimentá-la mais uma vez e registrar aqui, em nome do seu esforço. Não existe coincidência, né? Eu recebi há pouco essas duas guerreiras, Iriana Custódia Cor e Jurema Ramos dos Santos, que vieram me pedir pela tramitação de um projeto que cria a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o trabalho que a senhora desenvolveu aqui assim que chegou. Em nome do quê? Da prevenção, do atendimento mais urgente, mais rápido. Quanto mais cedo chegarmos. E eu estava repetindo esse slogan que foi cunhado aqui, com muito amor, com muita dedicação e com muito conhecimento científico, pela sua presença. Eu comentei há pouco com vocês. Então, eu queria registrar a presença das duas guerreiras que interpretam lá em Santa Catarina uma prioridade à vida que a senhora sempre defendeu e aqui no Senado fez iluminar todos nós, a começar pelo senador Fernando Dueire e a mim que sou o mais novo amigo de infância do senador Fernando Dueire. Então, parabéns pela causa que todos vocês abraçam e eu quero ajudar também. Muito obrigado. E parabéns pelo êxito mais uma vez. Meu querido senador Espiridião Amin, muito grata pelas palavras. Quero cumprimentar as colegas, vou usar suas palavras, senador, as colegas guerreiras que lutam contra o câncer, essa doença que cada vez mais vem causando óbitos. O câncer, senador Espiridião Amin, atualmente é a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo. Só perde para as doenças cardiovasculares. Mas foi feito um estudo científico onde os colegas chegaram à seguinte conclusão. Daqui a 2030, o câncer será a doença que mais vai matar no Brasil e no mundo. Por isso a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, porque o melhor tratamento para as doenças oncológicas é a prevenção e o diagnóstico precoce. Porque se nós temos a prevenção no momento oportuno, antes do paciente desenvolver a doença, e se temos o diagnóstico precoce, uma vez que o paciente já tenha diagnóstico da patologia, mas chegue precocemente,
ao colega oncologista, as chances, senador Espiridão Amin, de cura é enorme. E aí, eu ia até colocar mais, eu ia colocar 98, porque tem vários estudos com 95 e 98. Entre 95 e 98% de chances de cura. E aí, nossas queridas amigas e o meu colega, senador Espiridão Amin, dessa forma, senador, inclusive o nosso Ministério da Saúde e o governo federal e os governos estaduais, municipais, enfim, iria diminuir muito os gastos com os pacientes oncológicos que estão na fase de metástase, inclusive os nossos pacientes que estão em cuidados paliativos. Os pacientes em cuidados paliativos, senador, que já são os pacientes que infelizmente já estão fora de tratamento, o valor que é gasto com esses pacientes é enorme. É enorme. Então, se nós conseguirmos avançar cada vez mais na prevenção e no diagnóstico precoce, então a gente vai minimizar muito o número de mortalidade e morbidade, de mortalidade por doenças oncológicas. E aqui eu quero lhe parabenizar, senador Espiridão Amin, de ter trazido essas duas guerreiras até a CAS, para eu ter o prazer de conhecê-las e dizê-las que estamos juntas nesse combate a essa doença tão agressiva, essa doença que é tempo dependente, que a gente não pode esperar sequer 24 horas. Imagina um ano e meses para poder dar o diagnóstico. Muito grata. Só quero agradecer. A senhora vai encerrar a sessão? Ainda não. Mas agradecer, com a palavra, Vossa Excelência. Agradecer e registrar, então, o carinho com que a senhora nos recebeu. Pode registrar também da PL 126, dessa PL que... 265. E só para a senhora saber, esse projeto que cria a Política Nacional de Prevenção chegou da Câmara dos Deputados em novembro, 5 de novembro, e eu vou usar o seu nome na semana que vem para nós dois pedirmos a imediata tramitação dele aqui no Senado. Ele está na mesa diretora. Faça isso, senador Espiridão Amin. Faça isso, porque aí o senhor vai me ajudar também nessa luta. Estamos juntos. Aliás, eu estou me associando à sua luta. Muito obrigada. A líder é ela. Só ia pedir a licença de que ambas fizessem depois uma foto com Vossa Excelência. É um prazer imenso. E pode ter certeza, senador e as suas amigas guerreiras, que a gente vai... Eu, junto com o senador Espiridão Amin, nós iremos dar a maior celeridade possível a esse projeto de lei que vem da Câmara. Pode ter certeza. Muito grata, senador. Vamos agora para o item 13. Requerimento da Comissão de Assuntos Sociais, número 15, de 2026. Ele é não terminativo. É da minha autoria. E o requerimento, que é da minha autoria, passo a leitura. Requeiro, nos termos do artigo 58, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93, artigo 2 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento 119 de 2025 da CAS, seja incluída a seguinte convidada: a senhora Mariana Ribeiro, analista de políticas públicas do Instituto de Defesa de Consumidores, IDEC. E os senadores e as senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Agora vamos para o item 9, que é o projeto de lei número 1924, de 2025. Ele é não terminativo e altera a lei número 13.257, de 8 de março de 2016, para dispor sobre a Política Nacional Integrada da Primeira Infância, PN e PI.
A autoria da Câmara dos Deputados, a relatoria é da senadora Damares Alves, porém o senador ad hoc é o nosso querido senador Espiridião Amin, e o relatório é favorável ao projeto com uma emenda de redação que apresenta. E a observação é que a matéria a ser apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E dessa forma concedo a palavra ao nobre senador Espiridião Amin para a leitura do relatório. Muito obrigado, presidente. Quero registrar a satisfação com que assumo ad hoc a relatoria da senadora Damares Alves, que está neste momento envolvida na Comissão de Educação, e eu para lá me dirigirei. E, em breves palavras, cumprimentar também a deputada Laura Carneiro, que é a autora do projeto na Câmara, projeto de lei 1924, que altera a lei, a lei número 13.257, para dispor sobre a Política Nacional Integrada da Primeira Infância. O relatório, senhora presidente, mostra que o projeto não está evado de qualquer equívoco legiferante, e nos termos do inciso 1 a 4 do artigo 100 do Regimento Interno do Senado, compete à nossa Comissão de Assuntos Sociais tratar deste assunto e sobre ele deliberar. A análise do projeto, muito bem elaborada pela senadora Damares, resulta no pedido de aprovação e na apresentação de uma emenda de redação que eu me permito ler. O artigo 2º do projeto de lei 1924 de 2025 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. Artigo 6º-A. 1. Inciso 1. Interesse das crianças e sua condição de sujeitos de direitos, observado o estágio de seu desenvolvimento e sua capacidade progressiva de compreensão e de tomada de decisão. Inciso 12. Simultaneidade na oferta dos serviços para crianças na primeira infância e suas famílias ou responsáveis legais, reconhecida a relação de interdependência entre ambos nos termos da Lei 15.069, de 23 de dezembro de 2024. Item 15. Territorialização e descentralização dos serviços públicos ofertados, considerados os interesses das crianças na primeira infância e de suas famílias ou responsáveis legais, nos termos da Lei 15.069, de 23 de dezembro de 1924. Seguem-se ainda o artigo 6º-B. Inciso 2. Garantir o direito ao cuidado às crianças na primeira infância sob a perspectiva integral e integrada de políticas públicas que reconheçam a interdependência da relação entre as crianças e as suas famílias, ou responsáveis legais, nos termos da mesma lei, 15.069, de 23 de dezembro de 2024. Inciso 3. Fortalecer, ampliar e qualificar o acesso das crianças na primeira infância e de suas famílias ou responsáveis legais a bens e serviços públicos. Esta é a nova redação. Artigo 6º-C, inciso 1. Viver com direitos. Garantia da proteção e da defesa das crianças contra todas as formas de violência, discriminação e preconceito. Inciso 2. Viver com educação. Garantia de acesso e permanência na educação infantil de qualidade, com aprendizagem e desenvolvimento integral, em articulação com o papel da família no cuidado e na educação na primeira infância. Este é o relatório e estas são as emendas de redação oferecidas pela relatora, senadora Damares Alves. Quero parabenizar a deputada Laura Carneiro por esse projeto de lei tão importante para nossas crianças
E também cumprimentar e parabenizar a nossa querida senadora Damares Alves pela brilhante relatoria e também a vossa participação, senador, de ter lido a DOC para avançarmos nos nossos projetos de lei que estão aqui na Comissão de Assuntos Sociais. E quero enfatizar que este mês de março, senador, o marco legal da primeira infância completa 10 anos. Então, esse projeto é de suma importância, ainda mais aniversariando nesse mês de março, 10 anos... 8 de março de 2016. Exatamente. Exatamente. Marco legal da primeira infância. Então, que os nossos queridos senadores e senadoras possam votar favoravelmente esse projeto que irá fazer total diferença na vida das nossas crianças de todo o nosso país. E agora coloca a matéria em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório e os senadores e senadoras que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com a emenda número 1 da CAS, de redação, e a matéria vai à Comissão de Direitos Humanos. E aqui, caros senadores e senadoras, eu coloco em votação o requerimento de urgência para essa matéria, apresentado pela nossa querida senadora Damares Alves, e eu subscrevo. E os senadores e senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovada a apresentação do requerimento ao plenário do Senado Federal em caráter de urgência. Gente, eu quero pedir socorro. Pois não, eu só meu amigo. As duas aqui, mas é muito mais do que uma quadrilha, no bom sentido da palavra. Quero apresentar as duas já mencionadas. E o Gentil da Luz, diretamente da Içara para o mundo. O vereador de Irã de Araranguá também está aí, do PP de Araranguá. O vereador de Irã lá. Invadiram a casa. Santa Catarina. Mas invadiram por uma boa casa. De Irã, né? É o vereador de Irã, só de Araranguá. Irã de Araranguá. E o Samuca, pré-candidato. Isso não pode falar aqui. E o Samuca também de Araranguá. Então, presidente, foi uma invasão. Eu agradeço. Que honra, senador Espírito Amin. Venha mais vezes presencialmente na casa, porque quando a Vossa Excelência vem todo um conjunto de pessoas. Vamos invadir isso aí para fazer uma fotografia com a senhora. Com certeza, vamos. E quero cumprimentar colegas vereadores aqui presentes, presidentes de ONGs e de institutos, todos voltados para a luta contra o câncer. Parabéns a todos vocês.
Continuando a nossa sessão, tem um requerimento extra-pauta e consulto os senhores senadores e as senhoras senadoras sobre a inclusão extra-pauta do requerimento número 17 de 2026 da CAS, apresentado por esta vice-presidência. Não havendo óbices, passa a leitura do requerimento. Requeiro, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno do Senado Federal, que esta comissão solicite à Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas, SESAL, o envio das seguintes informações e documentos. Primeiro, a relação completa da folha de pagamento da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, referente aos exercícios de 2024 e 2025, com a identificação de cargos, vínculos funcionais, unidades de lotação e valores pagos. Número 2. A relação detalhada de todos os pagamentos realizados a título de plantões extraordinários, adicionais de plantão, gratificações ou quaisquer outras formas de remuneração vinculadas a escalas extraordinárias de trabalho, discriminando os profissionais beneficiados, as unidades de saúde correspondentes e a quantidade de plantões pagos. O valor total anual gasto pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas com plantões extraordinários nos anos de 2024 e 2025. Número 4. Os atos normativos, portarias, resoluções ou demais instrumentos administrativos que disciplinam a autorização e o pagamento de plantões extraordinários. Número 5. A identificação das unidades hospitalares ou estruturas da rede estadual de saúde que concentram os maiores volumes de pagamentos de plantões extraordinários. E os senhores senadores e as senhoras senadoras que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado. E lembro que teremos hoje, às 15 horas, reunião extraordinária desta comissão, em forma de audiência pública, destinada a debater a valorização da categoria dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e andamento das proposições que tratam do piso salarial das categorias. Sobretudo, o projeto de lei número 1731 de 2021. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Cumprimento a senhora, mas por não ser o plano do meu sonho, eu vou registrar e talvez eu seja voto vencido. Eu vou registrar o meu voto não na comissão e lá no plenário a gente vai conversar, mas torcendo muito para que a educação, quando receber, e eu quero estar aqui cobrando aplicação, execução e cumprimento das metas do plano. Senadora, parabéns pelo trabalho. 3 anos que a gente se debruçou sobre o tema. E eu senti falta, tá, Augusta, dos nossos colegas. E aqui eu vou registrar e, quem sabe, puxar a orelha de colega. A gente teve audiências aqui apenas com a presidente, com expositores do mais alto nível
para discutir. Eu fiz audiências aqui solitária também. Solitária. E discutindo já o plano. Que a gente podia pegar a nossa colaboração aqui, apresentar na Câmara, e era essa a minha intenção, para a gente ganhar tempo. Ó, discutimos lá na comissão, a gente entende, põe aqui, para chegar lá já está redondinho. Mas a discussão, infelizmente, foi esvaziada por parlamentares. Então, agora a gente está aqui reclamando, mas a gente teve a oportunidade. Por conta de uma representatividade minha, de um segmento, o meu voto é justificado pelo segmento que eu represento, mas não posso deixar de cumprimentar. Não lhe cumprimentar seria desmerecer o trabalho de 3 anos que eu estou aqui nessa comissão contigo. Então, essa comissão cumpriu o seu dever. Se algumas pessoas não participaram, é porque estavam demais ocupadas com outro tema, que consideraram demais ocupado, consideraram outros temas prioritários, e não esse, que vai mexer com a vida de milhões de brasileiros. Então, assim, é o que nós podemos entregar, e eu quero lhe ajudar depois. Enquanto estivermos aqui, nós temos ainda 6 anos juntas, eu e você, Tereza, da gente acompanhar de fato. E aquilo que for precisar adequar, já vamos preparando essa adequação, e daqui 2 anos a gente volta para fazer a adequação do plano. Parabéns, Augusta, Tereza, e foi uma honra participar desse debate com vocês. A senadora Tereza quer a fala, mas eu quero aqui registrar também que eu tive a oportunidade de presidir também a audiência pública exatamente da mesma forma, solitariamente, com grandes participações, né? E a gente, só para registrar que o debate foi amplo, né? E não participou realmente quem não priorizou. Já passa aqui para a senadora Tereza. Senadora Damares, eu quero agradecer toda a sua intervenção, que a senhora faz com muita propriedade, pela frequência, né, pela sua presença constante nesta comissão. Isso certamente lhe dá condições de fazer toda essa leitura que foi aqui apresentada. Eu não só tenho medo, como Vossa Excelência disse, que o plano volte para lá e para a gaveta, mas também tenho outro sentimento, que é o sentimento de reconhecimento ao trabalho que foi feito na Câmara de Deputados. Todo mundo sabe que uma casa com 81 pessoas e outra com 513, né? Esta de 513 tem muito mais dificuldade de articulação, até pela quantidade de pessoas, pela abrangência partidária, né? Eu diria que até pelo papel de cada uma das casas, nosso papel, o papel revisor, mas mesmo com toda essa dificuldade, a Câmara de Deputados nos entrega um documento, se não é perfeito, não é, porque nenhuma lei o é, mas objeto de muito debate, muito debate. O debate foi tão reconhecido pela Casa que ele foi terminativo na comissão especial, criada só para tratar do plano. O único problema nesse processo foram os prazos, é evidente. A comissão precisou estender seu prazo, tal a dificuldade de buscar consensos. E quando a gente tem dificuldade de buscar consenso, não é porque o consenso em si é difícil, é porque o problema que nos leva a discutir é complexo. É complexo, tem polêmicas, tem pluralidades de visões. E foi isso que aconteceu lá, alguns dos temas que voltaram para cá, como a homeschool, por exemplo, não é? Então, é também uma atitude, um misto de medo e de respeito, né, ao trabalho que foi feito lá, o que não nos isenta de forma nenhuma de cumprir o nosso papel de revisão, que fizemos com as inúmeras emendas do relatório inicial. De onde eu tirei essas emendas? Vocês querem saber? De onde eu tirei tantas emendas que eu apresentei ontem, senador Paim? Algumas da minha cabeça. Algumas eu consegui implementar lá, senadora Damares. Algumas, por exemplo, exatamente, o processo de financiamento, nós discutimos lá depois de uma das melhores audiências públicas, que foram os modos e formas e fontes de financiamento, que a gente só é acostumado a olhar para o Fundeb e para os recursos vinculados.
E a gente teve aqui com a Fineduca a apresentação de vários especialistas, inclusive, e isso foi incorporado em um modo próprio de financiamento desse plano, para a gente fugir daquilo que é peculiar aos planos. Qual é o dinheiro? Onde está o dinheiro para implementar? Vai virar uma carta de intenções, né? E, ao mesmo ponto, um outro objetivo que foi incorporado, porque veio de uma discussão muito grande com a sociedade. As outras emendas me foram apresentadas em bloco de 4 organizações. Uma organização sindical, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que representa mais de 2 milhões de trabalhadores do Brasil. Uma entidade acadêmica, a ANPED. A ANPED é uma ANPAI, eu sempre misturo porque as duas são irmãs, não é? Associação de Gestão, não é? E de Formação. Uma por uma organização muito ampla, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e um outro bloco de uma organização, Todos pela Educação. O compromisso que eu firmei com essas 4 organizações foi de incorporar as emendas que fossem de redação, e algumas vieram dali. Foi o mesmo compromisso, senadora, que nós vamos tornar público agora. Já fez parte, inclusive, da sua fala inicial, que eu fiz esse compromisso com vários senadores que assinaram a emenda, quase todos os senadores que assinaram o pedido de vistas. Falei pessoalmente com quase todos. Só não falei com quem não estava aqui ontem, justificando e me propondo a fazer exatamente isto que a senadora Damares colocou. Não sei se serei presidenta da comissão, mas certamente membro serei, não é? Meu mandato termina ao final deste ano, mas ainda serei senadora até 2030, como Vossa Excelência, não é? Membro, portanto, estarei, portanto, neste debate. E a minha sugestão para eles é a mesma que eu faço agora. Este plano tem um diferencial do anterior. Ele tem um monitoramento bienal. E ele diz quem vai monitorar. A própria lei diz, a governança do plano, o controle social, a fiscalização, o monitoramento estão previstos para que ele seja um plano para valer. Então, a gente criar um grupo de trabalho que tenha essa tarefa, inclusive dialogando. Eu represento o Senado, senadora, no Fórum Nacional de Educação. Eu vejo como é que o debate também lá é feito nessa direção, né? Para que a gente guarde essas emendas. Guardar não é botar na prateleira. Guardar não é botar na gaveta. Guardar é considerar. Que a gente considere essas emendas como objeto de discussão para a revisão do plano. Eu acho que o Senado dá uma grande contribuição. A gente pode até dialogar também com a Câmara, não é? Que essa comissão que está formada, ela vai, evidentemente, ter seus desdobramentos na implementação do plano, para que a gente possa aprovar. Agora, me permita, senadora, uma inconfidência. Permite? Com tudo que a senhora disse, com toda a sua argumentação, o seu voto devia ser sim. Está conquistando meu voto. Agora, já agradeço aqui a nossa relatora e já passo aqui para o senador Paulo Paim, que também quer fazer seu pronunciamento sobre o nosso plano. Presidenta, senadora Augusta Brito, senadora Tereza Leitão, relatora, senadora Damares, que tem participado ativamente. Vem um pedido aqui para mim, olha que eu sou de falar o que vem pedindo no meu ouvido, viu? Paim, não fala agora. Nós precisamos votar logo isso. Eu digo, não, todos nós temos uma agenda, né? Então, eu vou falar nem que for 1 minuto e vou seguir para minhas agendas em seguida. Primeiro é cumprimentar a senadora Tereza Leitão, querida relatora, pelo excelente trabalho que fez. E quero também cumprimentar, eu que não participo tanto dessa comissão, eu até entendo, nem todos os senadores podem participar de todas as comissões ao mesmo tempo. Eu, como presidente da CDH, e Vossa Excelência também, eu presido centenas de reuniões, eu e os convidados. Mas entendo normal, principalmente segunda, sexta e, naturalmente, nesse momento, um período pré-eleitoral. Mas eu queria cumprimentar o líder
Pedro Kizai, que acompanhou aqui desde o início, ele estava aqui e saiu e volta, e que acompanhou na Câmara e fez também um belo trabalho lá como líder do PT. Eu recebi aqui um resuminho, me permite que eu diga só isso, 3 linhas. Houve um esforço geral, Câmara e Senado, foram realizadas 10 audiências públicas durante 2023, 10 audiências públicas 2024, 14 audiências públicas agora, 2025. E com isso se conseguiu o possível. Eu vi aqui no resultado final essa mediação que vai permitir que em dois anos seja revisado. E quero só, concluindo, senadora, eu sempre digo que a educação liberta, né? Por isso eu brigo tanto e briguei tanto pelas cotas no campo da educação e nós todos, no fim, chegamos no entendimento. Cumprimento o relatório de Vossa Excelência. Não é perfeito, não existe lei perfeita, como a senhora mesmo disse, existe lei dos nossos sonhos. Mas quando eu cheguei aqui há 40 anos atrás, Floriciano Peixão, do PDT do Rio Grande do Sul, um líder da época, ele disse para mim, pai, chegou aqui com todo o fôlego, queria só te dizer uma coisa. A lei melhor, a boa lei para o povo brasileiro, não é a lei só dos teus sonhos. Muita gente sonha junto, mas a lei boa é aquela que é aprovada e passa a ser executada. E é isso que vocês estão fazendo, Damares, meus cumprimentos também. É natural, algumas discordâncias, mas percebi que nós vamos votar até simbolicamente, porque ninguém vai ser contra sabendo, e percebi, senador, 80% do seu relatório, nesse momento, foi, olha, não dá para aprovar, porque você não volta para a Câmara. Eu vou contemplar parcialmente. Outras de redação vou contemplar, mas aquelas que voltariam para a Câmara, não tinha como a senhora aprovar e pedir que fosse incorporado de jeito nenhum. Por isso, parabéns a essa comissão, parabéns às 3 senadoras que estão aqui, parabéns a vocês 3, Damares, parabéns a você também, parabéns à presidenta Tereza Leitão, Augusta Brito. Foi, sem sombra de dúvida, um belíssimo trabalho. E antes que me puxem a orelha aqui, deu, pai, eu encerro por aqui. Parabéns a todos e parabéns às lideranças que estão aqui de todo o Brasil pedindo para que se vote essa matéria. Parabéns, votação simbólica significa o esforço coletivo. Não um sonho maior, mas um sonho que a gente sonha em conjunto, é um sonho que um dia será vitorioso. Obrigada, senador. Vossa Excelência me lembrou uma coisa que eu não falei na defesa da minha posição em relação às emendas. Tanto as emendas de mérito que não foram acolhidas para não voltar, mas também porque, senador, muito conteúdo das emendas apresentadas já estava contemplado. Dito de outra maneira, mas que no mérito, não é, significaria a mesma coisa. Preservado, que eu acho que o trabalho coletivo também ajuda bastante. Perfeito. Só pediram para mim, pai, fale dos consultores, que ajudaram muito. Mas ontem eles deram show. Estou aqui. A consultoria do Senado tem sua importância fundamental, né? Em todos os projetos que tramitam aqui, com certeza, nessa construção. Mais uma vez, parabenizá-las e parabenizá-los, os que contribuíram. Aqui os nomes. Nós temos aqui a Tatiane, a Luana, o Marden e o Edson. Edmar. Opa, Edmar. Deram show. Que deram show e, com certeza, contribuem muito. Quem foi que faltou? Disse o nome. O Paulo César, que representa a Câmara também, gente. Obrigada. Ficou apontando, né? Não conheço. Aqui, continuando a discussão, vamos aqui passar para a senadora Dorinha, que está de forma virtual, que pediu também para discutir. Eu quero aqui, só antes dela começar, também ressaltar a importância da senadora Dorinha, nossa líder da bancada feminina, que também atua muito na educação e é muito importante a participação dela. Então, abra agora, pode pedir para a comissão abrir para a senadora fazer a sua fala. Senadora, senadora Dorinha?
Pronto, pode falar. Será um prazer ouvi-la. Bom dia, presidente, colegas senadores e senadoras. Senadora Tereza, eu estou ouvindo, né, a parte de exposição do plano, acho que é todo interesse nosso da votação. E como eu não consegui acompanhar agora os posicionamentos, na verdade eu gostaria era de reforçar esse apelo nosso com a preocupação do plano, em que o próprio Senado pudesse pelo menos compreender do que nós estamos falando. São 10 anos. Senadora, pronto, agora... Oi, estou ouvindo agora. Estamos ouvindo. Tereza, assim, o plano foi muito debatido na Câmara, né? A intenção nossa é que esse plano possa logo virar diretriz, né, para a educação, mas eu acho que até para o bem do plano, eu queria fazer esse apelo que a gente pudesse votar depois do dia 7, em virtude dessa questão das janelas partidárias. Não creio que teria grande prejuízo, porque nós estamos falando de 10 dias, né, no máximo 10, 15 dias, não, acho que não passa de 10 dias. Se nós pudéssemos votar, era um apelo. Eu sei que todos nós queremos o plano aprovado. Eu fui autora, inclusive, da prorrogação do antigo plano para que as escolas e sistemas não tivessem essa lacuna. Parabenizar a Tereza pela leitura do seu voto, pela compreensão e, ao mesmo tempo, entendendo que o Plano Nacional de Educação para nós é diretriz e condição para a educação pública. Eu acho que é importante destacar o trabalho feito pela deputada Tabata, pelo relator, né, pelo Moses Rodrigues, enfim, pelo debate que se instalou lá na Câmara dos Deputados, e fazer esse apelo. Eu acho que nós não temos um prejuízo, não vai fazer nenhum tipo de diferença significativa, mas permitiria fazer talvez até não uma sessão na Comissão de Educação, mas que pudesse avaliar com o presidente Davi um dia de debate do plano, do texto, mais para compreensão dos senadores e instituições. Tem emendas, tem sugestões, mas em virtude do prazo, se for esse o desenho de não trabalhar com o novo texto, eu não vejo problema, mas pelo menos compreender o que está sendo, o que nós estamos chancelando. Senadora professora Dorinha, já concluiu? Fecharam a minha boca. Pronto. Fecharam o meu som. Não, aqui tem mulheres, pode abrir o som aí. Não, é porque, como eu tinha encerrado, para evitar ruído externo, foi fechado, por isso. Não, para não falar. Ah, tá, ótimo, então. Jamais seria, né? Eu quero aqui mais uma vez registrar a importância também da participação muito ativa da nossa líder da bancada, a senadora professora Dorinha, especialmente nesta comissão também, e na construção desse plano, onde participou também de várias audiências públicas, e com certeza é muito ativa, é uma pauta que ela defende muito. E agora eu queria aqui dizer para todos e todas que, acabando a discussão, a senadora Tereza disse que vai dialogar com Vossa Excelência. Está ouvindo, Primeiro, né? senadora, agradecer a sua presença, mesmo que virtual. Claro que seria muito melhor que estivesse presencialmente, mas sei das demandas de quem é presidente de partido, de quem é pré-candidato a governadora, que vai tocar o plano estadual no Tocantins, tenho certeza disso, né? E nós ficamos felizes com a sua intervenção. Eu vou só explicar um pouco a todos e todas que aqui estão, a sala está cheia, o processo de tramitação desse plano aqui. Como eu disse, eu tenho todo o máximo respeito à comissão que foi presidida pela senadora Tabata. O vice-presidente aqui esteve, Pedro Kizai, que teve como relator o deputado Moses, né, Rodrigues. Acompanhei de perto
Presenciei o dia em que houve uma apresentação do plano para a sociedade, o auditório Nereu Ramos lotado. Todo o esforço que foi feito, mas realmente o prazo não foi o que nós desejávamos. Nós estávamos esperando o plano chegar aqui no máximo em novembro. O plano chegou aqui faltando 2 sessões, na penúltima sessão, em meio ao debate da dosimetria. E com um apelo forte para ser votado em regime de urgência. A senadora Dorinha sabe, nós resistimos, eu inclusive como presidente da comissão, se a gente não pode votar esse plano, primeiro, quem é que vai prestar atenção à votação de um plano no meio de um debate tão polarizado como foi aquele da dosimetria? O presidente concordou e ficou com o plano, né, para despacho sobre a sua mesa. Tivemos todo o mês de fevereiro aguardando um acordo para o despacho do plano. Então, o mês de fevereiro é um mês também atípico, mas como o carnaval esse ano foi logo, foi um mês aproveitado para muita coisa, né, de tramitação aqui. Não foi um mês morto, né, foi um mês aproveitado. Entramos no mês de março, estamos já terminando o mês de março. Então, o acordo que eu fiz ontem, né, o apelo que eu fiz ontem a todos os parlamentares que apresentaram emendas, senadora, foi para, de fato, a gente votar. Não sei se vai ser acolhido, tem um requerimento de urgência para ser apreciado, né, e, evidentemente, vai ser discutido. Esse acordo, ou essa proposta, foi conversada. Posso considerar junto, né, a todos os meus pares, né, com quem a gente dialogou. Inclusive, o MEC respeitou bastante a nossa tramitação, não houve nenhuma pressão exaustiva do MEC para que votasse assim, votasse assado, muito pelo contrário. Eu tenho um respeito muito grande ao processo de construção desse plano no interior do MEC, porque o Ministério da Educação recolheu todo o conteúdo da Conferência Nacional de Educação, das conferências estaduais de educação, criou um grupo de trabalho específico no Ministério para fazer a formatação do projeto de lei que veio para cá e que sofreu todas essas modificações. Foram mais de 3.000 emendas em um primeiro momento, como eu disse ontem na Câmara, mais de 1.000 emendas em um segundo momento. Então, eu tenho dúvidas, senadora, se a gente adiando vai resolver, porque para a semana é a Semana Santa. O Senado e a Câmara estão funcionando em modelo remoto desde a semana retrasada. Depois da janela, vem outros requerimentos, outras urgências, não é, do processo eleitoral, que, como disse a senadora Damares, é um processo que precisa ser respeitado, porque é um processo da política. A gente não vai parar as casas legislativas, né, por conta dele. Mas a gente não pode deixar de considerar que 54 senadores ou estarão candidatos ou estarão apoiando candidatos. Essa é a nossa realidade. Eu recolho o pedido de Vossa Excelência, que é um pedido que me toca, porque vem de Vossa Excelência, mas só posso dizer que o apelo está atendido depois que eu conversar com algumas outras pessoas. Agora, dando continuidade... Eu gostaria só de... posso, senadora Dorinha, posso falar? Pode falar. Não, eu entendo, senadora Tereza, mas o Senado não tem responsabilidade sobre a demora do texto na Câmara, né? O texto na Câmara ficou por meses a fio, em debate, e fica parecendo que a gente só é carimbador. Então, e eu não estou pedindo para também ser uma coisa ad eterno, não. Estou dando uma data, né? Na semana do dia 7, ou seja, a gente retoma o calendário normal, independente de agenda política, mas que pudesse fazer essa sessão de debates para entender. Mas é a minha sugestão. Então, só para esclarecer, não estou dizendo assim, fica adiado pensando que vai ter mais ou menos tempo. Seria esse tempo com data e período definido.
Mas eu agradeço a atenção. Está compreendido, senadora. Obrigada. Só também dizendo que nós estamos com esse plano desde dezembro. Tirando o mês de recesso, né, nós tivemos fevereiro e março. E recolhemos, eu acho que mais de 60 emendas. Mas agora está entendido. Nem se preocupe, que eu entendi desse jeito mesmo. Gente, obrigada. A aprovação do nosso Plano Nacional de Educação não acaba a discussão, muito pelo contrário, começa. Então, eu queria sugerir que depois, mesmo sendo aprovado, que vai ser aprovado agora, que a gente fizesse essa discussão como está sendo sugerida aqui, para que a gente debatesse, até para conhecimento e acompanhamento dos parlamentares, enfim, de todos e todas, né? E vamos sim considerar aqui o requerimento. Mas eu queria que, já que não tem mais discussão, encerramos a discussão, vamos à votação simbólica. Em votação, o relatório apresentado pela senadora Tereza Leitão. Aprovado o relatório. Quero que, mais uma vez, dizer da minha felicidade em participar desse momento, a nossa relatora, a todos os senadores e senadoras que contribuíram. Quero fazer aqui um registro muito importante sobre a questão da construção da educação no nosso país. Sou do estado do Ceará. Quero aqui parabenizar o ministro Camilo Santana, sobretudo pela sua vontade, sua garra de trazer para o Brasil o que a gente já conseguiu fazer na educação do estado do Ceará. Nós temos aí os nossos municípios com a questão da alfabetização na idade certa, já bem comprometida, bem avançada, além, né, do percentual que está sendo estabelecido para todos os estados do país. Então, a educação do Ceará realmente é exemplo, porque teve prioridade desde o governo, quando se iniciou pelo governador Cid Gomes, dando continuidade e avançando ainda mais com o governador Camilo Santana, governador Isolda. E eu quero aqui deixar meu registro da minha felicidade em saber que a educação do país está verdadeiramente no rumo certo, até quando a gente viu que agora, essa semana, vários municípios do país foram premiados no Pacto pela Alfabetização, que foi com vários prefeitos e prefeitas, secretários de educação, onde a gente está garantindo aí que as crianças sejam alfabetizadas realmente na idade certa. Então, fico muito feliz em estar presenciando um governo que prioriza a educação e que realmente tem tanto o ministro como o presidente Lula empenhados em fazer realmente a educação para todos e todas, de uma forma que os nossos filhos possam estudar na escola pública, né? Quando eu fui prefeita, eu tive o prazer da minha filha estudar na escola pública, porque eu acreditava no trabalho que eu estava fazendo dentro do meu município. E assim, acredito que no país também está indo para esse rumo. Então, parabéns, presidente Lula, ministro Camilo, senadora Tereza, e com muita felicidade e satisfação estou tendo a oportunidade de presidir a comissão hoje, num dia tão importante. Parabéns a todos que construíram, aos assessores, assessoras, à consultoria do Senado e da Câmara, enfim, a todos que se empenharam muito para que acontecesse esse momento de aprovação que nós estamos fazendo aqui na comissão. E eu queria dizer que, já atendendo também ao pedido de requerimento de urgência, eu queria dizer que a gente quer botar aqui em votação o requerimento de urgência para a matéria, que foi solicitada aqui pela nossa querida senadora Tereza. Botamos em votação, quem concordar, permanecer como está, então foi aprovado também o requerimento de urgência. Então, mais uma vez, parabéns, e eu fico muito feliz em ter participado desse momento, e agora devolvo aqui a presidência da comissão com muito prazer, muito orgulho, para a nossa competente senadora Tereza Leitão. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora Augusta, pela sua condução, pela sua presidência, não é, irretocável. É muito bom saber que a gente encontra eco, não é, em tantos senadores aqui da Comissão de Educação. Não apenas os que aqui estiveram presencialmente, ou no caso da senadora Dorinha, que participou por vídeo, mas tantos outros que aqui não puderam estar, mas que a gente sabe que tem um compromisso, não é? Um compromisso que eu diria assim, consolidado em matérias de educação. Para mim, que presido a comissão, isso é muito importante, porque a gente tem conseguido fazer com que tudo que a gente planeja
todos os projetos de lei, eles sejam de fato efetivados. Então, concluir esse processo todo de debate do Plano Nacional de Educação, com tanta gente, com tanta representação, com tanto debate, é muito importante para quem é professora, como eu. Sobretudo para quem é professora de sala de aula, que foi de onde eu saí. Eu conheci a política na sala de aula, através do sindicato, que me ensinou que sindicato tem limite, e que daí eu fui para um partido político, e que de um partido político eu me tornei deputada, e de deputada eu me tornei senadora. E isso, para mim, esse momento, pessoalmente para mim, tem um significado muito grande, porque nessa minha trajetória eu peguei em vários planos, não na condição de senadora nem de deputada, mas na condição de dirigente sindical, no meu estado. O Estatuto do Magistério, Plano de Cargos e Carreiras, Plano Estadual de Educação, primeira versão. O segundo eu já era deputada, o Plano Estadual de Educação, que vem no decorrer, vem na sequência da aprovação desse Plano Nacional. Então, para uma professora, é de um significado muito grande, porque olhar essa lei é olhar para os meus colegas, minhas colegas, alguns estão aqui representando a CNTE, a NPG, que já estiveram ontem, e tudo o que fazem em sala de aula, com esforço e com políticas públicas, e o que deixam de fazer por limitações das próprias políticas públicas. Então, o plano é para nós, talvez para os trabalhadores da educação, os profissionais da educação, um documento de muita esperança. E é por isso que eles não se negam a participar do debate, que envolve governos, que envolve parlamento. Então, é um dia, qualquer que seja o desfecho dos dois encaminhamentos e das negociações que a gente vai fazer a partir de agora, é um dia muito importante, eu julgo, para esta casa, como foi a aprovação do Sistema Nacional de Educação, como foi a aprovação do novo Fundeb, como será a aprovação da medida provisória que trata dos novos referenciais para a atualização do piso salarial do magistério. Tudo que é matéria da educação tem esse condão, de abrir portas, de abrir esperanças. Então, agradeço, sou muito grata a ter a oportunidade de presidir a comissão neste momento e mais ainda de ter sido relatora desse plano por esta ocasião. Não posso deixar de registrar o papel do Ministério da Educação, do ministro Camilo Santana, nosso colega senador, que está voltando. Era muito bom que Camilo, quando chegasse aqui, Dorinha, não sei se está me escutando agora, que quando o senador Camilo Santana chegasse aqui, o plano já tivesse aprovado. E que ele saísse do Ministério com o plano aprovado. Sancionado, eu acho que não vai dar tempo, porque da aprovação para a sanção não tem um período burocrático. É um pouco disso também, que eu particularmente, vou dizer uma inconfidência para vocês, gostaria muito que ele fosse sancionado com Camilo Santana ministro, mas eu sei que não vai ser possível, mas que pelo menos fosse aprovado com ele ministro, pelo esforço que foi feito e que muitas diretrizes do plano estão contidas em programas exitosos do MEC. A Augusta citava um e eu cito dois. O programa Criança Alfabetizada, nós alcançamos quase 66% das metas, isso não é qualquer coisa. E o programa Pé de Meia, que já diminuiu o abandono escolar no ensino médio. Vejam, as duas pontas, a educação infantil, os primeiros anos do ensino fundamental e o ensino médio. Isso já é fato. Quando a gente for analisar o plano, a gente vai analisar com esses fatos já consolidados, eu tenho certeza. Então, queria pedir licença a vocês para fazer essa homenagem ao Ministério da Educação, a toda a equipe, coordenada magistralmente pelo ministro Camilo Santana. Acabamos de aprovar o plano, vamos aprovar simbolicamente na sua presença, e aí eu peço uma salva de palmas para o vice-presidente da Comissão Especial da Câmara de Deputados, que veio nos acompanhar,
e vamos ver os procedimentos próximos, né? Tem uma urgência pedida, tem um apelo feito e nós vamos ver como é uma urgência aprovada, um apelo feito e vamos ver como é que a gente, no diálogo, né, que esta é uma casa de diálogo, na construção de consensos, na emergência que é a aprovação desse plano, a gente consegue chegar a um bom termo. Muito obrigada a todos e a todas. Viva o PNE, viva a educação. Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui na TV Senado. Agora são 11 horas e 15 minutos. Você acompanhou aí a Comissão de Educação que aprovou a urgência do Plano Nacional de Educação. O texto deve ser votado nas próximas semanas. Nós passamos a transmitir agora a Comissão de Direitos Humanos que vai votar o projeto contra homofobia e transfobia em eventos esportivos. Acompanhe. Seja mais esvaziada que essa semana, porque nós vamos ter feriado da Páscoa, semana que vem. Então, eu apresentei o requerimento e já até consultei outros colegas, se algum dos outros colegas teria oposição ou se vão apresentar um outro requerimento para avaliação de uma segunda política pública, mas os colegas não manifestaram nada contrário a este requerimento e também não estão mostrando nenhuma motivação em apresentar um outro requerimento para que uma outra política seja aprovada, avaliada. E eu entendo o momento. Nós estamos num ano eleitoral. Nós já estamos no período pré-campanha. Inclusive, este é o motivo da casa estar um tanto esvaziada hoje e o motivo de estarmos de forma semipresencial. Nós estamos no prazo de janelas partidárias, abertura de janela para mudança de partido, e isso faz parte de uma legislação. Isso, tem gente falando assim, vocês só pensam em política. Espera aí, esse é o processo democrático brasileiro. O nosso processo democrático, ele passa por eleição. É assim que se constrói uma democracia, com a escolha dos representantes. E nesse processo democrático que nós defendemos, tem esse período da janela em que os parlamentares podem mudar de partido. E é essa semana, está todo mundo correndo. Então, a casa se adequa a esse momento de fortalecimento da democracia, que é a participação dos parlamentares de forma semipresencial. Então, conversei com os colegas que estão de forma semipresencial, eu não vi nenhuma oposição, e a política que eu estou apresentando para ser avaliada é a política do coração de todos nós. E é o carro-chefe dessa comissão, que é o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Então, eu apresento o meu requerimento nesse sentido. O ano passado, nós avaliamos o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, foi avaliado pela senadora Mara, e o relatório apresentado por Mara foi incrível, ao ponto... Bom dia, minha senadora. Ao ponto que o relatório dela deu elementos para que o governo federal, os três poderes, na verdade, o legislativo, o judiciário e o executivo, em conjunto, lançasse um pacto nacional pelo enfrentamento ao feminicídio. E foi muito com base no resultado que esta comissão apresentou na avaliação da política. Então, agora eu estou apresentando que a gente faça uma avaliação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. E querendo muito apresentar propostas para fortalecer o plano. Lembrando que, quando a gente avalia um plano, não é uma crítica ao governo que está no poder.
É a obrigação da comissão de avaliar e propor melhorias à política. Deste modo, eu faço a defesa deste meu requerimento e já vou pedir, nós vamos votar em bloco os requerimentos, já vou pedir apoiamento aos colegas. Item 53 da pauta, que é o item 9, que é o requerimento 53, que requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater o enfrentamento de crises institucionais e os impactos dessas situações na garantia de direitos fundamentais e na estabilidade democrática. Esse requerimento é do senador Eduardo Girão e eu estou subscrevendo e também coloco em apreciação, vamos votar em bloco os requerimentos. Tenho também um requerimento de pedido de votação extra-pauta. Esse requerimento é um requerimento para votação em extra-pauta, a inclusão extra-pauta do PL 3671 de 2025, que estabelece novos parâmetros de pena aos crimes contra a dignidade sexual. Então, nós temos 3 requerimentos para deliberar, inclusive o PL. A relatora está aqui, a autora está chegando, que é a senadora Augusta. Então, nós temos 3 requerimentos para colocar em votação e eu acho que a gente não precisa nem brigar pela defesa do requerimento extra-pauta, porque está muito claro, é um projeto sobre dignidade sexual. Proteção da dignidade sexual. E eu quero só fazer um comentário. A autora e a relatora conversaram com alguns colegas da comissão que não apresentaram objeção. Tem muita gente que fala assim, mas a senhora prometeu que não apresentaria extra-pauta projeto polêmico. A autora e a relatora fizeram o papel de conversar com os membros da comissão. Eu conversei com alguns também, não há objeção que esse projeto venha à pauta hoje. E eu quero explicar o seguinte também, e me permitam as duas. A senadora Augusta, ela é suplente, assim como a senadora Jussara. E se vocês observaram, ao longo do ano, nós, não só eu, mas os outros presidentes, nós priorizamos as matérias dessas incríveis senadoras e senadores que são suplentes, porque eles vão se afastar. E esses senadores suplentes, nesses 3 anos, eles deram a vida para o parlamento, eles deram a vida a essas matérias. E eles vão se afastar. E eles precisam deixar um legado. E a matéria que eles estão colocando, a gente está colocando em votação, são matérias extremamente importantes. E é justo que na história fique escrito que elas são autoras e relatoras. Eu poderia citar inúmeros exemplos, mas vou citar um exemplo que todo mundo vai lembrar. Senadora Margarete. A passagem dela como suplente aqui. Vocês viram o legado que ela deixou. A ampliação da pena para o crime de estupro, para o feminicídio. Então, assim, os nossos suplentes, gente, vêm para essa casa e eles têm pressa. E eu acho justificável essa pressa. E a senadora Eudócia, gente, que chegou aqui como suplente, olha a revolução que ela está fazendo na política do câncer. Olha a revolução. Então, essa comissão, de forma justa, a autora e relatora conversou com os demais membros, elas merecem deixar o nome delas registrado em mais uma matéria extremamente importante. Então, eu estou pedindo apoio ao requerimento delas. Ou elas não vão defender, não. Sou eu que estou defendendo. Em votação, o requerimento 53, 52 e o requerimento de inclusão extra-pauta. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado os requerimentos 53, 52 e a inclusão extra-pauta do PL 3671 de 2025. Tendo aprovado a inclusão extra-pauta do PL 3671 de 2025, claro, se alguém tiver dúvida na matéria, tem o instrumento regimental de pedir vista, mas essa matéria ainda segue para a Comissão de Constituição e Justiça, para deliberação. Se tiver alguns ajustes na questão
do mérito, aqui a gente vai discutir a questão do direito, esses ajustes podem ser feitos na próxima comissão. Então, como a relatora e a autora estão presentes, eu farei inversão de pauta, mesmo... Vocês viram como eu sou boazinha, colega? Mesmo se os colegas pedirem, farei inversão de pauta e, assim, vamos para o projeto de lei 3671 de 2025, que altera os artigos 213, 215, 215A, 216A, 217A, do Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal. Nosso Código é de 1940, gente. Nossa! Para estabelecer novos parâmetros de pena aos crimes contra a dignidade sexual. A autoria, a ilustre senadora Augusto Brito, relatoria, senadora Jussara Lima. O relatório é favorável ao projeto com uma emenda que apresenta. Eu concedo a palavra à senadora Jussara Lima para a leitura do seu relatório. Bom dia. Excelentíssima senhora presidenta, senadora Damares Alves, senhores senadores, senhoras senadoras. Passo diretamente à análise do mérito do PL 3671 de 2025, de autoria da senadora Augusta Brito, que estabelece novos parâmetros de pena aos crimes contra a dignidade sexual, de autoria da senadora, grande senadora Augusta, considerando que o texto do relatório já foi disponibilizado para os senhores parlamentares. Os dados mais recentes demonstram a gravidade do problema da violência contra mulheres. Em 2024, foram registradas 87.545 ocorrências de estupro e de estupro de vulnerável, o maior número da série histórica acompanhado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desse total, 76,8% correspondem a estupro de vulnerável. 55,6% das vítimas eram negras. 65,7% dos fatos ocorreram dentro de casa. 45,5% dos agressores eram familiares. E 20,3% eram parceiros ou ex-parceiros íntimos. Esse cenário confere suporte empírico relevante à proposição. Os dados mostram que a violência sexual ocorre com frequência em contextos de proximidade familiar ou laboral, de dependência socioeconômica e de desigualdade de poder. Por isso, a criminalização de condutos de parentes e de afins relacionados ao contexto doméstico e familiar, as relações de autoridade, de confiança ou de dependência econômica e a vitimização de pessoas em condição de maior vulnerabilidade vão ao encontro da realidade brasileira atual. Também se mostra adequada a iniciativa de inserir no Código Penal situações em que a vítima, embora maior de 14 anos, apresenta limitação concreta de sua capacidade de resistência ou de manifestação livre e consciente de vontade. O texto proposto prevê o agravamento de pena para quem pratica a conduta delitiva em situações de vulnerabilidade, tais como de inconsciência, de sono, de entorpecimento, de intimidação extrema ou de dependência relevante. Dessa forma, confere maior precisão normativa e evita respostas jurídicas insuficientes nesses contextos. Cumpre, contudo, promover ajuste pontual no tratamento conferido ao artigo 217 do Código Penal. Após a apresentação da proposição, o dispositivo foi alterado por legislação superveniente. Com isso, parte da redação proposta já está contemplada. Em alguns pontos, propõe-se ao regime atualmente vigente. Diante disso, propõe-se emenda para suprimir, no trecho referente ao artigo 207A, as alterações já superadas por legislação posterior, preservando-se a inclusão.
Parágrafo 6º. A pena é aumentada de metade até o dobro se o crime for cometido. Inciso 1. Por ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor ou curador da vítima. Inciso 2. Com emprego de violência real ou grave ameaça. Inciso 3. Com concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 4. Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inciso 5. Em transporte público, coletivo ou serviço de transporte por aplicativo. Parágrafo 7º. A pena é aumentada de metade se houver filmagem, fotografia ou outro registro do ato. Parágrafo 8º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com vítima que, embora maior de 14 anos, apresente restrição ou redução significativa de capacidade de oferecer resistência ou de manifestar livre e consciente consentimento, em razão de: inciso 1, embriaguez completa, voluntária ou involuntária, sob o efeito de substância entorpecente. Inciso 2, sono ou inconsciência. Inciso 3, grave enfermidade ou deficiência. Inciso 4, intimidação, ameaça ou medo extremado. Inciso 5, dependência econômica, afetiva relevante em relação ao agente. Inciso 6, situação de violência doméstica ou familiar. Inciso 7, qualquer outra circunstância que reduza de forma relevante sua capacidade de autodeterminação sexual. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 3671 de 2025, com a emenda apresentada no relatório. Esse é o meu voto, presidente Damares. Obrigada, relatora. Em discussão a matéria? A autora quer discutir a matéria? Sim, minha presidenta. Primeiro eu quero agradecer a Vossa Excelência, a nossa parceria que existe aqui, porque, além de questões ideológicas, partidárias, nós somos mulheres, existe uma coisa muito forte que nos une, e é ser mulher, né? Então, isso que nos une, né, ninguém pode negar, nem nós mesmos. Então, eu quero aqui agradecer imensamente toda a atenção, a acolhida que a gente tem aqui na comissão, e por ter botado esse projeto, que para mim é um projeto fundamental, muito importante, para que eu conseguisse ainda votar, né, como senadora, neste mês de março, só para tentar, que eu vou ser bem rápida, né, mas assim, só para dizer da minha felicidade em aprovar esse projeto, ao mesmo tempo, até fazer uma historiazinha de como a gente chegou na construção desse projeto. Infelizmente, nós sabemos que por dia, no nosso país, dados, né, de 2024 2025, nós temos aí 227 estupros por dia. E lá no Ceará, infelizmente, veio de um caso do Ceará, um caso concreto, que eu digo que essa lei tem nome, porque ela pede, a mulher que foi violentada pede para que a gente, esteve presente na construção do projeto e pediu para que a gente desse um nome a esse projeto, que foi o nome dela, que foi uma vítima, que é o PL Renata, assim a gente denominou. E ela, desde a construção do PL, porque quando aconteceu, foi um caso que teve uma grande repercussão no Ceará, porque ela foi estuprada dentro de um veículo de aplicativo, e ela foi agredida, ficou inconsciente, foi estuprada, e o agressor foi preso em flagrante e teve a liberdade em 3 dias. E aí ela foi para as redes sociais, indignada, porque ela, como vítima, estava totalmente se sentindo injustiçada, porque o agressor, e confesso, porque ele confessou o crime, teve a sua liberdade em 3 dias, porque assim a lei dava essa brecha e permitia que acontecesse. E aí, além de ficar, porque nós sabemos, né, da bancada feminina, que é importante uma nota de solidariedade, de apoio a esses momentos,
mas a gente sabe que isso é muito pouco. E aí eu fiquei inquieta, o que é que eu posso fazer, né, como senadora, verdadeiramente, para mudar essa realidade, essas injustiças. E aí eu fiquei querendo tirar as atenuantes, né, de imediato, revoltada. Eu digo, eu não vou só fazer nota de solidariedade, enfim, pronunciamento, eu tenho que fazer algo mais sobre isso. E aí eu queria tirar as atenuantes, aí fui chamar o jurídico, né, a assessoria, e disseram, calma, não é assim, a gente vai mexer no Código Penal, né, desde 1940, né, que foi construído. Então, a gente tem que fazer muito fundamentado para que a gente tenha consistência em poder aprovar esse projeto. Elaborar um projeto que possa ser aprovado. E aí eu me acalmei, e aí começam as discussões com professores de universidade, com a AB do Estado, com a própria vítima do caso, a Renata, com a assessoria dela, porque ela queria fazer daquela dor que ela estava sentindo, aquela injustiça que foi cometida com ela, que outras mulheres não passassem pelo que ela passou. E aí nós tivemos vários momentos, várias reuniões, até chegarmos exatamente a este projeto que foi apresentado ainda no ano passado, que, resumidamente, eu quero agradecer minha relatora, que ela que fez um relatório digno, né, com certeza, mas eu queria só aqui dizer mais ou menos, porque ela já explicou muito bem, o que é que vai mudar em relação à nossa proposta e ao que já é hoje. Não é em relação ao aumento de pena, com certeza, porque nós temos aí o artigo 213, que tem uma reclusão de 6 a 10 anos, a gente está aumentando de 8 a 12 anos. Né? Tudo isso aqui foi baseado em muita discussão, em estudos com especialistas, não foi da minha cabeça, não foi uma ideia, porque se fosse eu ia botar muito mais anos. Né? A pena de reclusão de 12 a 30, a gente também mudou de 20 para 40, entre alguns outros pontos que nós tivemos aqui toda uma preocupação de acrescentar e de botar nesse projeto para que não acontecesse, né, com nenhuma mulher mais. A gente não quer que nenhuma mulher seja estuprada, mas, infelizmente, a realidade são 227 mulheres por dia. Então, que nenhuma mais que se sinta injustiçada, se assim ela for uma vítima de estupro. Minimamente, eu acho que a gente deve essa resposta a essas mulheres, né? Eu acho que é nosso dever, como parlamentares, criar essa lei e que a gente consiga fazer verdadeiramente, aprovando-a, consiga fazer com que ela seja tirada do papel, para minimamente dar o sentimento de justiça para quem sofrer um crime tão cruel, né, que nos tira aí, não nos mata fisicamente, mas eu tenho certeza que psicologicamente ele mata. E a gente quer que se sintam, pelo menos, seguras e com a justiça tendo realmente sido feita. Então, ele aumenta, com certeza, o rigor punitivo, mas ele também vê para que as vítimas, né, se sintam protegidas. Exatamente, porque, além do sentimento de injustiça que a Renata teve, né, a indignação, ela se sentiu totalmente exposta novamente e insegura porque o agressor estava solto, né, livremente, e, enfim, a gente não quer essa sensação para nenhum de nós, né? Então, eu acho que é um compromisso que o Estado brasileiro deve a nós, mulheres, aprovando esse projeto, e se a gente puder fazer com que ele seja aprovado até o dia 31 deste mês, eu acho que simbolicamente para o mês de março, mas muito além disso. Né? Assim, nós, mulheres que sabemos, para a sociedade, senadores e senadoras, eu acho que o Senado Federal vai fazer realmente o seu papel de legislar em prol da realidade, né? Em prol de uma necessidade real que a gente tem e imediata. Eu acho que não devemos adiar mais a aprovação desse projeto. E aqui, agradecendo tanto a relatora como a nossa presidenta, eu quero aqui finalizar dizendo que acredito muito que a gente vai conseguir aprovar esse projeto pela importância dele, mas eu agradecer muito a coragem da Renata, né? Que tantas outras Renatas, Marias, não se sintam injustiçadas com essa situação. É porque a gente se emociona porque a gente lembra e sente a dor da outra, né?
Mas é com muita satisfação que eu sei que nós estamos fazendo o nosso papel, nosso dever e nossa obrigação, nada além disso, né? E a gente está fazendo com muita responsabilidade, espero que a gente consiga levar. Também já quero pedir urgência, já estou adiantando aqui o pedido, não sei nem se vai ser aprovado, já estou pedindo urgência para que a gente leve para o plenário. E não só a urgência eu quero pedir, mas eu quero pedir a força da nossa presidenta, da nossa relatora, do nosso senador que aqui está, para que a gente consiga também pautá-lo, né, a tempo, até o dia 31, se assim a gente conseguir falar com o nosso presidente. Para terminar, eu quero só dizer aqui que uma frase, né, da nossa querida Rita Lee. Há mais de 30 anos ela dizia, ela cantava: toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz. É isso. Obrigada, presidenta. Presidente, pela ordem. Senador Girão. Queria só cumprimentar a senadora Augusta Brito por essa relatoria. Esse caso marcou muito o nosso Estado. Inclusive, o violentador, absurdo, estuprador, crime hediondo, ele é um lutador de MMA. Ainda tem esse agravante. Então, ela ficou exposta. Depois desse crime bárbaro, ficou exposta ainda à possibilidade de uma outra violência. O cara foi solto. Então, isso foi muito marcante. Tivemos a oportunidade de conversar com ela. E parabéns à senadora Jussara Lima pelo relatório, né? Eu acredito, conta comigo para a gente aprovar a urgência hoje aqui, para que vá se puder, para que vá para o plenário. Você pode contar comigo. Existe! É que estava todo mundo preocupado, Girão, que se fosse pedir vista. Deixa eu dizer só uma coisa. Eu só preciso consultar aqui a secretaria. A gente vai aprovar, claro, mas ele é deliberativo na CCJ. Então, eu não posso pedir urgência para o plenário. Girão, vamos fazer um acordo aqui. É um caso que mexe com vocês dois, vocês são do mesmo estado, né? Esse projeto, ele é terminativo na CCJ. Então, eu não posso dar urgência aqui na CDH. Mas a gente pode fazer o seguinte. A gente aprova. A CCJ tem sido muito parceira em matérias importantes. E não sei se Augusto é membro lá, mas você é membro da CCJ. E você já pediu imediatamente a relatoria lá, apresentar o voto semana que vem lá, e votar de forma terminativa lá, com uma articulação de todo mundo. Se a gente trabalhar na CCJ direitinho, a gente aprova semana que vem na CCJ. A gente podia fazer isso? E aí, Girão, tu lutaria pela... Claro, você daria para o seu estado os dois? Nós somos colegas lá na CCJ. Sim. Eu já vou pedir ao senador Otto Alencar, que é o presidente, se você puder me ajudar. Sim, eu ajudo também. E a gente já fica autorizado aqui para colocar semana que vem. E aqui, vamos votar primeiro o mérito. Em votação, PL 3671-2025, relatório apresentado. Em discussão, em votação, os que concordam ficam do jeitinho que estão. Ninguém se mexeu, ninguém se manifestou contrário, nem pedido de vista. Então, em votação, aprovado o PL 3671 de 2025, que agora segue em deliberação terminativa para a CCJ. Eu quero cumprimentar Augusta, Jussara e Girão e quero manifestar minha solidariedade à Renata. Não é fácil ser exposta. Eu escolhi ser exposta. E olha, eu vou dizer para vocês, e eu só escolhi ser exposta quando meu pai não era mais pastor. Porque, para não expor o meu pai, porque a violência que aconteceu comigo, tinha muita gente que perguntava, teu pai não viu, não te protegeu? Eu tinha 6 anos. Ele não viu. E vocês não têm ideia, quando ele descobriu, ele morreu com um sentimento de culpa, como eu não vi. Então, um crime contra a dignidade sexual não é só proteger a vítima. Também os familiares que se sentem culpados por não ter visto e protegido.
Então, a Augusta traz aqui, e às vezes, senador, tem gente que fala o seguinte, botaram um pedófilo na televisão e não mostraram o rosto dele. Não mostrar o rosto do pedófilo, muitas vezes, é para não expor a vítima. Se o pedófilo é pai e a matéria fala, este pedófilo abusou a filha, todo mundo vai saber quem é a filha. Os vizinhos vão saber que aquela menina foi estuprada. Então, às vezes, não expor o rosto do agressor é porque já vão imediatamente identificar quem é a vítima. Então, o PL aqui também vem com essa vertente da proteção da vítima, da não exposição, de agravar a pena. Parabéns a todos que participaram dessa votação, onde todo mundo disse, mas vai pôr uma matéria polêmica. Augusto e Jussara conversaram com todo mundo. E a gente aqui encerra essa passagem das duas como suplente nesse período, né? Entregando essa matéria importante. Girão, e a gente faz essa combinação de na CCJ. E lá, inclusive, fazer a adequação que precisasse ser feita. Parabéns à maturidade dos parlamentares e mais uma matéria que a gente vai estar protegendo mulheres. Nós vamos agora, o item 7 da pauta também está sendo retirado, o item 7 está retirado de pauta, que o relator senador Everton. E, inclusive, eu vou pedir, ele autorizou a DOC, mas eu acho que nós não vamos fazer a leitura DOC. Por quê? Esse projeto também modifica a Lei 7.716 de 89, que nós modificamos no plenário ontem, acrescentando a misoginia. E aqui não está o termo misoginia. Então, eu acho que cabe uma adequação do voto, considerando o que foi aprovado ontem. Inclusive, quem sabe, se ainda há necessidade desse projeto de lei, talvez o relator queira agora, já que passou na Câmara ontem, pelo arquivamento no plenário ontem. Então, eu vou pedir que fique retirado de pauta. Conversando com o relator, acho que ele não lembrou que foi votado um projeto semelhante plenário ontem, então eu não vou fazer a leitura DOC para ele ter a oportunidade de fazer a adequação ao relatório dele, ok? Item 3 da pauta. Projeto de Lei 2354 de 2021 altera o Estatuto de Defesa do Torcedor, Lei 10.617 de 15 de maio de 2003, para vedar e punir condutas homofóbicas e transfóbicas. Autoria senador Fabiano Contarato, relatoria senador Augusto, favorável ao projeto na forma de emenda, que apresenta e pela rejeição da emenda 1. Concedo a palavra. Em 11/3, a apreciação da matéria foi adiada para análise da emenda apresentada pelo senador Eduardo Girão. Concedo a palavra à senadora Augusta para a leitura do seu relatório. Obrigada, senadora. Eu quero pedir a Vossa Excelência para eu fazer a leitura a partir da análise. Sim. Obrigada. Primeiro, eu quero dizer que eu estou emocionada, porque quando eu lembro das construções do projeto que foi aprovado, só voltando aqui um pouco, a Renata é muito forte, ela queria sempre estar presente e muitas vezes ela não aguentava. Aí eu estou aqui representando, eu acho que bem a ela, né? Mas eu sei que ela está muito feliz, com certeza. Ela queria muito estar presente, mas a urgência era maior, né? Para a gente aprovar. Vamos aqui para esse projeto, que também é um projeto que é muito importante, significa também segurança, né, para que a gente possa estar fazendo o nosso papel aqui com dignidade e dar segurança a quem não tem, inclusive mudando o Estatuto de Defesa do Torcedor. Nos termos do artigo, cabe a esta comissão opinar sobre garantia e proteção dos direitos humanos, o que torna regimental a análise do presente projeto. Em relação ao mérito, é louvável a iniciativa do PL de prever proibições e sanções a condutas discriminatórias. Isso porque a discriminação está ainda bastante presente em eventos esportivos. Cabe à lei assegurar que condutas de caráter racista, xenófobo, sexista, homofóbico, transfóbico, entre outros, sejam combatidas e adequadamente punidas. Em estudo realizado em 2021, pela organização não governamental NIS Diversidade, com apoio da Nike, identificou-se que 63,5% dos entrevistados relataram já terem sido discriminados ou terem presenciado alguma pessoa LGBTQIA+, sendo discriminada
ao praticar esporte e 85,3% dos entrevistados consideram que transfobia, homofobia e outras LGBT-fobias são problemas também no âmbito do esporte no Brasil. Pessoas trans compõem o grupo mais vulnerável a essas discriminações. Diante deste cenário, é meritória a intenção do PL de vedar condutas homofóbicas e transfóbicas nos esportes e agravar sanções a condutas discriminatórias que expõem grupos vulneráveis a perversa inferiorização, estigmatização e exclusão. No entanto, o diploma legislativo que o PL busca alterar o Estatuto de Defesa do Torcedor foi revogada pela Lei Geral do Esporte. Além disso, parte das inovações trazidas pelo PL para fortalecer os direitos da população LGBTQIA+, e outros grupos que já foram incorporados à LGGE. Em razão disso, apresentamos substitutivo para adequar o PL à nova legislação. Primeiro, cabe dizer que a LGE já prevê como uma das condições de acesso de permanência do espectador no recinto esportivo a proibição de portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas e de entoar cânticos que afetem contra a dignidade da pessoa humana, especialmente de caráter racial, homofóbico, sexista ou xenófobo. Assim, propomos apenas a inclusão expressa do termo transfobia nesse dispositivo, que é o único propósito proposto pela lei que ainda não foi contemplado com a Lei Geral do Esporte. Segundo, optamos pela supressão da alteração do PL, visa realizar no artigo 39C do EDC, tendo em vista que a Lei Geral do Esporte já contempla, em grande parte, a ideia trazida pelo PL, ao prever que a torcida organizada que, em evento esportivo, promover tumulto, praticar ou incentivar a violência, praticar condutas discriminatórias, racistas, xenófobas, homofóbicas ou transfóbicas, ou invadir local restrito aos competidores, aos árbitros, aos fiscais, aos dirigentes, aos organizadores ou aos jornalistas será impedida, bem como seus associados ou membros, de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de 5 anos. Quanto ao artigo 41B do Estatuto de Defesa do Torcedor, ele deu origem ao artigo 201 da Lei Geral de Esporte, que tipifica o crime de promoção de tumulto, prática ou incitação de violência ou invasão do local restrito em eventos esportivos. Considerando que o objetivo do PL é agravar a punição deste crime quando verificados variados tipos de discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, orientação sexual ou identidade de gênero. Propomos aperfeiçoar a redação do artigo 201 desta mesma lei. Para isso, sugerimos substituir a atual causa do aumento da pena por racismo por qualificadora específica, que reproduza a pena de reclusão prevista na Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que é a Lei do Racismo, quando a conduta discriminatória ocorrer em atividades esportivas, a fim de trazer maior uniformização o ordenamento jurídico. É possível dizer, portanto, que a criação da qualificadora sugerida fortalece a proteção das mulheres, já que inclui entre as hipóteses de discriminação na Lei Geral de Esporte aquela em razão da identidade de gênero. Incluímos também a pena de multa e de proibição de frequência por até 5 anos a locais destinados a práticas esportivas para pessoas que incorram na qualificadora sugerida, o que se harmoniza também com o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 183 da Lei Geral de Esporte. Adicionalmente, além da orientação sexual e identidade de gênero, consideramos indispensável a inclusão do termo expressão de gênero na qualificadora, a fim de tornar mais completa a proteção das pessoas LGBTQIA+. Deste modo,
tem o aproveitamento parcial do novo projeto do PL, o qual reforça o combate à discriminação nos esportes, tornando, todavia, coerente com atualizações legislativas. No que tange à emenda número 1 da CDH, entendemos que deve ser rejeitada. A emenda propõe alterações, a qual, como explicitado, foi revogado pela Lei Geral de Esporte. Ademais, a emenda sob o fundamento de conferir ao PL uma neutralidade normativa, exclui a menção expressa à vedação de condutas racistas, xenófobas, homofóbicas e transfóbicas, e ao aumento de pena por crimes cometidos com discriminação, preconceito, orientação sexual e identidade de gênero. Essa alteração representa grande retrocesso frente à proteção já assegurada nos grupos vulneráveis pela Lei Geral de Esporte e contraída frontalmente e integralmente ao projeto do PL, objeto do PL, que é justamente o fortalecimento da proteção destes grupos. Além disso, o conteúdo da emenda é contrário à lógica protetiva que fundamenta nosso ordenamento jurídico, o qual reconhece a importância de tratar desigualmente os desiguais, garantindo a proteção específica àquele em situações de vulnerabilidade. A título de exemplo, podemos mencionar a Lei do Racismo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Igualdade Racial, entre outros. Por fim, cumpre estabelecer os esforços da senadora Leila Barros, que, enquanto relatora do PL 68 de 2017, contribuiu com os debates que garantiram a inclusão de importantes dispositivos de proteção a grupos vulneráveis na Lei Geral de Esporte, dispositivos que hoje objetivamos fortalecer. Ademais, em razão da pertinência com a matéria, destacamos a tramitação do projeto de lei de número 4.842 de 2023, de nossa autoria, que objetiva incluir campanhas permanentes de conscientização em arenas esportivas e respectivas transmissões de eventos para a prevenção e o enfrentamento à violência contra nós mulheres. Essa iniciativa, já aprovada no Senado, sob a brilhante relatoria da senadora Leila Barros, alinha-se ao objetivo da proposição ora analisada, que é de garantir que todas as pessoas, sem exceção, possam usufruir plenamente de tudo de bom que o esporte oferece, com segurança, inclusão e sem discriminação. Ao voto, em razão do exposto, o voto é pela rejeição da emenda de número 1 e pela aprovação do projeto de lei de número 2.354 de 2021, na forma da emenda substitutiva à apresentada. Era isso, minha presidenta. Obrigada, relatora. Em discussão, lembrando que foram apresentadas emendas, já foi tirado de pauta, já foi analisado. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto nos termos da emenda número 2, substitutivo pela rejeição da emenda 1. Parabéns. Senadora Augusta, só para a gente já ir para o outro item, quando eu fico pensando no que acontece com o Vini durante um jogo, né? Tão lindo o Vini, né? Meu Deus, que lindo. É tão especial aquele sorriso, aquele menino. E o que ele sofre no campo. Tão competente. Que jogador. O que ele sofre, né? E a coragem que ele tem de enfrentar. Mas eu vou lhe contar um fato. Essa aqui, ó, essa minha assessora ali, aqui, aquela menina ali é braba. Ela tem um filho. Que idade tem seu filho agora? Quanto? 13 ontem? 13. Ele é um menino com 13 anos, mas ele joga futebol com adulto, de tão bom que ele é. Ele é espetacular. E, de vez em quando, quando ela vai no jogo de criança, ela volta falando assim, senadora, é impressionante. As crianças jogando, competindo entre elas, mas é na arquibancada que vem a violência. Os adultos xingando as crianças que estão jogando. E xingando de tudo que é nome. Quando era com o filho dela, como ele está grandão agora, ela ia para cima dos torcedores, e as mães vão para cima. Como é que a gente incentiva uma criança a participar do esporte desse jeito? Tem criança que está desistindo do esporte porque
com o que acontece com ela quando ela está competindo. Começam a xingá-la. Crianças com 8 anos sofrendo crime de racismo porque na arquibancada tem alguém chamando ela de macaca porque ela está jogando. Então, assim, eu fico pensando, o esporte é para unir. O esporte é para a gente se divertir. O esporte, inclusive, é uma porta de saída de muitos dos meninos da área de violência, inclusive a ascensão social. Vocês sabem disso. Aí meninos e meninas desistindo do esporte por causa da violência do torcedor. Aqui, Augusta traz uma situação que acontece mais com o jogador adulto, a jogadora adulta, mas eu acho que, se não dá conta de assistir um jogo sem cometer violência, não vá para o estádio. Não vá assistir campeonato nenhum. Que a gente tem que respeitar. Esses meninos se preparam tanto, né, Augusta? Quantos dias de treino? Se machucam, colocam a vida em risco. Aí, quando chega no campo, são vítimas de da violência que eles não têm controle sobre essa violência, sobre essa dor. Então, parabéns, senadora Augusta, e que os torcedores vão para o campo realmente para se divertir e fazer do esporte um lugar de encontro de todos. Item 4 da pauta, PL 4381, de 2023, não terminativo, estabelece medidas a serem adotadas pelas delegacias de polícia e demais órgãos de justiça e de segurança pública para atendimento de mulheres indígenas, vítimas de violência doméstica e familiar, nas hipóteses previstas na Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, com ênfase nas medidas protetivas de urgência, institui a Semana da Mulher Indígena. A autoria deputada federal Célia Chacriabá, que esteve com a gente semana passada aqui. Relatoria, senadora Augusta Brito, favorável ao projeto com 7 emendas de redação que apresenta. Em 23/9 foi realizada audiência pública para a instrução da matéria. Em reunião realizada em 18/3, a matéria foi retirada de pauta. Concedo a palavra à senadora Augusta para a leitura do seu relatório. Gostaria de pedir também a presidente, eu posso fazer a leitura, parte da análise. Obrigada. Muito importante esse projeto também, e a grande necessidade de ser aprovado também neste mês de março, nesta comissão que é tão competente e atuante. Compete à CDH opinar sobre a matéria alusivas aos direitos das mulheres e à garantia e proteção dos direitos humanos, conforme previsto no regimento interno do Senado Federal. Portanto, a análise do PL 4381 de 2023 atende aos critérios de regimentalidade. No mérito, entendemos que a proposição é pertinente e constitui uma medida de grande relevância social e jurídica. Ao propor mecanismos específicos de proteção às mulheres indígenas vítimas de violência doméstica e familiar, o PL reforça e amplia os princípios e diretrizes da Lei Maria da Penha. De fato, apesar de dispor sobre a proteção de mulheres de diferentes contextos, a Lei Maria da Penha não prevê medidas específicas para endereçar as barreiras linguísticas, geográficas e culturais enfrentadas por mulheres indígenas. Assim, a proposição adapta os mecanismos inicialmente previstos na Lei Maria da Penha à realidade das mulheres indígenas, que frequentemente enfrentam obstáculos estruturais ao acesso à justiça, como a distância geográfica, o desconhecimento da língua portuguesa, a ausência de profissionais capacitados para lidar com suas culturas e, muitas vezes, a invisibilidade institucional de suas denúncias. Nós tivemos audiência pública, fazendo um parêntese, e a gente sentiu e viu cada relato, senadora Damares, senadora minha querida Jussara, que a gente realmente entende da necessidade, da urgência também deste projeto ser aprovado e que a gente consiga fazer justiça também, trazer justiça e um acolhimento diferenciado que as mulheres indígenas também precisam. Além disso, ao articular o atendimento às mulheres indígenas com os saberes tradicionais e os modos de vida das comunidades, o projeto promove uma atuação estatal que respeita a diversidade e a autonomia dos povos indígenas, sem desconsiderar os direitos fundamentais relacionados à proteção contra a violência. A iniciativa ela amplia o alcance da Lei Maria da Penha, não apenas no sentido geográfico, a alcançar territórios historicamente excluídos, mas também no sentido simbólico, ao afirmar o enfrentamento da violência. Deve ser da violência doméstica, quando eu conseguir virar, né? Da violência de gênero,
que deve considerar as múltiplas opressões vividas por mulheres que estão na intersecção entre gênero, etnia e território. Portanto, o PL 4381 de 2023 representa um passo decisivo rumo à justiça interseccional, reconhecendo as múltiplas camadas de vulnerabilidade enfrentada pelas mulheres indígenas. Justamente pela importância do tema e pelos relevantes impactos de sua aprovação, realizamos audiência pública no dia 23 de setembro de 2025, em atendimento aos requerimentos de número 100 e 101 de 2025 desta comissão, com o objetivo de ouvir lideranças indígenas e autoridades, assim como de contribuir para o aperfeiçoamento da proposição. Assim, à luz desse contexto, julgamos necessário apresentar emendas para aprimorar a redação da proposição sem alteração do mérito. Ao voto, ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 4381 de 2023, na forma das emendas de redação apresentada. Eu já queria aqui pedir à presidenta que, se puder, se for aprovado, já queria fazer um requerimento de urgência para que a gente pudesse levar o mais rápido possível ao plenário. Parabenizar a deputada que tanto participou, tanto da audiência pública, como do projeto, da construção do projeto, e dizer da importância da participação das mulheres indígenas também nos espaços de poder. Então, fico feliz em poder ter tido o prazer e a oportunidade de relatar esse projeto, que também é muito importante. Obrigada. Ok. Em discussão a matéria? Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto com as emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 CDH. A relatora está pedindo urgência. Em votação, a urgência ao projeto de lei 4381 de 2023. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Que bom que aprovou, gente. Senadora, a deputada Célia estava aqui, e a ansiedade dela, porque as matérias são conexas, são parecidas, né? Já foi discutido na Câmara, passou, já tem o crivo da constitucionalidade na Câmara, acho que não haveria necessidade de ir para a CCJ, e se houver alguma questão ainda jurídica, constitucional, ele vai para o plenário, se adequa em plenário. Então, a tramitação nas comissões que é muito lenta, né? Parabéns à autora, e as mulheres indígenas merecem, nesse mês também, não serem esquecidas, não serem deixadas para trás. Item 5 da pauta. Projeto de Lei 1099, de 2024, que é não terminativo, cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Autoria deputada federal Silvia Alves, aqui de Goiás. Relatoria senadora Augusta Brito, favorável ao projeto. Concedo a palavra à senadora Augusta para a leitura do seu relatório. Obrigada, mais uma vez. Nossa presidenta, eu quero já pedir de novo para começar a leitura a partir da análise. Sim, concedido. Nos termos regimentais, compete à CDH opinar sobre matérias pertinentes aos direitos das mulheres. Os aspectos constitucionais e de juridicidade serão oportunamente examinados por ocasião da análise da matéria na CCJ. Considerando que a violência contra nós mulheres tem crescido apesar do advento de normas e políticas públicas voltadas para o seu enfrentamento, consideramos meritória a ideia de se criar o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher, que tem duplo caráter, sancionador e preventivo. Reconhecemos que o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher representa um estigma sobre os agressores, mas lembramos que se trata de um instrumento voltado para a administração pública, no qual são registradas ações pelas quais seus autores são responsáveis. Ademais, a perspectiva de ter seu nome incluído nesse cadastro pode ter efeito dissuasório sobre parte dos potenciais agressores. Isso trará algum alento às vítimas, que poderão ter um pouco mais de tranquilidade, sabendo que seus agressores estarão sob vigilância.
E é relevante mencionar que o Supremo Tribunal Federal analisou o tema no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 6620, na qual decidiu por unanimidade que as leis estaduais número 10315 de 2015 e 10.915 de 2019 do Estado de Mato Grosso, que criaram um cadastro estadual de pedófilos e uma lista de pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher, são constitucionais. As medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal para que não se viole a presunção de não culpabilidade, quais sejam o arrolamento apenas de pessoas já condenadas e que a duração do registro ativo seja idêntica ou similar ao período de cumprimento de pena. São respeitadas pelas proposições que ora analisamos. Ademais, a Lei número 15.035, de 27 de novembro de 2024, alterou o Código Penal para permitir a consulta pública do nome completo e do CPF de réus condenados, desde a primeira instância, pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável, registros não autorizados de intimidação sexual, favorecimento de prostituição, outra forma de exploração sexual, indução à satisfação da lascívia de outrem, manutenção de casa de prostituição ou fusianismo. Sabemos que a proposição é passível de aprimoramentos. Note-se, por exemplo, que a Casa Iniciadora apreciou o PL 1099 de 2024 em regime de urgência, aprovando sobre a forma de emenda substitutiva que excluiu as condutas de violência patrimonial e de estelionato sentimental por não serem penalmente tipificadas, e a de invasão de dispositivos informativos por não ver particularidade quando é cometida contra a mulher. Ainda que não concordemos com esta exclusão, não convém adiar a criação do Cadastro Nacional de Vítimas de Violência contra a Mulher, na esperança de que chegaremos a um texto melhor do que o recebido, pois essa demora atrasaria o funcionamento de uma ferramenta que já tem contornos bastante bons e que pode salvar vidas. Oportunamente, nós poderemos discutir melhorias. Em razão ao voto do que foi exposto, concluímos pela aprovação do projeto de número 1099 de 2024. Era isso. Parabéns, relatora. Em discussão a matéria? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, relatório apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça. Parabéns à relatora. Desta forma, eu quero cumprimentar tão somente a relatora Augusta e a autora, que ela hoje foi autora e relatora, pelo esforço que ela fez de estar aqui. A gente viu que ela chegou mancando, ela está com o pé machucado, mas ela se esforçou. Ontem ela não conseguiu estar com a gente no plenário, de tamanha dor, né? Mas está aqui com a gente hoje. Obrigada. A senhora brilhanta muito essa comissão quando está aqui. Obrigada pelo esforço. E a gente hoje cumpre aqui uma pauta linda, extraordinária, muito com a sua participação de Jussara. Muito obrigada, tá? A Jussara pode presidir para mim, só para mim ler, Jussara. Um voto meu é um voto simples, é de uma SUG, também creio que não tem nenhuma controvérsia, foi publicado já o relatório. Eu faço a leitura de forma bem resumida, Jussara, e a gente já vai para o encerramento da reunião.
Sugestão número 8, 2022, não terminativo. Dispõe sobre o limite legal das taxas de juros em contratos e operações financeiras. Altera a lei número 1521, de 26 de dezembro de 1951, e dá outras providências. Autoria: Auditoria Cidadã da Dívida. Relatoria: senadora Damares Alves. Relatório pela rejeição da sugestão. Concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do seu relatório. Presidente, eu quero pedir permissão para ir direto à análise, sem antes parabenizar a autoria. Foi a Auditoria Cidadã da Dívida, é uma instituição que nós temos no país que mandou essa sugestão e teve apoiamento de mais de 20 mil pessoas. No mérito, temos preocupações expressas na sugestão. As taxas de juros de mercado correspondem a um dos principais preços da economia, pois refletem o custo do dinheiro. Quando este custo é baixo, as empresas se encorajam a contratar empréstimos para investir, abrindo novos negócios ou ampliando os existentes. Assim, geram mais produtos e serviços, emprego e renda para a população e promovem a circulação de renda na economia, beneficiando todos os setores: indústria, comércio, serviços e o governo, que arrecada tributos em todas as operações. Este é o chamado ciclo virtuoso da economia, no qual todos os setores ganham. Quanto às taxas de juros, quando as taxas de juros ficam elevadas demais, ocorre o contrário. A economia fica amarrada e todos perdem, instalando-se um ciclo vicioso. No longo prazo, até mesmo os ganhadores no curto prazo, com taxas de juros elevadas, perdem, pois deixam de ter mais oportunidades para maior rendimento do capital propiciada pelo crescimento econômico. A taxa básica de juros, a Selic, é alta porque a política fiscal é irresponsável e porque há gargalos estruturais na economia brasileira, particularmente no balanço de pagamentos com o exterior. Marginalmente podem ocorrer em acréscimo erros de política monetária. A questão dos juros bancários altos é complexa, mas tem causas bem conhecidas: alta inadimplência, como baixa recuperação do crédito inadimplido e consequente subsídio cruzado dos bons pagadores para os maus pagadores, custos administrativos elevados, especialmente nos bancos estatais, alta tributação, oligopolização e baixa competitividade nas margens de juros do setor financeiro nacional. A sugestão 8 de 2022 parece haver uma dificuldade de entendimento sobre o funcionamento da política monetária ao prever juros negativos às instituições financeiras que optaram pela remuneração da sobra de caixa depositados sob a guarda do Banco Central do Brasil na forma de operações compromissadas, operações de mercado aberto, depósitos voluntários remunerados ou qualquer outra forma análoga, e estabelecer que os juros remuneratórios serão o dobro da taxa Selic. O Banco Central remunera a sobra de caixa por meio de operações compromissadas com títulos públicos ou depósitos voluntários remunerados como forma de estabelecer a taxa de Selic diariamente, cuja meta em termos de taxa anualizada é estabelecida pelo Comitê Política Monetária. Assim, esse equívoco no entendimento acerca do funcionamento da política monetária, ao propor juros negativos para os depósitos voluntários das instituições financeiras do Banco Central do Brasil e a alimentação de juros de 12% ao ano e o dobro da Selic, sem perceber que a Selic seria negativa, demonstra que os autores da proposição não perceberam que os depósitos voluntários ou as operações compromissadas com títulos públicos precisam ser remunerados pela mesma taxa Selic. Em essência, a taxa Selic é a remuneração dos depósitos das instituições financeiras. Como eu queria que os juros fossem baixos, como eu queria que isso aqui pudesse acontecer. Mas a política econômica, ela tem todo um regramento e eu não vou poder aceitar essa sugestão. Não agora. Quem sabe um dia a gente consegue estabelecer juros justos no país. É importante ter em mente que a alimentação do preço de qualquer mercadoria, bem ou serviço pode resultar na diminuição da oferta dessa mercadoria. Assim, poderia haver diminuição de crédito e fuga de capitais para outras jurisdições, caso a SUGE 8 de 2022 e análise fosse adotada. No mais, cabe informar que diversos projetos de lei já tratam de limitação de juros bancários. Então, aceitar essa SUGE seria a gente só anexar a
tantos projetos que já tramitam com a mesma matéria. Alguns projetos tratam de limitação de determinadas linhas de crédito, como as linhas emergenciais e rotativas do cheque especial do cartão de crédito. Acreditamos que nenhuma proposta dos diversos artigos da sugestão sejam aproveitável. Enfim, tomada em seu conjunto, impediria o adequado funcionamento do crédito do sistema financeiro nacional, a despeito da boa intenção de promover o crédito mais barato. Ante exposto, o voto é pela rejeição da SUG 8 de 2022, quero fazer um acréscimo aqui ao voto. No entanto, encaminhando a proposta e o voto para serem anexados aos projetos de lei que tratam sobre o mesmo assunto, para que os relatores dos outros projetos entendam que a sociedade está ouvindo e participando desse debate. Esse é o voto, esse é o relatório, senhora presidente. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório é apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH pela rejeição ao projeto. A matéria vai ao arquivo e devolvo a presidência à senadora Damares Alves. Obrigada, presidente. Agradeço a senadora Jussara. Assim a gente esgota a nossa pauta e apenas vou para a leitura dos expedientes de forma também resumida, como a comissão tem adotado. Comunico... A gente só tinha um item 1 que os times pediu para retirar. O item 1 também é a SUG 14 de 2020, o relator senador Estives também está sendo retirado de pauta. Expediente. Eu comunico ao colegiado o recebimento das denúncias constantes no expediente 2219, 225, 227, informando que todas receberam os devidos encaminhamentos no âmbito das competências dessa comissão. Comunico ainda o recebimento das respostas dos ofícios constantes no expediente 212, 213, 15, 220, 21, 22, 24, 26 e 29, informando que todos receberam os devidos encaminhamentos. No expediente número 213, a Corregedoria Nacional do Ministério Público informou que denúncia envolvendo possíveis violações de direitos de pessoa idosa foi encaminhada à Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do próprio Conselho para as providências cabíveis. Informo que esta comissão acusou o recebimento das informações e manterá o acompanhamento institucional do caso do âmbito da agenda temática de proteção à pessoa idosa. No expediente 221, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Saúde Indígena, informou que denúncia de negligência na assistência à saúde indígena no município de Coari, no Amazonas, foi encaminhada ao Distrito Sanitário Especial Indígena, compete para averiguação in loco e adoção de medidas corretivas. Informo que a resposta foi encaminhada para análise técnica e acompanhamento das providências informadas. Comunico também o recebimento das solicitações dos expedientes 214, 216, 217, 223, 228, 230, 232, informando que todas receberam os devidos encaminhamentos. Comunico, por fim, o recebimento do informe constante no expediente 218, que recebeu o devido encaminhamento. Isto posto, submetem-se às senhoras senadoras e aos senhores senadores os encaminhamentos acima propostos para a deliberação desta comissão. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que, nos termos da Instrução Normativa 12.219, os documentos lidos como informes ficam disponíveis no site do Senado e no portal da CDH. Os demais permanecem na Secretaria para a manifestação dos membros dessa comissão pelo período de 15 dias. Terminando o prazo, os documentos serão arquivados. Eu informo que na próxima segunda-feira nós teremos nessa comissão uma incrível, linda, extraordinária audiência pública alusiva ao Dia da Pessoa com Síndrome de Down. O ano passado essa audiência foi linda, eu ainda estou com aquelas imagens do nosso DJ aqui na mesa tocando, a comissão toda dançando. Nós não vamos conseguir esse ano de novo fazer no plenário geral. Então, vai ser nessa comissão, aqui a casa deles. Eu convido toda a sociedade, todos os amigos de Brasília, venham
Venham celebrar a vida com as pessoas com síndrome de Down. Nós vamos discutir direitos, acesso à saúde, mas claro que será uma audiência mais festiva. Nós não vamos chorar, nós vamos brigar por direitos, mas com muita alegria aqui na próxima semana. Então, segunda-feira, todos estão convidados. Eu queria, assim, esse corredor lotado. Bora! A gente consegue, né, Luciana? Vamos trazer muita gente segunda-feira, vamos curtir com eles. Vamos mostrar que o Brasil realmente é uma nação inclusiva. 14 horas, né? Vai ser às 14. Nós mudamos, seria de manhã, mas a gente vai fazer à tarde. Inclusive porque eles... De manhã a gente tem que correr muito por causa do almoço, eles querem comer na hora certa e com todo o direito. E a gente não pode impor a crianças aquilo que a gente faz em audiência pública com adultos, que a gente fica até as 2 da tarde. Então a gente vai fazer à tarde, porque se precisar estender um pouquinho. E dessa vez o Senado vai dar lanchinho, né, Camila? Né, diretora Ilana? Lanchinho para nossas crianças. Na quarta-feira a gente ainda vai confirmar se haverá deliberativa, porque é o feriado de Páscoa. E, pelo que eu estou percebendo, as outras comissões talvez não vão funcionar. Então, a gente vai informar se teremos na deliberativa ao decorrer da semana. Nada mais havendo a tratar, eu encerro essa reunião, agradeço a presença de todos, agradeço à secretaria. Obrigada, secretaria. Pauta vencida hoje, pauta, assim, esgotada hoje. Parabéns. E declaro encerrada a presente reunião. O projeto... A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Senado, pela TV Senado, e vamos fazer um giro rapidinho sobre alguns dos acontecimentos de hoje de manhã e também vamos falar sobre a programação da tarde. Hoje teve CPI do crime organizado, quem foi ouvido foi o ex-governador do Mato Grosso, Pedro Táxi. O senador Wellington Fagundes conversou com a nossa equipe mais cedo sobre a audiência de mais cedo. Vamos ver o que ele falou. Olha, hoje a CPI do crime organizado, nós ouvimos o ex-governador e ex-senador Pedro Táxi. Ele que tem feito muitas denúncias lá no Mato Grosso envolvendo a questão do Banco Master, né? Os consignados e também um outro crédito da Oi que foi também transferido para pessoas físicas, né? E que envolve, infelizmente, o nome do governador, do filho e de outras tantas pessoas. E por ser um ano eleitoral, e também temos aí a condição do ex-governador Pedro ser pré-candidato, o próprio governador Mauro também ser pré-candidato, isso não pode ficar na falácia. Isso tem que ser esclarecido, por isso o relator já também apresentou um requerimento para ser votado a semana que vem, para que quebre o sigilo de todos os envolvidos, para que a gente possa, então, acima de tudo, com celeridade, com rapidez, dar satisfação e mostrar a verdade. Doa quem doer. Assim tem sido todas as CPIs, né? A CPMI do INSS, porque também lá envolve os consignados, que acaba sendo paralelo também com a questão do INSS. Então, tudo isso parece que é uma teia que todos estão chefiados por esse esquema organizado pelo Banco Master. E não tem outra forma que não seja a quebra de sigilo. E
E olha só, a Comissão de Educação aprovou hoje mais cedo o Plano Nacional de Educação, aprovou também o requerimento de urgência para que ele seja votado hoje no plenário do Senado. A senadora Tereza Leitão passou por aqui e a gente conversou um pouquinho sobre o assunto. Vamos ver. A votação na Comissão de Educação se deu depois de um pedido de vistas. Isso significa que a leitura do relatório foi feita ontem e depois, hoje, a apreciação de novas emendas. No relatório inicial, eu já tinha acolhido mais de 60 emendas dos debates que ocorreram com as diversas entidades da educação. E acolhi mais 5 emendas dos senadores que me apresentaram de ontem para hoje. Eu considero que isso dá um nível de maturidade muito grande ao plano, que já veio numa formatação muito positiva da Câmara de Deputados. Houve muito debate lá na comissão especial, vem muito legitimado para as nossas 15 audiências públicas que realizamos o ano passado. E como nós estamos sem plano, porque o plano anterior teve sua vigência prorrogada até dezembro, é urgente que esse plano seja aprovado, porque depois dele aprovado, ele vai ser referência para os planos estaduais e para os planos municipais. Então, além de ter sido aprovado hoje na Comissão de Educação, também foi aprovado um requerimento de urgência que será submetido ao presidente, à mesa, e eu espero que seja acolhido pelos nossos colegas, porque ele chegou aqui em dezembro. Em fevereiro nós não conseguimos apresentar o relatório. Março também perdemos um tempo nessa articulação, nesse debate, nessas arestas, mas finalmente conseguimos de ontem para hoje, a partir do envio que a mesa fez para a Comissão de Educação, e eu quero destacar aqui o envolvimento dos senadores da comissão, o envolvimento da sociedade civil, o envolvimento, a presença de senadores desde ontem até hoje, para que a gente pudesse ter esse plano com uma discussão muito profícua, ser aprovado e representar nas suas metas e estratégias o que o Brasil precisa: melhorar a qualidade da educação, ampliar e universalizar matrículas, valorizar os profissionais da educação, ter um processo de governança mais efetivo para que as metas sejam de fato cumpridas. Parabenizo o MEC, sem sombra de dúvida, foi um ator importante nesse processo, e espero que hoje a gente comemore duplamente a aprovação da comissão e a aprovação no plenário. Senadora, quais são os pontos que a gente pode dar mais destaque nesse plano? Primeiro, houve um foco muito grande, e isso é um fio condutor de todo o plano, na política da equidade. Equidade para que quem não tem oportunidade de ter acesso, seja gerada essa oportunidade. Equidade não é igualdade. A igualdade é decorrente de uma política efetiva, não é, de equidade. O plano considera desde a educação infantil até o nível superior. As metas estão muito bem distribuídas em cada etapa e modalidade de ensino. Não são metas exaustivas, são metas muito focadas, não é? Assim como as estratégias. É criado um programa de infraestrutura escolar que não considera apenas o aspecto físico das escolas, mas também a questão socioeconômica, a questão do território, a questão da valorização profissional, a questão de professores sem titulação, de professores contratados, tudo visando também a valorização profissional. O plano tem uma formatação muito dialogada com o Sistema Nacional de Educação, aprovado em outubro do ano passado, e o plano também tem um sistema diferente de monitoramento e de governança. A cada 2 anos, os entes federados vão parar, os entes federativos vão parar para avaliar a execução do plano no seu território. E tem uma equipe, não é, uma comissão já formada para acompanhar essa evolução do plano. Eu acho que tudo isso, além do tratamento que foi dado ao financiamento do plano, tudo isso são novidades, não é, importantes que a gente precisa considerar. Ótimo, senadora. Obrigada, viu? Parabéns.
E agenda movimentada para a tarde de hoje aqui no Senado. Daqui a pouquinho, às 14h, a Comissão de Agricultura tem uma reunião para votar projetos. Um dos itens da pauta é o projeto que regula a doação de alimentos humanos ou animais por indústrias e estabelecimentos comerciais a instituições e doações financeiras feitas a entidades de proteção dos animais, tudo sem fins lucrativos. No mesmo horário, o plenário do Senado deve se reunir em sessão de votações. Na pauta, um dos projetos prevê medidas excepcionais destinadas ao enfrentamento de impactos decorrentes de calamidade pública aplicáveis às parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Também às 14h, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher tem uma audiência pública para discutir a violência contra mulheres negras e indígenas, com foco nos aspectos da questão e na necessidade de políticas públicas específicas. Às 14h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1326 tem reunião prevista para discutir a matéria. A MP trata do reajuste da remuneração das forças de segurança pública do Distrito Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-territórios federais e do antigo Distrito Federal. E às 15h, a Comissão de Assuntos Sociais faz uma audiência pública para debater a valorização das categorias dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E daqui a pouquinho, às 13h30, nós estaremos ao vivo com o Senado Notícias. Então não perde não, a gente vai trazer todas as notícias do dia de hoje, o que ainda vai ser notícia. Não perde não, até daqui a pouco. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Calendário Eleitoral 2026. Quem pretende se candidatar a algum cargo nas eleições gerais deste ano precisa estar filiado a algum partido até 4 de abril. Essa também é a data limite para que candidatas e candidatos estejam com domicílio eleitoral no município em que devem concorrer. De 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que a gente, no passado, a gente nem ouvia falar. Isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência. Porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo,
um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O combate ao feminicídio e a violência contra a mulher continuam em debate aqui no Congresso Nacional. No Senado, um requerimento apresentado pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos registrados desde 2019 e também para apurar a atuação do poder público na implementação de medidas contra esse tipo de crime. E é com o senador Jorge Cajuru que a gente conversa a partir de agora. Eu que agradeço, sempre é o meu programa preferido, o Argumento. Carla Benevides, jornalista e maratonista. Deus saúde a todos e todas que acompanham nesses 30 anos completados da nossa TV Senado. Há muito tempo que eu não vim aqui, estou à sua disposição para um assunto tão importante exatamente no mês da mulher. Pois é, senador, eu queria que o senhor falasse para a gente qual seria o principal foco das investigações se essa CPI for criada. Bom, primeiro é triste dizer que em 2024, nós estamos em março de 2026, eu apresentei pela primeira vez na história do Senado Federal esta CPI do feminicídio, da violência contra a mulher. Exatamente um homem criar essa CPI com 31 assinaturas, depois muita gente queria assinar, mas ela tinha sido lida pelo então presidente do Senado e do Congresso Nacional, o mineiro Rodrigo Pacheco. A bancada feminina queria fazer algo paralelo, mas não conseguiu. Enfim, me lembro como se fosse hoje, quando sugeri, e o apoio foi, Carla, senhoras e senhores, imediato, que a senadora Damares Alves fosse a relatora e a senadora Leila do Vôlei a vice-presidente. E eu, como criador da CPI, isso é costumeiro aqui, ser o presidente dela. Mas, sinceramente, eu costumo dizer que sou aqui o rei de CPI engavetada, né? A CPI da toga que eu apresentei, e para quem não sabe, que fique bem claro o que vou dizer aqui, porque não tem nada para esconder, foram os senadores bolsonaristas que não permitiram a CPI da toga, a CPI do judiciário, que assim eu preferia falar. E até hoje a gente não conseguiu entender. Até porque nos dias de hoje, ou desse ano passado para cá,
são os bolsonaristas os que mais querem CPI do Judiciário, pedido de impeachment, que eu também fui o primeiro senador a entrar, pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, depois especialmente do ministro Alexandre de Moraes, pela primeira vez na história com o apoio de 3 milhões de assinaturas de brasileiras e brasileiros. Isso nunca tinha acontecido e também se engavetou. E eu acabei sendo punido, sendo marcado de forma bem forte por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E quanto à CPI, Carla, do feminicídio e da violência contra a mulher, eu conversei na semana passada com a senadora Damares e almocei com a senadora Leila. Algumas senadoras nem vão estar aqui, de repente, no ano que vem. E perderão a oportunidade de se cravar na história dessa casa uma luta com conteúdo que eu vou falar com você aqui durante a entrevista e que atenda a mulher, na sua maioria do nosso país, de uma forma rigorosa, porque nós estamos vendo casos de feminicídio de forma muito lamentável. No meu estado de Goiás, em todos os estados do Brasil. Senador... Assim, dá para assustar, né, Carla? Sim, senador, no seu requerimento, o senhor fala especificamente de falhas na implementação de políticas públicas, especialmente relacionadas à Lei Maria da Penha e também outras leis. Na sua avaliação, onde é que está havendo falha da atuação do Estado? Bom, eu penso primeiro na questão da punição. Eu não vou discutir com os radicais que são contrários a uma prisão perpétua para quem comete o feminicídio. Agora, esses que são contrários, será que não podem refletir que se não houver uma condenação rigorosa e que ela seja cumprida, na minha opinião, de 40 anos, ou seja, um condenado a 40 anos, cumprindo 40 anos de cadeia mesmo, literalmente, sem direito a nada, por um crime de feminicídio, a partir daí se contaria até 10 para voltar a cometer uma barbaridade como essa. Então, para mim, antes de discutir as políticas públicas, eu quero discutir a condenação. Porque a história de estatísticas, ela não te leva a lugar nenhum. Porque não se tem uma decisão, não se tem uma posição. Eu repito, como é que pode uma CPI tão importante como essa estar aqui parada ou engavetada, escolha o adjetivo, desde 2024? Saiu o Rodrigo Pacheco, entrou Davi Alcolumbre, várias outras CPIs apareceram, foram 2 sobre casas de apostas, agora uma de crime organizado, do INSS, aí se mistura com o caso do Banco Master, que também é merecedor de uma CPI, e nada se fala, e é culpa da mulher também aqui. Ou seja, a bancada feminina, se ela fosse mais unida, ela teria chegado até o presidente Davi Alcolumbre no ano passado, no calor dos feminicídios cometidos no Brasil, e não vou usar a palavra exigência, mas uma solicitação dele para que cada partido escolhesse os seus membros, e essa CPI já teria até terminado. E com certeza com resultados positivos, porque não seria uma CPI de circo, de politicagem. Senador, numa entrevista que eu fiz aqui no Argumento com a senadora Margarete Busetti, ela até falou o seguinte: a gente já tem muita lei. A gente, inclusive, é considerado internacionalmente com leis muito avançadas, como a Lei Maria da Penha e também com a tipificação do feminicídio.
O que falta, segundo a senadora, é destinação de verbas e a real implementação de todas essas leis. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Ela tem toda a razão, mas isso teria sido discutido e com um resultado muito melhor, e o esperado pela sociedade brasileira, especialmente pelas mulheres brasileiras, se houvesse uma CPI. Você ficar esperando um projeto de lei, esperando que do governo nós vamos ter essas verbas, nós vamos ter esse investimento, estamos em um ano de eleição. Isso não vai acontecer. Quase que nem sessão a gente está tendo, principalmente nesse ano. E se a CPI fosse instalada, que tipo de contribuições você acha que ela poderia dar em termos até de legislação e também de cumprimento dessas políticas públicas? De que forma ela poderia ajudar nesse contexto da violência contra a mulher? Carla Benevides, a mulher rica violentada, ela vira notícia. A mulher pobre violentada, ela fica em silêncio ou morre. Essa CPI, ela serviria para ser a voz de todas essas mulheres, que passariam a ter coragem pela postura de cada membro dessa CPI contra o feminicídio e a violência das nossas mulheres brasileiras. Consequentemente, esse trabalho, tendo um apelo nacional, ele iria contribuir de fato com aquilo que se espera e que eu volto a repetir para você, que é o mais importante e que é o que eu mais ouço dos principais especialistas em segurança pública do Brasil. Eu estive conversando recentemente em São Paulo com um jornalista de mais de 30 anos na segurança pública na televisão brasileira, um enorme sucesso, que é o José Luiz da Atena, e com o homem brasileiro mais preparado na discussão sobre o crime organizado, sobre segurança pública, que é o Gaquia, do Ministério Público de São Paulo. Ele que, para mim, e o Datena concorda comigo, inclusive, deveria ser, e nós, em primeira mão te digo isso, Datena e eu, sugerimos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que escolhesse para esse ministério, depois da PEC da Segurança, exatamente o Gaquia. Há um outro nome que hoje está na Embratur, mas de muito preparo para essa área fundamental, que é a segurança pública, o Marcelo Freixo. Fala com propriedade, teve o seu irmão assassinado, e o Gaquia com uma experiência inquestionável. Então, a gente teria muita gente para ouvir. Eu falei aqui de 2 nomes, mas há nomes em todo o país. Há secretários de segurança pública que fazem um trabalho correto nos seus estados e que aqui a gente teria tempo para a discussão de cada matéria e, concluindo esse raciocínio, de novo insisto, na palavra condenação. Porque enquanto não houver a palavra condenação para valer, eu continuo dizendo a você e a você de casa que tem a sua opinião própria, 40 anos mesmo, para a gente nunca mais ver tanta barbaridade como estamos vendo em nosso país. Para finalizar, senador, que movimento o senhor pretende fazer para que essa CPI seja instalada? Eu tinha desanimado, para te ser sincero, porque quando eu vejo a mulher ausente deste assunto, como é o caso da bancada nossa aqui, eu fui fazer o meu trabalho, fui participar de outras CPIs, uma delas como presidente, outra como membro titular, outras, na verdade. Só que agora, conversando com essas mulheres aqui do Senado Federal e com esses representantes brasileiros do assunto, do tema, eu voltei a ficar animado e vou para cima, no bom sentido, do presidente Davi Alcolumbre, que ele também gostaria de ficar, durante a sua gestão, marcado
como quem pela primeira vez em 200 anos de Senado Federal colocou em prática para trabalhar e para dar resultado uma CPI contra o feminicídio e a violência das nossas mulheres. Senador, obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos e volte sempre. Com o maior prazer, e tomara que essa CPI aconteça. Caso contrário, eu no ano que vem vou ficar só torcendo de lá para ver se ainda o Senado Federal vai colocar algo que eu, homem, criei desde 2024. Tá certo, senador, obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Avenida São Cristóvão, Lauro de Freitas, Bahia. Eu estava passando na rua quando 2 homens me chamaram. Eu pensei que eles iam pedir informação. Quando eu me virei para dar atenção, eles me chamaram de novinha deliciosa. Eu fiquei sem graça e sem resposta na hora. Senadoc, neste sábado, 9h da noite, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. Né? A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário.
Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado no Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindos! Está começando o Ecosenado. Você confere nesta edição dedicada ao Dia Mundial da Água. Produtores rurais adotam práticas de conservação e restauração do solo e de bacias hidrográficas. O uso de tecnologias no combate a doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A ciência muitas vezes nos traz respostas inusitadas, fruto da observação e de muitos anos de estudo. E o risco de desaparecimento de uma espécie símbolo do semiárido nordestino, o jumento. Mais de 60% de toda a água doce consumida no Brasil é utilizada na agropecuária, o que pressiona os solos e os rios. Por isso, a ANA, Agência Nacional das Águas, desenvolve um programa que incentiva produtores rurais a adotarem boas práticas de conservação com pagamento por serviços ambientais. Garantir o abastecimento de água para milhões de pessoas no Brasil começa bem aqui, no campo, onde produtores rurais ajudam a proteger nascentes, recuperar o solo e manter o equilíbrio de bacias hidrográficas. Uma parceria entre eles e o governo mostra que produção de alimentos e a conservação da água podem acontecer ao mesmo tempo. Seu Vicente e Dona Flor são um exemplo dessa colaboração. Eles vieram para essa propriedade rural há 10 anos, cheios de sonhos, mas também com uma pulguinha atrás da orelha. Será que a mudança de vida daria certo? Ele era engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho,
e eu era professora da Secretaria de Educação e advogava. Aí chegou a fase da aposentadoria, né? Tanto é que eu aposentei no ano que a gente chegou aqui. E ele disse que tinha o sonho de morar numa propriedade rural. Ele nunca tinha me relatado esse sonho. Eu confesso que eu levei um susto. Depois do susto, Dona Flor foi se adaptando e a resposta para suas dúvidas veio logo. Ela adorou ter trocado o barulho da cidade pelo canto dos passarinhos e pelo som das águas. O sítio Xangri-Lá é banhado por um rio vivo e preservado, orgulho do casal, já que quando chegaram à propriedade o volume de água que descia era muito menor. Antes, quando vocês olhavam para cá, nesse local exatamente, como é que era? Era um filetezinho de água que passava. Só um filete, bem menos. Tanto é que para uma bomba puxar, tinha, como a Flor colocou, teria que colocar saco de areias para reter a água para a bomba funcionar. Hoje você vê que o volume de água dá para pôr a bomba tranquila aqui, que já daria para funcionar. Mas vem cá, que encantamento é esse que faz aumentar a vazão do córrego? Bem, não tem nada a ver com mágica, é claro, mas sim com um trabalho consistente de apoio aos produtores que já dá frutos no Brasil todo. É o programa Produtor de Água. No Distrito Federal é coordenado pela Companhia de Abastecimento Local, a CAESB. Durante nossa visita à chácara de Seu Vicente, Dona Flor, a equipe da CAESB, responsável por coordenar o projeto na Bacia do Descoberto, explicou que a campanha atua para atender tanto a demanda dos produtores rurais quanto do restante da população por água. O Rio Descoberto, o Lago Descoberto, ele é responsável por 60% da água que nós bebemos no Distrito Federal. Então, só isso já transforma essa bacia numa bacia muito importante para a região. E, além disso, essa bacia tem uma vocação agrícola muito forte. Então, esses dois consumidores, podemos observar pelo Brasil que existe um conflito de uso, muitas vezes. Então, esse projeto, o Programa Produtor de Água, vem através de ações de governança e gestão adequada da bacia e sustentável, a gente fazer uma mediação desse conflito, tentar reduzir esse conflito e atuar de forma proativa para que tanto a agricultura quanto o abastecimento humano tenha água disponível o suficiente. A gente precisa ter água para a agricultura, ter água para abastecer a população e precisa ter água para manter os córregos e os nossos rios vivos, né? Manter o meio ambiente. Então, esse projeto também procura manter a característica rural da bacia, porque a gente tem uma forte expansão do urbanismo, de criação de condomínios, e quanto mais a gente conseguir manter a característica agrícola e reforçar as proteções do solo e reforçar o uso adequado da propriedade pelo agricultor de forma de parceria, a gente consegue melhorar a qualidade e a quantidade de recurso hídrico disponível. É muito caro construir infraestrutura para atingir esse objetivo. Por isso, a CAESB ajuda os agricultores locais incentivando boas práticas conservacionistas com apoio técnico e financeiro para diversas ações, como construção de bolsões de contenção para água, readequação de estradas rurais e recuperação e proteção de nascentes. O saneamento começa na bacia hidrográfica. Eles vêm, plantam, cuidam, trazem as mudas. É só você conservar. E a gente ainda recebeu o benefício de estrada, melhoria de curva de nível que precisava na propriedade, de bolsões de água que é para poder aumentar a umidade do solo. Então, se a gente trouxer essas benfeitorias em cada propriedade, né, e pensar que a gente está distribuindo na bacia como um todo, né, a gente está também melhorando a qualidade da água que a gente vai distribuir após o tratamento. E essa propriedade aqui foi a primeira, né? Foi a primeira a assinar um contrato. É natural que ela acabou se tornando uma propriedade modelo, né? Então, as ações de educação ambiental nós fazemos aqui, as primeiras ações de melhorias, né? Cercamento da mata, ações de conservação do solo também foram feitas aqui, né? E então é uma propriedade assim que a gente vem com muito prazer, vem visitar com muito prazer, porque a gente já consegue ver os resultados. Vem um incentivo financeiro anual. Mas o incentivo financeiro, o que a gente recebe fora de cerca, estrada, né, a CAESB manteve aqui um trator pesado uma semana, equipe de 7 trabalhadores
uma semana trabalhando, quer dizer, não tem valor que cubra esse trabalho e essa ajuda. As benfeitorias do programa podem ser vistas por toda a propriedade. Aqui, Karine, nós temos uma das benfeitorias do projeto Produtor de Águas, que foi a cerca que eles fizeram para proteger a floresta. Que essa aqui é uma área de floresta que está sendo revegetada pelo projeto Produtor de Águas. Nós abrimos a porteira, eles vieram, fizeram as covas, plantaram outras espécies nativas do cerrado e também trouxeram as crianças das escolas da redondeza para fazer o plantio de árvore. Todas essas árvores aqui foram plantadas por crianças que vieram com a CAESB. Então aqui a gente mantém combatendo formigas, fazendo coroamento para poder evitar que mato atrapalhe o crescimento dela, cortando as matas que aparecem, né? De tal forma que fique essa situação que vocês podem ver aqui. E o que são essas árvores? Tem árvore frutíferas e árvore do cerrado. Plantar árvore é plantar água? Plantar árvore é plantar água, é plantar sombra, é plantar umidade, é plantar qualidade de vida. É tudo que a gente quer para nós e para os nossos descendentes. Cada árvore que você deixa de cortar, você está nos oferecendo um mundo melhor. Então, à medida que há essa sinergia de homem e natureza, quem mais desfruta é o homem. Então, enquanto a gente não entender que a gente tem que dar as mãos à natureza para ter uma qualidade de vida melhor, a gente vai viver aí com esses excessos de chuva, excesso de vento, de calor, uma qualidade de vida que não é muito adequada, o que a gente não merece. Mas a gente é responsável por tudo isso. Conscientização sobre o uso responsável da água também inclui a eliminação de focos de reprodução do Aedes aegypti, que transmite várias arboviroses. O calor intenso e o aumento das chuvas criam um ambiente ideal para a proliferação do mosquito. Na matéria a seguir, o repórter Paula Crisio mostra técnicas biológicas no combate a esse problema de saúde pública sem o uso de inseticidas tóxicos. Há milhares de anos, o mesmo se repete sobre nossas cabeças. O sol nasce para todos. Pássaros, mamíferos, plantas de todo tipo, animais marinhos, vertebrados, minúsculos insetos, visíveis e invisíveis. Assim interagimos uns com os outros. Seres vivos, todos queremos nos alimentar e reproduzir a espécie. Dividimos o mesmo espaço e é preciso cuidar dele. Apenas nós, seres humanos, temos consciência disso. Quando moldamos a natureza à nossa forma e ocupamos espaços onde habitam outros organismos, ficamos expostos a uma série de doenças. Cabe à ciência estudar a melhor forma de combatê-las, mas isso sem poluição ou danos ao meio ambiente. Nós desenvolvemos um produto na Universidade de Brasília para o controle do mosquito Aedes aegypti. Todos os testes que poderiam ser feitos dentro de um laboratório ou em simulações de campo foram feitos na Universidade de Brasília em larvas do mosquito Aedes aegypti. Esse produto é larvicida. Nosso trabalho é nesse porta em porta, de casa em casa, ver os depósitos. A gente está no período de chuva, tem muito depósito com água parada, que é para os criadores, é o vilão. Aqui na Candangolândia, nessa pesquisa, metade da cidade está recebendo o tratamento com o nosso veneno, que é o BTI, o larvicida, e o produto deles, em outra metade da cidade. Nessa metade da cidade onde nós estamos, é com o produto
que estamos usando da UNB. Um larvicida biodegradável, eficaz para matar os mosquitos sem contaminar nem o solo nem a água. Isso é o que está sendo testado pela equipe da professora Laila. Esse é um produto feito a partir de uma planta. É químico, porque na natureza o que tem são compostos químicos, mas é mais natural, vamos dizer, porque vem da natureza. A gente colocou a formulação só uma vez, justamente para a gente fazer esse teste, né, da residualidade do produto. Que colocando só uma vez, ele continua matando as larvas, continua com alta mortalidade de larvas com o passar dos dias. Você não precisa ficar colocando o produto várias vezes. Colocou só uma vez, funciona. O nosso produto ele é aplicado aonde tem água, aonde pode ter ovos, larvas e pupas, que são as fases imaturas do ciclo de vida do mosquito. Líder no combate ao negacionismo, mesmo antes dos tempos da pandemia, a professora Laila Espíndola é doutora em farmacognosia. Esse é o nome do ramo da ciência que estuda substâncias da natureza com propriedades curativas ou que possam contribuir para preservar a saúde. Para entrar no insetário é preciso colocar uma vestimenta adequada. Aqui, em ambiente controlado, são selecionados e criados os mosquitos Aedes aegypti. Em silêncio para não perder a contagem, os estagiários mostram extrema habilidade em separar as larvas que vão servir aos experimentos. Na proporção de 3 fêmeas para cada macho, eles devem se desenvolver do ovo até o ser adulto. Cada Aedes passa por 4 fases de larvas até virar uma pupa que vai, enfim, constituir um indivíduo adulto. A ciência muitas vezes nos traz respostas inusitadas, fruto da observação e de muitos anos de estudo. Foi assim que um grupo de cientistas, liderados por um brasileiro, fez uma descoberta genial que pode salvar muitas vidas, pegando carona, vejam só, na reprodução sexual de um mosquito. Diferentes na fórmula, 2 métodos científicos investem no contato sexual de mosquitos machos com fêmeas de Aedes aegypti para interromper o ciclo de transmissão de viroses. Luciano Moreira foi apontado pela revista Nature um dos mais destacados cientistas do mundo em 2025. Sua pesquisa sobre dengue é, sob todos os pontos de vista, impressionante. E isso acho que coroa um trabalho de mais de 10 anos, né, de uma equipe bastante integrada e com vontade de atingir nossa missão, que é proteger vidas. O trabalho concluiu que, quando infectado por uma bactéria comum na natureza, o mosquito Aedes aegypti torna-se incapaz de transmitir arboviroses como a dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Os volbitos, ou Aedes machos adultos infectados por Wolbachia, são dispersados no meio ambiente. Em contato com fêmeas selvagens, todos os descendentes já nascem com a bactéria, portanto incapazes de transmitir as viroses. Há uma competição intracelular entre a Wolbachia e o vírus da dengue, zika e chikungunya. Ele é incapaz de fazer essa transmissão. Desta fábrica em Curitiba saem os ovos de volbitos, distribuídos para as outras unidades da federação. Cada cápsula envolta em gel contém cerca de 500 ovos. Colocados em contato com a água em vasos limpos, logo as larvas se desenvolvem e crescem e se transformam em mosquitos adultos, prontos para a reprodução. A cada dia, 5.000 recipientes com volbitos são espalhados por uma região escolhida em função da alta incidência de dengue em 2023. Para uma população calculada de 750 mil moradores, o custo é de R$ 13,50 por ano por indivíduo. O programa teve início em agosto do ano passado, uma parceria do governo do Distrito Federal com o Ministério da Saúde. Os resultados estão sendo ótimos, na verdade estão se mostrando que há uma sucessão ecológica e mostrando uma capacidade desses mosquitos nessa sucessão. Então há uma presença de ovos que, com a presença da Wolbachia, já definido com a nova técnica que a gente utiliza, que é a de monitoramento com ovo e trampa. Essa disseminação vai ter uma sucessão ecológica de mosquitos que só vão ter Wolbachia, que eles são imunes
E imunizando o mosquito, a gente está protegendo a população. Com ciência da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e desenvolvido aqui no Brasil por cientistas e engenheiros inovadores, essa caixinha contém o Aedes do bem. Os ovos de Aedes do bem geneticamente modificados são colocados em caixas onde vão evoluir até a forma adulta. As fêmeas morrem antes da fase reprodutora e os machos saem para fecundar as fêmeas selvagens, que se tornam incapazes de gerar outras fêmeas transmissoras de viroses. O que foi desenvolvido é um sistema em que você coloca apenas ovos numa caixinha. Essa caixinha pode ser posicionada no ambiente urbano, ela pode ser presa em postes, em árvores ou em muros. Basta ativar essa caixinha com água e então em 24 horas os ovos já terão eclodido. As larvas fêmeas vão morrer nessa fase e os machos eles vão se desenvolver até a fase adulta. Isso demora mais ou menos 10 a 14 dias a partir dessa ativação com água. E esses machos adultos vão sair da caixinha, vão voar. E o objetivo deles é encontrar fêmeas, as fêmeas que picam e transmitem as doenças, que vão estar por ali no ambiente urbano. Eles vão acasalar com essas fêmeas e de todos os ovos que essa fêmea colocar, de novo, apenas os machos vão sobreviver. Foi feito o tratamento ao longo desses meses, foi alcançada uma supressão do mosquito de até 96%, ou seja, essas áreas que receberam as caixinhas do Aedes do bem tinham, ao final, 96% menos mosquitos Aedes aegypti do que as áreas controle, que foram apenas monitoradas, mas não receberam a tecnologia. E eu acho que todo mundo já entendeu que o Aedes aegypti é um mosquito muito esperto e não vai ser uma solução só que vai resolver o problema, né? A gente precisa de uma associação de diferentes metodologias, as tradicionais e as mais novas, para que a gente possa vencer essa batalha. Veja agora destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Tecnologia sem uso de inseticidas para diminuir a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti já tem mostrado resultados em vários estados brasileiros. O Distrito Federal apresentou uma queda de 62,4% nos casos suspeitos de dengue nos primeiros meses de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado. O governo local destaca entre as estratégias de enfrentamento à doença a liberação de mais de 38 milhões de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia. Em Blumenau, Santa Catarina, a prefeitura conseguiu zerar o número de mortes causadas por dengue em 2025. A tecnologia também foi usada na região, aliada a outras ações, como o uso de drones para a identificação de criadouros. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, aprovou uma resolução que orienta o resgate de colônias de abelhas sem ferrão em áreas autorizadas para supressão de vegetação nativa. O resgate é obrigatório e deverão ser feitas buscas ativas antes e durante as atividades. O texto ainda define critérios técnicos para a execução do procedimento. Depois do resgate, as colônias devem ser realocadas para ambientes adequados, como áreas de conservação, meliponários licenciados e instituições de pesquisa. Foi sancionada a lei que cria a Política de Acolhimento e Manejo de Animais Resgatados, a AMAR, destinada à proteção, ao resgate, ao acolhimento e ao manejo de animais afetados por emergências, acidentes e desastres. O texto teve origem no projeto de lei 2950 de 2019 do senador Wellington Fagundes. O jumento, um personagem da identidade cultural sertaneja do Brasil, enfrenta hoje riscos de ser extinto pelo abate para exportação.
Por estradas rurais, entre campos abertos e paisagens do interior, vive um animal que acompanha nossa história há séculos, o jumento. Discreto, resistente, parte fundamental da vida campestre, ele foi companheiro de trabalho, transporte e cultura em diversas regiões do Brasil. Mas, por trás desse legado, há um alerta. A demanda internacional pelo colágeno retirado de sua pele levou ao abate de mais de 1 milhão de jumentos nas últimas décadas. De acordo com a Frente Nacional de Defesa desses Animais, a sua população despencou 94% do país, caindo de 1,37 milhão de indivíduos para cerca de 78 mil. Para impedir que essa espécie desapareça, pesquisadores estudam novas formas de proteção, desde a criação de santuários e áreas de conservação até a reinserção deles em atividades agrícolas e programas terapêuticos. Cuidar do jumento é preservar um capítulo vivo da nossa história e assegurar que esse companheiro de tantas gerações continue a fazer parte do futuro do Brasil. O Ecocenado de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se despede lembrando de mais uma reportagem que marcou a história do programa nesses 20 anos no ar. Para ver e compartilhar este e outros produtos, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou o site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Até a próxima. Tchau, tchau. E uma primeira viagem em outubro de 2005 para um evento que ia acontecer em Fortaleza. A gente tinha feito um contato institucional com a Secretaria de Meio Ambiente do Ceará. E então eles designaram uma pessoa para nos acompanhar, para acompanhar a TV Senado nessa pauta, né? Essa pessoa foi o Eduardo. E quando a gente chegou lá em Fortaleza, a gente percebeu que ali a gente não ia encontrar o que a gente estava procurando. Então nós falamos com o Eduardo: Eduardo, se a gente ficar só aqui no evento, não vai dar certo. A nossa ideia, o programa não vai vingar. A gente precisa ver os ecossistemas, a gente quer ver a natureza aqui do Ceará. Vamos lá então. E aí, depois desses 2, 3 dias viajando com o Eduardo, ele perguntou: e aí, César, você acha que atendeu? Deu certo? Vocês vão conseguir com esse material? O material tá bom? Eu falei: não, tá excelente, Eduardo. Esse material aí era exatamente o que a gente precisava. Olha, eu vou te dizer uma coisa, para ficar perfeito, sabe só o que faltava? Ele o quê? Eu falei: uma imagem aérea. Se a gente tivesse uma imagem aérea, porque naquele tempo não existia drone, né? Assim, pelo menos para uso como a gente faz hoje. E aí ele disse: olha, tem um helicóptero que presta serviços aqui para a secretaria, eu vou ver lá, porque se eles tiverem um horário amanhã, porque a gente já ia embora no dia seguinte. Não me lembro se foi a Ana, não lembro quem teve essa ideia, pois a gente podia fazer a abertura do programa do helicóptero. Mas como que a gente vai fazer isso? Aí combinamos com o Lúcio, que era o cinegrafista, né, que estava viajando com a gente, Lúcio Alves, e aí ele disse: César, eu vou estar no helicóptero, aí quando eu falar gravando, aí você desliga o telefone, guarda no bolso, conta 1, 2, 3, 4, 5 e começa. O Ecocenado veio até as falésias de Beberibe, nós vamos mostrar para vocês agora e tararau, tararau, tararau. Beleza. Aí pousou o helicóptero, eu desci, fiquei na areia, subiu, fizemos o combinado. Veio ele, eu gravando, o Ecocenado veio até Beberibe, passou o helicóptero, né? Aí eles pousaram, eu falei: e aí? Ele falou: não deu certo. Houve algum problema de sincronização ali, precisava ser repetido. Só que aí o piloto falou: bom, mas agora eu só posso fazer mais um sobrevoo, porque senão a gente não tem combustível para voltar. Aí tinha que dar certo. Então, aí nós combinamos direitinho, o helicóptero decolou. Quando o Lúcio falou gravando, eu guardei o telefone, 1, 2, 3. Nós viemos até aqui conhecer um projeto piloto da Superintendência Estadual do Meio Ambiente. É um projeto que envolve a colocação de placas de sinalização e comunicação e também colocação de mobiliário. Todo esse aparato orienta o visitante que vem aqui conhecer esse visual magnífico das falésias do litoral do Ceará. E é isso que você vai conhecer agora também no Ecocenado, que já está começando. Deu certo, deu certo.
Aí, quando nós voltamos com esse material que a gente começou a editar, eu me lembro que os colegas viram assim e falaram: nossa, como é que vocês fizeram isso? Eu também quero fazer. Eu falei: não é assim não. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. Em depoimento à CPI do crime organizado, o ex-senador pelo Mato Grosso, Pedro Taques, detalhou um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o Master e o governo do estado. Ele também explicou como o Master deu prejuízos a milhares de servidores estaduais com os empréstimos consignados. Pedro Taques é ex-senador e ex-governador do Mato Grosso. Como advogado, ele representa desde novembro de 2024 várias entidades de servidores públicos do estado que denunciam irregularidades em créditos consignados. As fraudes teriam prejudicado milhares de servidores, principalmente com a entrada do Master nesse negócio. Terceira geração. É importante dizer que essa terceira geração aqui inicia em 2022 até o presente. Percebam, a margem dos consignados passa de 40 para 45, alcança o benefício previdenciário e aí chega no Bolsa Família com uma clientela muito grande dos para empréstimos consignados e cartões de benefícios consignados. E os juros, percebam, por gentileza, de 1,7 passa para 4,7, 5,5, o que traz prejuízo para estes, entre aspas, clientes desses bancos. Segundo Pedro
TACs, há indícios de ilegalidades na atuação do Master nos consignados em Mato Grosso. Daqui, com alterações que foram feitas, uma invasão de satélites do Banco Master. O que eu chamo de satélites do Banco Master, senador, relator Alessandro, o que eu chamo de satélites são, eu dou o nome de tamboretes, não são bancos, porque não tem autorização do Banco Central, eu tenho todas as documentações, e tem, assim, apelido, ClickBank, Bank, e isso faz com que o cidadão servidor público, que ele vai buscar estes empréstimos consignados, a senador Mourão, ele fique pensando que é uma instituição financeira séria, decente, mas na realidade não é. O senhor tem a informação de quantos servidores foram impactados por fraudes no estado do Mato Grosso? Sim. Dos 106 mil servidores, 45 mil servidores têm consignados, e esses 45 mil servidores ligados a essas consignatárias que aí nós estabelecemos, 45 mil. E Vossa Excelência tem razão, o tipo de fraude, além dos juros exorbitantes, daquela terceira geração que eu fiz referência, em razão do alargamento da margem e também das prestações, de 90 para 120 dias, a criação de outros produtos maquiados como consignados, que são os cartões benefícios. O ex-governador disse que o Master operou um esquema de lavagem de dinheiro que envolve o governo do estado e a MT Par, concessionária que administra a BR-163. O MT Par cria um fundo. Este fundo foi criado pela REAG. Quem é a REAG? A REAG é uma criadora, administradora, gestoras de fundos ligadas ao Banco Master. Segundo a Polícia Federal, 40 fundos criados e administrados pela REAG lavam dinheiro do primeiro comando da capital. A REAG criou este fundo, ligados à MTPAR, é um FDIC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, e o Estado de Mato Grosso tira da fonte 100 447 milhões de reais e deposita nesse fundo. E o dono da REAG, Luiz Carlos Moreira Lima, ele é o sócio proprietário da REAG, ele é nomeado pelo governador no Conselho de Administração da rodovia. De acordo com a lei das sociedades anônimas, o Conselho de Administração não pode gerir os planos de investimento, o que será feito através de empresas de membros do Conselho. Ele deu sugestões para melhorar o combate ao crime organizado. É necessário, na minha avaliação, e eu defendo isso, já defendi como presidente da Comissão de Segurança desta casa, a criação de um Ministério da Segurança para tratar disso, para tratar da segurança de fronteira, e eu defendo também que as Forças Armadas saiam de Santa Maria da Boca do Monte, saiam do Rio de Janeiro, onde tem ar-condicionado e shopping center, saiam de Cuiabá, que fica a 300 km da fronteira, vão para a fronteira. Apoio às crianças, incentivo à alimentação natural em hospitais, suporte a comunidades que sofrem com calamidades públicas e garantia ao trabalhador de uma alternativa quando a atividade laboral coincidir com o dia de guarda de culto. Projetos aprovados hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Pelo projeto, tanto o empregado do setor privado quanto o servidor público poderá pedir prestação alternativa de serviço sempre que seu dia de guarda religioso coincidir com dias ou turnos de atividade laboral. Outro projeto aprovado favorece comunidades que sofrerem com situações de calamidade pública. Ele permite facilitação no pagamento das contas de água e energia durante a vigência da situação crítica. O texto estabelece que para consumidor diretamente atingido, fica suspensa as cobranças de parcela da tarifa de energia elétrica relacionada a custos antecipados como bandeiras tarifárias e interrupção de fornecimento de energia elétrica por inadimplência. Após o período da suspensão, não haverá cobrança de juros ou multas relativas ao período
período de calamidade. As concessionárias de energias serão ressarcidas pelo Fundo Nacional para Calamidades Públicas. Também foi aprovado o projeto que busca proibir ou limitar o fornecimento de alimentos ultraprocessados por parte de hospitais aos pacientes internados e seus acompanhantes. O tratamento dos pacientes não é só medicamentoso, é nutricional também. Então, tão importante quanto os medicamentos é a nutrição. Então, isso serve para pacientes hospitalizados e não hospitalizados também, o nosso dia a dia. Porém, eu quis focar nos pacientes hospitalizados, porque imaginem, eles já estão lá para se tratarem de algum tipo de doença. A casa aprovou ainda projeto que regula a ajuda de custo ao paciente do SUS que precisar realizar tratamento de saúde fora da cidade onde mora. E o projeto que institui a Política Nacional Integrada da Primeira Infância. O relator substituto destacou alguns pontos da política. Viver com direitos, garantia da proteção e da defesa das crianças contra todas as formas de violência, discriminação e preconceito. Inciso 2. Viver com educação, garantia de acesso e permanência na educação infantil de qualidade, com aprendizagem e desenvolvimento integral, em articulação com o papel da família no cuidado e na educação na primeira infância. Notícia boa para a educação. Depois de quase 3 anos em tramitação no Congresso Nacional, senadores aprovam o novo Plano Nacional de Educação, previsto para vigorar até o ano de 2035. Foram mais de 3.000 as emendas apresentadas ao texto inicial do projeto, apresentado na Câmara ainda em 2024 e aprovado pelos deputados em dezembro do ano passado. Na Comissão de Educação do Senado, o relatório favorável, lido na terça-feira 24 pela senadora Tereza Leitão, ainda recebeu novas emendas. Em linhas gerais, o novo plano destaca alguns pontos, como o uso de recursos do petróleo e gás para a infraestrutura escolar, a revisão a cada 5 anos, financiamento dentro do critério custo-aluno-qualidade, previsto de 7,5% a 10% do PIB, governança conjunta federal, estadual e municipal e foco em novas tecnologias, conectividade, sustentabilidade e inclusão de minorias étnicas e PCDs. Foram concedidas vistas coletivas por 24 horas, sendo convocada para o dia 25 de março, nova reunião deliberativa sobre a matéria. Após a abertura da sessão, a senadora Tereza Leitão analisou 38 novas emendas recebidas, rejeitando todas as que, por serem de mérito, implicariam o retorno do Plano Nacional de Educação à Câmara dos Deputados. Ela acatou parcialmente aquelas que foram reconhecidas como emendas de redação. Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 2614 de 2024 e no mérito pela sua aprovação e pela aprovação parcial das emendas número 10, 18, 20, 22 e 23 na forma dos ajustes redacionais reunidos nas emendas a seguir. Desde 23 foram inúmeras audiências públicas, debates. Eu tive a honra de avaliar a meta 7 e eu trouxe contribuição para o plano. Acompanhei a discussão na Câmara. Mas a gente sabia que quando ele chegasse no Senado haveria toda uma convergência para que não houvesse modificações, para que ele não voltasse para a Câmara. E entendo, presidente, a defesa disso. Nós já estamos 2 anos atrasados. Vamos à votação simbólica. Em votação, o relatório apresentado pela senadora Tereza Leitão. Aprovado o relatório. Em votação, o requerimento de urgência para a matéria, que foi solicitada aqui pela nossa querida senadora Tereza. Botamos em votação. Quem concordar, permanecer como está. Então, foi aprovado também o requerimento de urgência. O Brasil deve desenvolver tecnologia e agregar valor em terras raras ou se manter como mero fornecedor de matérias-primas. Esse foi o tema do debate na Comissão de Ciência e Tecnologia ao discutir projeto de lei que trata do assunto.
O projeto foi apresentado pelo senador Rogério Carvalho e quer evitar a exportação de matérias-primas sem valor agregado. A principal intenção é reduzir a dependência do país na cadeia industrial de terras raras, além do ouro e da prata. O principal ponto defendido pelos debatedores foi separar no projeto a atividade de mineração da atividade industrial. A gente não pode trazer uma conta para a mineração que não é da mineração. O minerador é especialista em minerar, não é especialista em transformar. A indústria precisa de ser fomentada, a indústria precisa de ser desenvolvida, nós precisamos de ter políticas de muito longo prazo para que nós cheguemos a resultados concretos na transformação. A cadeia de terras raras não será capturada apenas com mineração. Ela exige integração entre educação, ciência, indústria e ambiente de negócios. Tem recurso, tem universidade, tem Estado, mas falta coordenação. Considero essa proposta inviabilizadora, tendo em vista que a incapacidade nossa, da minha empresa, de investimento e falta de vocação para alcançar tamanha verticalização, nos trará um ônus demasiado. Essas etapas são distintas e exigem um tratamento específico. Melhorar a atividade de pesquisa e também a educação brasileira em todos os níveis é fundamental para o desenvolvimento da indústria de beneficiamento na mineração. Sem educação básica forte, não há engenharia. Sem engenharia, não há química. Sem química, não há indústria. A China forma por ano 3,5 milhões de engenheiros. O Brasil, em 2023, um número talvez um pouco defasado, formou 95 mil engenheiros. Não se forma engenheiro, todo mundo quer ir para as ciências humanas. E por que isso acontece? Porque o ensino no Brasil de matemática é péssimo. As pessoas terminam o segundo grau mal sabendo fazer as 4 operações. Estou falando do segundo grau. Por isso que ninguém quer ir fazer engenharia. Como é que nós vamos desenvolver tecnologia se nós não temos laboratórios? Quando a gente vai falar de processar, de pesquisar terras raras, que é complicadíssima a cadeia, nós vamos fazer pesquisas minerais, nós vamos na Austrália. Nós vamos na Malásia, para fazer pesquisa, para fazer teste de processo, para ver se é viável um projeto aqui no Brasil. Como é que o minerador se desenvolve, como é que a nossa cadeia industrial se desenvolve se a gente hoje não investe em ciência, se a gente não investe em tecnologia? E olha que bacana, uma sessão solene do Congresso Nacional homenageou nesta quarta-feira os 80 anos do SESC e do SENAC. A cerimônia destacou a atuação das instituições na educação, na promoção social e na qualificação profissional em todo o país. O Serviço Social do Comércio, o SESC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, foram criados em 1946. O SESC conta com centenas de unidades fixas e móveis, levando serviços de lazer, saúde e cultura a diferentes regiões. Já o SENAC é referência na educação profissional, com milhões de atendimentos e programas de gratuidade que ampliam o acesso à qualificação. É evidente que, ao longo desses 80 anos, essas instituições têm cumprido com excelência a missão que vai muito além de prestar serviço. Elas transformam vidas, levam dignidade, levam conhecimento, cultura, saúde e oportunidade a milhões de brasileiros. A sessão solene relembrou a trajetória do SESC e do SENAC ao longo desses 80 anos, com um destaque para a ampliação do acesso à cultura, à educação e à qualificação profissional. As homenagens reforçaram o papel das instituições na promoção da cidadania e do desenvolvimento social. Não se trata apenas de olhar para o passado com orgulho, mas de projetar o futuro com confiança. Os desafios do nosso tempo exigem instituições sólidas, capazes de inovar sem perder a sua essência. E é exatamente isso que o SESC e o SENAC têm demonstrado, a capacidade de se reinventar
de ampliar o seu alcance e de continuar relevante para as novas gerações. Pior que o desemprego é guerra. Melhor que o emprego é paz. O SESC e o SENAC dão paz para a nação, dão dignidade para as pessoas trabalhar e entregar o alimento para a sua família, pagar o aluguel e dar condições para os seus filhos. Vocês dão dignidade para o Brasil. Valeu por toda essa história, por todo esse trabalho, por toda essa dedicação, por todas as oportunidades que deram a todos os jovens naquele tempo e a todo mundo que quis trabalhar, prestar serviços melhores. Não é? Salve o sistema SESC-SENAC. Parabéns pelos 80 anos, parabéns pelo esforço, parabéns por todo o trabalho social que vocês fazem Brasil afora. Muito obrigado. E agora são 13h47 e a tarde promete ser agitada aqui no Senado. Confira agora a agenda dos trabalhos previstos para hoje. Daqui a pouquinho, às 14h, a Comissão de Agricultura tem reunião para votar projetos. Um dos itens da pauta é o projeto que regula a doação de alimentos humanos ou animais por indústrias e estabelecimentos comerciais a instituições e doações financeiras feitas a entidades de proteção dos animais. Tudo sem fins lucrativos. No mesmo horário, o plenário do Senado deve se reunir em sessão de votações. Na pauta, um dos projetos prevê medidas excepcionais destinadas ao enfrentamento de impactos decorrentes de calamidade pública aplicáveis às parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Também às 14h, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher tem uma audiência pública para discutir a violência contra mulheres negras e indígenas. Às 14h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1326 tem reunião prevista para discutir a matéria. A MP trata do reajuste da remuneração das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, dos ex-territórios federais, do antigo Distrito Federal e do valor do auxílio moradia de alguns militares e ainda sobre a extinção de cargos efetivos vagos. Às 15h, a Comissão de Assuntos Sociais faz uma audiência pública para debater a valorização das categorias dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e as proposições que tratam do piso salarial dessas categorias. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a criminalização da misoginia, que é o ódio ou aversão às mulheres, com pena mínima de 2 anos de prisão em casos de injúria. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. O plenário do Senado aprovou a criminalização da misoginia, que é o ódio ou aversão a mulheres, cometido por meio de violência física, psicológica, sexual ou de comportamentos que diminuem o gênero feminino. A misoginia passa a ser considerada crime de preconceito ou de discriminação, delitos que já estão na lei do racismo. O texto prevê pena mínima de 2 anos de prisão para a injúria e de 1 ano para a discriminação ou incitação à misoginia. Para quem nos acompanha, vale esclarecer ainda, não é misoginia. O que não é misoginia? Não é misoginia discordar de políticas públicas voltadas às mulheres. Também não é misoginia professar crenças religiosas, senadora Damares, sobre papéis de gênero. Não é. O artigo 5º, inciso, creio que o 6, lhe assegura isso. Não é misoginia divergir academicamente de teorias científicas. Misoginia é, sim, professar o ódio e discriminar mulheres pelo único fato de ser mulher. Esse texto, ele foi discutido pelas assessorias e eu recebi, além do parágrafo 1º, que Vossa Excelência admitiu, eu agradeço, senadora Soraya, o parágrafo 2º, que dizia: na aplicação desta lei devem ser observados os princípios da livre manifestação do pensamento e da livre expressão da atividade intelectual, artística, científica, política, religiosa, de comunicação e demais liberdades previstas na Constituição. O que não é redundante, porque hoje interpretações do Poder Judiciário têm ido além
do que quis o legislador. Não cabe mais ressalvas para tratar sobre a criminalização, se misoginia é ou não é crime. Nós sabemos muito bem o que nós vivemos, as mulheres da nossa sociedade, principalmente aquelas mais vulneráveis, né? Seja em redes sociais, seja em coletivo, seja em qualquer espaço. A gente sente muito isso na pele. E a decisão do ministro André Mendonça de prorrogar a CPMI do INSS vai ser discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Foi o próprio ministro Mendonça que resolveu levar o mandado de segurança para a análise de todos os outros ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na noite desta segunda-feira, Mendonça havia dado um prazo de 48 horas para que o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, lesse o requerimento de prorrogação da CPMI. Se o Supremo, na quinta-feira, decidir que não há prorrogação, infelizmente a CPMI acabou, porque ela tem até sábado para poder entregar. Teria que apresentar o relatório na sexta-feira, mas eu não conto com isso. Eu tenho certeza que haverá um julgamento correto, transparente, constitucional e que possivelmente precise de mais prazo, porque esse é um assunto que não envolve só essa decisão do ministro André Mendonça. Ela envolve uma série de outras decisões do Supremo em relação ao Congresso. E a partir de hoje, o Brasil passa a contar com o Sistema Brasileiro de Apoio Oficial ao Crédito à Exportação. A lei com essa previsão foi publicada hoje no Diário Oficial da União e já está em vigor. Também foi publicada hoje com alguns vetos a lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, também conhecida como Lei Raul Jungmann. Ela tipifica os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento a esse crime. A lei também já está valendo. A comissão mista que analisa a medida provisória do seguro-defeso aprovou nesta terça-feira o relatório do senador Beto Faro sobre a proposta. A MP ainda precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados. O seguro-defesa é um benefício pago pelo governo federal a pescadores durante os períodos de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida. A medida provisória, que busca tornar o benefício mais efetivo para os pescadores e evitar fraudes ao programa, foi aprovada hoje na comissão mista e agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Estamos falando de um contingente que ultrapassa 1,5 milhão de famílias, muitas delas em situação de alta vulnerabilidade social, com renda inferior ao meio salário mínimo, com baixo acesso a políticas públicas e frequentemente situadas em territórios isolados. Os debates travados ao longo da tramitação desta medida provisória deixaram evidente um ponto de tensão central, a necessidade de combater fraudes sem inviabilizar o acesso ao seguro pelos seus legítimos beneficiários. O que encontramos foi um sistema que, ao tentar coibir irregularidades, acabou criando barreiras excessiva para quem realmente precisa. Ao mesmo tempo, abriu espaço para intermediários e práticas indevidas. Nosso relatório busca justamente estabelecer o equilíbrio, proteger o programa, garantir sua integrabilidade e, ao mesmo tempo, assegurar acesso efetivo ao pescador artesanal. Uma das mudanças propostas no texto é facilitar o acesso ao aplicativo gov.br, com a dispensa da dupla verificação. Além disso, muitos pescadores estavam demorando a receber o benefício devido à burocracia. As barreiras estabelecidas pela regra anterior ao relatório do eminente senador Beto Faro praticamente impossibilitava o acesso ao direito de quem tinha direito de verdade. Eu me refiro a várias questões. Havia questões desde a dupla verificação com o aplicativo gov.br, com reconhecimento facial, que simplesmente não funcionava, no sentido de podermos corrigir distorções que estavam dificultando o acesso ao direito do pescador ao pagamento do defeso. Sem que isso signifique que nós estamos facilitando de alguma forma o afrouxamento com relação ao controle das fraudes. Acabamos com a possibilidade de não haver pagamento daquilo que é efetivamente devido. Ou seja, comprovado o recadastramento, comprovada a legalidade, não importa se o crédito é de 21, de 22, de 23, de 24, de 25 ou de 26, ele será pago pela União.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, de que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que a gente, no passado, a gente nem ouvia falar. Isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência, porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. A TV Senado tem sido essencial porque leva informações a todo o Brasil sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço pelo Brasil e pelo estado de Roraima. A TV Senado é essencial para a democracia, porque ela leva informações a todos os cantos do país com seriedade, com respeito e com compromisso com a verdade e com a sociedade brasileira. Quero parabenizar, me congratular com a TV Senado, com todos aqueles que fazem a TV Senado, parabenizar pelos seus 30 anos e, logicamente, que ela continue levando informações com a seriedade que é feita e, logicamente, com todo o respeito ao nosso telespectador. O telespectador que continue ligado na TV Senado, porque você recebe informações de verdade aqui no Senado. Olá, boa tarde. Já estamos de volta e passamos a transmitir agora o plenário do Senado. Acompanhe. A número regimental, declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através de sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial
destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei 1707, de 2025, de iniciativa da Presidência da República. Projeto de Lei Complementar número 6, de 2024, do deputado Rafael Simões. Projeto de Lei número 4, de 2024, de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral. Projeto de Lei 3.880, de 2024, da deputada Laura Carneiro. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para o uso da palavra. O primeiro inscrito é o senador Jorge Cajuru, do PSB, Estado de Goiás. Feliz o nosso amado Estado de Rondônia por ter seu melhor governador da história, melhor senador da história, um homem de bem e não de bens, que vai deixar a política, como outros aqui. E aqui vejo, com os mesmos adjetivos, Paulo Paim. É Zezinho, que trabalha aqui na mesa há muito tempo. Se prepare para o ano que vem. O que vem por aí nessa casa. Essa casa que às vezes é chamada de aeroporto, a partir do ano que vem, poderá ter outro nome, outro apelido, Chiqueiro. E eu quero sair desse chiqueiro sem levar nem o cheiro. Bem, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, ocupo hoje a tribuna para informar sobre a iniciativa que tomei para mitigar um dos vários efeitos de uma situação que se transforma como crônica no Brasil, que é a apropriação de recursos públicos por entidades privadas, decorrente do fato de o Estado, volta e meia, ficar à mercê de pequenos grupos que solidificam raízes no poder graças à corrupção. Refiro-me ao projeto de lei complementar número 58 de 2026, entre os meus quase 300 projetos de lei em menos de 8 anos, que apresento com o objetivo de fortalecer a governança e a segurança dos recursos dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, os chamados RPPs. Estamos falando do dinheiro que garante a aposentadoria de milhões de servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Recursos que pertencem aos trabalhadores e que precisam ser administrados com máxima responsabilidade, prudência e transparência. Responsabilidade nem sempre existente, como o país fica sabendo através de sucessivos escândalos. Lembro que em 2016, a Polícia Federal deflagrou em vários estados e aqui em Brasília a Operação Greenfield para apurar crimes de gestão temerária e fraudulenta envolvendo 4 dos maiores fundos de pensão do Brasil: Funcef, Petros, Previ e Postales. Houve muito barulho, controvérsias e sabemos no que deu: nada. 10 anos se passaram e agora, ao nos depararmos com o escândalo do caso Master, ficamos sabendo que o grupo chefiado por Daniel, o tal de Vorcaro, entre outras estripulias financeiras, lançou tentáculos junto aos fundos públicos de previdência, nenhum da União. 18 fundos, todos de estados e de municípios, investiram cerca de 2 bilhões de reais em ativos ligados ao Banco Master, liquidado pelo Banco Central, mais uma vez,
fundos públicos de previdência provocam um susto naqueles que deveriam proteger. Quem mais investiu no Master foi o Rio Previdência, 970 milhões de reais, ignorando, inclusive, advertências feitas pelo Tribunal de Contas do Estado. Também chama a atenção o fato de que alguns regimes previdenciários já apresentavam déficits financeiros quando seus gestores resolveram confiar somas fabulosas ao Master. Há um detalhe importante. Num caso como o do Master, os valores aplicados por fundos previdenciários e de investimento não contam com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que cobre até 250 mil das aplicações de pessoas físicas e de empresas. Os passivos entram na massa de credores da liquidação do banco, ou seja, a recuperação do dinheiro depende da existência de recursos suficientes após o pagamento das obrigações prioritárias. Outra condicionante é a capacidade de venda e a liquidez dos ativos da instituição liquidada. Em português, claro, é objetivo dizer que aposentados e servidores podem indiretamente acabar pagando a conta do luxo ostensivo de Daniel Vorcaro por causa de investimentos arriscados feitos com recursos previdenciários. Fica demonstrada a fragilidade da gestão desses fundos, que administram valores extremamente relevantes e que deveriam estar protegidos por regras rigorosas. É o que propõe o PLP, o projeto de lei número 58 de 2026, de minha autoria. Ele reforça a governança desses regimes, estabelece critérios técnicos mais exigentes para os investimentos, amplia os mecanismos de fiscalização e fortalece a estrutura de controle na administração desses fundos. O objetivo é garantir algo simples, mas fundamental: que o dinheiro da aposentadoria dos servidores seja protegido e administrado com responsabilidade, evitando riscos desnecessários e assegurando o equilíbrio financeiro e atuarial desses sistemas. Estamos tratando da segurança de milhões de aposentados e pensionistas que dependem desses recursos para viver com dignidade. Não temos como evitar que criminosos façam uso indevido de recursos públicos, mas é obrigação do legislativo criar mecanismos para que haja absoluta transparência no uso desse dinheiro. Por isso, conto com o apoio dos amigos e amigas desta casa para que possamos avançar no debate desta proposta e fortalecer a proteção dos recursos previdenciários no Brasil. Antes de dizer, como sempre, Deus e saúde, agradecidíssimo, permita-me, presidente Confúcio, senador Paulo Paim e funcionários, maior patrimônio deste nosso Senado Federal. Eu lamento que nesta tribuna ninguém venha dizer que o senhor Daniel Vorcaro virou dono de banco em 2019, no mês de outubro, sendo que no mês de fevereiro do mesmo ano de 2019, ele tentou virar dono do Banco Master e o então presidente do Banco Central e a diretoria comunicaram a ele que ele não tinha condições financeiras para ter um banco, para virar banqueiro. Engraçado, isso em fevereiro. Aí mudou-se a diretoria do Banco Central e o presidente Roberto Campos Neto que entrou. O que ele fez, Roberto Campos Neto? Disse, não, o senhor tem dinheiro para virar dono de banco.
uma pergunta que ninguém faz dessa tribuna. O que fez no governo Bolsonaro, então o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mudar de opinião em um ano só, de fevereiro para outubro? Num país que não tem memória, pelo menos para os que gostam de ter memória, aqui deixo registrado e só por isso passei menos de um minuto da campainha que eu odeio ouvir e que raramente, graças a Deus, deixo de passar dos 10 minutos, como o Paim também. O Paim, quando fala que vai falar 8 minutos, ele cumpre mesmo. Obrigado. Bem, senador Cajuru, estava com saudade dos seus discursos, viu? Muito bem-vindo. Eu passo a palavra agora para o senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul. Paulo Paim, o próximo inscrito é o senador Esperidião Amin. Se tiver os gabinetes, pode se deslocar. Lucas Barreto, Zequinha Marinho, Sérgio Moro, Augusta Brito, Girão e Zalci. Presidente Confúcio Moura, senador que orgulha todos nós e seu estado, com certeza, senador Cajuru, faço a mesma fala, que orgulha todos nós e seu estado também, inclusive com essa fala que fez aqui agora, né? Quem tem medo desse tal do Banco Master? Eu não tenho, o senhor não tem. Confúcio, sem certeza que não tem. Tanto que eu assinei, se tudo acontece CPI aí, que vai nessa linha, eu estou assinando, viu? Sem problema nenhum. Então, ele que vai explicar lá o que ele fez, e se ele tinha algum cúmplice, que explique e se expliquem. Mas, presidente, na verdade, eu venho fazer uma fala hoje muito mais tranquila, porque eu fui convidado para estar hoje pela manhã aqui, naquele evento do SESC e do SENAC. Eles vieram, me convidaram, e eu disse que eu vinha, mas não pude vir, presidente. Eu tinha duas comissões, Comissão de Educação e a Comissão de Ações Sociais, onde estavam, na educação, claro, discutindo o plano da educação, que Vossa Excelência, eu sei que participou como conhecedor dessa área como é. E lá nas Ações Sociais é um projeto que eu sou relator, que resolve esse conflito religioso de poder trabalhar ou não no dia que para eles é sagrado. Então, não pude vir aqui participar da sessão do SESC e do SENAC. E faço a fala agora, que faria hoje pela manhã, e vou mandar o pronunciamento depois para eles, por não ter conseguido chegar em tempo. Presidente Confúcio Moura, senadores, senadoras, senador Cajuru, uso a tribuna agora à tarde, mas com satisfação, para prestar uma justa homenagem ao Serviço Social do Comércio SESC e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC. Eu sei que alguns questionam o sistema S. Pode sempre ser aprimorado, mas para mim, senador, que foi o SENAI que me salvou, eu não tinha para onde ir, era um vendedor de flores, de fruta, em Porto Alegre, na feira de um primo meu. E fiz um teste no Senai e passei. E ali fiz um curso técnico, a minha vida mudou radicalmente, positivamente. Então, eles sabem que eu tenho muito respeito ao Sistema S. Mas vamos em frente. Em vez de falar da minha história, eu vou falar do homenageado aqui, né? São mais de 80 anos de história, com presença em todo o Brasil, construindo um sistema de excelência voltado ao bem-estar social e formação profissional dos trabalhadores. Foi criado em 1946, ambos no pós-guerra. Essas instituições nasceram de uma visão solidária e estratégica do setor produtivo, como respostas às necessidades sociais do país. O SESC, sempre com grandeza, cumpriu a sua missão de promover qualidade de vida e formação técnica, atuando nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Já o SENAC tem um papel fundamental na qualificação profissional, abrindo portas e criando oportunidades.
Falo também a partir da minha própria trajetória, pois esse senador foi contemplado no momento que passei na Escola Senai, que faz parte desse complexo do Sistema S. Sei na pele o quanto que a educação profissional transforma vidas, gera dignidade e constrói a cidadania. As ações do SESC e do SENAC chegam aos mais diversos cantos do Brasil, chegam em todos os estados, muitas vezes sendo a única oportunidade de acesso ao ensino técnico, à cultura, ao esporte, à educação, à qualificação. São milhares de unidades, escolas, bibliotecas, teatro, espaços culturais e programas sociais que impactam milhões de brasileiros. Destaco com satisfação o trabalho do SESC na educação desde a infância até a vida adulta, incluindo a educação de jovens e adultos. Um compromisso real com a inclusão e com a transformação social. Da mesma forma, falo das ações na saúde, na cultura, no atendimento às pessoas idosas, pessoas com deficiência, mostrando sensibilidade e compromisso com a dignidade humana. No campo cultural, o SESC sempre demonstrou que o acesso à arte valoriza a nossa formação e os nossos artistas e fortalece, assim, a identidade do povo brasileiro. No esporte e no lazer, promove convivência, saúde e qualidade de vida. Eu comecei a praticar esporte valendo mesmo, era basquete, futebol de salão e atletismo, quando eu fui para o Senai. E me fez muito bem. Já o SENAC merece todo o nosso reconhecimento pela sua contribuição decisiva na formação para o trabalho. Com cursos que vão da aprendizagem à pós-graduação. A pós-graduação forma profissionais preparados para as demandas reais do mercado, impulsionando, assim, desenvolvimento econômico e social. Senhor presidente, no meu Rio Grande do Sul, tanto o SESC quanto o SENAC são motivos de orgulho. E eu incluo aqui o Senai. Eu sei que a homenagem não é ao Senai, mas foi fundamental para mim, eu incluo. Sua presença alcança praticamente todos os municípios, levando educação, cultura, oportunidade para o nosso povo. É importante lembrar que todo esse trabalho é mantido com recursos do próprio setor produtivo, sem pesar sobre o orçamento público, e retorna à sociedade com resultados concretos e de alto impacto social. Senhor presidente, esta homenagem é mais do que merecida. O SESC e o SENAC são exemplos de compromissos com o Brasil, com a nossa gente, com a educação, com o trabalho e com a dignidade humana. Recebam, portanto, o meu reconhecimento, o meu respeito, a minha gratidão. Registro ainda, presidente, que o meu escritório em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, tem o nome de CIP, Centro de Integração Paulo Paim. E temos lá uma parceria com o Senai, que eles colocam professores gratuitamente para mim, no caso, né? Mas é gratuitamente para a população. E ali é dado cursos de formação, como esse dia, que curso estão dando lá os professores do Senai? Curso de eletricidade para mulheres. Não tem muitas mulheres solo, né? Uma quantidade enorme nesse nosso país. Estava lotado, aprendendo como dar um problema em casa, ela mesma resolve com o curso de eletricitária, no caso. Os professores vão gratuitamente para atender a população mais pobre e vulnerável. É quem não pode realmente pagar um cursinho. Também estamos em diálogo com o SENAC para mantermos essa mesma parceria voltada à oferta de cursos profissionalizantes para os mais vulneráveis. E esse meu escritório, senador
Girão, é na entrada da Matias. Vocês viram falar muito na Matias, é enchente, né? É uma cidade, a parte baixa da cidade alagou tudo. Então é um espaço ali que eu abro gratuitamente, não circula dinheiro ali para ninguém. A ONU colabora, mas o que a ONU faz? A ONU vai lá dar um ticket de refeição para eles. Quantos tem que estão aí? Então vamos lá, né? Eles mesmos entregam um por um e fazem o cadastro, né? Eu acho muito interessante. Às vezes, para que eles possam deslocar e pegar o ônibus, eles dão uma quantia em dinheiro, 200, 300 reais para eles. Sempre para nós é muito pouco, mas para eles é uma salvação da lavoura, como a gente diz. A UBRA, uma universidade privada, também a universidade, de forma voluntária, colabora. O CIP é um espaço de acolhimento e solidariedade, políticas humanitárias. Entre eles, lá, recebemos muitos imigrantes e refugiados. Recebemos pessoas, não tem onde ficar instalado, não. Eles só vão lá, pode almoçar, pode jantar, pode tomar um café, faz os documentos deles, mas tudo é pago por entidades, mediante um comprovante. De Venezuela, de Cuba, do Haiti, entre tantos outros países. Esses imigrantes e refugiados não têm nada. Eles chegam ao Brasil, como diz a canção, sem lenço, sem documento. Eu disse, sem lenço e documento, sem nada mesmo. E nós os acolhemos, como existe em todos os estados, acho que existe centro de acolhimento, né? Com todo o carinho e com toda a solidariedade. Eu digo sempre para os nossos apoiadores voluntários, né? O que queremos é que vocês tratem esses migrantes, refugiados, da mesma forma que vocês gostariam de ser tratados se estivessem no exterior. Sem lenço, sem documento, sem tempo para onde correr. E assim eles fazem. Enfim, temos que tratar a eles como nós gostaríamos que nos tratasse se nós estivéssemos no exterior. Vejo isso com muito carinho e muita atenção, né? Porque aqui eles começam a ter uma visão de cidadania. E quando há empregos que empresas colocam à disposição, nós indicamos. É um trabalho pequenino, né, senador Confúcio Moura? Mas se cada um dá um pouquinho de si para que essas pessoas tenham como respirar, como caminhar, e nada paternalista, mas orientadora. Por isso que o sistema S é importante, por isso que a universidade é a Universidade UBRA. Ninguém confunda com a Universidade Hospital. Aí é outra questão, porque alguém poderia... por isso que tu deu emenda para a UBRA. Dei para a UBRA Hospital, que não tem nada a ver, que é um trabalho que eles fazem de atendimento à população. Não tem nada a ver com a universidade. A universidade é particular e elas fazem esse trabalho belíssimo lá, que inclusive estarão aqui, lá no próximo fim de semana, no evento que faremos lá. Enfim, senhor presidente, eu termino aqui, o meu tempo realmente terminou. Eu fiz essa mistura entre SESC, SENAC e SENAI, que é o Sistema S, né? E citei também tanto o hospital da UBRA, que atende os pobres, aquela região toda lá, é o hospital da UBRA que atende. Agora, curso de formação, professores, a Universidade UBRA manda também para lá para dar curso. Então, fica aqui meus elogios a todas as entidades que gratuitamente, todas as entidades, eu vou concluir, senador, agora, que gratuitamente olham para os mais pobres, para os vulneráveis, aqueles que mais precisam. É isso, obrigado. Perfeito, senador Paim, é uma homenagem muito justa ao SESC. Hoje mesmo à noite, às 20 horas, aqui em Brasília, na Confederação, liderada pelo amazonense Roberto Tadros, um evento aí de confraternização. Nossos gabinetes foram convidados, todos os senadores, e eu recebi uma comitiva lá de Rondônia, liderada pelo presidente lá, o diretor do SESC local, o Ranieri, e a sua equipe, muito entusiasmado e agradecendo, né? Deixou lá uns brindes para nós pudéssemos estar presentes hoje à noite.
Infelizmente, devido às atribuições, compromissos, não dá para a gente estar em todos os locais. Infelizmente. Eu deixo meu abraço ao Paulo Roberto Tadros, um brilhante administrador e gestor do sistema SESC do Amazonas e agora em nível nacional. Parabéns pelo seu pronunciamento. Muito obrigado. Vamos em frente. Parabéns a Vossa Excelência. O seu complemento, que eu achei bem interessante. Bem, vamos continuar, senadora Zenaide Maia. Ela está online. Senadora Zenaide, está prontinha? Senadora Zenaide. Então, daqui a pouco ela volta. Ah, está lá. Vamos lá, Zenaide. Está com a palavra. Pode ligar seu som, Zenaide. Nós não estamos te ouvindo. Liga seu som, por favor. O pessoal que está ajudando a senadora Zenaide, por favor, ajude aí. Ligar o som. Ainda não estamos ouvindo, Zenaide. Senadora Zenaide. Vamos dar uma olhadinha no sistema. Não, tem... Está vendo? Senadora Zenaide, você está falando, nós não estamos ouvindo. Olha o seu microfone, por favor. Dá uma cutucadazinha aí para ligar. O pessoal da assessoria da senadora Zenaide, ajude aí, por favor. Aí no Rio Grande do Norte, ela está longe. Claro, senador, porque está entendendo. Foi? Sim. Pode falar, Zenaide, agora tá bom. Agora tá bom, pode falar. Senhor presidente, colegas senadores e a todos que estão nos assistindo. O que eu penso e vejo nesse período em que eu sou parlamentar é o seguinte: esse país está refém, como outros países no mundo, de um sistema financeiro. Bancos é quem mandam no orçamento do país. A gente sabe, como eu fiz parte do orçamento, que quase 50% do orçamento da 10ª economia do mundo fica para os bancos, presidente. E eles acham pouco, ainda acham que pode sim extorquir as famílias brasileiras, cobrando juros de cartões de crédito, cheque especial, 450% ao ano. Isso é assustador. E agora aparecem bancos como esse Master, que consegue aprovar vendas de bancos estatais, comprar bancos, papéis podres, como a gente diz, e fica por isso mesmo, faz uma CPI, mas e ainda por cima, quem está pagando esse preço caro é justamente quem trabalha. Esse fundo que ele tirar dos servidores, isso vai evitar que que os trabalhadores se aposentem, né? Porque se foram tirar desses fundos, como está mostrado aí, Rio de Janeiro, Brasília e outros municípios, colocaram nesse banco a aposentadoria. E uma coisa que não tem como esse Congresso a gente calar: quem gera riqueza é o trabalho. Nós não podemos ficar aqui reféns de entregar quase a metade do orçamento desse país, tirando da saúde, da educação, da segurança pública, e ainda por cima punindo os trabalhadores. Nós temos uma PEC que é a 79 de 2019, presidente Confúcio, que limita os juros dos cartões de crédito, cheques especiais e outro a no máximo 3 vezes a taxa Selic. Nós não estamos engessando a política monetária do Banco Central.
que hoje seria quase 45%, porque eles reduziram 0,25%, mas já estão ameaçando em subir novamente para poder diminuir a inflação. É difícil de entender. Como entender que o sistema financeiro possa extorquir as famílias brasileiras, cobrando 450% ao ano de juros, ao ponto de, se você comprar um celular como esse que eu estou aqui na minha mão, se eu pagar o mínimo, eu vou pagar mais 4. Eu costumo dizer, o cara que rouba, me rouba um celular, mas eu já estou pagando 4 ao banco, mais 4 ao banco. Nós precisamos acordar para isso. Nós não podemos estar valorizando o que não gera riqueza, porque quem gera riqueza é o trabalho, tirando do trabalho e entregando à especulação financeira. Eu me lembro na Covid que uma das coisas que a gente aprovou foi a questão daquela PEC de guerra, que foi trilhões para os bancos. Criamos um fundo garantidor para ele emprestar num preço razoável e não desempregar as pessoas durante a pandemia, e mesmo com esse fundo garantidor, eles não emprestaram às pequenas e às microempresas, e a gente vê milhares falidas ainda que não conseguiram se recuperar. É um apelo que eu faço ao Congresso. Vamos nos unir e vamos tirar essa extorsão das famílias brasileiras de quem já fica com quase a metade do nosso orçamento. E lembrando, aqui o Brasil é o único país do mundo que remunera as sobras de caixa de banco. Ou seja, você que está me ouvindo aqui, quando chega o horário bancário, aquilo que não foi emprestado, o próprio Banco Central, o Tesouro Nacional, recolhe e remunera com, no mínimo, a taxa Selic. Isso acaba, gente, inclusive com a indústria, o comércio. Por quê? Porque eu vou emprestar recursos para alguém crescer e gerar emprego e renda, se eu já tenho meus recursos num banco, que o Tesouro Nacional remunera a, no mínimo, a taxa Selic. Tem como isso funcionar? O que eu observo no mundo é que empresários e Estado, ou seja, o governo, seja o executivo e o legislativo, se unem para baixar as taxas de juros e não para aumentar a taxa de juros para reduzir a inflação. Aí me pergunta assim, e aí, senadora, a senhora está querendo dizer que nós temos que passar um calote nos nossos financiadores? Eu queria dizer o seguinte, a gente emprestou recursos, dinheiro, a gente tomou emprestado dinheiro, nossos financiadores. Nós não podemos devolver com miséria, falta de educação, falta de recursos para a saúde, e a gente vê milhares de pessoas morrendo. O que devemos, gente, é dinheiro, e não a vida das pessoas. E não é calote, porque eu sou médica de formação como o senhor, mas eu procuro ver isso. As maiores dívidas públicas do mundo, Estados Unidos e Japão. Mas eles sentam com o sistema financeiro e dizem, nós vamos pagar tanto por cento, porque nós não vamos deixar de investir em infraestrutura, em segurança, em saúde do nosso povo para dar todo o dinheiro para o sistema financeiro. Poderíamos, assim, fazer um apelo. Por favor, vamos devolver aos senhores anualmente 35% a 40%. Permita que a gente use esses 20% para investir em infraestrutura e gerar emprego e renda, gerar trabalho. Como podemos ver que quem gera
quem gera riqueza é o trabalho. Banco, sistema financeiro fazem isso. E não é passar calote. A quem eles vão emprestar com a garantia do Tesouro Nacional? A ninguém. Então, temos que ter essa coragem. E começamos, ora, eles vão assim. Eu já fico com a metade do orçamento, eu já faço uma extorsão nos cartões de crédito e cheques especiais. Agora nós vamos também entrar nos fundos de previdência para impedir que esses trabalhadores se aposentem. Eu me sinto assim, 4 anos de deputada e agora quase 8 de senadora, olhando para isso e vendo que o sistema financeiro, ele prejudica tudo. Comércio, indústria. Ninguém vai querer aumentar o seu negócio se já tem garantido pelo Tesouro Nacional no mínimo a taxa Selic. Por que emprestaria se ia correr o risco de não receber? Chegou absurdo, Confúcio. Naquela época que a gente emprestou da Covid, eu até fiz essa pergunta ao então ministro, que era Guedes. 60 segundos. E é o governo, nós, que vamos ser o fiador, por que não repassamos diretamente para o pequeno e médio empresário? Já que eu sou o avalista, pego o dinheiro do Tesouro Nacional, empresta aos bancos, eles emprestam quando querem aos empresários, seja ao comércio, ao micro e pequeno empresário. Então, um apelo aqui, nós temos que ter um olhar diferenciado para isso. Nós temos que defender o nosso povo, nós temos que defender quem trabalha. O trabalhador é quem gera emprego e renda. E isso é uma luta que eu vejo, pode parecer repetitivo, mas eu não vou abrir mão disso, porque nesse período que eu estou como parlamentar, eu fico até assustada com o que a gente vê. Então, gente, está na Comissão de 60 segundos. Da PEC 79. Vamos pelo menos pautar para ver se a gente negocia algo que não seja, pelo menos reduzir 450% ao ano. Se 3 vezes a taxa Selic já é uma extorsão diante do mundo, você imagina 450% ao ano de juros. Muito obrigada, senhor presidente. E isso é algo que a gente tem que sentar e pensar. Vamos debater? Vamos questionar? Por que não? Esse é o nosso papel. Parlamento, falar. E vamos, sim, tentar defender as famílias brasileiras, porque cartão de crédito hoje faz parte do orçamento da família. Ele se fica apertado, a família compra o medicamento, paga uma consulta médica, faz sua feira. E nunca vão deixar de dever. Quando diz 50% das famílias brasileiras estão endividadas. É claro que estão endividadas. Compra algo e paga mais 4. Então, e saber que o Congresso pode sim tirar essa extorsão sem ser passando calote, gente. Porque esse sistema financeiro não tem a quem emprestar com essa extorsão, a não ser governos. E a 10ª economia do mundo é um verdadeiro jardim florido para esse povo. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, Zenaide, senadora Zenaide, que realmente o seu argumento é repetitivo, mas é necessário. A senhora bate uma coisa bem evidente, clara, que nós todos sentimos. Parabéns a Vossa Excelência pelo seu trabalho, viu? Ele não será enterrado assim, não. Sua voz é uma voz que reflete em todos nós, sabemos que ela está falando a verdade. Parabéns à senhora e ao povo do Rio Grande do Norte. Presidente Confúcio, se me permitir, entre um orador e o outro, só um registro. Fica à vontade, senhor. Vossa Excelência, acho que lembra, está aqui o Adão Preto Filho. Ele é filho do Adão Preto. Foi um grande colega. Nosso colega querido. Senadora. O pai Adão dele Preto faleceu, nós todos sabemos, claro. E ele assumiu essa peleia. Ele e o Edgar, que também, o Edgar Preto, se elegeu deputado, esse também deputado, e agora o Edgar Preto é o candidato lá a governador
que saiu no último encontro, eu estava lá, inclusive, né? Então, eu queria registrar a presença deles. É um jovem que está... Eu aposto e torço pela juventude, né? Ele é um jovem indo para o 2º mandato já, e, olha, não é fazer grau. Deve ser um dos mais votados, né? Fala a verdade. Queremos se reeleger, senhor. Olha, essa simplicidade dele, quer só me reeleger, mas deve ser um dos mais votados pelo PT lá no Estado, acompanhado do Adir Preto, que é vereador em Cruz Alta. E o Emerson saiu porque estava sem gravata. E o Emerson, que é vereador em Nova Santa Rita, bem perto ali de onde eu resido, em Canoas. Obrigado pela tolerância de sempre. O Adão Preto, eu até escrevi sobre ele umas crônicas, né? Adão Preto, eu participava na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Naquele tempo o PT era bem minoritário, na época do Fernando Henrique, mas ele era uma voz muito respeitada, muito querido, pessoa brilhante, simples, né? Tinha aquele jeitinho dele de falar, mas falava com autenticidade. Certa ocasião, um debate lá na Câmara sobre terra, aí estava uma polêmica, ele pediu a palavra e falou assim: meu irmão, a terra não deve ter dono. A terra é como a água e como o ar. De repente, você chega num riacho, vai tomar água, abaixa, aí o dono da propriedade fala: não, essa água é minha, você não pode beber. Ou de repente, você está aqui na Comissão de Agricultura, respirando o ar, e alguém fala assim: não respire esse ar, que esse ar é meu. Assim é a terra. A terra não pode ter dono. A terra deve ser de todos, de toda a humanidade. Eu lembro dessas palavras de Adão Preto, seu querido pai, que está vivo, permanente em nossas lembranças, né, minha, do pai, que convivemos com ele lado a lado. No passado aí, ele deixou esse legado fantástico que vocês dois aí, parentes, devem dar continuidade ao trabalho fantástico do brilhante parlamentar que foi Adão Preto. Muito obrigado, senador. Que verdade. Presidente, permita só fazer... Vossa Excelência esteve lá. O Adão Preto, eu fiz uma greve de fome por causa do salário mínimo. Digo, não saia aqui de dentro. E quem é que colou em mim lá, na bancada, naturalmente? Adão Preto. Está vendo aí? E os meninos ligavam, né, que tu está, pai? Vocês contam até hoje, né? Estou aqui no plenário, o pai resolveu fazer uma greve de fome por causa do salário mínimo, vou ficar aqui com ele. E ficou. Do primeiro ao último dia. É fantástico. Brilhantíssimo, maravilhoso. Maravilhoso. A senadora lhe transfere em permuta, que o discurso dela não chegou aqui ainda. Já estou? Chegou? Já chegou, mas é porque eu... tá, mas ele está... Você quer falar? Então... Então, pode. Então vamos deixar na ordem aqui. A senadora Augusta Brito, do PT, lá do estado de Ceará, vai fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer aqui ao senador Confúcio, presidindo agora essa sessão, o senador Girão, que cedeu aqui sua vez para que eu pudesse fazer esse pronunciamento. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, subo a esta tribuna para fazer um pequeno balanço do nosso mandato, com convicção de que o parlamento só cumpre sua missão quando transforma indignação em lei, proteção em política pública e compromisso em resultados concretos por toda a sociedade. Nosso trabalho, desde que cheguei a esta casa, teve uma prioridade muito clara: o enfrentamento à violência contra nós mulheres de todas as suas formas. Só em 2025 apresentamos vários projetos, inclusive projetos que falam sobre arma de fogo ligada à violência doméstica. Esses projetos, com o objetivo desses projetos de reduzir o acesso dos agressores a continuarem portando arma ou posse e porte de arma se tiver indícios de violência doméstica familiar. Nós temos que dar uma resposta muito rápida, né, de reduzir realmente o acesso
às armas, aos agressores, que potencializa a violência e que chega até, com a facilidade bem mais forte, ao feminicídio. E não diga que só o feminicídio, porque um agressor, uma pessoa que está com um porte de arma, com a posse de uma arma, ele cria uma força tão grande diante de uma vítima, de todos os tipos de agressão, não só o feminicídio. Então, aumenta a violência sexual, aumenta a violência física, psicológica. Então, são todos os tipos de violência que são potencializados quando a gente permite que o agressor continue com o porte, com a posse de arma. Por isso, veio vários projetos, dentre eles, eu estou aqui estão tramitando, estou aqui fazendo registro da importância da gente poder aprová-los o mais rápido possível. E, infelizmente, isso, senador, baseado em fatos reais que vem acontecendo. A gente vem só escutando notícias, infelizmente, de feminicídio e praticado por arma de fogo. E se a gente tivesse aprovado, são 5 projetos que falam sobre, nas suas diversas formas, talvez algum desses projetos pudesse ter salvado a vida de uma Maria, de uma Vitória, que há pouco tempo sofreu um feminicídio com arma de fogo. Então, eu acho essencial que a gente possa discutir e debater e aprovar esses projetos que já estão aqui tramitando dentro do Senado Federal. Aqui, dentre as propostas, são 5 especificamente sobre a questão para que a gente possa dar uma segurança maior, ou que seja na suspensão do porte de arma, da posse, nós temos aqui uma proposta de suspensão imediata exatamente do porte, quando há medida protetiva, a vedação de posse e porte para indicadores por violência doméstica e a comunicação formal às autoridades da existência de armas sob posse ou acesso do agressor. E os números, infelizmente, nos lembram por que essa agenda não pode esperar. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou, em 2024, 1.492 feminicídios. Nós tivemos 87.545 estupros. São 227 estupros por dia. E hoje eu fiquei feliz que na Comissão de Direitos Humanos nós conseguimos aprovar um projeto exatamente aumentando a penalidade nos casos de estupro, e veio de uma realidade do Ceará, né, senador Girão? A realidade de uma mulher que se está dando seu rosto a este projeto, que é o nosso PL Renata, que foi estuprada, e a gente aí viu a necessidade realmente de fazer justiça para que os agressores, que no caso, eu vou só aqui contar bem rapidamente, porque o senador Confúcio não estava na comissão, e eu quero só que ele entenda o contexto, a necessidade que nós tivemos e debatemos. Eu agradeço o senador Girão que aprovou, que votou também a favor. Foi uma mulher, pegou um aplicativo de Uber, e aí foi agredida, foi estuprada, e o agressor foi preso em flagrante, confessou o crime, e com 3 dias estava em liberdade. E aí ela foi às redes sociais, né, cobrar justiça, se sentindo insegura, injustiçada, com aquela atitude que a lei, hoje, a lei do Código Penal, infelizmente, dá essa brecha para que ele tivesse essa liberdade. Então, o que foi que nós fizemos? Apresentamos um projeto para que isso não se repita em outros casos, para que a gente possa fazer justiça às mulheres que estão sendo estupradas. Infelizmente, também, grande número de vulneráveis são crianças, 76% dos estupros são em crianças e adolescentes, e a gente fica se perguntando, né, até quando a gente vai dizer o óbvio que seria, né? Vamos respeitar as mulheres, vamos respeitar realmente a liberdade, né, dos homens e das mulheres, sobretudo das mulheres que são as que são mais violentadas em todos os seus direitos. E eu dizendo isso, também aqui quero ressaltar, até porque a pesquisa do Data Senado, que eu quero dizer que é um instrumento muito útil aqui, que nós temos aqui no Senado Federal,
ela se refere que no ano de 2025, 61% das brasileiras agredidas não notificaram a autoridade policial. E a gente já está com números que a gente fica sem acreditar, né, de notificações, e os que são subnotificados. E pelo menos 48% das brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar ao longo de sua vida. Então, 1 em cada 2 mulheres, meus senhores e minhas senhoras, já sofreu algum tipo de violência. E aí, foi guiada por essa realidade que nós apresentamos esse projeto que aqui mencionei, o 3671 de 2025, que aprovamos na Comissão de Direitos Humanos e esperamos que ele tramite o mais rápido possível para que a gente possa aprová-lo também na CCJ e pedir aí, né, ao nosso presidente Lula a sanção o mais rápido possível, que eu acredito que teremos. Então, nós precisamos, verdadeiramente, de leis que reflitam a gravidade real da violência contra nós mulheres. Todos os dias acontece violência, todas as horas, como eu disse, e em relação ao caso de estupro, eu quero aqui de novo repetir, 227 mulheres por dia. Esse número realmente marca, né, infelizmente, negativamente. Na sua grande maioria, são parentes, e são pessoas familiares, pessoas próximas e na sua própria casa, onde seria um local para ser seguro. E esse projeto nasceu exatamente de uma triste realidade lá do nosso estado do Ceará, que aqui já falei. Então, é muito importante lembrar, meu presidente, senhoras senadoras e senadores e a todos que nos escutam, que a luta contra a violência de gênero também passa pelo combate à misoginia, que começa no discurso de ódio e que se espalha nas redes, infelizmente, com uma força muito grande, naturaliza a humilhação e termina alimentando agressões bem mais graves. Então, a aprovação neste plenário do projeto 896 de 2023, de autoria da senadora Ana Paula Lobato, que tive a honra também de relatar na Comissão de Direitos Humanos, foi um passo necessário, fundamental para ajudar a desconstruir o machismo na sua origem, a diminuir esses casos de feminicídio. Porque não pode se falar em feminicídio zero se a gente não desconstruir esse machismo estrutural e, a partir disso, veio esse projeto criminalizando a misoginia. Nossa luta agora é para que essa proposta, que está criminalizando a misoginia, ao equipará-la aos crimes de racismo, seja rapidamente aprovada também pela Câmara de Deputados e Deputadas. Mas, no nosso mandato, não olha apenas para a repressão. Ele olha também para a prevenção, para a cultura e para a mudança de mentalidade. Nós temos um projeto 4842, que foi aprovado neste plenário e que agora está aguardando a votação da Câmara dos Deputados, que cria uma campanha permanente de conscientização em arenas esportivas e nas transmissões dos eventos para prevenir e enfrentar a violência contra nós mulheres, aproveitando a força simbólica do esporte para falar de respeito, proteção e cidadania. E a Comenda Laço Branco, aprovada também pelo Senado neste mês de março, que reconhece homens e instituições que atuam pelo fim da violência contra nós mulheres. Porque essa luta não pode ser cobrada só das mulheres. Essa luta, sobretudo, tem que ser cobrada e virar causa dos homens. Precisamos falar com os homens, precisamos desconstruir o machismo, porque é eles que estão agredindo. Então, nós temos que alcançar esse público. E nosso mandato entende que defender a nós mulheres é também defender o Brasil inteiro, incentivando ao crescimento da economia. Vou ser mais rápida. O projeto de lei 138 de 2025, que está atualmente sob exame da Comissão de Constituição e Justiça, foi elaborado também com apoio da CONCEFAZ, o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. A proposta busca estabelecer novas regras para o IPVA,
corrigir distorções, evitar a guerra fiscal e enfrentar uma situação absurda que permite que jatinhos, iates e grandes embarcações escapem da tributação que recai sobre o cidadão comum. E a gente tributa uma moto e um carro popular. E um jatinho é mais do que justo que também seja tributado. A estimativa apresentada pelo Concefaz é que a cobrança desse imposto sobre aeronaves e embarcações de passeio pode gerar mais de 10 bilhões por ano para estados e municípios. Na mesma linha, já garanto que agora vou terminar, estou terminando. Na mesma linha, eu gostaria de lembrar da Transnordestina, essa obra que mostra que política pública também é investir em infraestrutura, desenvolvimento regional e oportunidades de emprego. Quero aqui parabenizar o presidente Lula, o governo do presidente Lula, que tão bem faz, e por isso nós vamos ter um dos maiores investimentos, que é a Transnordestina concluída, que já estava parada há mais de 10 anos. Então, eu quero aqui, em julho de 2025, o governo federal anunciou um novo aporte de 1,4 bilhão para a ferrovia. E eu tive o prazer de participar do projeto que pôde viabilizar esse recurso para que a gente pudesse dar continuidade a essa obra que é muito importante, não só para o Nordeste, mas para todo o Brasil. E agora eu vou aqui diminuir realmente e agradecer a todos. E é isso que eu quero que fique registrado aqui neste breve balanço que faço, meu querido presidente. Nosso mandato não escolhe prioridades entre o direito das mulheres e o futuro econômico do país, porque sabe que um depende do outro. Não há desenvolvimento verdadeiro onde mulheres têm medo, onde o Estado falha em proteger, onde a violência vira rotina e onde a injustiça fiscal preserva privilégios. O nosso compromisso é com um Brasil mais seguro, mais justo, mais humano e igual para todos e todas. Muito obrigada e desculpa aí ter extrapolado o tempo, mas muito obrigada, agradeço aos 2 senadores que estão aqui presentes. Obrigada a todos. Parabéns, senador Augusto, pelo seu pronunciamento, muito oportuno. E a seguir eu passo a palavra para o senador Eduardo Girão. Querido irmão, senador Confúcio Moura, senadora Augusta Brito, que a gente teve a oportunidade de conviver esses meses aqui, né? Esses anos. E sempre muito aberta ao diálogo. Isso é muito importante, o trabalho que a senhora desenvolveu aqui, né? E já aproveito para convidá-la como uma convidada de honra para os 300 anos de Fortaleza, que a gente vai fazer aqui no dia 13 de abril, à tarde, no dia do aniversário da nossa capital cearense. Se puder estar aqui, independente de estar como senadora ou não, mas será sempre senadora, né? Então, será muito bem-vinda. Senhor presidente, a gente está vendo aquele mistério do número funcional do STF. Atenção, Brasil, atenção, brasileiras e brasileiros. Eu acabei de receber aqui, você está vendo o jogo de esconde-esconde, né? Vou lembrar rapidamente para vocês aqui. A gente não pode deixar de falar isso. Pelo menos aqui a gente, na tribuna, não tem edição, né? Mas a gente lembra do número que apareceu, do Vorcaro, do Banco Master, e deu essa fraude, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, que com certeza teve apoio de agentes públicos, institutos que deveriam fiscalizar, não fiscalizaram. E a gente viu que teve um número funcional que falou até a hora da prisão do Vorcaro, a primeira prisão dele, um número funcional do STF. Atenção, ministro Alexandre de Moraes disse que não era dele, aquela coisa toda ficou, saiu como se fosse dele na imprensa, negou. Coincidentemente, foi descoberto no acionamento do INSS à operadora de que o número foi ativado logo após, no mesmo dia da aprovação da sabatina do ministro Alexandre de Moraes. E agora, nesse exato momento, eu recebo a informação, saiu aqui na mídia, dizendo o seguinte:
porque o nosso presidente da CPMI, Carlos Viana, ele fez um requerimento ao STF. E aí? Qual é o número funcional? Vamos acabar com esse mistério. E aí a resposta do STF continua a briga de gato e rato. Diretora-geral do STF, não foi nem o presidente, a diretora-geral do STF diz à CPMI, olha o nível de desconsideração que existe de uma instituição com outra. Essa casa, se ela não se levantar, meu amigo, acabou. Nós estamos dando os últimos suspiros aqui e pedido de socorro, que é feito para a presidência da casa deliberar pedidos de impeachment, abrir CPI, abrir CPMI, prorrogar CPMI, está tudo parado aqui, tudo parado. E essa inércia não é por acaso, porque não justifica. O presidente vem, abre sessão, fecha a sessão. Então a diretora-geral, não foi nem o presidente do STF, olha só, diz a CPMI que resposta sobre número funcional cabe a Fachin. E sabe qual foi o argumento dela? É que o requerimento elaborado pela comissão precisa de melhor, abro aspas, delimitação de sua finalidade e alcance. O que você entende por isso? Delimitação de sua finalidade e alcance. Matéria do Metrópolis. Olha, nós estamos vivendo um momento, e é importante, presidente, que a sociedade compreenda isso. Amanhã nós temos a CPMI do INSS. Não foi porque o presidente dessa casa aqui, não. Foi porque foi uma determinação do ministro André Mendonça, respeitando a Constituição e respeitando esse parlamento. Ele esperou meses para ver se a presidência da casa cumprisse o deverzinho dela. Como não cumpriu, e aí tem perguntas que eu continuo fazendo. Por que será? É porque existe um conflito de interesse em pessoas próximas ao presidente que receberam dinheiro, 3 milhões de reais dessa fraude. É por isso ou é por causa do sigilo do careca do INSS que o presidente dessa casa decretou e por isso não toma atitude positiva em relação a essa CPMI, mais que ela cabe. E aí vem André Mendonça, ministro, e cumpre a Constituição e manda a presidência. Olha que vergonha! Que vergonha! E todos nós passamos vergonha com isso, gente. O STF, o ministro, cumpridor dos seus deveres, esperou até onde pôde para ver se a casa tomava a iniciativa. E a CPMI, que é um êxito, que tem mostrado, que tem recuperado dinheiro. Está aí leilões já sendo feitos, bloqueios de conta de entidades que roubaram, que descontaram ilegalmente. 14 pessoas presas que roubaram. Aposentados, velhinhas, pensionistas, deficientes, órfãos, viúvas, os mais vulneráveis desse país. É de indignar. 14 pessoas foram presas a partir do momento que começa essa CPI. É ou não é uma CPI de sucesso? É ou não é uma CPI que produz? Mas a presidência dessa casa não quer prorrogar. E aí o ministro André Mendonça define, espera até o limite, e na semana que a CPMI vai acabar, ele define. Agora, olha a manobra que está sendo feita, depois de uma comemoração geral da população brasileira, uma alegria. E parabéns ao ministro André Mendonça por tomar essa medida, pela justiça, pela ética. Aí, vai para o pleno amanhã vai ter a decisão do pleno, os outros ministros vão votar. E está saindo na mídia que a tendência sabe qual é? Na vitória que o povo brasileiro teve, depois de tantas derrotas, é o STF dar o golpe de misericórdia e derrubar. É isso que estão falando, presidente. Derrubar a decisão liminar do ministro André Mendonça, ou seja, acabar com enterrar a CPMI. Rapaz, aí eu vou te falar.
Aí eu vou te dizer, aí é uma esculhambação. Aí a chance que tem do STF se levantar um pouquinho, devido a tudo que eu relatei aqui, eles vêm e podem amanhã apartar de vez, e não vão eles juntos não, sabe? Eles não vão lá pro ralo junto não, de imagem, porque já está lá embaixo. Vai o Senado também, puxa o Senado para baixo. Na hora que o Senado vai ter a CPMI, porque tem muita gente para ser ouvida, já aprovada, mesmo com a blindagem que está sendo feita do governo Lula, de seus membros na comissão e de alguns ministros do STF que não deixam sequer, dizem que libera os depoentes para nem sequer aparecerem na CPI. É uma coisa para entregar a chave para eles. Eu acho que a dignidade nossa é o seguinte, para recolher o trem de pouso e dizer, tá aqui, ó, entrega para você comandar isso aí. Então amanhã é um dia chave brasileiro. Um dia que pode ter mais um golpe na Constituição, mais um golpe na democracia brasileira, quando se tem uma CPMI exitosa, com assinatura suficiente, que André Mendonça deu 48 horas para Davi Alcolumbre ler, não leu ainda, e está tentando, via advocacia do Senado, virar o jogo lá no STF. É o compadrio, é aquela coisa que não é sustentável. E no tapetão, literalmente no tapetão, dá um golpe de misericórdia numa justiça que está funcionando. Aí a gente não pode aceitar. Então, senhor presidente, eu quero comunicar que eu, senador Alessandro Vieira, vou ler o nome de todos aqui, senador astronauta Marcos Pontes, senador Magno Malta, senadora Damares Alves e senador Plínio Valério, acionamos a Suprema Corte do Brasil. Olha outra chance aqui que está sendo dada, para todos nós nos levantarmos juntos. Nós estamos acionando, já que a presidência dessa casa não se move, inerte, omissa, nós estamos acionando o Supremo Tribunal Federal para abrir a CPMI da maior fraude do sistema financeiro do Brasil. Desse país aqui, dessa bandeira linda. Temos a chance, porque está há 4 meses na presidência. Só o meu requerimento tem 51 assinaturas. Estavam entrando outras. Mas até a contagem, 51 assinaturas de 81 senadores. Parece que chegou a 53. Uma maioria ampla e restrita. Magnífica. Para se investigar. Parlamento jogar luz nessas trevas do Banco Master, que vai deixar milhões de brasileiros, já deixou, a ver navios com suas economias. E muitos outros que não têm nada a ver com isso, que não têm dinheiro no Master, que não, os seus fundos de pensão não colocaram dinheiro lá por influências políticas, e aí vem de novo a presidência do Senado, teve uma indicação do presidente para a pessoa que colocou 400 milhões de reais. É indicado do presidente dessa casa, lá na Amprev do Amapá, 400 milhões de reais em letras mortas, tendo o irmão dele no Conselho Fiscal. Se isso não é conflito de interesse, me digam, me expliquem o que é conflito de interesse. Pelo menos tinha que se declarar suspeito, impedido e deixar rolar a investigação, mas nem abrir, nem prorrogar, que é o caso da do INSS. Então, senador Alessandro Vieira, no minuto que me falta, senhor presidente, se eu me der, eu lhe agradeço. Senador Alessandro Vieira, eu, senador Magno Malta, senador Marcos Pontes, senador Plínio Valério e senadora Damares Alves, entramos hoje, agora, há pouco, no STF para abrir a CPI do Banco Master com a esmagadora maioria dos senadores da casa apoiando a abertura.
Eu espero que daqui para amanhã ou depois da manhã, que o STF dê uma posição. Antes disso, o presidente Davi Alcolumbre abra e nos poupe de uma vergonha. O Brasil quer saber toda a verdade, senhor presidente. E é esse o comunicado que eu faço aqui e lhe agradeço pela tolerância, acreditando que a justiça, mais cedo ou mais tarde, vai voltar a ser para todos neste país. Não vamos descansar. Cada dia que passa é uma agonia a degradação moral que acontece nesse país. Mas nós vamos fazer o nosso trabalho no limite das nossas forças. Deus abençoe nossa nação. Obrigado, presidente. Muito bem, gente. Eu vou daqui mesmo fazer o meu pronunciamento. Eu estou aqui na tribuna, na presidência, com um sentimento de responsabilidade e de reconhecimento pela importância do momento que estamos vivendo. Na data de hoje, 25 de março de 2026, o Plano Nacional de Educação, PNE, foi aprovado na Comissão de Educação do Senado Federal, com requerimento de urgência para apreciação por este plenário. A apreciação deste plano por esta Casa representa um passo decisivo, eu diria um verdadeiro presente para o povo brasileiro. O que estamos discutindo aqui não é um projeto qualquer. O Plano Nacional de Educação não é apenas um documento técnico. Ele é, na verdade, uma espécie de bússola moral e estratégica do país. Ele é ali que o Brasil escreve com clareza que tipo de nação quer ser. Se queremos ser um país desenvolvido, justo e competitivo, não há outro caminho que não passe pela educação. Não há outro caminho que não passe pela educação. E nós já aprendemos ao longo da história recente que os planos não podem ser apenas carta de intenção. O Plano Nacional de Educação anterior trouxe metas importantes, muitas delas não foram cumpridas. E é justamente por isso que este novo momento precisa ser diferente. Precisamos de metas exequíveis, com financiamento garantido, monitoramento rigoroso, compromisso real de todos os entes federativos. A educação brasileira ainda carrega feridas profundas. Milhões de crianças fora de creche, jovens que não concluem o ensino médio, professores desvalorizados, desigualdades regionais gritantes. E é nesse ponto que o novo Plano Nacional de Educação pode e deve ser um verdadeiro divisor de águas. É importante destacar que este plano não nasce aqui de uma forma isolada. Ele foi amplamente debatido na Câmara dos Deputados, fruto de um processo participativo com escuta da sociedade, de especialistas, gestores, educadores de todas as regiões do país. Chega ao Senado com uma base sólida e com uma expectativa de se tornar a principal diretriz para a educação brasileira na próxima década. Quero aqui registrar e parabenizar o trabalho da senadora Tereza Leitão, relatora da matéria, pela condução equilibrada, pela capacidade de escuta, pela síntese construída ao longo desse processo. Sabemos que nenhuma lei é perfeita, especialmente um plano de complexidade do Plano Nacional de Educação. Diversas emendas foram apresentadas por esta Casa. Algumas foram acolhidas, inclusive, na forma de ajustes redacionais, contribuindo para o aprimoramento do texto. Outras, igualmente relevantes, não foram incorporadas neste momento, mas isso não significa que tenham sido descartadas. Ao contrário, elas permanecem como contribuições importantes para o processo de implementação, avaliação e finalização do plano, conforme previsto em seus mecanismos de acompanhamento contínuo. Isso demonstra
que estamos construindo um plano vivo que poderá ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Quero também destacar que o relatório apresentado pela senadora Tereza Leitão traz avanços importantes. Há uma preocupação clara com a viabilidade das metas, buscando garantir que aquilo que está no papel possa, de fato, ser implementado. O fortalecimento da alfabetização na idade certa aparece como prioridade central. Isso é muito importante. Eu vou repetir esse trechinho de novo. O fortalecimento da alfabetização na idade certa aparece como prioridade central, reconhecendo que não há política educacional consistente sem uma base sólida de aprendizagem. O texto avança na governança, com mecanismos mais claros de monitoramento e acompanhamento, fortalecendo o papel institucional do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e ampliando a responsabilidade dos entes federativos. Mais do que aprovar um plano, estamos assumindo o compromisso de acompanhá-lo de forma permanente, com fiscalização ativa e avaliação contínua, para que suas metas não fiquem apenas no papel, mas se traduzam em resultados concretos para a população. Senhoras e senhores senadores e senadoras, quando olho para o meu estado de Rondônia, eu não vejo números, eu vejo pessoas. Eu vejo as famílias lá no interior, muitas vezes longe das cidades maiores. Vejo os pais que sonham com um futuro melhor para seus filhos. Vejo os jovens que querem uma oportunidade. Vejo os professores que, mesmo com dificuldades, continuam acreditando no poder transformador da educação. Vejo também nossos povos indígenas, nossas comunidades ribeirinhas, gente que muitas vezes foi esquecida, mas que tem o mesmo direito de aprender, de crescer e de construir seu caminho. É para que essas pessoas que esse plano precisa funcionar. Para Rondônia, o novo Plano Nacional de Educação pode significar avanços concretos, como de resto para todos os estados da federação. A ampliação da educação infantil, especialmente em creches. A melhoria da qualidade do ensino fundamental, garantindo que nossas crianças aprendam na idade certa a ler, escrever e interpretar o mundo. O fortalecimento do ensino médio, com mais conexão com a realidade dos jovens, com a formação técnica e profissional, preparando-os para o mercado de trabalho. A valorização dos professores, que são a alma da educação. Sem professor motivado, bem formado, bem remunerado, não há política educacional que se sustente. E o fortalecimento das instituições de ensino superior e técnico, fundamentais para o desenvolvimento regional. O Brasil já esperou demais por avanços consistentes na educação. Já esperou demais. Já passou do tempo. Chega a ser vergonhoso. Temos agora a oportunidade de dar um passo firme, responsável e necessário. Que possamos, com espírito público e senso de dever, avançar na aprovação deste Plano Nacional da Educação, transformando em grande diretriz para o futuro educacional do nosso país. Porque, no final das contas, educação não é discurso. Educação é o que muda a vida das pessoas. Educação é salvadora. Muito obrigado. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia já lidas. Está suspensa a presente sessão.
mas teve uma audiência hoje, marcada para hoje, que eu tive que ficar. E aí estou tendo o prazer de presidir aqui essa sessão desse assunto tão importante para os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. Obrigado, senador. Então, vou passar a palavra ao primeiro convidado, o primeiro palestrante, que é o senhor Silano Souto Mendes Barros, coordenador da Comissão de Ações Políticas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO. Vossa Senhoria tem a palavra. Senador Marcelo Castro, inicialmente eu agradeço pela seu aceite para presidir essa audiência e sabemos, inclusive, com 2 semanas de antecedência, do seu envolvimento, inclusive gravou um vídeo, né, diretamente do Piauí, para todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais brasileiros do apoio à nossa causa. Boa tarde a todos e a todas. Em 2020, o planeta sofreu a eclosão de uma pandemia. Isolamento social, busca pela vacina, milhões de mortes em todo o globo. Foi naquela situação em que as sociedades viraram os olhos para uma maior atenção aos soldados que foram intimados, convocados para aquela guerra. O opositor era um vírus e os soldados eram os profissionais da área da saúde de todo o planeta. Aqui no Brasil não foi diferente. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, entre outros tantos. Linha de frente, retaguarda, meios, flancos. Quantos desses soldados pereceram durante a guerra? Quantos caíram e tiveram as suas vidas ceifadas naquela funesta pandemia? Outros tantos, mesmo sequelados, voltaram ao fronte de batalha. Nos apartamentos, nas varandas, nos terraços das suas casas, a população aplaudia aqueles guerreiros, aqueles soldados diante de uma guerra planetária. Foi naquela ocasião que aqui no Brasil os enfermeiros desenvolveram uma ação muito bonita de valorização e em busca da dignidade da profissão na arte do cuidar. Lograram êxito. Saíram desta casa, assim como da Câmara dos Deputados, e com a sanção presidencial, com um avanço do piso salarial da enfermagem, dos técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Bem antes da pandemia explodir, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais já travavam essa luta em prol da valorização e da dignidade profissional. Quando falamos em valorização e dignidade profissional, nós falamos de algo muito maior do que um piso salarial. Nós precisamos abordar outros pontos. É preciso discutir, por exemplo, um plano de carreira. É preciso discutir num país continental que a fisioterapia e a terapia ocupacional chegue em todos os rincões desse país. Mas sabemos que um profissional da área da saúde, assim como um soldado, vive em constante preparação para defender o seu estreito. Nós precisamos nos aperfeiçoar. São anos de estudos, pós-graduações, cursos de capacitações, mestrados, doutorados, pós-doutorados. E, obviamente, isso não é barato no mundo em que vivemos e no país em que vivemos. O investimento é muito alto para cuidar da vida
dos outros. É preciso, então, que todos esses profissionais no Brasil sejam valorizados. A desvalorização salarial não é um privilégio da fisioterapia e da terapia ocupacional. A saúde brasileira está adoecida. A saúde brasileira é desvalorizada, tendo em vista que apenas 4,76% do PIB brasileiro é destinado à saúde nesse país. Menos de 5% de toda a riqueza gerada por esse país é investida na saúde. Nós temos o SUS, a maior conquista do povo brasileiro nos últimos 50 anos. Mas é preciso preparar aqueles que trabalham no SUS. É preciso olhar para cada um dos profissionais da área da saúde. Dessa forma, nós temos diversos projetos de lei que versam sobre pisos salariais, inclusive de profissionais da área da saúde. No entanto, senador, o piso salarial da fisioterapia e da terapia ocupacional, quando o projeto de lei estava na Câmara dos Deputados, ele iniciou aqui no Senado Federal, foi aprovado no Senado Federal, e, inclusive, mais um agradecimento, o senador foi relator do nosso projeto de lei aqui no Senado. Quando chega à Câmara dos Deputados, a Comissão de Trabalho já discute, assim como a Comissão de Saúde, essa importância, mas é na CFT, Comissão de Finanças e Tributação, em que se discute o impacto financeiro que esse piso poderia gerar sobre os cofres públicos. E aqui eu faço um abre aspas na minha fala para agradecer também ao deputado Duarte Júnior, que está aqui agora nessa sala do Senado, que foi relator do nosso projeto de lei na CFT e que tratou com a imensa responsabilidade que um parlamentar tem que ter nesse Brasil, tanto olhando para a valorização e dignidade dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, mas também com atenção aos cofres públicos. Foi através da relatoria do deputado Duarte Júnior que o Ministério da Saúde solicita, então, um estudo de impacto. O pagador dessa conta é o Ministério da Saúde, porque a União é quem deve, neste caso, em sendo aprovado, e vai ser aprovado, quando sancionado, e quando virar lei efetivamente, então o Ministério da Saúde é quem vai fazer os repassos, o governo federal é quem vai fazer os repassos para os mais de 5 mil municípios desse país, onde 63% deles têm menos de 20 mil habitantes. Não suportaria com o peso dessa carga, mas, obviamente, passa a ser uma política de Estado, passa a ser um repasse da União. E foi sob essa relatoria do deputado Duarte Júnior que foi se buscar de onde viria o financiamento para esse novo peso financeiro. Ainda assim, foi observado que para um ajuste fiscal otimizado, deveria o valor, que era inicialmente de R$ 4.800, ser reduzido para R$ 4.650. E assim, numa conversa com a categoria sindicatos e com o sistema COFITO-CREFITOS, a fisioterapia e terapia ocupacional entendeu que era necessário aquela redução, que parece pouco para cada um, de 4.800 para 4.650, mas que para os cofres públicos, segundo o pagador, o Ministério da Saúde, seria cabível. Então, na CFT da Câmara, nós sofremos uma alteração dentro do projeto de lei, mas uma alteração para ajuste, para que esse piso salarial pudesse caber no bolso do Estado. Assim sendo, o nosso projeto foi a CCJ, também sob a relatoria do deputado Duarte Júnior, e conseguimos a aprovação.
esse projeto retorna a esta casa, ao Senado Federal, em outubro, e de outubro para cá, ele não teve nenhum andamento. Não houve um despacho para designar quais comissões esse projeto terá que passar, se terá que passar em alguma comissão ou se vai direto para o plenário. Nós não temos um norte. O projeto, ele travou a sua tramitação aqui no Senado. Então, a categoria que hoje se mobilizou em frente ao Congresso Nacional e que depois conseguiu trazer uma boa parte daqueles que estavam mobilizados aqui para dentro desse auditório, para, junto com os senadores da República, solicitar e pedir um despacho para que o projeto possa seguir a sua tramitação. Sabemos que o impacto desse projeto é 7 vezes menor do que foi o impacto da enfermagem. Sabemos mais ainda, senador, que boa parte desse país já paga um valor acima de 4.650 para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Sul, Sudeste, com exceção do Rio de Janeiro, que tem lei própria estadual e é abaixo do piso, já pagam valores acima. Centro-Oeste, Norte e Nordeste seriam as regiões que iriam ter um maior impacto, porque são cidades que pagam muito aquém do piso salarial. É importante que se diga, R$ 4.650 de piso para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais é ainda muito pouco. Mas o que não podemos é nos submeter a concursos públicos nos municípios brasileiros, onde o salário de um fisioterapeuta ou de um terapeuta ocupacional é exatamente um salário mínimo, porque a Constituição proíbe que seja inferior ao salário mínimo. Para profissionais que têm tanta responsabilidade com a vida humana e que precisam se capacitar cada vez mais para continuar, mais do que reabilitando pessoas, mas cuidando da vida funcional de cada um do povo brasileiro. É preciso lembrar que, muito mais do que trabalhar na área da saúde, e no caso da terapia ocupacional, saúde e assistência social, nós somos profissionais que mexemos com a economia desse país. Mexemos com a economia desse país porque é um país que vive uma epidemia de acidentados e sequelados de acidentes de trânsito. É um país que ainda tem as suas UTIs lotadas. E, neste caso, senador, é preciso lembrar que cada recuperação funcional de um indivíduo desse faz com que ele saia da Seguridade Nacional, deixe que ele seja um peso para o Estado, assim como falam, e ele volta a ter uma vida ativa e contribuir com o Estado brasileiro, voltando assim a trabalhar na economia desse país, tornar a economia desse país viável. Dessa forma, nós estamos aqui clamando aos senadores da República que, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, possam pedir o despacho para que siga uma pauta, siga uma tramitação, porque nós ainda temos uma outra batalha, que é a sanção presidencial. Agradeço a oportunidade, senador, e digo àqueles que estão aqui representando a fisioterapia e a terapia ocupacional: vamos continuar fortes e vamos seguir firmes na luta. Agradecendo a contribuição do senhor Silano, eu soube que o deputado Duarte Júnior... Não, pode esperar para depois? Posso sim, presidente. Fica à vontade, agradeço aí a preferência, mas são apenas mais 3 oradores da mesa. Pois não. Então, respeito à importância do tema, faço questão aqui de ouvir cada um deles. Obrigado. Registramos também a presença da senhora Roberta Ciolo, nossa senadora pelo glorioso estado de Roraima. Vamos passar a palavra por 10 minutos
para a senhora Mariana dos Santos Oliveira de Souza, vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Boa tarde a todos e todas. Na realidade, a minha fala vai ser breve. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa, especialmente ao senador. Obrigada pela acolhida, em presidir essa audiência que é tão importante para as nossas categorias. Cumprimento também a todos os estudantes, aos profissionais, aos conselhos regionais que se mobilizaram a estar aqui, fizeram toda uma força-tarefa, isso é importantíssimo para as classes. E ocupo essa mesa hoje não apenas como profissional, terapeuta ocupacional, mas como representante de duas categorias que, historicamente, têm sustentado o cuidado no Brasil. Muitas vezes de forma silenciosa, mas absolutamente essencial. Falar sobre piso salarial da fisioterapia e da terapia ocupacional é tratar de um tema que ultrapassa o interesse corporativo. Trata-se de uma agenda estruturante para o sistema de saúde brasileiro, para as políticas públicas e, sobretudo, para a garantia de cuidado digno à população. Estamos falando de profissões regulamentadas, de formação superior, de base científica consolidada, de atuação transversal em áreas estratégicas, não só na saúde, como na educação, no trabalho, na justiça. Profissões que atuam diretamente na funcionalidade, na autonomia, na reabilitação e na qualidade das pessoas, desde o nascimento até o envelhecimento. No entanto, apesar dessa relevância, vivemos em uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade. Vínculos de trabalhos precarizados, ausência de parâmetros mínimos de remuneração e desvalorização que compromete não apenas os profissionais, mas o próprio sistema de cuidado. Um país que não estabelece critérios mínimos de valorização para os seus profissionais de saúde compromete a sustentabilidade das políticas públicas. Isso reflete diretamente na assistência prestada à população. O piso salarial, nesse contexto, não é um privilégio. É um instrumento de organização de mercado de trabalho, de proteção social e de qualidade da assistência. Ele estabelece um patamar mínimo civilizatório de reconhecimento que permite maior estabilidade profissional, reduz rotatividade e contribui para a fixação de profissionais nos serviços, especialmente nas regiões mais vulneráveis. Além disso, é importante destacar que a ausência de um piso impacta diretamente na qualidade do cuidado. Profissionais submetidos a jornadas exaustantes, múltiplos vínculos e baixa remuneração enfrentam limitações concretas que ofertam um atendimento qualificado, seguro e humanizado. Estamos, portanto, diante de uma discussão que envolve responsabilidade com o SUS, com o sistema suplementar e com todas as políticas públicas que atuam estes profissionais. E é preciso dizer com clareza, não haverá avanço consistente na saúde brasileira sem a valorização efetiva do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Esta casa tem um papel fundamental nesse processo. A construção do piso salarial exige sensibilidade política, diálogo institucional e compromisso com a realidade concreta desses profissionais. Sabemos que toda política pública envolve desafios, especialmente no que se refere à viabilidade econômica. No entanto, é preciso compreender que a valorização dos profissionais não deve ser vista como despesa, mas como investimento estratégico, como retorno direto à qualidade assistencial, na eficiência dos serviços, na redução de custos recorrentes por tratamentos inadequados e descontinuados. Investir na reabilitação, na funcionalidade, na autonomia é, inclusive, uma estratégia inteligente de sustentabilidade do próprio Sistema Único de Saúde brasileiro. Por fim, reforço que não é uma pauta isolada. Ela dialoga com o fortalecimento das políticas públicas, com a defesa do SUS e com a construção de um sistema de saúde mais justo, resolutivo e humano. O que está em debate aqui é o reconhecimento concreto de profissões que transformam vidas diariamente. E reconhecer isso é por meio do piso salarial digno, de decisões políticas e, sobretudo, de um comprometimento com o Brasil. Então, obrigada a todos e, senadores, olhem pela nossa pauta. Agradecendo a colaboração e exposição da doutora Mariana, passo então ao próximo convidado, o senhor Glaucio Roberto Santana de Jesus, presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais da Bahia. Oi.
A Bahia tem um molho, né? Dizem por aí. A gente quase leva o Oscar, mas lembrar que é de todos os profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que não só estão aqui hoje reivindicando valorização e melhoria em seus salários, mas todos aqueles que também hoje, nesse momento, nos assistem pela TV Senado, que nos assistem pelas redes sociais e que fazem milagre todos os dias dentro da sua assistência. Faz milagre porque fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em todo o país lutam todos os dias para dar o seu melhor. E são profissionais extremamente qualificados, profissionais que têm doutorado, mestrado, pós-graduação, e se qualifica constantemente para poder prestar o seu melhor na sua assistência. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que essa qualificação que esse profissional tem todos os dias precisa, da mesma forma, ser bem remunerada, ser bem qualificada, a resposta da sua contratação precisa não ser precarizada, precisa não ser explorada essa mão de obra especializada. Profissionais que precisam estar na ponta, fazendo acontecer, mas sabendo que, voltando para casa, vai ter a dignidade de poder custear a sua família, custear todas as suas demandas sociais, porque vai ter, no final do mês, um piso salarial digno e, de fato, tão atrativo quanto as suas atribuições diárias. Presidente, gostaria de lembrar que essa conquista que estamos hoje do PL 1731, chegar até aqui, partiu, ainda me lembro, do contato que o Sinfito Bahia, desde lá de 2015, criando o PL 988, teve acesso ao deputado, apresentou-se esse deputado aqui na Câmara dos Deputados, ficou parado um bom tempo o PL 988. Retomando em 2021, o PL 1731, também advindo de uma conquista, de um trabalho dos sindicatos, juntamente com o CREFIT 7. Então foi o Sinfito Bahia, junto com o CREFIT 7, que teve a ideia de criar esse novo PL, que é o PL 1731, e a partir daí apresentando ao senador Ângelo Coronel, que brilhantemente fez com que chegasse até hoje, sendo ajudado, obviamente, com tantos outros senadores que fazem que cheguemos até aqui. Só que esses sindicatos que eu represento hoje na Bahia, por exemplo, são profissionais que estão trabalhando todos os dias pelas boas representações de trabalhadores e de trabalhadoras em cada canto do nosso país. Sindicatos que muitas vezes não têm como custear, como viver no seu dia a dia e prestar a sua melhor representação. Por conta disso, eu gostaria, presidente, que me permitisse, eu gostaria que ficasse de pé todos os representantes de sindicatos para que vocês possam levar uma salva de palmas de toda essa plenária que está aqui agora, porque vocês fazem milagre todos os dias para defender trabalhadoras e trabalhadores do país inteiro. E foram vocês que ajudaram a trazer o PL 1731 a estar até aqui, sendo abraçado hoje pelo senador Marcelo Castro. Então, muito obrigado a todos vocês. Por favor, podem se sentar. Ao mesmo tempo, eu gostaria de poder dizer que o PL 1731 e o piso salarial que a gente precisa hoje, a gente tem que lembrar que esses profissionais, em sua maioria, são mulheres que assumem dupla, tripla jornada de trabalho. São profissionais que saem do hospital e que chegam em casa para formar uma outra jornada de trabalho, além de ter que ter outros vínculos de emprego para poder ter dignidade na sua vivência. Então, a gente pensando que majoritariamente nossas profissões é formada por mulheres, a gente precisa trazer para ela a dignidade salarial. Então, o nosso colega trouxe a questão da regionalidade, o nosso grande Silano, mas a gente tem que lembrar e bater nessa tecla, que o piso vai ajudar muito, principalmente quem é do Norte e quem é do Nordeste, porque é neles que a gente encontra hoje os menores salários pagos a profissionais tão necessários para a construção de uma saúde pública brasileira e que a gente precisa, todos os dias, fortalecer o nosso SUS. Então, hoje, chegamos nesse momento para fazer um momento histórico para nossas profissões, que há 55 anos está regulamentada, há 55 anos trabalha pela construção da devolução de uma saúde, da devolução da saúde, a devolução da funcionalidade de vários pacientes nos nossos estados, mas hoje, nesse momento, a gente percebe o quanto é importante a união de todas as entidades representativas. Temos hoje presentes aqui conselhos regionais que representam as profissões, Conselho Federal, sindicato, associação, todos
trabalhando em prol de uma única causa, senadora, que é a aprovação do piso salarial e da dignidade de todos os profissionais do nosso Brasil, que são aproximadamente 400 mil profissionais. Então, quando a gente fala de um impacto financeiro que esse PL vem a causar, é um impacto financeiro extremamente menor quando comparado a outros pisos salariais que aí estão. Por quê? Porque a quantidade de profissionais são muito menores, muito menor do que o corpo, por exemplo, da enfermagem. Então, o impacto financeiro é muito menor e, por conta disso, a gente tem, sim, a possibilidade da gente poder custear esse piso salarial. E quando a gente fala de dignidade, fala sobre os serviços de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, fala sobre a evolução da funcionalidade, a gente associa muito ao que está hoje muito explícito no Fantástico, né, em todos os grandes jornais, que é o avanço e aí a questão do estudo da polilaminina. Só que a gente tem que pensar que a polilaminina veio fazer milagre, mas ao mesmo tempo profissionais já fazem milagres todos os dias, diariamente, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no Brasil inteiro. Só que a gente tem que lembrar que a utilização da polilaminina, sem um fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional adequado, sem uma assistência prestada a esse profissional, ela não vai trabalhar sozinha, ela não vai devolver a funcionalidade e o movimento que esse paciente precisa. Então a gente precisa lembrar que a gente precisa aumentar a quantidade de centros de reabilitação. Centro de reabilitação sendo custeado pelo Estado, pelo município, mas a gente tem que pensar que clínicas de reabilitação devem ser abertas. Precisamos democratizar o acesso ao serviço de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais. Não podemos destinar os serviços tão importantes, que é a devolução do movimento, a devolução da funcionalidade, apenas para aquela população que tem como custear um plano de saúde ou que tem como custear de forma própria por recursos próprios. Temos que pensar também naqueles pacientes SUS dependentes que utilizam em toda a totalidade o SUS. Então, aquele paciente, hoje, com o advanço da polilaminina, por exemplo, terá de fato a qualidade assistencial que precisa ter? Precisamos discutir sobre isso. Precisamos mostrar o avanço da polilaminina, mas precisamos mostrar a necessidade da abertura de novos centros. Precisamos discutir sobre isso, mas ao mesmo tempo mostrar que a importância desse profissional precisa da mesma forma ser qualificado. Estamos hoje em hospitais, em clínicas, fazendo perícia judicial, dando aula nas universidades, trabalhando com a saúde estética. Estamos em vários lugares. A fisioterapia e a terapia ocupacional ocupa hoje o lugar que ocupa por conta do avanço e do seu debruço à ciência. Nós produzimos ciência todos os dias. E essa produção de ciência trouxe as nossas profissões aonde está e, por conta disso, também reivindicamos o mínimo, que é o piso salarial de nossas profissões. O PL 1731 é justo, é digno, é necessário e é para agora. Agradecendo aí a contribuição do Dr. Cláudio, vamos passar ao Dr. Yuri Henrique Cardoso Melo, assessor de Relações Governamentais da Comissão de Ações Políticas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Vossa Senhoria tem a palavra. Primeiramente, obrigado. Primeiramente, agradecer a acolhida do presidente Marcelo Castro. Vossa Excelência tem sido realmente um agente de defesa dos interesses do Conselho, das profissões aqui no Senado, com bastante paciência, com bastante atenção para ouvir todas essas demandas e ouvir, inclusive, o quão árdua tem sido a luta das profissões ao longo desses 11 anos que nós já temos de tramitação das matérias que tratam do piso salarial das categorias. A minha fala é uma fala bastante breve e me atendo àquele trabalho que a gente desempenha aqui do ponto de vista do trâmite legislativo dessas propostas. E eu acho que se tem um dizer que pode comunicar qual é a tônica dessa tramitação aqui é de uma construção de um processo legislativo responsável. E eu não falo só responsável do ponto de vista do debate ou da articulação política, mas eu acho que também muito responsável daquilo que é uma das maiores preocupações da forma de se fazer política pública em qualquer lugar, que é a preocupação da demanda social em consonância com a viabilidade financeira orçamentária de implementação.
A CAP vem fazendo um trabalho, claro, apoiada também pelos sindicatos, pelos profissionais que se espalham por todo o Brasil, com apoio de todos os regionais que compõem o sistema também, presidentes, enfim, para tanto ter essa articulação dentro do Congresso, estando aqui semanalmente. O senador com certeza sabe que a gente gasta bastante sola de sapato aqui, batendo em porta de gabinete, conversando com a assessoria, conversando com as áreas técnicas. E, a partir disso, para entender qual era a melhor forma da gente construir isso. A intenção não era que fosse uma tramitação assodada, que o debate público fosse podado, não obstante o doutor Silano mencionou na fala dele de que a gente passou por um período muito complexo da pandemia e que ganhou o debate todas as profissões que atuaram na linha de frente. E, a partir disso, o poder público passou a ter uma atenção maior para a valorização. Mas, desde lá, a gente não teve uma aprovação. O debate ele vem se estendendo. Então, inclusive na esteira de outras proposições muito semelhantes que causaram preocupação ao poder público, houve uma preocupação da gente construir isso tendo o máximo de escuta de todas as entidades do poder público, tanto do executivo, quanto dos entes privados, quanto dos parlamentares que discutem essa matéria e têm uma preocupação com o tema. E para que a gente pudesse chegar a hora e tivesse essa oportunidade de dizer, como a gente tem agora, de que é um piso viável, é um projeto viável, é um projeto que não se tem dúvidas a respeito de todos os detalhes da construção dele. E eu destaco que isso é resultado de um apreço técnico, não só da mobilização e tudo, mas de discutir de forma séria e de forma técnica. E essa foi a tônica, inclusive, que o Conselho tem articulado e o fez durante a tramitação da Câmara, e não falo isso somente pela presença do deputado Duarte, mas de relatores que tivessem essa preocupação de uma construção responsável, viável, e não mais de uma vez, o próprio Duarte, em algumas conversas, falou, não, a gente não vai correr atrás de aprovar algo que daqui a pouco a gente está discutindo no STF, ou a gente está enfrentando uma resistência, uma dificuldade, o famoso ganha, mas não leva, mas de alguma coisa que realmente possa fazer a diferença na vida do profissional e daqueles trabalhadores da rede pública e privada. E foi assim que ele foi construído. E eu destaco, principalmente, esse assunto que volta a ser debatido aqui no Senado Federal, que são justamente as emendas da Câmara, para falar um pouco mais do que elas são. São basicamente as emendas que viabilizam, nesse contexto tão complexo que a gente tem do ponto de vista financeiro, essa realidade do piso no momento que ele for aprovado. São 3 pontos que são essenciais de serem compreendidos. O primeiro, de compreender qual é o impacto. Naturalmente, a decisão nas casas ela passa muito pela seara política, mas por meio do RIC 3126, a gente teve um retorno do Ministério da Saúde a respeito da análise de impacto em 2023, que seria de aproximadamente 648 milhões. Ao tempo da discussão do piso da enfermagem, que não falo com demérito, é uma conquista e somos favoráveis à valorização de todas as profissões da área da saúde, educação, enfim, mas se falava no impacto de 22,5 bilhões. Isso seria o equivalente a uma porcentagem bem inferior a 5% do que seria o impacto do piso da enfermagem e que foi viabilizado. Além disso, havia uma preocupação muito grande de quais as repercussões isso poderia ter entre os entes federados. A CAP teve a oportunidade, inclusive, de se reunir com a Frente Nacional dos Prefeitos para pacificar essa questão e demonstrar que não existiria nenhum impacto para os estados e municípios, uma vez que o repasse seria feito por um fundo mantido pela União, para os estados e municípios. Não obstante, inclusive, na aprovação do Senado Federal, quem verifica a página de tramitação do PL 1731, vê muitas moções de apoio de prefeituras ao projeto, que querem ver essa valorização dos profissionais, principalmente nas regiões interioranas, onde tem maior carência de atendimento e onde esse profissional, quando não tendo uma compensação financeira pelo seu trabalho, vai para os grandes centros, vai para outros estados e tem uma manutenção desse ciclo vicioso, ruim, de não ter uma capacidade, uma rede de atendimento para atender principalmente a população mais vulnerável. Então, esses 3 elementos vêm para cá para análise do Senado, somente esses 3, para avaliar se o projeto será aprovado da forma como a Câmara dos Deputados construiu.
Uma coisa importante ser ressaltada é que nas duas últimas comissões o projeto ele foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados. A gente fez questão de levar, senador, inclusive essa informação sobre a questão financeira, porque naturalmente o senhor é um dos parlamentares que tem essa preocupação do ponto de vista técnico. A gente tentou comunicar bastante aos parlamentares que não tivesse essa preocupação porque tinha tido essa construção. Então, até parlamentares que normalmente têm resistência a matérias de piso salarial, ressaltaram de que, verificando-se que é viável, nenhum parlamentar em sã consciência vai ser contrário à valorização de uma categoria. Então, mostrando-se que era viável, seriam pela aprovação, e essa aprovação também passa por um diálogo muito grande que tem sido mantido aqui no Senado com a liderança do governo, para que a gente tenha condições de, mais uma vez, escutando todos os entes interessados e que poderiam ser afetados, fazer a melhor construção possível. E agora chega esse momento que a gente aguarda o despacho do projeto pela mesa diretora do Senado, pela Secretaria-Geral da Mesa, para que essa matéria possa novamente ser debatida, para que essas emendas possam ser debatidas, para que o poder público possa vir se manifestar, mas para isso tudo a gente precisa que o projeto esteja nas comissões, esteja em condições dos senadores apreciarem essa matéria, do governo colocar isso dentro dos projetos mais próximos de serem deliberados na sua agenda, se posicionar propriamente dito, e o que a gente quer é a possibilidade de continuar esse debate. Para isso a gente pede o apoio de todos os senadores, de todos os parlamentares, os deputados também que continuam nos acompanhando aqui no Senado, fazendo interlocução com a base do governo, com a oposição. Essa aprovação também de forma unânime demonstra que é uma matéria suprapartidária, não é de interesse de esquerda ou de direita, mas de interesse do Brasil, do cidadão. Afinal, o trabalho do Conselho, o trabalho do parlamento tem como ente final aquele que recebe o resultado de todas as políticas públicas, que é o cidadão. E a gente acha que é muito importante, que é o momento de fato discutir. Passamos 11 anos discutindo essa matéria, amadurecendo essa matéria, e a gente se aproxima de um desfecho muito positivo, que a gente sabe que aquele Senado que nos respondeu em 2021, com certeza, vai nos responder agora, e fazemos esse apelo também à presidência do Senado para que permita essa deliberação aqui, uma vez que a gente já tem um cenário bem otimista e as comissões anseiam por poder deliberar essa matéria. Agradeço a atenção do senador, agradeço a atenção de todos. Agradecendo a contribuição do seu Yuri, tem dois que pediram aqui para falar. O Anderson Coelho, que é da Crefito 4 de Minas Gerais. Então, eu quero passar a palavra a Vossa Senhoria. Depois tem o Rodrigo Amorim, que é fisioterapeuta e secretário de Cultura do importantíssimo estado da República chamado Piauí. Por coincidência, o meu estado. Então, com a palavra, o senhor Anderson Coelho. Boa tarde, senador, demais colegas que compõem o dispositivo e aqueles que acompanham a Assembleia. Eu já me senti contemplado na fala, né, dos que me precederam, mas para reforçar, né, a importância, acho que o piso salarial ele é tão importante para a categoria quanto para a sociedade, para a assistência à saúde da população. É importantíssimo que o parlamento entenda que não é uma luta corporativa, mas é uma luta por qualidade assistencial. Isso impacta diretamente na assistência que chega à sociedade. É preciso a gente entender que o modelo biomédico ele está ultrapassado, que a gente precisa incluir terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas no início da linha de cuidado, né, numa saúde baseada no valor, centrada no paciente. Este modelo ele tem que vir para a rede SUS, para os serviços. Já está demonstrado, né, esse projeto não pode ficar mais uma legislatura sem aprovação, uma vez que ele já está em deságio do que acontece na maior parte do país. Então, a gente já identificou de onde vem o fundo, a gente já identificou a necessidade de atualização. Então, ele já superou todos os vícios que eventualmente poderiam ser suscitados. Não há porquê. E, inclusive, nem se é necessário ou não, esse projeto já foi aprovado no Senado, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados. O que está em jogo é apenas se o Senado vai acolher as alterações da Câmara ou se vai resgatar o texto original que saiu do Senado
Então, assim, não tem porquê o presidente dessa casa, né, o senador Davi Alcolumbre, sentar em cima desta pauta que nos é tão cara, né, e que vá beneficiar tanta categoria quanto a população. É importante que a gente entenda que o piso salarial ele é só um começo de uma luta por remuneração. A gente está aí com projetos de lei tramitando para alteração de questões ligadas ao fluxo da saúde suplementar. A gente tem uma luta gigante com a remuneração na assistência domiciliar, nas empresas de home care. A gente tem um diálogo constante com essa casa, essa luta não começou agora, a gente tem tido uma luta permanente aqui nos bastidores do Congresso Nacional para fazer isso virar lei, porque muitos estados não têm, por acordo de sítio coletivo, um piso salarial, então a gente precisa disso por lei, isso em que pese a gente ter Norte, Nordeste e região Central, que na maior parte das vezes não tem este valor sendo praticado, a gente sabe que em muitos estados, em muitos municípios, pela verticalização de serviços, pelos planos de cargo e salário, isso vai beneficiar. O impacto na rede pública é muito pequeno, uma vez que a maior parte, né, dos serviços públicos já remuneram o piso, mas daria uma segurança, inclusive para novos concursos, e a demonstração da importância. A fisioterapia e a terapia ocupacional, ela nasceu e sempre se mostrou muito importante nas grandes crises sanitárias de importância internacional, nas grandes competições, e ela não pode ter só o reconhecimento social, essa valoração na precificação, na remuneração, ela é importante para um profissional que, como já foi dito, está sempre se mantendo, estudando, se atualizando, acompanhando as evoluções científicas, até para que ele tenha condições de continuar se capacitando, continuar se preparando para atender as necessidades de saúde da população. Esse piso ele torna-se necessário. Então, que fique muito claro que esta luta nossa não é uma luta corporativista. Agradecer ao senhor por, né, desde quando estava com o orçamento na mão, nos ajudou a apontar de onde vinha esse fundo, mas também pedir e clamar pelos senadores para que, principalmente no acordo de líderes, façam com que esse projeto seja em comum, seja consensual. Não estamos tratando mais se aprovamos ou não o piso, mas simplesmente qual texto esta casa vai adotar para que ele siga para a sanção presidencial, para que a gente não tenha mais uma legislatura sendo findada sem aprovação desse projeto. Obrigado aí pela oportunidade. Agradecendo o seu Anderson, eu vou chamar aqui o Rodrigo Amorim, que é o último. Em seguida ele fala. Fica separado. Então, com a palavra, o senhor Rodrigo Amorim, fisioterapeuta e secretário de Cultura do Estado do Piauí. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, fraco é esse. Primeiro, agradecer quando eu soube que ia ter essa audiência, e quando era com o meu senador, eu falei, não, vou ter que ir lá para prestigiar esse senador que sempre abraçou a causa da fisioterapia e da terapia ocupacional. Me sinto bastante contemplado aqui com as falas que me antecederam, não vou me prolongar, mas na verdade eu venho trazer uma experiência exitosa aqui, o nosso querido Silano, que tem feito um trabalho aí à frente do COFITO, né? O Glaucio aqui, que eu admiro bastante o trabalho que vem fazendo, e os demais colegas aqui, presidentes, como a Letícia, o Ângelo, que é lá do Piauí também, né? A Letícia lá do sindicato. Então, o Piauí está aqui em peso, senador. Então, a gente vai, do jeito que você está nos ajudando também, nós vamos lhe ajudar e lhe abraçar forte lá no Piauí. Eu já sou Marcelo Castro, então imagina agora, mas brincando, realmente, senador, a gente tem um trabalho muito forte lá no Piauí. Graças a Deus, em 2019, assim que eu fui presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a gente teve essa lei no estado do Piauí, que foi aprovada e sancionada pela Regina Souza, na época então governadora, e de lá para cá, senador, aumentou o número de fisioterapeutas contratados com carteira assinada, com férias, que nós não tínhamos. Tinha colegas que desistiam de trabalhar porque o salário era R$ 1.500 naquela época com as ajudas. Hoje, né, com as insalubridades, etc. Hoje a gente já perpassa os R$ 4.000, né, porque tem insalubridade, né, tem outras conquistas que a categoria teve lá no estado do Piauí através do piso salarial. Então, o seu estado, meu senador, já é um estado exemplo para o Brasil, tem um piso salarial, tenta trazer mais dignidade para os profissionais. Temos uma lei estadual que também
trouxe mais dignidade para os repousos dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nos hospitais. Lá em São Raimundo Nonato, hoje já é uma realidade, senador, lá na nossa cidade lá de São Raimundo Nonato, eu sou de São João do Piauí. Lá hoje o fisioterapeuta no hospital está com a carteira assinada. Você sabe que eu sou de São Raimundo Nonato. Eu sei. eu moro do seu lado ali, de São João do Piauí. Então, assim, lá em São Raimundo Nonato, por exemplo, o hospital acabou de assinar as carteiras dos fisioterapeutas lá, então todos estão recebendo o piso estadual. E a nossa diferença lá, se esse piso for aprovado, é em torno de R$300. Então a gente está bem próximo já do piso nacional a nível estadual. Mas a gente deseja que essa luta não fique só no Piauí, a gente quer que chegue também em outros estados e no Brasil, porque realmente é uma profissão que, apesar de a gente ter 400 mil, né, e lá no Piauí nós somos mais de 5 mil profissionais, tem carência porque os profissionais se formam, se dedicam, pagam custos bastante caros, mas depois eles desistem porque realmente não tem condições da gente ter uma manutenção de vida, a gente ter a possibilidade de comprar um carro e etc. E aí a gente fez uma pesquisa lá no Piauí, 60% dos fisioterapeutas que antes, lá em 2019, 63% moravam com os pais porque trabalhavam, ganhavam pouco, mas não tinham condição de ter sua casa, seu carro e etc. Esse número já está mudando, graças a Deus, já somos menos de 40%, mas é um número ainda muito alto, né? Então a gente deseja ter nossa liberdade econômica, mas da forma como está sendo feita e como vinha acontecendo, a gente achava que isso poderia estar bem distante, mas graças a Deus está mudando. E hoje, né, por conta da fisioterapia e da terapia ocupacional, né, você sabe, nosso hino lá diz, né, o Piauí não foge à luta, por isso eu estou hoje aqui, mesmo secretário de Cultura lá do nosso governador Rafael Fonteles, a gente está aqui para apoiar essa classe tão importante que eu não posso deixar as raízes jamais e minha essência onde eu cresci e onde eu tive a oportunidade de ter visibilidade como presidente do CREFIT 14. Desejar a todos os colegas sucesso, ao Ângelo, nosso presidente do CREFIT 14, a Letícia, nossa presidente do sindicato, ao Sandroval, nosso presidente do COFITO, e que a gente tenha aí, seja próspero essas conquistas. E sei que o senhor está junto com a gente, nos abraçando em todos os momentos e pode contar comigo também. Parabenizar aí o Rodrigo pela palavra fácil e elevando o nome do nosso estado do Piauí, que trata bem aos fisioterapeutas, servindo, como ele disse, servindo de exemplo para outros estados. Quero comunicar aqui a presença do deputado Márcio Gerri, do nosso vizinho querido estado do Maranhão, que nos honra muito a sua presença, Márcio. E vou passar a palavra ao deputado Duarte Júnior, que foi o relator da matéria na Câmara. Vossa Excelência, tem a palavra. Presidente, senador Marcelo, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Confesso que nessa semana que antecede os últimos dias aí de janela partidária tem sido semanas intensas, semanas onde o sistema persegue aqueles que lutam a cada dia por um Brasil justo, por um Maranhão de mais oportunidades. E não sei se é o sistema nervoso, a febre também tem me perseguido aqui. E tão somente, não, é febre não se passa assim não, Márcio. Não sei. Mas eu quero dizer a vocês que o fato de eu estar aqui é mais uma vez a demonstração de amor, carinho e respeito por essas duas profissões, a profissão de fisioterapia e terapia ocupacional. Eu digo, senhor presidente, que eu fico, ao tempo em que fico feliz com essa mobilização, com essa organização, com o crescimento da organização desse movimento, em ver cada um de vocês dos 4 cantos desse país na frente desse Congresso Nacional, se mobilizando, pressionando. Eu fico preocupado de ver o esforço de cada um dos painelistas aqui tentando convencer o parlamento, tentando convencer o Senado de que tem dinheiro, de que tem estudo técnico, de que tem fundamento para aprovar esse piso e que a todo instante quer se justificar aquilo que é óbvio, de que o piso da fisioterapia e da terapia ocupacional
ele é bem menos custoso do que todos os outros pisos que já foram aprovados e que hoje geram resultados na prática. Eu lamento muito, senhor presidente, se aquilo que aqui eu vou falar vai incomodar alguém que, infelizmente, aqui não está mais de vista. Eu espero que incomode, que isso gere alguma ação, uma ação positiva, porque de omissão a gente não aguenta mais. Porque eu estou cansado de estar nesse parlamento onde eu vejo que, infelizmente, quando as coisas são para o mal, são para machucar, são para destruir, são para perturbar, elas andam. Vejam como aqui nessa casa foi aprovado rapidamente, andou rapidamente a PEC da blindagem. Um projeto de emenda à Constituição que visava proteger políticos bandidos, políticos corruptos, estupradores, assediadores, propineiros, safados, políticos que cometiam mais variados crimes. Nesta casa que ele está falando aí... É a Câmara Federal. Vou chegar lá. Aqui no Senado nós derrotamos, viu? Amém. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu trago aqui a esperança nessa segunda casa. É a mesma esperança que quando lá na Câmara foi aprovado, contra o meu voto, essa PEC da blindagem, e aqui o Senado fez justiça e derrubou essa PEC da sem-vergonhice, é que eu espero que agora, mais uma vez, o Senado não faça vergonha. Que o Senado faça justiça. Que o Senado não engavete. Até porque vai ter uma renovação, talvez, de 2/3 dos senadores. Daqui a poucos meses, daqui a poucas semanas, nós vamos ter eleição. E o povo brasileiro vai ter oportunidade de escolher 2 dos seus 3 senadores. E agora é hora de Vossas Excelências, o povo, perceberem que quem manda é Vossa Excelência, o povo. A Sua Excelência, o povo. Não é o senador quem manda. Quem decide quem está aqui, quem decide quem tem o poder da caneta é o povo. Artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88. O poder emana do povo. Não é vocês que tem que estar aqui pedindo, pelo amor de Deus, para ser atendido. É o senador, a senadora que tem que pedir, pelo amor de Deus, para que vocês possam dar a eles 1 minuto da atenção, para que eles possam ter o poder de cuidar das pessoas, de servir às pessoas, o interesse público. Infelizmente, a gente às vezes pensa que falta dinheiro. Não falta, falta é vergonha da cara e vontade de agir. Porque dinheiro sobra com a corrupção do Banco Master, com a fraude do INSS, que a gente está investigando lá na CPMI do INSS. Agora, por que quando é para pagar o piso do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, a gente vê todo esse esforço, toda essa preocupação para tentar mostrar os fundamentos que estão claros para todos nós? Será que é preciso que algum senador aqui tenha algum filho com deficiência para que ele possa ter que fazer a fisioterapia, a terapia ocupacional com o seu filho, para que ele possa ver o quão isso é importante? Será que o seu filho tem que ter algum problema respiratório? Será que o seu filho tem que estar internado com alguma crise respiratória para que ele possa ver a importância de um fisioterapeuta? Será que tem que ter algum idoso na família sofrendo de AVC para ver a importância de um fisioterapeuta? Será que vai ser preciso relembrar um dos maiores traumas da humanidade, que foi o período da Covid, para ver a importância que tem os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais? Meus amigos, eu não vou aqui dedicar mais tempo para lembrar a todos vocês a importância que tem esses profissionais. A gente não está falando de milhões e milhões de reais como aqueles que foram desviados pelo Banco Master. Eu não estou falando aqui de milhões e milhões de reais que foram retirados da conta dos aposentados brasileiros através da fraude do INSS. Eu estou falando aqui de um piso que é o básico, que é o mínimo existencial para que um fisioterapeuta, para que um terapeuta ocupacional não tenha que fazer 2, 3, 4, 5, 10 plantões e deixe de viver com a sua família, deixe de viver com dignidade,
para ter que ter o mínimo para poder pagar as suas contas. Fazer 10 plantões, ter 3, 4, 5 vínculos, viver tal qual o pai do Cris, aquele personagem, não é porque quer ficar milionário, não é. É porque ter um plantão não dá para fechar a conta no final do mês, senador. É por isso que eu venho da Câmara Federal, aqui no Senado Federal, para pedir aos nossos senadores como relator, com muito orgulho, relator na Comissão de Constituição e Justiça, relator na Comissão de Finanças e Tributação, onde este projeto foi aprovado por 2 vezes por unanimidade, porque tem fundamento técnico, jurídico, científico e também orçamentário, para que Vossas Excelências não percam mais tempo, para que Vossas Excelências, antes da eleição, possam aprovar esse projeto. Agora, se não aprovar, que vocês possam fazer tal qual se faz em um programa de televisão que passa há mais de 20 anos. Coloquem no paredão e eliminem desse Senado esses senadores, pouca vergonha, que não aprovam o piso do fisioterapeuta e ocupacional. Por fim, senhor presidente, aqui eu quero elencar de forma muito didática, para concluir, 5 pontos. 16 horas e 16 minutos em Brasília, nós interrompemos aí a transmissão da reunião da Comissão de Assuntos Sociais, porque neste momento foi reaberta a sessão plenária do Senado, que nesta quarta-feira pode votar alguns projetos, entre eles aquele que tipifica o homicídio vicário, aquele homicídio cometido contra filhos, contra familiares para atingir outra pessoa. Vamos acompanhar ao vivo a sessão plenária. Está reaberta a sessão, encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Me permitam fazer um registro ao plenário do Senado Federal e aos senadores e senadoras, que nós vamos propor a inversão de pauta do item 1º. A relatora, a senadora Elisiane Gama, pediu para nós transferirmos o primeiro item da pauta para o último item da pauta. O segundo item da pauta, o relator não está presente e eu vou propor a inversão de pauta para nós iniciarmos pelo terceiro item da pauta com a presença do relator da matéria. Projeto de lei número 4 de 2024, de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, que cria cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas no quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. Informo ao plenário que foi apresentado o requerimento número 194 de 2026, de iniciativa dos líderes partidários, que solicitaram a urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Passo imediatamente para a designação do senador Zequinha Marinho, para que ele possa proferir o seu parecer em plenário em nome da CCJ. Querido relator Zequinha Marinho, me permita, Vossa Excelência, presidente Nelsinho Trade, o parecer de Vossa Excelência já foi disponibilizado e eu queria, se Vossa Excelência achar por bem, Vossa Excelência poderia encaminhar diretamente a análise e o voto. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Quero ir diretamente à análise, conforme já nos autorizou o presidente Davi Alcolumbre. A criação de cargos na estrutura da administração pública, nos termos da ordem constitucional brasileira, é matéria para a qual se exige a edição de lei ordinária. A Constituição Federal também estabelece regras sobre a iniciativa dos projetos de lei dessa natureza, respeitando o princípio da autonomia entre os poderes da República.
No caso em exame, a iniciativa legislativa decorre de competência privativa conferida aos tribunais superiores pelo artigo 96, inciso B, da Lei Maior, isto é, a Constituição, para propor a criação ou extinção de cargos e remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que lhe forem vinculados. O fato de que o projeto ser de autoria do Tribunal Superior Eleitoral indica atendimento integral do modelo constitucional de separação e equilíbrio entre os poderes. No exame da juridicidade do projeto, entendemos que seus dispositivos ou suas disposições se mostram aptas a uma inserção harmônica em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista o respeito às normas gerais sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como as regras específicas aplicáveis aos quadros de pessoal dos TRS e do TSE, especialmente a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que disciplina as carreiras dos servidores públicos do Poder Judiciário da União. Com respeito à adequação orçamentária e financeira do projeto, concluímos que foram observadas as regras constitucionais e legais pertinentes. Com efeito, a justificativa do projeto apresenta estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro em atendimento aos artigos 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, da Constituição Federal. Também foram respeitadas as exigências do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, que condicionam a criação de cargos e funções à existência de prévia dotação orçamentária suficiente à autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária que chamamos de LDO. Nesse sentido, observa-se que a Lei Orçamentária de 2026 prevê, em seu volume 3º, uma reserva de contingência fiscal para as despesas de pessoal e encargos do TSE, no montante aproximado a R$ 105 milhões. Ademais, o artigo 128, inciso 4º da LDO de 2026, autoriza expressamente a criação de cargos, funções e gratificações constantes da lei orçamentária. No plano da regimentalidade da proposta, bem como de sua técnica legislativa, não se identificam obstáculos ao segmento de sua tramitação. A iniciativa apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral revela mérito consistente e alinhamento com as necessidades estruturais da Justiça Eleitoral. O órgão demonstra em sua justificativa que o crescimento contínuo do eleitorado, a ampliação do número de candidaturas e o aumento expressivo de processos judiciais e extrajudiciais têm imposto demandas crescentes à sua força de trabalho. Trata-se de fenômeno amplamente documentado ao longo dos últimos pleitos que evidencia a necessidade de reforço permanente da capacidade operacional do TSE e dos tribunais regionais eleitorais. A proposta também, senhor presidente, se mostra oportuna diante do contexto contemporâneo de complexidade das atividades eleitorais. A Justiça Eleitoral passou a desempenhar funções que extrapolam a mera organização do processo de votação, envolvendo, entre outras atribuições, o enfrentamento sistemático à desinformação e a adoção de protocolos de segurança tecnológica, o acompanhamento de condutas digitais de candidatos e partidos e o cumprimento de diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Justiça. Tais tarefas exigem corpo técnico qualificado, estável e numericamente compatível com o volume de responsabilidade assumidas.
A criação de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas, nos quantitativos propostos, apresenta-se proporcional às demandas descritas e preserva a lógica do fortalecimento institucional da Justiça Eleitoral. Observa-se, ademais, que o projeto resguarda a responsabilidade fiscal ao condicionar a eficácia financeira da norma aos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, em consonância com o artigo 169 da Constituição Federal. Essa previsão reforça a prudência da iniciativa e afasta riscos de expansão descontrolada de despesas obrigatórias. No ponto de vista administrativo, a medida contribui para a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à sociedade, especialmente em um ambiente eleitoral cada vez mais complexo e sujeito a pressões tecnológicas, informacionais e logísticas. A ampliação do quadro de pessoal, quando devidamente planejada e justificada, como ocorre no presente caso, constitui instrumento legítimo de fortalecimento institucional e de aprimoramento da governança pública. Diante desse conjunto de elementos, conclui-se que o projeto se revela juridicamente adequado e fiscalmente responsável, observando as condicionantes constitucionais pertinentes e apresentando justificativa técnica compatível com a relevância institucional da ampliação do quadro de pessoal da Justiça Eleitoral. Do voto, senhor presidente, diante do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 4 de 2024. Muito obrigado. O parecer é favorável ao projeto apresentado pelo relator Zequinha Marinho. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Nós não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à sua apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer apresentado. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto com os votos contrários do senador Eduardo Girão, Hamilton Mourão e Damares Alves. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Pela ordem, presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Jorge Cajuru. Presidente Davi Alcolumbre, presidente histórico deste Congresso Nacional, solicito a inclusão extra-pauta do requerimento número 183 de 2026, de autoria do senador Humberto Costa, que propõe uma sessão especial pelos 2 anos da autorização eletrônica de doação de órgãos. É um avanço relevante na política de transplantes ao reduzir burocracias, dar segurança à vontade do cidadão e ampliar as chances de salvar vidas. Trata-se, presidente, senhoras e senhores, de um tema sensível e urgente para milhares de brasileiros que aguardam um transplante. Peço, portanto, a sensibilidade desta presidência para sua inclusão na pauta de hoje. Agradecidíssimo. Querido senador Jorge Cajuru, Vossa Excelência traz a lembrança do plenário do Senado, a oportunidade de nós fazermos esta sessão especial destinada a celebrar um momento importante da história do Brasil, que é termos a autorização para a doação de órgãos num sistema altamente qualificado que trata o Brasil de forma igual. Eu peço permissão aos senadores e às senadoras
para não incluir no final da sessão, incluir imediatamente a votação deste requerimento como item extra-pauta, pela importância e pela relevância da solicitação de Vossa Excelência. Presidente, pela ordem. Só vou terminar aqui, líder. Já passa a palavra, Vossa Excelência. Requerimento extra-pauta número 183 de 2026, de autoria do senador Humberto Costa e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 2 anos da autorização eletrônica de doação de órgãos, instituída pelo provimento número 164 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento e a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Parabéns, senador Cajuru. Pela ordem, senador Zequinha Marinho, em seguida, líder Randolfo Rodrigues. Fazer um registro da presença dos servidores concursados do TSE. Grande parte está aqui. Eu quero cumprimentá-los pelo trabalho que fizeram, a articulação que fizeram, para que a gente pudesse acelerar. E agradecer a Vossa Excelência, por ter pisado no acelerador. Nós temos um prazo muito exíguo pela frente, muito curto, muito pequeno. As instituições ligadas à questão eleitoral, tanto o TSE quanto os TREs, precisam desse reforço. Como foi lido no relatório, hoje não é só mero acompanhamento, nós temos N outras funções em função da questão tecnológica, que acompanha, das possibilidades, até dos crimes que alguém, o candidato dos seus cabos eleitorais, possam cometer. Daí a necessidade de a gente ter gente. E já que tanto a LDO quanto a LOA se prepararam para esse momento, é apenas um projeto que autoriza, quer dizer, a parte final das coisas, todo um planejamento que já tinha sido feito ao longo do tempo. Eu estou feliz pela indicação de Vossa Excelência e por ter contribuído com a Justiça Eleitoral e contemplado essa turma que quer o seu espaço, porque aprovados já foram um concurso público. Muito obrigado e parabéns a todos. Antes de passar a palavra ao senador Randolfo Rodrigues, importante fazer um registro. Na semana passada, o líder Randolfo Rodrigues trouxe este assunto ao conhecimento do plenário do Senado Federal. Nós estávamos, na oportunidade, recepcionando também os servidores que participaram daquela sessão. E nós estávamos votando outros projetos importantes que também estavam submetidos ao prazo da legislação eleitoral brasileira, em relação à possibilidade de serem chamados no concurso, sejam nas carreiras ou como concursados. Então, eu queria fazer esse registro, senador Zequinha, que Vossa Excelência traz e por que nós fizemos um compromisso na semana passada de nós incluirmos imediatamente a partir da assinatura dos líderes partidários e da solicitação. Porque é justo e é reconhecer que nós precisamos desses servidores para ajudar todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil e também o Tribunal Superior Eleitoral para fazer o momento mais importante da democracia, que são as eleições. E nesse caso concreto, reconhecendo a importância também do trabalho do Senado na votação na semana passada, das outras categorias e dos outros tribunais, digamos assim, eu acho que hoje nós estamos fazendo com coerência o que nós deveríamos ter feito. Mas estamos fazendo ainda dentro do prazo, porque são brasileiros de todos os estados do Brasil que estudaram, se dedicaram, se aperfeiçoaram, passaram num concurso dificílimo e que estavam aí nessa limitação desses 10, 12 dias de perder tudo o que sonharam para as suas vidas e para a democracia. Então, essa fala é para todos vocês que passaram nos concursos e que aguardavam do Congresso a sua parte. E hoje nós fizemos a nossa parte para que vocês nos ajudem em todos os estados da Federação, em todos os municípios brasileiros e também no Brasil, para que a gente possa fazer um grande processo eleitoral e que a gente possa efetivar verdadeiramente a cidadania no próximo dia 4 de outubro, com o trabalho de vocês nos tribunais e no TSE. Parabéns. Com a palavra o senador Randolfo Rodrigues. Obrigado, presidente. Me permita só fazer
coro a vossas palavras. Semana passada, nós de imediato aqui, e Vossa Excelência teve a sensibilidade necessária, alertamos sobre a necessidade de votar esse projeto de lei antes da vedação pelo prazo eleitoral. Presidente, a Justiça Eleitoral, o Brasil é um dos países do mundo que se orgulha de ter a sua própria Justiça Eleitoral. Esse modelo brasileiro é modelo que inveja ao planeta. O advento, inclusive, no último período, de tecnologias a serviço da democracia, é um caso quase único no mundo. Por razões como essa, que recente ranking de universidades do mundo todo apontaram a nossa democracia como hoje, inclusive, uma democracia mais avançada que a própria democracia americana. O ápice do processo democrático é o que as senhoras e os senhores farão a partir do próximo outubro, porque o resultado democrático de eleições não se cabe aos vencedores a soberba, nem também se cabe aos perdedores o ódio. A democracia é a maior conquista que o Brasil teve ao longo de sua história. Manter e defender a democracia é o maior dever de nossa geração como políticos. Atuar e trabalhar a democracia, que seja um serviço que vocês possam desempenhar com enorme amor, dedicação e zelo ao Brasil. Então, eu queria cumprimentar a eles, presidente, se me permite, em nome de uma servidora do meu Amapá, e que eu fico muito orgulhoso de citar, porque é uma servidora caripuna, de um dos povos originários do Amapá, de um dos primeiros que estavam lá, antes mesmo dos europeus chegarem. A Thaisa Santos Caripuna, que foi a primeira a me abordar em um evento público há 3 semanas, que me trouxe a reivindicação de vocês. Eu fico feliz hoje em saudar vocês. Me permitam, não como servidores da Justiça Eleitoral, como servidores da democracia brasileira. Sejam bem-vindos ao serviço pela democracia brasileira. Dito isso, presidente, eu queria requerer a Vossa Excelência a requerimento sobre a mesa, assinado pelos líderes, e a urgência também da Comissão de Assuntos Sociais, aprovado hoje pela manhã, do meu projeto de lei de número 4293, de 2025. Esse projeto já veio da Câmara de Deputados, hoje pela manhã a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou. Nós temos requerimento sobre a mesa nesse sentido, assinado pelos líderes. Esse projeto trata de instituir uma ajuda de custo ao usuário do Sistema Único de Saúde que realizar tratamento fora do domicílio, o conhecido TFD, que Vossa Excelência muito bem sabe que é tão necessário aos amapaenses. Aliás, presidente, é tão necessário aos amapaenses, mas que tem sido reduzido no último período, graças à iniciativa que eu quero lhe saudar. É de vossa iniciativa a instituição da radioterapia, que nós inauguramos há pouco tempo junto com o governador Clécio, no Amapá. Isso reduz muito o TFD, mas ainda temos muito amapaenses que necessitam do tratamento fora do domicílio. Então, há requerimento sobre a mesa, me parece que foi um projeto aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais, e o último passo da sua tramitação é a apreciação aqui. Eu peço para a inclusão na ordem do dia e com vosso deferimento nesse sentido. Líder, só apenas uma explicação. Ele iniciou no Senado, já votou na Câmara. Foi para a Câmara, foi alterado na Câmara, foi votado hoje na CAIS e está para... Como o relator, o senador Alessandro, já está presente aqui para a votação de um projeto de lei complementar, eu vou votar o requerimento de urgência apresentado pela comissão e pelos líderes, mas eu vou voltar para a pauta, em seguida eu posso deliberar... Claro, presidente. Eu lhe agradeço. Senador Alessandro, já vou chamar Vossa Excelência. Só quer votar urgência. Item extra pauta. Projeto de lei número 4.293 de 2025,
as emendas da Câmara dos Deputados ao projeto de lei número 264 de 2017, na Casa Iniciadora no Senado Federal, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que altera a lei número 8.080 de 1990, para instituir ajuda de custo ao usuário do Sistema Único de Saúde SUS, que necessita realizar tratamento de saúde fora do município onde reside. Parecer número 20 de 2026 da Comissão de Assuntos Sociais, o relator foi o senador veneziano Vital do Rego. Ele foi favorável às emendas da Câmara dos Deputados, apenas com ajuste redacional. Foram apresentados os requerimentos 20 de 2026, de iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais, e o 235 de 2026 dos líderes partidários, que solicita urgência para as matérias. Em votação, os requerimentos. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Não, eu quero retornar à pauta. Líder Randolfo, está aprovado o requerimento de urgência apresentado por Vossa Excelência e pelos líderes, além da comissão. Item 2 da pauta. Projeto de lei complementar número 6 de 2024, de autoria do deputado federal Rafael Simões, que dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao desmembramento de municípios, nos termos do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal. Perante a mesa foi apresentada a emenda número 1, já disponibilizada na tramitação da matéria e que será encaminhada para sua publicação. Foi apresentado o requerimento 217 de 2026, de iniciativa dos líderes partidários, solicitando a urgência para a apreciação da matéria. Submeto à votação o requerimento apresentado. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer de plenário. Me permita, antes de fazer a designação do nosso senador Alessandro Vieira para proferir o parecer de plenário, senador Alessandro, me permita fazer apenas algumas ponderações. Fazer um registro público, cumprimentar Vossa Excelência, que na semana passada, preocupado com a situação que vive o seu estado e a sua capital, solicitou desta presidência que nós pudéssemos dar celeridade na deliberação desta matéria e deste assunto. E a Secretaria-Geral da Mesa imediatamente encaminhou a Vossa Excelência e, por designação da presidência, a presidência fez a designação de Vossa Excelência e Vossa Excelência rapidamente cuidou de apresentar o relatório, porque eu sei e ouvi de Vossa Excelência o quão importante era tratarmos desse assunto o mais rápido possível, também por conta do processo eleitoral, e eu imediatamente, e estou feliz hoje de fazermos a deliberação desta matéria sob a liderança como relator de Vossa Excelência. Passo a palavra a Vossa Excelência para proferir o parecer em plenário. Obrigado, senhor presidente. Registro o agradecimento em nome dos sergipanos para a celeridade que estamos dando ao processo. É um projeto de lei complementar e já peço licença para ir diretamente à análise. O projeto de lei complementar número 6 de 24, em síntese, estabelece normas para o desmembramento de parte de um município para incorporação a outro pré-existente. Como assinala o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, o texto é de caráter restrito, voltado exclusivamente a ajustes de limites municipais, com previsão de consulta popular e sem implicar na criação de novo ente, respondendo a uma lacuna normativa que persiste há quase 30 anos, desde a promulgação da emenda 15 de 96. Ressalta nesse parecer, cujos termos nos parecem adequados, o reconhecimento da constitucionalidade formal da matéria, seja por tratar de matéria relativa à competência constitucional privativa da União, portanto, às atribuições do Congresso Nacional, seja a iniciativa parlamentar. A espécie normativa adotada, projeto de lei complementar, também é idônea e atende ao que determina o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição. Como determina o texto constitucional, o PLP 6 estabelece os critérios e as balizas de ordem técnica e política
como prescreve o citado parágrafo 4º, quais sejam os estudos de viabilidade municipal, a realização de consulta plebiscitária e a lei estadual conclusiva. A questão constitucional que poderia ser suscitada para debate em face da matéria consiste em verificar se a lei complementar exigida pela norma constitucional que aqui se regulamenta deve necessariamente tratar de todos os procedimentos a que se refere, ou seja, criação, incorporação, fusão, além de desmembramento. Compartilhamos do entendimento, e a nossa consultoria também, de que não há na Constituição nenhuma imposição, no sentido de que se tem apenas um único diploma para cuidar dessas matérias, por se tratar de uma opção político-legislativa legítima que se insere na esfera de discricionariedade do legislador. Apenas acrescentaria o entendimento adotado pela Câmara dos Deputados a declaração que entendemos necessária de que aqui não se cuida apenas de desmembramento de uma área, uma parte ou um distrito de um município. Autoriza-se também, até pelo fato de se vedar a criação de novo ente municipal neste período, a incorporação desse distrito municipal ou área desmembrada a um município pré-existente. É um entendimento que decorre da análise lógica e do contexto normativo a que a matéria se refere. Isso prescinde, a nosso juízo, de uma emenda substantiva para declará-lo. Espelhamos, por isso tudo, igualmente, o entendimento adotado pela Câmara dos Deputados no sentido da constitucionalidade formal e material do PLP, assim como atendimento aos requisitos de juridicidade, abstração, generalidade, inovação da ordem jurídica e harmonia com os princípios gerais de direito. Quanto ao mérito, seguimos o amplo entendimento no sentido de que a matéria deve ser enfrentada mediante a aprovação pelo Congresso Nacional de projeto de lei complementar que trata dos temas a que se refere o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, como assim o exige apropriadamente toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quanto à disciplina detalhada na matéria, compreendemos que a melhor aplicação ao tema do princípio federativo aconselha que esta seja uma atribuição endereçada à respectiva Assembleia Legislativa do Estado em que se encontram os dois entes municipais envolvidos. Cabe notar, finalmente, que, tal como determina o artigo 1º em seu caput, o PLP número 6 de 24 não trata apenas de desmembramento, mas também de incorporação, que resulta um fato inescapável, até pelo fato de se vedar, de forma expressa, no parágrafo 1º, a criação de novo município com base nesta legislação. Concluímos que essa imprecisão pode ser sanada com duas emendas de redação. A primeira alterando a ementa da matéria, de forma a precisar que esta nova lei complementar tratará do desmembramento de parte de um município para incorporar-se a outro limítrofe. E a segunda, que vai na mesma linha da única emenda apresentada, de autoria do senador Jaime Bagatoli, a qual acolhemos parcialmente, para deixar claro que a vedação de criação de novos municípios restringe-se aos termos desta lei que ora verificamos e aprovamos, que, como dito, trata apenas da hipótese de desmembramento para incorporação em município já existente. Isso porque permanece aberta a possibilidade de disciplina legislativa futura sobre os demais institutos previstos na Constituição, quais sejam criação ou fusão entre municípios, matérias que não são tratadas nesse projeto que ora apreciamos. Então, presidente, colegas senadoras e senadores, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei e, no mérito, pela sua aprovação com acolhimento de emendas de redação e especialmente, parcialmente, a emenda número 1 do senador Jaime Bagatoli. O voto é pela aprovação, senhor presidente, e aí fazendo o registro que Vossa Excelência citou da situação específica do Estado de Sergipe, onde existe uma demanda já de longos anos entre a cidade de São Cristóvão e a cidade de Aracaju, nossa capital, onde uma zona é disputada entre as duas cidades e que agora terá a viabilidade técnica jurídica de uma consulta democrática aos envolvidos. Acho que é a solução que melhor atende o interesse público e conto com o voto e aprovação de Vossas Excelências, senhor presidente. O parecer apresentado pelo senador Alessandro Vieira é favorável ao projeto e a emenda número 1 na forma da subemenda de redação, com a emenda número 2 de redação que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Nós não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão, passamos imediatamente à apreciação da matéria. Votação do projeto é da emenda em turno único nos termos do parecer. Gostaria de informar as senadoras e aos senadores e pedir o apoio das assessorias que esta matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta
e eu vou consultar os líderes partidários para orientação de bancada por 1 minuto. Como vota o Partido Liberal? Como vota o Partido Liberal? Como vota o PSD? Como vota o MDB? Líder, querido senador Alessandro Vieira, se Vossa Excelência puder orientar pelo MDB para nos ajudar, e também alguns senadores estão aqui perguntando o que trata, se Vossa Excelência puder resumir, se não me engano, um plebiscito, não é isso? Isso. Senhor presidente, primeiro o MDB orienta o voto sim. Esse projeto cuida apenas da solução legislativa para a disputa territorial entre 2 municípios limítrofes, onde será feito um processo de consulta às populações envolvidas. É uma legislação que não gera impacto financeiro e que respeita democraticamente a vontade dos envolvidos. Portanto, feito a manifestação do relator da matéria, também orientando pelo MDB, orientando o voto sim, como vota o PT, querida senadora Augusta Brito? Senhor presidente, o PT também orienta o voto sim. PT orienta o voto sim. Como vota o progressista, senadora Tereza Cristina? PP orienta o voto sim, senhor presidente. O progressistas orienta o voto sim. Como vota o republicanos? Presidente Mourão. Republicano vota sim, presidente. Republicanos orienta o voto sim. Como vota o PSB? Como vota o Podemos? Como vota o União Brasil, senador Jaime Campos? União Brasil orienta o voto sim. Como vota o PSDB? Como vota o PDT? Como vota o novo líder Girão? Ô, presidente, o voto do Novo é sim. O Novo orienta o voto sim. Quer vir para cá, gente? Eu queria solicitar às senadoras e aos senadores como vota o governo, líder Jacques Wagner. O governo, presidente, vota sim. O governo orienta o voto sim. Líder Zequinha Marinho, Vossa Excelência poderia orientar pelo Podemos? Para que as assessorias pudessem informar. Podemos vota sim. Podemos orienta o voto sim. Eu queria pedir... Eu queria pedir às nossas assessorias que, por se tratar de um projeto de lei complementar, esta matéria necessita obrigatoriamente que a gente possa alcançar 41 votos sim na votação. Então, eu queria pedir a todos os assessores que estão aqui no plenário, que também estão acompanhando no modo semipresencial os nossos senadores, que pudessem... o painel já está aberto, nós já estamos recepcionando os votos, nós estamos com um quórum de 71 senadores presentes participando da sessão, portanto, nós vamos aguardar o tempo necessário para que todos os senadores possam exercer o direito do voto. Vamos aguardar, estamos aguardando a votação.
Senador Alessandro, Vossa Excelência acha que a gente deve aguardar mais um pouco? Presidente, posso fazer uma questão de ordem, um pedido? Com a palavra, a nossa senadora líder, Augusta Brito. A gente tem um requerimento que foi apresentado para uma sessão especial sobre 100 anos da ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem. Gostaria muito de pedir para que ele fosse botado na extra pauta. Eu trago aqui já o número do requerimento. Nós vamos incluir, querida líder, como item extra pauta, porque os relatores já chegaram das outras matérias. Mas a gente inclui como item extra pauta no final da sessão. Obrigada. Pela ordem, presidente, eu solicitei a Vossa Excelência e já lhe agradeço pela inversão de pauta, mas eu quero também informar que o meu relatório do item já está pronto. Quando Vossa Excelência puder colocar em pauta, estou à disposição, presidente. Senadora Elisiane, só vou aguardar mais um pouco, o senador Alessandro, está aqui, o relator da matéria, e alguns senadores ainda estão pedindo para aguardar um pouco para que eles votem. Quando a gente terminar essa votação do PLP, eu volto para o item 1 que Vossa Excelência está relatando. Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação em turno único. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 62 senadores, não nenhum. Está aprovado o projeto com a emenda número 1, na forma da subemenda de redação e com a emenda número 2 de redação apresentada. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Vamos retomar a pauta previamente estabelecida pelo primeiro item da pauta com a presença da relatora. Projeto de lei número 1707 de 2025, de iniciativa da Presidência da República, que dispõe sobre medidas excepcionais destinadas ao enfrentamento de impactos decorrentes de estado de calamidade pública aplicáveis às parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Parecer favorável número 8 de 2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a relatora foi a senadora Elisiane Gama nesta comissão. Perante a mesa, foram apresentadas as emendas de número 1 a 6, que já foram todas disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas para a publicação.
Foi apresentado junto à mesa o requerimento número 5 de 2026, de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência apresentado. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. Informo ao plenário que as emendas apresentadas dependem de parecer. Faço a designação da senadora Elisiane Gama, que também foi a relatora na Comissão de Constituição e Justiça, para proferir o parecer de plenário apenas e somente sobre as emendas apresentadas. Com a palavra, a senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, antes de cumprimentar Vossa Excelência, lhe agradeço pela nossa designação, lembrando que, como já foi colocado pelo presidente, essa matéria ela já está instruída, nós já proferimos o relatório na Comissão de Constituição e Justiça, mas nós recebemos 6 emendas de plenário, que agora vou discorrer o parecer relativo a essas emendas. Antes, porém, presidente, destacando aqui a importância desta iniciativa, um projeto de iniciativa do Poder Executivo, por conta, e a importância se dá exatamente pelas mudanças climáticas, não é? Pelo que a gente acompanha, infelizmente, com muita frequência, nas várias regiões do nosso país, um país gigante e que, portanto, a gente percebe em uma região seca profunda, em outras regiões alagamentos com frequência, enchentes com frequências, lugares onde, às vezes, eram secas, agora enchentes e vice-versa. Isso se dá exatamente pelas mudanças climáticas, daí a necessidade do aperfeiçoamento da legislação brasileira para poder atender. E este projeto, presidente, ele tem um elemento muito importante, que é a parceria com a sociedade civil. Eu vejo que o presidente Lula, através da ministra Marina Silva, tem executado exatamente a importância dessas entidades que estão lá na ponta, olhando desde o início dos grandes incêndios, às vezes se inicia com faíscas pequenas, não é? Mas que se proliferam e às vezes chegam a proporções, às vezes até incontroláveis. E, portanto, a sociedade civil, o poder municipal, acaba tendo um papel fundamental como um braço importante no enfrentamento dessas tragédias. A este projeto de lei, de número 1707 de 2025, foram apresentados 6 emendas, presidente. O projeto dispõe sobre medidas excepcionais destinadas ao enfrentamento de impactos decorrentes de estado de calamidade pública aplicáveis às parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. 6 emendas, todas elas de autoria do senador Carlos Viana. A emenda número 1 restringe as situações do estado de calamidade decorrente especificamente daquele desastre. A emenda número 2 exige nexo entre a inadimplência e a calamidade. Emenda número 3 condiciona a prestação de contas exigida no projeto a parâmetros objetivos. A emenda número 4 exige regularização de sua situação em até 180 dias. A emenda número 5 traz regras de transparência. A emenda número 6 especifica que o dispensa de chamamento público deverá ser devidamente motivada. Embora todas as emendas sejam meritórias, as emendas apresentadas trazem medidas que ou já se encontram contempladas, presidente, no projeto, ou que podem ser derivadas da legislação aplicável às parcerias com a Organização da Sociedade Civil, em especial, marco regulatório dessas OSCs. Ante ao exposto, o voto é pela rejeição das emendas número 1 a 6 e pela aprovação do projeto de lei número 1707 de 2025, conforme parecer apresentado à Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. O parecer é contrário às emendas apresentadas em plenário. Completada a instrução da matéria, passamos à sua discussão. Nós não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação e à deliberação da matéria.
A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Senadora Margarete se encontra? Perdão. Item 4 da pauta, projeto de lei número 3.880, de 2024, de autoria da deputada Laura Carneiro, que altera a Lei Maria da Penha, a Lei dos Crimes Hediondos e o Código Penal para prever a violência vicária entre as formas de violência doméstica e familiar e criar qualificadora do crime de homicídio e incluí-la no rol dos crimes hediondos. Este projeto está tramitando em conjunto com o projeto de lei número 986, de 2026. Foi apresentado o requerimento número 230, de iniciativa dos líderes partidários de 2026, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a urgência da matéria. As matérias dependem de parecer. Faço a designação em plenário da senadora Margarete Busetti para proferir o seu parecer. Presidente, enquanto ela chega na tribuna, deixa eu só registrar a presença. Vem cá, deputado Patrick, o nosso ex-deputado federal Patrick Dornelles, da Paraíba, foi o primeiro deputado com doenças raras, olha lá o Columbo te cumprimentando, e veio nos visitar hoje e estou fazendo o registro da presença dele aqui. Seja bem-vindo, Patrick. Obrigado. Com a palavra, a senadora Margarete. Obrigada, presidente. Peço permissão para ir direto à análise. Quanto à constitucionalidade, a matéria de que tratam as proposições se insere na competência legislativa da União nos termos do artigo 22, inciso 1º, e do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, que abordam, respectivamente, a competência privativa da União para legislar em matéria penal e o dever atribuído ao poder público de assegurar a assistência à família na pessoa de cada um que os integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Também nesse sentido, não identificamos óbices de natureza material, pois não há violação à norma ou princípio constitucional. Além disso, as proposições observam os requisitos de juridicidade e regimentalidade e foram redigidas de acordo com a boa técnica legislativa. Assim, não vislumbram óbices a aprovação da matéria no que cerne a esses aspectos. No mérito, as proposições apresentam respostas normativas necessárias, proporcional e alinhada aos deveres constitucionais e convencionais do Estado de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, especialmente em um de seus desdobramentos mais cruéis, a violência vicária. Nessa modalidade de violência, instrumentalizam-se terceiros, sobretudo filhos, ascendentes e pessoas sob cuidados como meio de punir, controlar, causar sofrimento à mulher. Ao reconhecer expressamente essa prática no sistema jurídico e calibrar as consequências penais e protetivas, os projetos corrigem uma lacuna que hoje depende de arranjos interpretativos pouco uniformes,
melhoram a triagem de risco pela rede de atendimento e fortalecem a capacidade do Estado de prevenir a escalada letal. Assim como o feminicídio previsto no artigo 121-A do Código Penal, a tutela penal do homicídio vicário deriva da mesma matriz de violência e expressa grau de reprovabilidade similar, dado a violação substancial do bem jurídico tutelado em questão. Inclusive, o homicídio vicário agrega elementos próprios de crueldade, como a coisificação de laços afetivos como instrumento de agressão, a produção deliberada de sofrimento psíquico da mulher pela vitimização da pessoa a ela vinculada e difusão do trauma para o núcleo familiar e comunitário. Desta forma, a resposta penal e protetiva equiparável à do feminicídio se justifica pela intensidade do desvalor conferido à conduta, inclusive quanto à classificação enquanto crime hediondo. De fato, as iniciativas dialogam com diversas outras que são frutos do árduo trabalho do nosso mandato. Nossa atuação tem fortalecido cada vez mais o sistema de proteção às mulheres e à família contra a violência, razão pela qual é com muita responsabilidade que assumimos o desafio de enfrentar a violência vicária no âmbito das presentes preposições. Entre as medidas para as quais tivemos a oportunidade de contribuir no sentido de robustecer o papel do Estado na proteção de mulheres, no parecer imprescindível destacar o pacote antifeminicídio, adotado no bojo da Lei número 14.994, de 9 de outubro de 2024, que reconheceu o feminicídio como um tipo penal autônomo e retrocedeu as penas destinadas a essa e outras formas de violência contra a mulher. Também nesta dimensão, obtivemos o agravamento das penas dos crimes contra a dignidade pessoal da pessoa vulnerável no contexto da Lei 15.280, de 5 de dezembro de 2025. Finalmente, não poderíamos deixar de mencionar o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, cuja criação foi determinada pela Lei 15.035, de 27 de novembro de 2024, para trazer a público informações acerca das pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual. Sem prejuízo desses avanços, ainda temos muito a construir. O caso ocorrido em Itumbiara, Goiás, em fevereiro deste ano, expôs de uma forma dramática a brutalidade da violência vicária. À luz deste cenário, com a criação de categoria jurídica específica atrelada ao mecanismo penal correspondente, como pretendem as proposições, tornam-se mais previsíveis e céleres providências necessárias para a proteção da mulher e de suas famílias. Assim como emite-se sinal normativo da máxima reprovação social das condutas relacionadas a essa modalidade de violência. Desta forma, ambas as proposições criam e fortalecem mecanismos para que situações trágicas e traumáticas como o de Itumbiara não venham a se repetir. Em face dessas considerações das grandes semelhanças entre as proposições analisadas, entendemos que o PL 3880 de 2024 apresenta a solução preferível à do PL 986 de 2026, por se alinhar melhor à sistemática das leis alteradas e aos
objetivos centrais de alterações legislativas. Não obstante, saudamos o nobre senador Cajuru pela importante iniciativa que fortalece e engrandece a proposição recebida da Câmara dos Deputados. Justamente em função da busca pela máxima efetividade dos preceitos almejados pelo PL 3880 de 2024, pareceu-nos pertinente realizar alterações redacionais na proposição com o objetivo de aprimorar sua técnica legislativa. Essas melhorias dialogam com o objetivo de aprimorar sua técnica. Tipificação penal do feminicídio, que culminaram na adoção do pacote antifeminicídio, anteriormente, quando previsto enquanto qualificadora do crime de homicídio. O feminicídio acabava por ser subdimensionado nas estatísticas da criminalidade. Com a conversão deste crime em tipo penal autônomo, os dados a seu respeito tornam-se mais visíveis, facilitando assim seu monitoramento. Portanto, inspirados na experiência exitosa do feminicídio, propusemos a conversão do homicídio vicário em penal autônomo, ao qual denominamos vicaricídio, bem como os demais ajustes que decorrem deste aprimoramento. Para além dos efeitos práticos, as alterações também privilegiam a melhor técnica legislativa quanto à topografia do texto legal, facilitando a compreensão do texto e dos elementos do crime. Voto, senhor presidente. Diante do exposto, o voto é pela aprovação da Lei número 3880 de 2024, com as seguintes emendas de redação a seguir pela prejudicialidade do projeto de lei número 986 de 2026. A emenda de redação. Projeto de lei 3880 de 2024 passa a vigorar com a seguinte redação. Altera as leis 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, e 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei de Crimes Hediondos, e Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para prever a violência vicária entre as formas da violência doméstica e familiar, criar o tipo penal vicaricídio e incluí-la nos rolos dos crimes hediondos. O artigo 1º do projeto de lei 3880 de 2024 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, essa lei altera a Lei 11.340, de 7 de agosto, da Lei de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, o Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e a Lei número 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir a violência vicária entre as formas de violência no rol dos crimes hediondos. É esse o voto, senhor presidente. O parecer é favorável ao projeto de lei número 3.880, com as emendas número 1 a 4 de redação que a relatora apresentou e pela prejudicialidade do projeto de lei número 986 de 2026. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. A senadora Damares está inscrita para discutir a matéria. Conceda a palavra a Vossa Excelência. Presidente, eu só queria me dirigir à relatora. Primeiro, relatora, eu quero manifestar que eu estou muito brava com os meus colegas senadores, todos, pelo que aconteceu ontem. Ontem, nós íamos manifestar a nossa posição com relação ao crime de misoginia, por conta da forma como o projeto chegou, não contra a misoginia, mas o projeto.
E se a gente soubesse que os colegas usariam o regimento para fazer o que fizeram e que nós, conservadores, estamos pagando um preço com a nossa base, nós não teríamos votado por unanimidade no mérito, mesmo concordando com o mérito. Então, que fique registrado que foi uma manobra regimental, que os colegas não têm ideia do mal que eles fizeram para todos nós, mesmo todos nós a favor de penalizar quem prega ódio contra mulheres. Aí nós temos esse outro projeto hoje que está vindo em regime de urgência, e eu queria dialogar com a senhora, senadora, a pergunta que todo mundo está fazendo. A gente está tipificando a violência vicária, inclusive a autora do projeto está na mesa, e quando for ao contrário, que a mulher mata a criança, que foi a grande discussão lá no plenário da Câmara. Quando é a mulher que mata uma criança para machucar o ex-companheiro e o marido? Como é que a gente vai tipificar isso? Porque se a gente não pode trazer para esse texto, porque esse texto aqui modifica a Lei Maria da Penha, que é uma lei que tem a perspectiva do gênero. E está todo mundo perguntando, porque vai ser mais uma matéria que todo mundo vai questionar. E aí, vocês só pensam na mulher? A gente tem aqui protegido mulher por entendermos essa questão da nossa vulnerabilidade. Mas a gente tem esse tipo de violência inversa. E a gente conversou aqui com a senhora sobre isso. A senhora explicar claramente, só para deixar a base lá na ponta, de uma certa forma, sabendo o que está acontecendo, e por que a senhora não trouxe quando a violência é cometida pela mulher, a mulher matar, e nós tivemos uma CPI nessa casa, eu estava como assessora, Magno Malta era o presidente, em que uma mulher foi trazida, porque ela fez exatamente isso, ela filmou, ela machucando o filho, era a CPI, dos maus tratos contra a criança. E os vídeos dela chegaram à CPI, ela machucando o menino e mandando para o pai. A pergunta é, como é que nós vamos ficar na legislação diante dessa possibilidade? E eu continuo brava com os colegas. Senadora Margarete, se Vossa Excelência puder... Tá. Respondendo, senadora Damares, imensamente maior os casos dos homens que machucam os seus filhos para ferir a mulher. Isso é um fato, não tem como negar. Mas no Código Penal de 1940 prevê a aplicação de qualificadora do homicídio por motivo torpe, cometido contra menores de 14 anos. Ele ficou de 12 a 30 anos e aumentado a pena em 2/3 se o autor é ascendente, descendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro. Então, senadora Damares, a gente pode apresentar um projeto e, se qualquer homem apresentar, aumentando essa pena do homicídio para elevar a pena da mãe que comete o mesmo crime com a criança para ferir o pai, eu sou parceira e a gente vai votar junto. Mas dentro deste projeto, a gente não pode incluir. E eu entendo que a gente não pode travar um avanço que está acontecendo. Eu entendi a preocupação na Câmara dos Deputados, todo o embate que deu, mas é isso. A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio diz respeito à mulher. Então, nós não podemos incluir aqui isso. Mas no Código Penal, nós podemos, sim, incluir uma pena maior se acaso a mãe cometer o crime. Então, é isso. Eu acho que se ninguém apresentar, se nenhum homem apresentar, a gente apresenta, senadora Damares. E aí nós votamos todas juntas. Tá bom? Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado o projeto de lei número 3.880 de 2024, com as emendas de número 1 a 4 de redação apresentada pela relatora. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, o projeto de lei número 3.880 de 2024, aprovado com emenda de redação, vai à sanção presidencial. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Já o projeto de lei número 986 de 2026 fica prejudicado e vai ao arquivo. Nós votamos o requerimento de urgência de inclusão do item extra-pauta solicitado pelo senador Randolfo Rodrigues e pelos líderes partidários que trata do TFD. Nós vamos passar a deliberação desta matéria. Senhor presidente, pela ordem, 30 segundos. Pela ordem, o senador Cleitinho. É só para registrar meu voto contrário no projeto 4/2024, que a nossa bancada republicana votou contrário. Muito obrigado. Ficará consignado na ata o voto contrário de Vossa Excelência em relação a este projeto, seguindo a orientação da sua bancada. Voltando ao projeto de lei, com a urgência já aprovada, nós iniciamos imediatamente a discussão. Para discutir, consulto se o autor do projeto gostaria de fazer uma manifestação em plenário. Nós não temos mais outros senadores inscritos para discutir. Presidente, então serei bem breve. Qual a importância desse projeto de lei? O tratamento fora do domicílio já existe. Para se ter uma ideia, só no ano passado, mais de 90 mil amapaenses fizeram uso desse serviço. Quem mais precisa desse tipo de serviço, tratamento fora do domicílio, são os cidadãos, sobretudo, dos estados amazônicos, do Nordeste do Brasil, onde determinadas especialidades médicas não existem. O que nós estamos fazendo com esse projeto de lei é dando perenidade, dando garantia e estabilidade a quem tem esse direito. O tratamento fora do domicílio é regulado por uma portaria que muda de ano em ano, de governo em governo. Com a lei, não há dúvidas sobre esse direito assegurado pelo Sistema Único de Saúde para aqueles que precisam de um tratamento especializado fora do seu destino, fora do seu lugar de origem. A ideia dessa lei é dar garantia a quem usa o maior sistema público de saúde do mundo, que é o Sistema Único de Saúde, de que terá o seu tratamento fora do domicílio sempre que for requisitado, sempre que for necessário. A primeira grande garantia desse projeto é a estabilidade, é a segurança que o usuário do projeto terá. A outra sobretudo, a ideia primeira é que em nenhum lugar o tratamento fora do domicílio é uma espécie de programa que a gente trabalha todo dia para que em algum dia esse programa não exista mais, porque em cada canto do Brasil todas as especialidades médicas vão estar disponibilizadas para atender todos os brasileiros e não será necessário o deslocamento de qualquer cidadão brasileiro, de qualquer pessoa atendida pelo SUS para algum outro centro mais especializado. Enquanto esse dia não vem, que é o horizonte, inclusive, civilizatório que o SUS pretende alcançar, é necessário ter o tratamento fora do domicílio para que o direito à saúde, como pública, universal e gratuita, sejam assegurados para todos. Eu queria lhe cumprimentar e agradecer, presidente, por pautar esse projeto que, aprovado agora, deverá seguir para a sanção do presidente da República. Como disse, nós não temos mais senadores inscritos para... Vossa Excelência deseja? Senadora Damares, com a palavra. Ainda muito brava com os colegas, eu quero cumprimentar Randolfo. Deixa eu dizer uma coisa, senador. Nós temos um projeto tramitando aqui. Eu fui ao Instituto Jô Clemente, em São Paulo, que é a referência do teste de pezinho. 60% dos testes do pezinho em São Paulo é feito lá. Quando o Instituto identifica que deu um problema no teste do pezinho de uma criança lá de São José do Rio Preto, eles mandam uma carta que a mãe tem que ir agora ao centro, em São Paulo,
para confirmar o teste que pode salvar a vida do bebê. A maioria das cartas vem a resposta que a mãe não tem a passagem para ir na capital, para confirmar o teste do pezinho que pode salvar a criança e pode ainda evitar que essa criança fique internada o resto da vida. Então, se em São Paulo isso acontece, e aí, porque ela não está em tratamento ainda, ela ainda vai confirmar um diagnóstico para entrar em tratamento, não é o seu caso. Mas o que a gente vê no Brasil é crianças em tratamento não viajando. Porque tem alguns prefeitos e alguns governadores que falam, não tem dinheiro. A gente instituindo por lei, Randolph, nós vamos salvar muitas vidas. E o cuidado com o valor da diária. Deixar uma mãe o dia inteiro no aeroporto, numa conexão, sem dinheiro para comer no aeroporto com a criança. Então, eu acho que a gente faz justiça hoje, TFD agora vai ser obrigatório, entra governo, sai governo, está lá garantido o tratamento fora do domicílio. Parabéns, senador. Obrigado, colega. Não temos mais senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação das emendas da Câmara dos Deputados com o ajuste redacional em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados as emendas da Câmara dos Deputados com o ajuste redacional. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, está encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Queria cumprimentar Vossa Excelência, querido senador líder Randolph Rodrigues, pela iniciativa de propor uma matéria tão relevante para milhões de brasileiros que precisam, no Brasil, do tratamento fora de domicílio. Parabéns a Vossa Excelência pela grande e belíssima iniciativa. E parabéns ao Congresso Brasileiro que aprovou esta matéria na tarde de hoje. Parabéns a Vossa Excelência, presidente, pela sensibilidade. Acho que o mais importante dessa matéria que acabamos de aprovar é que não vai precisar mais a angústia de saber o valor da diária, como até muito bem foi lembrado pela senadora Damares. Não vai necessitar mais a angústia sobre a regulação para o leito. Com isso, na lei, o direito à diária vai estar estabelecido, o direito ao deslocamento vai estar estabelecido. Nós estamos regulando um dos princípios de funcionamento do Sistema Único de Saúde, que ele é gratuito e acessível a todos os cidadãos, brasileiros ou não, basta serem residentes no Brasil. Eu acredito que o mais importante é que é uma grande conquista também para o Sistema Único de Saúde. Eu agradeço vossa sensibilidade pela urgência da pauta para nós termos votado no dia de hoje. Esse projeto estava tramitando há quase 10 anos. Exatamente, presidente. Parabéns. Exatamente. Parabéns. Concedo a palavra ao líder, senador Jacques Wagner. Presidente, aproveitando para parabenizar a aprovação dessa matéria, que eu acho que transforma o SUS cada vez mais em universal e acessível a todos, eu quero pedir a Vossa Excelência, porque hoje a Comissão de Educação aprovou o Plano Nacional de Educação. Foi votado também a urgência para que a matéria pudesse vir ao plenário. E eu peço a Vossa Excelência, se for possível, a matéria dá maior significado. Conversei muito com o ministro, o trabalho da senadora Tereza, foi sinceramente excepcional, conseguindo acomodar tudo como emenda de redação. Então, se houver a anuência de Vossa Excelência, para que a matéria seja trazida, eu agradeço. Querido senador Jacques Wagner, querido líder, eu queria cumprimentar, naturalmente em nome da senadora Tereza Leitão, todos os atores que se envolveram diretamente, senadora Damares, na aprovação desta matéria na manhã de hoje na Comissão de Educação do Senado Federal. Essa matéria já tramita há algum tempo no Congresso Nacional. Essa matéria é muito relevante para a educação do nosso país. Foi construído a várias mãos o relatório apresentado pela presidente da comissão, que avocou a relatoria e construiu um consenso na nossa Comissão de Educação no Senado Federal,
que nos possibilita hoje de incluirmos esta matéria como item extra-pauta a partir de uma construção. Eu exalto isso, Tereza, já que você, como presidente da comissão e relatora da matéria tão importante, eu exalto este papel do parlamento, de nós buscarmos nas comissões temáticas da casa, dialogar e buscar o entendimento em relação aos textos apresentados, para que a gente possa chegar e ter a certeza de uma matéria tão relevante para o Brasil. Estamos aqui hoje incluindo esta matéria como item extra-pauta e temos a oportunidade de fazer a votação. Eu vou submeter à votação o requerimento. Item extra-pauta, projeto de lei número 2614 de 2024, da iniciativa da Presidência da República, que aprova o Plano Nacional de Educação, PNE. Parecer número 16 de 2026 da Comissão de Educação e Cultura. A relatora foi a senadora Tereza Leitão, foi favorável ao projeto e parcialmente favorável às emendas de número 10, 18, 20, 22 e 23, na forma das emendas número 29 a 32 de redação que apresenta. Perante a mesa, foram apresentadas as emendas de número 33 a 38, que já foram disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas para sua publicação. Foi apresentado, perante a mesa, o requerimento de número 19 de 2026, e este requerimento é da Comissão de Educação e Cultura, que solicita a urgência para apreciação da matéria. Eu submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência, com os votos contrários do senador Nelsinho, da senadora Tereza Cristina, da senadora Damares Alves, do senador Hamilton Mourão, da senadora Margarete Busetti e do senador Eduardo Girão. Presidente, pela ordem. E do senador Cleitinho. Só para justificar aqui, porque eu acho que é importante, eu fico muito preocupado quando as coisas são feitas a toque de caixa, sabe, presidente? E com todo respeito ao trabalho que foi feito pela relatora, nossa colega Tereza Leitão, todos do governo que estão envolvidos, eu não vim para cá para carimbar, para fazer carimbo no que passou 226 dias lá na Câmara dos Deputados. 226 dias. Isso chegou agora no Senado Federal, presidente. Chegou agora. Sabe aquela coisa que está marcado do carimbador? Aí não tem como concordar, porque a gente fez aí muitas emendas. A senadora Damares capitaneou. Antes dela chegar no Senado, ela já trabalhava em assessoria aqui do senador Magno Malta, já fez essa análise várias vezes do Plano Nacional de Educação. E aí, efetivamente, ela fez as emendas. E você sabe por que não foram aceitas, presidente? Não foram aceitas porque não se deu para colocar como emenda de redação. Ou seja, não pode voltar para a Câmara, é isso? O trabalho da gente tem que ser carimbar mesmo, bater lá. Eu não vou, me desculpa, presidente. Eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade com esse tema. Eu não tenho como votar a favor da urgência, não tenho como votar a favor do mérito. Queria deixar isso consignado, apelar para o senhor. Eu até voto, gostaria de ter a oportunidade. Mas se a gente puder, pelo menos esperar para a sessão que nós vamos ter aqui no dia 8 de abril, que a gente tem possibilidade de debruçar, de tentar encontrar um caminho, porque isso é uma coisa que vai impactar por gerações. Então, queria fazer esse apelo à Vossa Excelência para ver se a gente não carimba mais um capítulo do Senado, infelizmente, como uma casa que não analisa como deve ser analisado com tempo uma matéria tão importante para a República. Obrigado. Eu vou ouvir, naturalmente, em seguida a relatora da matéria e também vou ter a oportunidade de ouvir todas as manifestações e fiz o registro dos votos, líder, de todos os senadores que se posicionaram com legitimidade contrários ao requerimento de inclusão como item extra-pauta, que é uma fase anterior à deliberação da matéria. As ponderações de Vossa Excelência são razoáveis. Eu vi que a senadora Tereza acolheu várias emendas aqui. Eu não tinha entendido sobre essa questão de redação ou não, mas eu entendi agora
a manifestação de Vossa Excelência. Eu vou prosseguir com a deliberação, já que o requerimento de inclusão teve maioria dos votos, e nós vamos discutindo aqui, tentando mediar da melhor maneira possível. A matéria depende de parecer de plenário sobre as emendas. Faço a designação da senadora Tereza Leitão para proferir o seu parecer em plenário. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, todos aqueles que nos escutam. Antes de entrar propriamente na matéria, eu não poderia deixar de registrar, primeiro, o meu agradecimento à forma como o líder do governo pediu a urgência. Uma forma bastante apropriada, contundente, relevante e muito pertinente ao projeto que nós vamos votar. Segundo, ao presidente desta casa, a quem agradeço por tudo o que fez e tem feito em relação à educação, especificamente a esse projeto, e pelo reconhecimento que fez do meu papel. E quero ponderar também, junto às considerações feitas pelo senador Girão, que esse projeto não está sendo aprovado a toque de caixa. Ele chegou aqui o ano passado. Aí sim, se nós tivéssemos nos curvado à pressão e votado de um dia para o outro, como alguns queriam, não era o governo, alguns nos pressionaram para isto, em regime de urgência, vindo direto para o plenário, aí seria. E mesmo assim nem seria tanto, porque ele foi acompanhado. Depois nós ficamos o mês de fevereiro todinho e o mês de março quase todo com esse projeto também na casa, com relatório da Câmara de Deputados publicizado. O debate da educação, senador, é um debate contínuo, senadores, não é? E eu não posso deixar de registrar que nesse processo, em particular, houve isto. E por que é importante aprovar hoje? O plano que vigorou pelos últimos 10 anos, ele perdeu a vigência em dezembro do ano passado, mesmo depois de ter um ano de prorrogação. Os estados e os municípios esperam pela aprovação desse plano para ter uma referência oficial e iniciar as suas discussões pertinentes ao que está como diretriz aqui colocado, aos seus planos estaduais e aos seus planos municipais. Para nós da educação, isso é quase que uma rotina. E lembrem os senhores e as senhoras, nós aprovamos aqui o Sistema Nacional de Educação, que guarda também uma relação com esse plano e que precisa dessa aprovação para poder se fazer lei efetivada. Lei dada já é, mas precisa fazer lei efetivada. Por isso que o meu relatório, senhor presidente, começa com as seguintes considerações. Um grupo de trabalho plural foi instituído no MEC, com a participação da Câmara de Deputados e do Senado Federal, sob a liderança do ministro Camilo, coordenado pela SACE e por todo o Ministério. Aí começou o debate. Antes do projeto aqui chegar. Conferências foram realizadas em todo o país, entre 2023 e 2024. Debate amplo e qualificado na Comissão Especial da Câmara, que aperfeiçoou e acordou um texto bastante ajustado. Vários textos e pedidos de vistas que nós acompanhamos. Portanto, não foi no afogadilho. E como muito bem disse o deputado Girão, algumas de nós acompanhamos o processo de tramitação na Câmara, como a deputada Damares e como essa que vos fala. Inclusive, algumas emendas apresentamos no processo da Câmara para agilizar a vinda para cá. Muito parecido com o processo do Fundeb, por exemplo. 33 audiências públicas somente no Senado
foram realizadas concomitante aos esforços do Executivo e da Câmara. 3.070 emendas ao PL original e mais de 1.380 emendas ao substitutivo e mais debate sobre o texto, vistas e complementações naquela casa. Um estudo de quase 200 páginas da consultoria do Senado, que foi ontem magistralmente apresentado na reunião da Comissão de Educação. Plano Nacional de Educação em debate, análise do substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei número 2614 de 2024, feito pela assessoria, pela consultoria, pela Luana Bergman, pela Tatiana Brito, pelo José Dimar, pela Marden Barbosa, por Fernando Silva, Isana Rocha, Manuel Moraes, Marcelo Otônio de Castro, Paula Correia, Rodrigo Ramos. Todos quadros que organizaram o estudo, objeto de um boletim legislativo, se debruçando sobre o PL, repito, boletim legislativo publicizado, inclusive, e a este se dedicando há muito tempo em todo o Senado Federal. O texto que encaminhamos não nos chega agora, muito menos com a cara de um partido ou de um bloco, mas expressando consenso progressivo, bastante maduro com o acúmulo que foi feito na comissão especial. Não chega com a cara de uma esfera institucional ou de uma pessoa. Chega com a capacidade do parlamento acumular e o executivo de ceder, porque negociação é para isto. Prevendo que metas podem ser revisadas e revistas, e não são uma coisa acabada para só ser avaliada ao final do plano. Que terá um plano de ações a cada 2 anos. Essa é uma grande novidade deste plano. Que terá um relatório do INEP, também a cada 2 anos, cujas tarefas de monitoramento e avaliação são compartilhadas pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Fórum Nacional de Educação e por esta Casa, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara. Do ponto de vista das diretrizes, o plano consolida o que nossa sociedade vem acumulando e pactuando, inclusive aqui do Parlamento. Compromissos com a equidade, da educação básica até a pós-graduação, qualidade, avaliação, compromisso com resultados e condicionalidades para acesso aos recursos, com fortalecimento da gestão. Com o programa de infraestrutura, que vai ajudar do Amapá ao Rio Grande do Sul, do Ceará e do Rio Grande do Norte, passando pelo Distrito Federal e chegando ao Mato Grosso. Portanto, diante desse conjunto de elementos, entendemos que a tramitação, dentro de um cronograma aparentemente reduzido, com eventuais ajustes limitados e aspectos de redação, evita a reabertura do mérito amplamente discutido na Câmara, reduz riscos de atrasos decorrentes do calendário eleitoral, assegura condição operacional para o cumprimento dos prazos legais iniciais e mitiga os efeitos negativos da inexistência de um plano nacional no período atual. Sai ganhando a educação brasileira, são atendidos os estados e os municípios. O PNE é robusto, abrangente, inovador e alinhado à Constituição. E temos desafios para materializar sua implementação. Mas agora, com novas institucionalidades, um modelo de financiamento mais robusto e rigoroso, mais coordenação federativa e monitoramento muito mais consistente. Primeiro, ajustes para preservar os tempos e prazos previstos no texto, aprovado pela Câmara dos Deputados, de modo a acomodar o tempo de tramitação do PL no Congresso Nacional e evitar incongruências no calendário previsto para o PNE, os planos subnacionais, os planos de ação bianuais e o processo de monitoramento conduzido pelo INEP. Segundo,
Ajustes para adequar o texto ao ordenamento jurídico educacional vigente, considerando avanços normativos já aprovados, como as diretrizes operacionais para a educação integral pelo Conselho Nacional de Educação e a instituição da Política Nacional de Assistência Estudantil em lei. Terceiro, ajustes de padronização terminológica e correções de técnica legislativa alinhados à Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. E quarto, ajustes de correção gramatical e de concisão e clareza alinhados à Lei Complementar número 95 de 1998 e à linguagem simples. Esses 4 blocos de emendas, consolidados no relatório de hoje, abraçam cerca de 70 modificações feitas no relatório inicial. Reforço: incongruências no calendário previsto no PNE, leis e normas conexas aprovadas mais recentemente que podem ser referidas, padronização terminológica e correções de técnica legislativa e ajuste de correção gramatical e de concisão e clareza. Em relação às emendas formalizadas pelos senadores na Comissão de Educação, que foram apresentadas hoje em virtude do pedido de urgência apresentado e acatado ontem para uma nova reunião 24 horas depois das vistas, do pedido de vistas apresentado ontem e acatado por essa presidência, deu tempo, portanto, para que os senhores senadores e senadoras ontem apresentassem 28 emendas. E reforço, sua adoção majoritariamente requereria o retorno da matéria à Câmara dos Deputados. São todas emendas meritórias e que serão oportunamente reconsideradas. Ademais, o propósito de várias dessas emendas, o mérito de várias dessas emendas já estava no nosso entendimento e na orientação técnica da consultoria, contemplado nos artigos ou outros dispositivos aos quais eu fiz menção hoje na comissão. Outros dispositivos do texto, repito, muito amadurecido na Câmara. E aqui, desde 2023, em debate nesta Casa. Por exemplo, o PNE já registra como diretriz a centralidade da articulação entre família e escola para o processo educacional. Também reconhece e valoriza o setor privado. O PL também se referencia em avaliações nacionais e internacionais, diagnósticas, formativas, somativas e padronizadas. De igual modo, a expansão da educação profissional tecnológica, considerando a articulação com o setor produtivo. Esse foi um pouco do teor das emendas de mérito apresentadas e que, repito, já constantes em outros dispositivos do plano. Preocupações muito pertinentes, preocupações muito meritórias, mas que seriam emenda de mérito. Alterações mais profundas nesse sentido, nas metas e dispositivos do PNE, seriam consideradas alterações de mérito, o que requeriria o retorno da matéria à Câmara dos Deputados em um tempo que não temos. Ainda assim, nós analisamos com toda atenção, com toda formalização, com o respeito a todos os senadores que apresentaram as emendas, avaliamos de ontem para hoje as 28 emendas formalizadas, para onde o presidente despachou a matéria. Acolhemos 5 emendas dos senadores Flávio Arnes, da senadora Damares, que foi quem protocolou em nome de um grupo de senadores, e da senadora Roberta Arcioles. Acolhemos para dialogar com quase todos os senadores que apoiaram emendas, que eu fiz esse diálogo ontem, explicando qual era o nosso intento, dizendo quais eram os nossos limites, não é? E em respeito a toda a consideração de apresentar emendas como contribuição ao debate. Pior se não tivesse apresentado. Era como se o plano fosse um panfleto.
Se apresentaram é porque viram no plano um instrumento importante. Senadora Damares, senador Flávio Arnes, senadora Roberta, agradeço o esforço. Também me esforcei para acolher o que fosse possível dentro de emenda de redação. Ou seja, um PNE com diretrizes, objetivos, metas e estratégias concatenadas, monitoramento sistemático, planos educacionais bianuais, Programa Nacional de Infraestrutura, mais escolas e mais creches, universidades e institutos, projeções por ente federativo, governança forte, tripartite e bipartite, qualidade de educação profissional, metas ambiciosas em alfabetização e conclusão do ensino médio, educação integral e educação de jovens e adultos. Tudo está constante neste plano. Redução de desigualdades, valorização da educação indígena, quilombola e educação especial, enfrentamento à violência escolar, qualidade e sistemas de avaliação, inclusive em escolas, ensino profissionalizante e tecnológico, conectividade, sustentabilidade ambiental, valorização dos profissionais de educação, financiamento e padrões de qualidade com o custo aluno-qualidade. O PNE abraça tudo isto. E os estados e municípios precisam avançar em seus planejamentos. Os orçamentos precisam se articular aos planos que serão construídos. Os próximos gestores a serem eleitos este ano precisam se comprometer com os desafios da educação em todo o país, do presidente, do governador ao prefeito, que é do nosso senador, que é do nosso deputado, que é do nosso vereador. Temos relações políticas e administrativas com todas essas cadeias que nos estados e municípios vão se debruçar sobre o plano. Eu estou convencida que o texto conformado no Senado Federal resulta, portanto, de um acúmulo de participação social, debate e construção política que não pode ser menosprezado. Resulta também da mediação possível entre as diferentes correntes de opinião presentes na sociedade e no Congresso Nacional. Quero agradecer a todos os senadores e senadoras, repetir meu agradecimento, consultoria do Senado, assessorias, ao ministro da Educação e a Camilo Santana, que em breve estará conosco como senador, e a toda a equipe do MEC, a todas as instituições, movimentos sociais, organizações não governamentais, por todos os aportes e entendimentos produzidos até aqui. Uma palavra final, senhores senadores e senhoras senadoras. No diálogo com instituições e representações educacionais, que ao longo desse mês de fevereiro e deste mês de março me trouxeram contribuições de emendas, e neste mesmo sentido, nas conversas de pé de ouvido que fiz ontem com quase todos os senadores signatários das emendas encabeçadas pela senadora Damares, eu me comprometi com um procedimento de acompanhamento do PNE. Me comprometi e quero fazer público esse compromisso, nos valendo da avaliação bienal que esse PNE nos propiciará. Nós não vamos avaliar a meta para chorar porque a meta não foi atendida ao final de 10 anos. Nós vamos avaliar a cada 2 anos. E também a governança desse plano, em constituir um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Educação para analisar as emendas de mérito. Nenhuma emenda apresentada será jogada no lixo. E mais que isso, senadores, para vocês verem como o diálogo, os senhores verem como o diálogo é importante. Essa proposta cochichada,
conversada, apresentada. Pois bem, senador Girão, essa proposta foi muito bem sistematizada pela senadora Damares na reunião de hoje, na Comissão de Educação. E certamente ela consta da ata da referida reunião. Portanto, é como a gente diz na política, senadora Damares, é prego batido e ponta virada. Eu posso nem ser a presidenta da Comissão de Educação neste período, mas certamente a senhora e eu estaremos como membros da Comissão de Educação para garantir a execução dessa proposta. Agradeço muito a sua contribuição neste sentido. E, finalmente, senhoras e senhores, o PNE não é um plano perfeito. Nós não temos leis perfeitas. Ele é, senador, o melhor que a gente podia fazer. Então, em homenagem aos mineiros, eu quero me valer dos versos de Drummond em relação às leis. Drummond diz assim: as leis não são tudo, porque os lírios não nascem das leis. Eu sou legisladora, voto leis e faço leis, mas eu sou muito adepta, concordo muito com esses versos de Drummond. Vou repetir: as leis não são tudo, porque os lírios não nascem das leis. E quais são os lírios que nós temos que cultivar, senadora Tereza Cristina? Os lírios da nossa luta, os lírios do nosso compromisso, os lírios da nossa resistência, os lírios da nossa esperança, que esse plano enseja, porque toda nova lei da educação é um abrir de portas. E é isso que eu desejo, que os lírios que se abrem com uma criança que é alfabetizada sejam considerados por nós. Os lírios que se abrem com um adolescente que consegue concluir o ensino médio sejam regados por nós. Os lírios que se abrem com um jovem que acessa a universidade sejam acariciados por nós. Sigamos regando e cultivando os nossos lírios, como Drummond nos ensinou. Isso é construir nossos sonhos e aprimorar as nossas leis. Viva a educação, viva o PNE. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, senadora Tereza Leitão. O parecer é contrário às emendas de plenário com ajustes apresentados pela relatora. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra à senadora Damares Alves. Presidente, como não falar depois de ter sido citada de forma tão carinhosa pela senadora Tereza? Hoje de manhã, presidente, eu registrei meu voto não ao PNE. Mas agora, a gente também teve a grata satisfação, e o senador Flávio Arnes, de entender que ela também acatou mais um pedido nosso com relação às escolas conveniadas, o repasse garantido às escolas conveniadas. E essa garantia, Tereza, que a cada 2 anos a gente vai rever o plano. E aí eu repito o que falei de manhã, nenhuma lei é estática. A gente não aprova lei para a vida inteira. As leis, para isso que existe o Congresso Nacional, elas podem ser aperfeiçoadas. Da forma como você acatou a nossa questão sobre as escolas conveniadas e esse nosso compromisso de ter o grupo de trabalho para rever o Plano Nacional de Educação. Nós conversamos aqui ontem e eu falei, não é o plano dos meus sonhos, isso não é o meu sonho. E você me respondeu, mas também não será seu pesadelo, não é o nosso pesadelo. E eu concordo contigo. Então, nesse sentido, eu estou retirando o destaque que o Partido Republicano apresentou. Te agradeço por ter recepcionado mais uma emenda. Você já tinha recepcionado outras, como a emenda de redação. Não é o plano dos sonhos de ninguém, mas a gente tem que ter um plano. E é o que está sendo possível ser entregue nessa tarde. Então, o meu voto hoje, agora no plenário também, é pela aprovação do projeto e
convenceram mais uma senadora. E parabéns. E só repetir, Tereza, nós estamos desde 2023 discutindo isso aqui. E tem emendas que a Câmara aprovou que foram sugeridas por mim lá. A gente acompanhou o debate lá também. Então, a gente não vai conseguir nunca ter um plano dos sonhos, mas esse, com certeza, também não é o plano dos pesadelos. Então, esse é o encaminhamento, a gente retira e eu registro meu voto favorável. Muito obrigada, senadora. Está vendo como é bom a gente pedir voto? Eu pedi o voto da senadora Damares lá na comissão. Disse, eu vou pedir seu voto para ele se transformar no voto sim. Eu esqueci de mencionar uma pessoa que foi muito importante no dia de hoje, que foi a senadora Augusta Brito, que me substituiu na presidência da comissão. Mas a emenda a qual a senadora faz parte, a senadora fez menção, é assinada pela senadora Damares, pelo senador Flávio Arnes. Ela foi apresentada agora em plenário como emenda 33 e 35. É uma emenda que se refere ao que já é considerado, né, acrescentando ao final do inciso 4 do artigo 4º, um texto que já existe na Constituição. Se refere, portanto, aos artigos 208 a 213 da Constituição Federal e, como bem disse a senadora, presidente, a nossa posição é de acatar essa emenda de plenário. Eu queria, para discutir... Para discutir a matéria, conceda a palavra à senadora líder Augusta Brito. De forma rápida, eu não posso deixar de fazer um registro muito especial pelo carinho que eu acompanhei de toda a dedicação dessa senadora, relatora, senadora Tereza Leitão, em relação a várias audiências públicas, 34 audiências públicas, mais de 1.000 emendas apresentadas e analisadas uma a uma, com muita responsabilidade. Tive realmente o prazer de estar presidindo a comissão hoje pela manhã, para que pudéssemos estar agora aqui no plenário. Senadora Damares, pela contribuição e a colaboração também junto ao plano, como tantas outras senadoras e senadores também tiveram oportunidade. Dizer aqui da minha felicidade, do meu orgulho também de ter um ministro da Educação que abriu o diálogo, que deixou realmente essa participação de várias entidades, ouvindo, fazendo conferências, trazendo para dentro do plano a realidade. Como foi dito, então, eu tenho muito orgulho de ter um ministro da Educação lá do estado do Ceará, onde nós temos aí um estado com a melhor educação do país. E gostaria aqui de parabenizar o presidente Lula também pela sua dedicação e compromisso e prioridade que ele está dando à educação, porque através da educação nós conseguimos verdadeiramente mudar vidas. Então, parabéns mais uma vez, era só para fazer esse registro. Não podia deixar passar aqui sem mencionar a importância e o papel da senadora Tereza Leitão. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senadora. Perdão. Não, presidente, eu que falei antecipadamente. Não, é porque eu estou com a lista de solicitação para discutir a matéria. Conceda a palavra ao líder, senador Eduardo Girão. O senhor me permite, senador, me permite, só para eu registrar duas presenças? Claro. Quero registrar a presença da deputada Tabata Amaral e do deputado Pedro Kizai, respectivamente, presidente e vice-presidente da Comissão Especial da Câmara de Deputados, que tratou do PNE. Com a palavra o líder Eduardo Girão. Obrigado, presidente. Só para reiterar, senadora Tereza Leitão, minha irmã ali do Nordeste, o seu relatório eu não estou discutindo, tá? Eu só queria deixar claro que continuo com a mesma opinião de que é toque de caixa, não o seu trabalho, mas a forma como chegou no Senado aqui, chegou no ano passado, mas teve a tramitação. Na CE só foi analisada 5 dias. A tramitação na Comissão de Educação, nós só tivemos 5 dias. Então, o que vale é isso, é a tramitação. Então, eu acredito que política, né, é muito importante o princípio da coerência. E toda matéria que tiver aqui, que não pudermos fazer uma análise como a Casa Revisora da República, eu vou votar contra. Aí é uma questão de colocar digital em algo que a gente poderia aprimorar, poderia debater, poderia discutir. Somente isso. Por princípio, nada contra seu trabalho, que eu sei que a senhora é uma referência nossa aqui de educação, em outras matérias também, professora, e eu sei do trabalho. Agora,
eu continuo achando que essa casa, o destino dela não é, pelo menos um dia não vai ser uma carimbadora que vem da Câmara dos Deputados. Eu acho que a gente pode mais colaborar com a República do Brasil. Por isso, presidente, eu deixo o meu voto consignado, com todo o respeito, está já no sistema o voto contrário ao Plano Nacional de Educação. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão a matéria. Conceda a palavra à senadora Margarete Busetti. Conceda a palavra à senadora Tereza Cristina. Senadora Tereza Leitão, parabéns pelo seu trabalho incansável, né, para que o Brasil pudesse ter agora um novo Plano Nacional de Educação. Eu também votei contra a urgência, não pelo plano, mas é porque eu acho essa matéria tão importante que eu queria ver essa casa aqui com todos os senadores aqui presentes. Presencialmente, não de maneira, muitos de maneira remota. Não existe o ótimo é inimigo do bom. Eu tenho certeza que todos se esforçaram, tanto aqui no Senado quanto na Câmara, para fazer o melhor pela educação do nosso país. Então, parabéns pelo seu trabalho e eu vou votar sim pelo Plano Nacional de Educação. Muito obrigada, senadora. A senhora que também é uma referência naquilo que abraça, né? Naquilo que tem todo o domínio. Ouvir de quem não é especialista da área de educação, um depoimento de que o plano é importante, é muito salutar para nós. Com toda certeza, a sua militância, com toda certeza, aquilo que a senhora defende, eu lhe digo que está contemplado no plano. Porque o plano tem um viés muito ligado, não é, a sustentabilidade. Exatamente. Nós tratamos disso dentro da educação. Muito obrigada pela parte. Eu agradeço por ter acolhido as meninas lá do agro, né? As meninas que são de olho no material escolar, que se esforçaram também para fazer uma revisão do material escolar, para que seja aplicada a ciência, não o achismo, que as crianças aprendam nos livros escolares com fundamentos na ciência. Então, muito obrigado também por a senhora ter acatado aí muitas emendas e elas estão plenamente satisfeitas com o plano. Muito obrigada. Continuamos em discussão a matéria. Conceda a palavra ao líder Eduardo Braga. Presidente, minha querida relatora, senadora Tereza, primeiro cumprimentá-la pelo brilhante trabalho e pela construção com que Vossa Excelência buscou atender às demandas não dos senadores e das senadoras, mas da sociedade brasileira, do povo brasileiro e da educação nacional, que sem dúvida nenhuma é o principal instrumento transformador de forma individual e coletiva de um povo. Sem educação, sem conhecimento, sem inovação tecnológica, o Brasil não avançará e não migrará da condição de exportador de commodity alimentar e mineral para a condição de um país que é capaz de ingressar de forma definitiva na indústria 4.0 e na indústria 5.0. Não é possível que a 10ª economia do mundo continue carregando indicadores como um índice de analfabetismo absoluto da ordem de 7% da população brasileira e um índice de analfabetismo funcional da ordem de 20% da população brasileira. Portanto, a alfabetização na idade certa, a questão do transporte escolar, a questão da redução das desigualdades, porque é exatamente nas áreas mais distantes e nos grotões do Brasil que estão as grandes desigualdades da educação e da qualidade da educação. Portanto, tudo isso está diretamente ligado e diretamente
interligado com o Plano Nacional de Educação. Se nós teremos sucesso, dependerá da assertividade do Plano Nacional de Educação para os próximos anos. E nós também sabemos que não haverá nenhuma mudança transformadora da noite para o dia na educação. Isso dependerá de um esforço coletivo de todos os trabalhadores da educação, de toda a classe estudantil brasileira, de todo o conhecimento e todo o convencimento de uma geração que precisa estar motivada, que precisa estar identificada e que precisa estar, mais do que isso, entusiasmada em ficar na escola. A evasão nas nossas escolas ainda é muito alta. Se não bastássemos termos indicadores de analfabetismo absoluto e funcional, temos uns indicadores muito, mas muito severos com relação à evasão escolar. E tudo isso está, obviamente, inserido no contexto do novo plano que Vossa Excelência relata com brilhantismo no dia de hoje. E, por fim, eu quero fazer um agradecimento a Vossa Excelência, por Vossa Excelência ter me indicado como relator da Universidade dos Povos Indígenas. E eu pretendo, ainda na semana que vem, apresentar o relatório para que Vossa Excelência possa pautar no dia 8, na semana subsequente, portanto, a Semana Santa e a Páscoa, para que nós possamos deliberar na Comissão de Educação e que possamos trazer para o plenário, presidente Davi Alcolumbre, uma das mais importantes inovações na política educacional brasileira, que é a criação de uma universidade para os povos indígenas. E o meu estado, que tem a maior população indígena do Brasil e a maior diversidade de etnias indígenas do país, sem dúvida nenhuma, terá nesta universidade uma grande alavanca para dotar de conhecimento, de inovação as populações indígenas, preparando-as para um futuro muito melhor do que o que nós vivemos hoje dentro das nossas comunidades indígenas. Portanto, muito obrigado a Vossa Excelência e parabéns pelo brilhante trabalho. Muito obrigada, senador. Senadora Tereza. Senadora Tereza. Eu quero... Senadora Tereza. Senador Wellington, eu acho que a relatora gostaria de falar com o senador Eduardo. Bem rapidinho. Tenho certeza que o relatório, que o projeto de lei da Universidade Indígena está em muito boas mãos, pelo seu conhecimento, né, de onde Vossa Excelência mora, o que conhece daquela área amazônica, e isso certamente vai trazer uma grande importância para o relatório. E, observando um dos pontos que foi relevante para mim na sua fala, de que todos precisam se preocupar com este plano. Todos, não apenas nós que somos legisladores. O que nós temos é que convencer a sociedade de que a educação é importante. Hoje de manhã, nós tivemos acompanhando toda a votação, a campanha nacional pelo direito à educação, o movimento Todos pela Educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é a maior confederação de trabalhadores de redes públicas, a ANPG, a Associação Nacional de Pós-Graduados, vários vereadores, e hoje aqui estamos também com a presença da Bianca, que é Bianca Borges, da União Nacional dos Estudantes. Todos esses setores foram muito mobilizados durante a tramitação e aprovação do plano. Muito obrigada. Para discutir a matéria, conceda a palavra ao líder, senador Wellington Fagundes. Eu quero primeiro parabenizá-la, senadora Tereza Leitão, por ser presidente da Comissão de Educação do Senado. Já é uma referência muito grande para todos nós, ser presidente dessa comissão tão importante. Todos nós aqui, tenho certeza que temos um comprometimento com a melhoria da educação brasileira. Tem um projeto de lei para que as nossas escolas funcionem todos os finais de semana, porque eu entendo que o papel de ensinar é da escola, mas de educar é a família. E quando se junta a família com
toda a escola como um todo, o que eu quero dizer quando falo escola, os servidores, em profissionais da educação como um todo, é necessário para que a gente possa fazer aprimoramento de qualquer lei existente. E o Plano Nacional de Educação, como falou aqui o senador Braga, tem que ser um comprometimento de toda a sociedade. Por isso, acredito que estamos dando mais um passo. Como eu disse para a senhora hoje, ontem, né, que conversamos, olha, conte com o meu voto, porque nunca faremos tudo perfeito ao mesmo tempo e à mesma hora. É importante que a sociedade compreenda isso. Todos nós temos que nos esforçar. Por isso, eu também apoio, votarei favoravelmente ao relatório de Vossa Excelência mesmo, claro, fiz algumas emendas, gostaria que fosse atendida, mas esse projeto tramitou por muito tempo na Câmara dos Deputados. Aqui, claro, agora uma modificação exigiria que voltasse para a Câmara e penso que realmente a educação brasileira e o Brasil têm pressa. Por isso, vamos votar favoravelmente e vamos continuar trabalhando para que a gente crie mais modernização e oportunidade para as nossas crianças, com escola de qualidade. O ideal é quando chegarmos a uma escola de regime integral, tanto para as crianças, também para a juventude como um todo. A escola profissionalizante, que é fundamental. Então, eu parabenizo e aqui votaremos com a certeza que estamos no caminho certo de aperfeiçoar e melhorar o nível de educação no Brasil. Muito obrigada, senador. Nós temos também essa mesma convicção. Temos agora um instrumento, pode não ser o melhor, mas foi o possível e avança. Pode ter certeza. Ele avança em relação ao plano anterior e avança nos requerimentos, nos desafios, em tudo que nós temos a enfrentar pela frente, a enfrentar adiante. Terminou? Senadora Tereza, nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Queria fazer um registro importante antes de nós concluirmos essa votação. Agradecer a presença no plenário do Senado Federal do nosso procurador do Ministério Público do Estado do Amapá, doutor Joel. Está ao lado do deputado Lucas Abraão e ao lado do senador Randolfo Rodrigues. Seja bem-vindo, doutor Joel, ao plenário do Senado Federal. E um beijo na nossa secretária, sua esposa, doutora Ivone. Não temos mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto, das emendas e dos ajustes apresentados pela relatora em plenário em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, com as emendas número 29 a 32 de redação, com a emenda número 33, na forma da subemenda de plenário de redação, e os ajustes redacionais propostos em plenários e aceitos pela relatora. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão a redação final, encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Parabéns, Tereza. Está aprovada a redação final. Obrigada, presidente. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Muito obrigada, presidente. Um complemento, presidente. Eu sou presidente dessa comissão há 1 ano e 3 meses. Eu nunca avoquei um projeto, deputada Tabata. Foi a primeira vez que eu avoquei um projeto. Talvez nem o faça mais, mas o fiz com essa convicção de que estava cumprindo uma missão, não apenas de senadora, mas também de professora. Muito obrigada. Tereza, vem aqui, Tereza, deixa eu fazer uma fala. Antes de nós iniciarmos apenas um requerimento, eu fiz um compromisso também na semana passada, e há uma solicitação do senador Humberto Costa, senadora Damares,
para que nós incluíssemos também uma questão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para deliberarmos ainda hoje como item extra-pauta. Como ainda tem prazo, eu consultei o doutor Danilo, eu quero votar apenas o requerimento de urgência para que a gente possa deliberar essa matéria na próxima semana. Tá bom? Item extra-pauta, requerimento 218 de 2026, de iniciativa dos líderes partidários que solicita urgência para o projeto de lei 4.278 de 2025, que cria cargos de desembargador, cargos de provimento efetivo, cargos em comissão e funções comissionadas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e altera a lei número 9.967 de 2000, para modificar o número de membros deste tribunal. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento e será cumprida a deliberação de plenário. Ainda não, Tereza. Fica aqui um pouquinho. Há um requerimento apresentado da senadora Margarete Busetti solicitando apenas para que um projeto de lei possa tramitar em outra comissão. Como a senadora Margarete fez a solicitação, eu vou fazer a leitura porque nós precisamos deliberar. A senadora Margarete Busetti e outros senadores apresentaram um requerimento de item extra-pauta de número 236 de 2026, solicitando a oitiva da Comissão de Serviços de Infraestrutura para o projeto de lei número 4.812 de 2025, que dispõe sobre a Lei do Trabalho Rural e institui a Política Nacional de Qualificação, Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade no Trabalho Rural. Submeto à votação o requerimento apresentado. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. O projeto de lei 4.812 de 2025, já instruído pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, vai ao exame da Comissão de Serviços de Infraestrutura, seguindo posteriormente a Comissão de Assuntos Sociais e lá nesta comissão em decisão terminativa. Me permita, rapidamente, antes de nós encerrarmos a sessão deliberativa ordinária da tarde de hoje, fazer, Tereza, algumas referências a Vossa Excelência. Várias senadoras, vários senadores solicitaram desta presidência que nós pudéssemos dar celeridade na votação do Plano Nacional de Educação. Mas eu quero registrar, Tereza, de forma muito verdadeira e muito franca, como eu sempre trato as coisas, do seu empenho como presidente da comissão, da sua dedicação, da sua atenção, da forma carinhosa que você trata todos os colegas senadores e senadoras, como trata os servidores, com atenção, sempre dando a oportunidade para que todos possam se manifestar. E eu vi agora ali você falar um pouquinho, como presidente da comissão, que é o primeiro projeto que Vossa Excelência avoca para relatar. Eu queria te dizer, Tereza, em nome de todos os senadores que te ajudaram hoje aqui a construir um texto de consenso para que nós pudéssemos submeter uma matéria tão complexa como esta à votação simbólica a partir da sua decisão de acatar as emendas apresentadas pelos nossos colegas. Todos os senadores e as senadoras que estão trabalhando em cima deste projeto, todas as emendas foram apresentadas de forma construtiva, buscando melhorar, aperfeiçoar, aprimorar, e este efetivamente é o nosso papel. Então eu queria te agradecer, Tereza, e dizer da tua humildade na tribuna, como presidente da comissão, contagia todos nós. Foi por esse motivo que, na condição de presidente do Senado Federal, ouvindo você e outros colegas, senadores e senadoras, cobrarem da gente a celeridade na votação desta matéria, relevantíssima para o presente e para o futuro do Brasil, que nós incluímos essa matéria no dia de hoje como item extra-pauta. Muitas das vezes eu reconheço
a manifestação de senadores que cobram da gente sobre a inclusão de item extra-pauta, sobre a possibilidade de nós discutirmos mais o assunto. Esta matéria está sendo discutida pelo Congresso há muito tempo. Então, eu queria dizer para você que este dever e essa obrigação de estar na presidência do Senado Federal, ouvindo todos aqueles que pensam favoráveis a uns projetos e contrários a outros projetos, é o que faz com que a gente possa fazer a mediação com equilíbrio, com ponderação, com maturidade institucional, sabendo do que é verdadeiramente importante para o povo brasileiro. E hoje, o Senado Federal, com os seus acertos ou com os seus erros, que todos nós, como seres humanos, cometemos, cumprimos uma grande obrigação na tarde de hoje. Tivemos a deliberação deste projeto, Vossa Excelência avocou a relatoria na comissão, a comissão aprovou um requerimento de urgência, os senadores deliberaram a urgência regimentalmente no plenário e hoje, no final da tarde, no final dessa sessão, nós pudemos com muito orgulho incluir esta matéria sob a sua liderança. Quero dividir com você essa conquista porque você, sempre de forma muito afetuosa, com todos nós, carinhosa e atenciosa, e registrar também, em nome do ministro Camilo Santana, que estava sempre pedindo para que nós pudéssemos deliberar este assunto, de um colega nosso, senador da República, que hoje cumpre uma missão relevantíssima, de um projeto encaminhado pelo Poder Executivo, ou seja, nós estamos aqui buscando fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje, concretamente, efetivamente e verdadeiramente, nós o fizemos na tarde de hoje. Parabéns a você, a todas as senadoras e os senadores da comissão e parabéns a todos os senadores que nos ajudaram a construir a deliberação do dia de hoje. Viva a educação brasileira, viva o povo brasileiro. Sem o seu apoio, nada teria sido possível. Obrigada mesmo, obrigada mesmo. Pela ordem, presidente. Posso? Pela ordem, senadora Margarete. É rapidão. Antes de deixar o meu mandato, eu não posso deixar de fazer um apelo ao senhor. Eu queria que o Jacques Wagner, o senador Jacques Wagner, estivesse aqui, ao Randolph, porque nós aprovamos nesse mês de março tantas leis importantes para o combate à violência doméstica e contra as crianças, enfim. Mas nós temos uma lei, a 15035, que é o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, que está há 1 ano e meio, há 17 meses sancionada, e ele não conseguiu sair do papel ainda, por resistência do Ministério da Justiça. Isso é um crime que se faz com as mulheres e com as famílias. Então, eu peço que levem essa mensagem ao governo, que o governo faça esse apelo ao Ministério da Justiça, porque ele se faz necessário, que as mulheres possam se proteger, pesquisando num cadastro nacional se esse cara é um estuprador, se esse cara é um pedófilo. Muito obrigada. Vou encerrar a sessão. Cumprida a finalidade, com muita honra e com muito orgulho desta sessão deliberativa ordinária semipresencial do Senado Federal, a presidência e o conjunto dos senadores e das senadoras declaram o seu encerramento. Olá, boa noite. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e a Lei de Crimes Hediondos para incluir a violência vicária como forma de violência doméstica. A violência vicária é quando um agressor atinge uma pessoa próxima, como um filho ou parente, para causar sofrimento psicológico a uma mulher.
A lei também cria o homicídio vicário, que passa a ter pena de 20 a 40 anos e será considerado um crime hediondo. A pena pode aumentar ainda se o crime for cometido na presença da mulher e se for contra criança, idoso, pessoa com deficiência ou em descumprimento de medida protetiva. Essa proposta equipara o homicídio vicário ao feminicídio. Essa matéria segue agora para a sanção da Presidência da República. E os senadores aprovaram também a criação de normas nacionais para desmembramento de municípios. Segundo o projeto, parte do território de um município só poderá ser desmembrada e incorporada a outro município mediante uma iniciativa da Assembleia Legislativa Estadual, o estudo de viabilidade e a aprovação em plebiscito pelos eleitores do município envolvido. Essa matéria também segue para a sanção da Presidência da República. E o plenário aprovou ainda uma ajuda de custo ao usuário do SUS que precisa realizar tratamento de saúde fora do município onde reside. Essa ajuda poderá cobrir despesa de deslocamento, de hospedagem e de alimentação do paciente, se solicitado também de um acompanhante durante todo o período do tratamento. O pagamento da ajuda de custo, dessa ajuda de custo, só será permitido quando forem esgotados todos os meios de tratamento no próprio município de residência do paciente. E também não vai ser feito quando o deslocamento do paciente for inferior a 50 quilômetros de distância ou ocorrer entre dois municípios da mesma região metropolitana. Essa matéria também segue agora para a sanção da Presidência da República. E agorinha há pouco, muito comemorado aqui no plenário do Senado, foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação. Foi aprovado aqui no plenário agora em regime de urgência, foi, como eu falei, muito comentado e muito comemorado. O PNE, para os próximos 10 anos, estabelece diretrizes e estratégias para melhorar a educação no Brasil. Busca garantir acesso à educação de qualidade, promover a inclusão e reduzir desigualdades educacionais. Algumas das metas desse PNE de educação infantil são atender 100% da demanda por creches, alcançando pelo menos 60% das crianças de até 3 anos no geral. Alfabetizar 100% das crianças até o 2º ano do ensino fundamental. Garantir que 95% dos alunos concluam o 9º ano na idade certa e que pelo menos 90% atinjam um nível adequado de aprendizagem nos anos iniciais. Universalizar a internet de alta velocidade e o conforto térmico em todas as escolas públicas. Erradicar o analfabetismo na população com 15 anos ou mais e expandir o ensino técnico para 50% dos alunos do ensino médio. Essas são algumas metas do Plano Nacional de Educação, como eu falei, aprovado agorinha há pouco pelo plenário do Senado nesta quarta-feira e bastante comemorado pelos senadores em plenário. Essas são as principais informações aqui da tarde do plenário do Senado. Você acompanha outras notícias a qualquer momento pela nossa internet. E daqui a pouquinho, às 19h30, todo o resumo do dia no nosso jornal Senado Notícias. Até já! Eu já passei fome, já comi lixo em resto do supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro? Tirar termos de mulher honesta dentro do Código Penal, que davam justificativa e até hoje dão para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje.
homens violentos, homens assassinos, usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. A tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Ângela Diniz e o Doca Street. Né, isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, o Evandro Lins e Silva, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. Isso só foi debelado, pasmem, em 2021. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Durante o mês de março, a TV Senado apresenta uma seleção de documentários imperdíveis, com histórias de mulheres do Brasil e da América Latina em toda a sua diversidade. Atualmente, nós, digamos que nos estamos construindo dentro de toda esta limitação que existe nossa própria liberdade, nossa própria liberação. Mostra Senadoc, sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Calendário Eleitoral 2026. Quem pretende se candidatar a algum cargo nas eleições gerais deste ano precisa estar filiado a algum partido até 4 de abril. Essa também é a data limite para que candidatas e candidatos estejam com domicílio eleitoral no município em que devem concorrer. Avenida São Cristóvão, Lauro de Freitas, Bahia. Eu estava passando na rua quando 2 homens me chamaram. Eu pensei que eles iam pedir informação. Quando eu me virei para dar atenção, eles me chamaram de novinha deliciosa. Eu fiquei sem graça e sem resposta na hora. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A precariedade das estradas de terra que ligam comunidades rurais às cidades e rodovias tem impacto direto na economia e na vida de milhões de brasileiros. Aqui no Senado, o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, apresentou um projeto que cria o Plano Nacional de Construção e Melhorias de Estradas. E é com ele que a gente conversa a partir de agora aqui no programa Argumento. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço.
Senador, o que motivou o senhor a apresentar essa proposta? Esse projeto tem a ver com a vida real, com o Brasil real. Na verdade, quando nós vamos ao interior do Brasil, um Brasil que produz, onde o agricultor acorda antes do sol chegar, enfim, onde a produção acontece, nós identificamos que é eficiente na produção, as pessoas são eficientes nas suas produções, buscam fazer isso, mas têm graves problemas com relação ao transporte, à mobilidade da sua produção. Por quê? Porque as estradas vicinais são extremamente precárias, são estradas em terra e existem municípios grandes territorialmente. Estamos tratando de municípios com 3.000 quilômetros quadrados, com 4.000 quilômetros quadrados, e que as prefeituras não têm condição de dar o tratamento necessário para que essas produções aconteçam. Muitas vezes eu vou até além da produção. Pessoas adoentadas, pessoas grávidas, que ficam com grande dificuldade de chegar ao atendimento. Por quê? Porque essas estradas, sobretudo no período de grande pluviometria, elas ficam intransitáveis. E então, como o município não tem condição de dar conta disso, são múltiplas as suas responsabilidades, o que é que nós fizemos? Nós também observamos que os estados têm essa dificuldade. São mais robustos do que os municípios, mas também têm suas dificuldades. E esse é um problema nacional. Portanto, nós protocolamos o projeto. É um projeto que tem, como falei há pouco, a ver com o Brasil real. É um projeto que vai ao encontro de nossas necessidades e é um projeto que visa exatamente estabelecer as condições para que aquela produção possa, que está no interior, que está nos distritos, possa chegar efetivamente aos seus destinos, às cidades. E como seria então essa parceria entre municípios, o Estado, né, o governo estadual e o governo federal? O governo federal, na verdade, ele entraria basicamente com os recursos. Esses recursos existem. Nós temos recursos da CID que podem ser disponibilizados para esse fim. Aliás, é uma prioridade para que seja. Nós temos orçamento para as estradas federais, temos orçamento para as estradas estaduais. E as estradas municipais, a prefeitura não tem. Uma prefeitura, só para dar um exemplo grosseiro, ela recebe 57 centavos por aluno para merenda escolar. Então, os prefeitos terminam por ter que colocar recursos, não só na educação, como eu dei esse exemplo, mas como também para a saúde, para a infraestrutura urbana, para a infraestrutura rural. E aí nós temos que ter muita clareza de que a responsabilidade financeira deve ser através de aportes da União, mas isso dentro e compartilhado pelo espírito federativo, com a presença dos estados e também dos municípios. É um programa, é um projeto de muitas mãos, mas é um projeto que tem que ter a liderança do governo federal. E para isso, eu até, Carla, acredito e penso que é um projeto que chega atrasado. Esse é um projeto que nós deveríamos já tê-lo em funcionamento, mas sempre é hora, quando não existe, de nós podermos colocar um projeto dessa natureza na mesa, não é? Dar um canhão de luz nele para fazer com que ele possa acontecer de uma maneira harmoniosa e dentro daquilo que nós falamos agora há pouco, dentro do espírito federativo que deve ser o timoneiro da nação. Essas estradas vicinais que o senhor falou são estradas secundárias, né? A maioria delas são de terra, né? Elas que são o elo entre o rural e a cidade. Quando elas estão em más condições, qual o impacto que isso gera, principalmente para essas comunidades rurais? São todos os impactos que nós possamos imaginar. Eu tenho percorrido o meu estado
e tenho ido a essas estradas e eu percebo, por exemplo, que essas estradas precisam, às vezes, de uma solução simples, uma passagem molhada, que vai socorrer quando se tem uma pluviometria muito grande, como eu falei no início. Quando você tem uma enxurrada d'água muito grande e faz com que aquelas estradas terminem tendo uma passagem de água muito grande e que essa passagem termina por deteriorar e até, às vezes, inviabilizar o percurso. Eu digo sempre, a nossa produção, ela não pode ser considerada como uma coisa feita por ocasião. Isso tem que ter o papel estruturante do Estado brasileiro. E aí sim, com metas. Isso não é um projeto que fique apenas do ponto de vista do conceito. É um projeto que ele identifica recursos e ele também faz acompanhamento para que nós tenhamos clareza de onde está, dentro do território brasileiro, estradas terrosas, como você falou agora há pouco, secundárias, distritais, mas que precisam deste atendimento. Quando eu encontro estradas muito mal cuidadas ou até intransitáveis, muitas vezes eu percebo os prefeitos angustiados. Quando eu digo é porque às vezes essas estradas, elas terminam por ocupar mais do que um município, porque elas irrigam a região. E eles têm uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque eles não têm maquinário, eles têm outras responsabilidades, como nós falamos agora. Portanto, no momento em que nós tenhamos um plano nacional, e esse plano nacional irá identificar com clareza desempenho, locais mais críticos, enfim, tenha um diagnóstico dessas estradas e com fonte de recurso pré-estabelecida, porque também não adianta você criar um projeto que não tenha suporte financeiro. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, porque tudo que precisa ser criado e que gera despesa, necessariamente nós precisamos ter um olhar do que vai suportar esse projeto. E nós temos a disponibilidade do recurso. O Estado brasileiro tem a disponibilidade do recurso. O senhor tem ideia de quanto seria necessário? Veja, isso seria um diagnóstico que seria feito pelo governo federal e aí seria, porque nós não vamos conseguir atacar tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que ele é um plano permanente. É um plano permanente, é um plano permanente que tem metas decenais para que nós possamos ter uma atuação eficaz, objetiva e de entrega. Senador, quando a gente fala em estradas em más condições, aí a gente fala, como o senhor disse agora, né? A produção fica represada, aumenta até o custo de produção, estudantes não chegam às suas escolas, as pessoas não conseguem ir a médicos. Como que o senhor, como que essa realidade principal, quais são os estados, não sei se o senhor tem esse diagnóstico, que são mais afetados com essa situação? São os estados do Norte, do Nordeste? Existe esse diagnóstico? Sim, nós temos problemas exatamente nas regiões mais pobres. Norte, Nordeste, nós temos com clareza a identificação desses pontos críticos. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos em outras regiões também problemas da mesma natureza. Então, por isso que você falou há pouco, que é um projeto estratégico, é um projeto de país, é um projeto que nós precisamos ter olhando para o país, porque muitas vezes a gente tem as nossas vidas nas cidades e a gente não conhece a vida real no campo. E este olhar para a vida real no campo é que vai nos permitir fazer com que um projeto dessa natureza e de grande e imenso alcance possa servir a tantos brasileiros. O senhor apresentou a proposta recentemente. Como é que está aí a expectativa da tramitação? Estive com o presidente Davi Alcolumbre, daqui da casa, mostrei a ele o projeto, ele ficou muito impressionado com o projeto. Conversei também com líderes tanto do governo quanto da oposição e senti que há uma adesão plena a este projeto, de forma que esse projeto deve estar sendo distribuído na próxima semana, pelo menos para 2 comissões,
E nessas comissões eu falei com o presidente Davi para que nós pudéssemos agilizar a tramitação, pudesse ser ele terminativo em alguma das comissões, para que a gente possa votá-lo logo. Claro, recebendo contribuições, emendas dos colegas e votado, nós possamos enviar à Câmara dos Deputados, que eu tenho absoluta certeza. Os deputados são conhecedores das realidades de seus territórios e, portanto, eu tenho absoluta certeza que deverá ter uma aceitação muito grande na Câmara dos Deputados, porque nós vamos ter o processo de anualidade. Então, é preciso que a gente vote, tanto no Senado quanto na Câmara, neste ano, e este ano é um ano curto, Sim. É um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, é um ano que tem muitos eventos, é importante que a gente consiga ter começo, meio e fim para colocar este projeto dentro do Orçamento Nacional através de recursos que já estão disponíveis, tem fonte disponível para isso, e a gente possa alcançar o êxito a partir do próximo ano. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso na tramitação da proposta. Agradeço muito, Carla, e nós estamos sempre trabalhando com os colegas para trazer algumas soluções que são simples, mas são muito importantes para o país. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um novo equipamento de alta precisão amplia a capacidade pericial da Polícia de Santa Catarina e auxilia no combate à violência doméstica.
Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre esse investimento, além de empreendedorismo, inclusão, entre outros temas. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Bem-vinda, senadora. Obrigada. E esse equipamento a que você se referiu é um microscópio eletrônico de varredura. Foi o primeiro do Estado e que eu, através de um pedido da Superintendência da Polícia Científica, a doutora Andressa Fronza, fiz uma emenda parlamentar de 2.400.000, que foi comprado esse equipamento e já instalado em Joinville. E isso vai servir para ajudar muito, minuciosamente, na procura quando há algum feminicídio, assassinato, alguém que dá uma facada, porque eles descobrem, através do microscópio, como é que é esta arma. Vai ser muito mais fácil para prender as pessoas. Porque hoje em dia existe muito feminicídio, mas as pessoas são presas. O marido matou a mulher, o marido matou o filho, tá assim um horror. São presas, mas são soltas logo depois, mas não podem, eles têm que cumprir a pena. E são descobertos através desse aparelho de varredura. A importância desse tipo de investimento no combate ao feminicídio, como a senhora falou, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso, muitas delegacias científicas não têm esse aparelho e não conseguem saber exatamente quem fez o homicídio. E, senadora, ainda nesse assunto, a senhora se reuniu com a ministra das Mulheres junto com a bancada feminina do Senado para tratar do Pacto Brasil contra o Feminicídio. Conta para a nossa audiência, principalmente para as mulheres catarinenses que estão nos assistindo, como que foi essa reunião? Foi uma reunião muito proveitosa, porque de cada estado tem os seus problemas. E eu estou muito preocupada, porque Santa Catarina está aumentando e muito o número de feminicídio. E nessa reunião, a ministra pediu que houvesse a Casa da Mulher Brasileira, onde as pessoas que fossem agredidas fossem lá, falassem, e também para ter delegadas mulheres para o atendimento da mulher. Isso é muito importante. Não é só ir simplesmente numa delegacia, que muitas vezes o delegado não dá tanta atenção devida àquele acolhimento, porque a mulher, nesse momento, precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de palavras, de uso de psicologia mesmo, sabe? E muitas vezes não acontece isso. Então, nós pedimos que as mulheres fossem atendidas por delegadas mulheres. E isso é um passo muito importante, porque a mulher tem aquele feeling que sabe como conversar, aonde vai chegar. Exatamente como é o caso da vice-governadora hoje do estado. Sim. Né? Que foi delegada de delegacias especializadas nesse acolhimento, nesse atendimento à mulher. Na época, o meu marido, Luiz Henrique, era prefeito e que abriu a primeira delegacia da mulher em Santa Catarina, que foi em Joinville também. Joinville foi pioneira de muitas coisas, eu tenho muito orgulho disso. Agora, senadora, Santa Catarina é destaque no número de microempreendedores individuais, os MEIs, por número de habitantes. E a senhora é autora de um projeto de lei que pretende promover mudanças nessa lei. A gente preparou uma arte aqui para falar mais a respeito. Tá. Vamos à tela. Então, a senhora é autora do projeto de lei complementar 60 e vai ampliar o MEI, né? E o que se pretende? Um limite de faturamento maior e a contratação de mais empregados, mais oportunidades de emprego formal com direitos trabalhistas, crescimento de pequenos negócios e desenvolvimento econômico, e também aumentar a competitividade no Estado, né?
Senadora, o que mudará na prática caso esse projeto chamado de Super MEI seja aprovado? Porque o MEI, o Super MEI continua sendo um MEI. O MEI, a pessoa paga 5% no INSS e podendo faturar até R$81 mil anuais. A gente sabe que muitas vezes há superfaturamento. Então, o Super MEI, a pessoa pode faturar até R$140 mil e pode ter 2 empregados, enquanto que o MEI é só a própria pessoa, entende? Então, amplia não só o faturamento anual permitido, mas também mais empregados. Mais empregados, mais 2 empregados. E o Super MEI aí desconta 8% do INSS. Senadora, Santa Catarina tem um histórico de desastres climáticos, como enchentes, deslizamentos e outras situações afins. A senhora é autora de um projeto que prevê capacitação de agentes públicos e privados na proteção e defesa civil. Considerando o histórico do nosso estado, Santa Catarina, como a senhora vê os obstáculos principais para a capacitação desses agentes? Eu creio que é de suma importância os agentes serem capacitados, porque hoje em dia a gente já tem a previsão do tempo, a previsão meteorológica, só que nunca acontece como aquilo que eles dizem, é chuva torrencial. Mas, às vezes, a chuva que era para chover em 2 meses, chove num dia só, que aí há os alagamentos, os morros descem, soterramentos, como aconteceu agora em Minas Gerais, né? E, porque não é só Santa Catarina, é o Brasil todo. Então, essas pessoas têm que ser capacitadas para poder atender naquele momento. Tem cidades do interior que o prefeito não conhece aonde buscar ajuda depois do que acontece. No momento, eu sei que a Santa Catarina, como as outras restantes do Brasil, nós somos um povo assim muito, nós ajudamos uns aos outros, né? Auxiliamos. Então tem que haver, quem for da Defesa Civil tem que estar apto a fazer treinamento para que tem que ter preparado antes que o evento aconteça. Lá em Joinville, eu cito Joinville porque Joinville para mim é uma cidade exemplo. Nós temos o Corpo de Bombeiros Voluntários. Quando acontece qualquer coisa, eles já estão preparados. Não é só para apagar fogo. Eles estão preparados para a pessoa que dirige o carro mais rápido, os caminhões que tem, o tipo de ajuda, os primeiros socorros, está me entendendo? As pessoas têm que estar preparadas, têm que ter esse ensinamento para quem cuida da defesa civil da sua cidade. E a senhora citou uma cidade do estado, Joinville, como referência até para outras cidades e outros estados. E a senhora também mencionou o ocorrido no estado de Minas Gerais recentemente. Então, qual que é a importância de se aprovar logo esse projeto da senadora aqui no Congresso Nacional, para que logo tenhamos, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, agentes capacitados? Pois é isso que eu não entendo, a demora. Por isso eu vou ficar aqui, vou de comissão em comissão, vou conversar com os presidentes das comissões para que apressem a votação. Tá? Porque são projetos bons que só vai ajudar o nosso povo, entende? Então, mas eles precisam ser capacitados, como também já houve crime em escola, que mataram crianças em creche. Também quem é o guarda lá tem que ser capacitado para defender as pessoas. Então, a defesa é primordial, as pessoas têm que saber como agir num momento assim de dificuldade. E ainda nesse assunto, a senhora considera que seria importante haver um tipo de mapeamento para identificar onde as pessoas poderiam ou deveriam
deixar as suas casas ou serem impedidas de residir naquele local por ter risco de deslizamento ou algo afim? Mas isso acontece, as pessoas sabem, mas geralmente são pessoas pobres, que não têm para onde ir. Nessas encostas, você pode ver, não vê casarões, só vê casebres, né? Casas pequenas. Então, as pessoas correm um risco deliberadamente, entende? Mas também outra coisa que as prefeituras não deviam deixar, deviam pedir, por favor, faça sua casinha em outro lugar, né? Nós damos o terreno, geralmente a prefeitura tem terreno, o Estado tem terreno, entende? Então, construir em lugar mais sólido, né? Para que isso não aconteça. Agora, senadora, na abertura do programa, eu mencionei que um dos temas aqui seria a inclusão. Segundo uma pesquisa do IBGE, divulgada no último ano, Santa Catarina tem mais de 90 mil pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Eu também fiz um projeto de lei nesse sentido. E esse projeto, né, senador, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Autista, que inclui o laudo com validade indeterminada. E hoje é um obstáculo. É um obstáculo. Eu não sei por quê. Porque a gente sabe que a pessoa com espectro autista, ele não gosta de estar no meio de muita gente, de ouvir muito barulho. Então, em função disso e também porque geralmente moram mais distante do consultório médico. Então, eu acho o seguinte, o médico deve dar o atestado de que dá o nome da pessoa, tem espectro autista. Uma vez bastava, não precisa daqui meio ano, correr de novo no médico para poder, depois desse atestado, e procurar psicólogo, procurar fonoaudiólogo, dependendo do grau do autista, né? E eu também eu tenho assim orgulho de falar, eu ajudei numa emenda parlamentar, Piraberaba, que tem um hospital, o Hospital Bethesda, e lá vai ser construído um grande centro poliesportivo. Nesse centro vai ter assim lugar para quadra de vôlei ou basquete, vai ter ecoterapia, vai ter salas de médico, porque já tem um hospital lá, e no lado do hospital vai ser construído esse centro. Uma piscina para natação, que muitos precisam fazer exercícios físicos dentro da água, né? E consultório de psicólogo, fonoaudiólogo, dentista, tudo o que uma pessoa autista precisa ou uma pessoa que não tem condições de ir primeiro no médico, depois pega o ônibus, aí tem que ir no psicólogo. Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. A importância de consolidar o atendimento da pessoa autista, tanto no solo local, tá? Tanto assistência social, educação e também a saúde, né? A saúde, é. Inclusive, lá no lado também tem um asilo para idosos. Então, quer dizer, esse hospital, eu creio que foi construído mais para atendimento dos idosos no início, porque já tem muitos anos, não sei quantos, mas deve ter mais de 60, 70 anos. E aí, então, tem os idosos ali, tem as pessoas que necessitam de tratamento, e ele está sendo considerado também, é um pequeno hospital, mas um hospital modelo, tem ressonância magnética, tem toda a aparelhagem de última geração, sabe? Ótimo. Até parece que eu estou fazendo propaganda de Joinville. A senhora, de certa forma, tem uma base, né, o escritório de apoio nesse município. E, senadora, segundo a Embratur, Santa Catarina deu um salto em 2025 de 50% no aumento de turistas estrangeiros.
Queria que a senhora fizesse uma avaliação do potencial da estrutura do Estado para receber esse público, não só o estrangeiro, mas também o turista nacional. Olha, não sei se você sabe, mas o meu marido foi prefeito de Joinville 3 mandatos, foi governador 2 mandatos, e quando governador, eu fui com ele para Lisboa. Já naquela época, ele já foi falar com a TAP, com os dirigentes da TAP, para fazer um voo Florianópolis-Lisboa. Tá? Isso já tem mais de 20 anos. Ano passado, creio que foi ano passado, que foi consolidado que o governador Jorginho conseguiu fazer para trazer esses turistas estrangeiros. Tem também a Copa Airlines do Panamá, que também faz Florianópolis-Panamá, que também traz turistas, muitas vezes, dos Estados Unidos, que aproveitam, né, e já descem em Florianópolis. E o aeroporto de Florianópolis, não sei se você tem ido, mas para mim é um dos mais bonitos do Brasil. É lindíssimo e tudo funciona. E Santa Catarina está preparada, sim, para receber esses turistas, porque tem hotéis. Você sabe que nós temos Oktoberfest, temos Joinville, tem o Festival de Dança, nós temos o Teatro Bolshoi lá, Bolshoi Brasil, a escola do Teatro Bolshoi Brasil, e que muita gente vem, inclusive, para conhecer, que tem visita turística na escola. Nós temos o Festival Animaleco, né, aquele dos bonequinhos. Temos o Pianístico, que vem pianistas do mundo todo, passam uma semana em Joinville e eles tocam assim, em teatro, tocam em praças, em escolas, nos shoppings. Tem pianos espalhados pela cidade toda. Florianópolis, por sua vez, também tem o Festival do Cinema Infantil. Tem muitos festivais, Florianópolis. E a ilha, por si só, é uma maravilha. Para mim, aquilo eu acho assim, um dos lugares mais lindos do planeta. Eu já conheci vários países, mas para mim, Florianópolis é um lugar maravilhoso, com as suas 42 ilhas, cada praia com o seu encanto. E temos o Boi de Mamão em janeiro. Tem muita atividade. Turismo de serra, né? A nossa serra, os nossos vinhos, a neve no inverno, né? O oeste também é muito bonito, muito aquela coisa plana, sabe? Então a senhora considera que há estrutura para receber esse turista? Sem dúvida nenhuma, temos estrutura, sim. No nosso estado temos, desde a capital, no interior, e recebe muito bem. A nossa culinária é maravilhosa, porque na praia nós temos os peixes, os camarões, as lagostas. Cada local tem a sua comida típica. Na região ali de Criciúma, Uruçanga, por ali, tem o Festival de Veneza também, lá próximo de Criciúma, que as pessoas vão todas com máscaras, todas fantasiadas daquela moda antiga veneziana, né? Muitos atrativos turísticos que impulsionam emprego e renda no estado, né? Exatamente. O turismo é um dos fatores que mais impulsiona emprego e renda. A senadora comentou seu esposo, a senhora é viúva do ex-senador Luiz Henrique da Silveira, foi governador do estado, foi prefeito de Joinville, também foi ministro de estado e deixou um legado aqui para o Senado Federal, para o Brasil, enfim, para o estado. Agora, pensando um pouco no legado que deixará a senadora Ivete da Silveira, a gente tem uma pergunta lá da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos à tela. Senadora, que Santa Catarina a senhora quer ajudar a construir para os próximos anos? Então, o que Santa Catarina a senhora pretende deixar construída para os próximos anos? Ou seja, como que a senhora imagina a Santa Catarina do futuro com esse legado da participação da senhora como senadora aqui na casa?
as crianças que têm uma boa educação, porque a educação e a cultura é a base de tudo. E dizer para os homens que mulher não se bate nem com a flor. Que as nossas BRs estejam prontas rapidamente com vias marginais, com as pontes que precisam fazer, o túnel do Morro dos Cavalos, que a gente possa transitar tranquilamente pelo nosso estado, pelas estradas, sem ficar parada durante horas por causa de algum acidente, porque nossas estradas não comportam mais o movimento que tem, e que a saúde das pessoas, que os prefeitos cuidem bastante da saúde, da educação, da infraestrutura, da cultura do nosso estado. É isso que eu quero. Senadora, não posso deixar de falar, a senhora mencionou do Balé Bolshoi, que é um patrimônio educacional e cultural do estado. Recentemente houve um encontro entre representantes da Rússia e do Brasil e o Balé Bolshoi foi citado como a única escola, a única unidade dessa escola fora da Rússia, o que é um exemplo de bem-sucedida cooperação entre esses dois países. Quão importante é o Balé Bolshoi para o estado de Santa Catarina, na visão da senhora? Olha, o Balé Bolshoi, ele, além de promover a arte da dança clássica, folclórica, todos os tipos de dança, ele promove a educação do jovem para o futuro. Eles aprendem a tocar piano durante 2 anos, tem 10 estúdios de piano. Eles aprendem história da música, história da arte, eles aprendem cultura, enfim. E hoje já está considerando 78% dos alunos formados na escola já estão empregados em vários países do mundo como primeiros bailarinos. Eles são muito disputados porque os professores são russos, o presidente, o Pavel, é russo. Quer dizer, então, eles têm uma educação muito rígida, eles entram na escola muitas vezes, porque geralmente são crianças filhos de pessoas de baixa renda. E eles são educados para o mundo. Senadora Ivete da Silveira, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, espero que tenha contribuído para que as pessoas entendam um pouco como é que é a vida de uma parlamentar, de uma senadora. Com certeza. Obrigado. E obrigado a você também que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Olha aqui, ó. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão.
Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Minha mãe chegou um belo dia do trabalho, não tinha mais nada dentro de casa. Meu pai esperou ela me deixar na creche, ir pro trabalho, já se relacionava com uma outra pessoa, mas como amante. Parou um caminhão, me encheu de tudo que estava dentro de casa e foi embora. Por isso que eu falo, eu tento cortar esses ciclos todos com o Cauê. Porque o pai dele não está sendo diferente. Eu vejo muitos homens covardes mesmo, porque não enfrentam a situação que ele não iria enfrentar sozinho e nem pensam que a mulher está enfrentando aquilo sozinho, sabe? Então que meu filho seja um homem totalmente diferente do ciclo que a minha família, isso eu me incluo, vem vivendo. Que ele seja responsável. Durante o mês de março, a TV Senado apresenta uma seleção de documentários imperdíveis, com histórias de mulheres do Brasil e da América Latina em toda a sua diversidade. Atualmente, nós, digamos que nos estamos construindo dentro de toda esta limitação que existe nossa própria liberdade, nossa própria liberação. Mostra Senadoc. Sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha. Denuncie. Ligue 180. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. As comissões do Senado Federal Brasileiro representam uma parte muito importante do processo legislativo. Todo projeto de lei passa por uma comissão. É lá que ocorrem os principais debates que alteram o texto de uma lei. Existem diferentes tipos de comissões. Elas podem ser, por exemplo, comissões permanentes. A composição dessas comissões muda a cada 2 anos e elas podem até votar projetos de lei que não precisam passar pelo plenário. São chamados projetos terminativos. Os temas dessas comissões permanentes estão relacionados com a nossa vida social de todo dia. Assuntos econômicos, assuntos de justiça e cidadania, direitos humanos, educação, cultura, meio ambiente, segurança pública. São muitos e muitos assuntos. Quando for preciso tratar de um tema que não esteja entre as competências das comissões permanentes, aí são criadas as comissões especiais, ou as comissões temporárias, que têm duração definida para realizar uma função específica. Agora, quando o assunto é investigação, temos as famosas CPIs,
comissões parlamentares de inquérito. A CPI pode convocar ministros de Estado, pode solicitar o depoimento de qualquer autoridade brasileira. A comissão tem poder de investigação de uma autoridade judicial. Existem também as comissões externas, aquelas que representam o Senado em atos fora do Congresso Nacional e também fora do Brasil. E as comissões mistas, que são formadas por senadores e deputados. As comissões do Senado também promovem audiências públicas para ouvir a sociedade sobre os temas que estão sendo debatidos. A participação pode ser presencial ou então remota pelo portal e-Cidadania. Entender o importante papel das comissões é também entender como o Senado funciona, como uma lei é criada. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Boa noite! Hoje é quarta-feira, 25 de março e o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram hoje, em plenário, a inclusão da violência vicária na Lei Maria da Penha. O projeto ainda equipara o homicídio vicário ao feminicídio. O texto segue para a sanção do presidente da República. Entenda na reportagem o que é esse tipo de violência. A chamada violência vicária é quando o agressor atinge uma pessoa próxima, como filho ou parente, para causar sofrimento psicológico à mulher. O projeto altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e a Lei de Crimes Hediondos para incluir a violência vicária como forma de violência doméstica. Também cria o homicídio vicário, que passa a ter pena de 20 a 40 anos e será considerado crime hediondo. A pena pode aumentar se for cometido na presença da mulher, contra criança, idoso, pessoa com deficiência ou em descumprimento de medida protetiva. A proposta equipara o homicídio vicário ao feminicídio. Ao reconhecer expressamente essa prática no sistema jurídico e calibrar as consequências penais e protetivas, os projetos corrigem uma lacuna que hoje depende de arranjos interpretativos pouco uniformes. Melhoram a triagem de risco pela rede de atendimento e fortalecem a capacidade do Estado de prevenir a escalada letal. Os senadores também aprovaram novas regras para parcerias entre governos e ONGs em casos de calamidade pública e ainda para a criação de normas nacionais para desmembramento de municípios. A proposta flexibiliza as regras de parcerias entre governos e organizações da sociedade civil em caso de calamidade pública. O texto foi proposto pelo Poder Executivo e estabelece um regime jurídico menos rígido para garantir respostas rápidas. Permite, por exemplo, que a administração pública direcione planos de trabalho ou objetos de parceria já existentes para o enfrentamento da calamidade, desde que observados os critérios técnicos e de viabilidade. A sociedade civil, o poder municipal, acaba tendo um papel fundamental como um braço importante no enfrentamento dessas tragédias.
Os senadores também aprovaram a criação de normas nacionais para desmembramento de municípios. Segundo o projeto, parte do território de um município só poderá ser desmembrada e incorporada a outro mediante iniciativa da Assembleia Legislativa Estadual, estudo de viabilidade e aprovação em plebiscito pelos eleitores dos municípios envolvidos. A questão ganhou destaque recente com a disputa de limites territoriais ocorrida em Sergipe, entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão. Existe uma demanda já de longos anos entre a cidade de São Cristóvão e a cidade de Aracaju, nossa capital, onde uma zona é disputada entre as duas cidades e que agora terá a viabilidade técnica jurídica de uma consulta democrática aos envolvidos. Acho que é a solução que melhor atende o interesse público. O plenário também aprovou o novo Plano Nacional de Educação, depois de quase 3 anos em tramitação no Congresso Nacional. O PNE vai vigorar até o ano de 2035 e antes da votação em plenário, o novo PNE foi aprovado na Comissão de Educação. Foram mais de 3.000 as emendas apresentadas ao texto inicial do projeto, apresentado na Câmara ainda em 2024 e aprovado pelos deputados em dezembro do ano passado. Na Comissão de Educação do Senado, o relatório favorável, lido na terça-feira 24 pela senadora Tereza Leitão, ainda recebeu novas emendas. Em linhas gerais, o novo plano destaca alguns pontos, como o uso de recursos do petróleo e gás para a infraestrutura escolar, a revisão a cada 5 anos, financiamento dentro do critério custo-aluno e qualidade, previsto de 7,5% a 10% do PIB, governança conjunta federal, estadual e municipal e foco em novas tecnologias, conectividade, sustentabilidade e inclusão de minorias étnicas e PCDs. Foram concedidas vistas coletivas por 24 horas, sendo convocada para o dia 25 de março, nova reunião deliberativa sobre a matéria. Após a abertura da sessão, a senadora Tereza Leitão analisou 38 novas emendas recebidas, rejeitando todas as que, por serem de mérito, implicariam o retorno do Plano Nacional de Educação à Câmara dos Deputados. Ela acatou parcialmente aquelas que foram reconhecidas como emendas de redação. Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 2614 de 2024 e no mérito pela sua aprovação e pela aprovação parcial das emendas número 10, 18, 20, 22 e 23 na forma dos ajustes redacionais reunidos nas emendas a seguir. Desde 23 foram inúmeras audiências públicas, debates. Eu tive a honra de avaliar a meta 7 e eu trouxe contribuição para o plano. Acompanhei a discussão na Câmara. Mas a gente sabia que quando ele chegasse no Senado haveria toda uma convergência para que não houvesse modificações, para que ele não voltasse para a Câmara. E entendo, presidente, a defesa disso. Nós já estamos 2 anos atrasados. Vamos à votação simbólica. Em votação, o relatório apresentado pela senadora Tereza Leitão. Aprovado o relatório. Em votação, requerimento de urgência para a matéria, que foi solicitada aqui pela nossa querida senadora Tereza. Botamos em votação. Quem concordar, permanecer como está. Então, foi aprovado também o requerimento de urgência. Os senadores aprovaram ainda a criação de novos cargos para a Justiça Eleitoral. 474 candidatos já aprovados em concurso público devem dar suporte às eleições deste ano. Outro projeto aprovado garante ajuda de custo aos pacientes do SUS que precisarem realizar tratamento de saúde fora do município onde residem. O texto segue para a sanção presidencial. E em depoimento à CPI do crime organizado, o ex-senador pelo Mato Grosso, Pedro Taques, detalhou um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master e o governo do estado. Ele também explicou como o Master deu prejuízo a milhares de servidores estaduais com os empréstimos consignados.
Pedro Taques é ex-senador e ex-governador do Mato Grosso. Como advogado, ele representa desde novembro de 2024 várias entidades de servidores públicos do Estado que denunciam irregularidades em créditos consignados. As fraudes teriam prejudicado milhares de servidores, principalmente com a entrada do Master nesse negócio. Terceira geração. É importante dizer que essa terceira geração aqui inicia em 2022 até o presente. Percebam, a margem dos consignados passa de 40 para 45, alcança o benefício previdenciário e aí chega no Bolsa Família com uma clientela muito grande para empréstimos consignados e cartões de benefícios consignados. E os juros, percebam, por gentileza, de 1,7 passa para 4,7, 5,5, o que traz prejuízo para estes, entre aspas, clientes desses bancos. Segundo Pedro Taques, há indícios de ilegalidades na atuação do Master nos consignados em Mato Grosso. Daqui, com alterações que foram feitas, uma invasão de satélites do Banco Master. O que eu chamo de satélite do Banco Master, senador, relator Alessandro, o que eu chamo de satélites são, eu dou o nome de tamboretes, não são bancos, porque não tem autorização do Banco Central, eu tenho todas as documentações, e tem, assim, apelido, ClickBank, Bank, e isso faz com que o cidadão servidor público, que ele vai buscar estes empréstimos consignados, a senador Mourão, ele fique pensando que é uma instituição financeira séria, decente, mas na realidade não é. O senhor tem a informação de quantos servidores foram impactados por fraudes no estado do Mato Grosso? Sim. Dos 106 mil servidores, 45 mil servidores têm consignados e esses 45 mil servidores ligados a essas consignatárias que aí nós estabelecemos, 45 mil. E Vossa Excelência tem razão, o tipo de fraude, além dos juros exorbitantes, daquela terceira geração que eu fiz referência, em razão do alargamento da margem e também das prestações, de 90 para 120 dias, a criação de outros produtos maquiados como consignados, que são os cartões benefícios. O ex-governador disse que o Master operou um esquema de lavagem de dinheiro que envolve o governo do estado e a MTPAR, concessionária que administra a BR-163. O MTPAR cria um fundo. Este fundo foi criado pela REAG. Quem é a REAG? A REAG é uma criadora, administradora, gestoras de fundos ligadas ao Banco Master. Segundo a Polícia Federal, 40 fundos criados e administrados pela REAG lavam dinheiro do primeiro comando da capital. A REAG criou este fundo, ligados à MTPAR, é um FDIC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, e o Estado de Mato Grosso tira da fonte 100 447 milhões de reais e deposita nesse fundo. E o dono da REAG, Luiz Carlos Moreira Lima, ele é o sócio proprietário da REAG, ele é nomeado pelo governador no Conselho de Administração da rodovia. De acordo com a lei das sociedades anônimas, o Conselho de Administração não pode gerir os planos de investimento, o que será feito através de empresas de membros do Conselho. Ele deu sugestões para melhorar o combate ao crime organizado. É necessário, na minha avaliação, e eu defendo isso, já defendi como presidente da Comissão de Segurança desta casa, a criação de um Ministério da Segurança para tratar disso, para tratar da segurança de fronteira, e eu defendo também que as Forças Armadas saiam de Santa Maria da Boca do Monte, saiam do Rio de Janeiro, onde tem ar-condicionado e shopping center, saiam de Cuiabá, que fica a 300 quilômetros da fronteira, vão para a fronteira. E foi publicada hoje, com alguns vetos, a lei que institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, também conhecida como Lei Raul Jungmann. A lei tipifica os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento a esse crime. E a condenação por crimes sexuais terá penas mais severas, ainda mais se o criminoso for próximo da vítima. É o que estabelece o projeto aprovado hoje na Comissão de Direitos Humanos. A proposta agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
Os crimes de estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual e estupro de vulnerável terão penas mais severas. A relatora lembrou que em 2024 foram registradas 87.545 ocorrências de estupro e de estupro de vulnerável, o maior número da série histórica acompanhada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desse total, 76,8% foram estupro de vulnerável. 55,6% das vítimas eram negras. 65,7% dos crimes ocorreram dentro de casa. 45,5% dos agressores eram familiares e 20,3% eram parceiros ou ex-parceiros íntimos. Os dados mostram que a violência sexual ocorre com frequência em contextos de proximidade familiar ou laboral, de dependência socioeconômica e de desigualdade de poder. Por isso, a criminalização de condutas de parentes e de afins relacionados ao contexto doméstico e familiar, as relações de autoridade, de confiança ou de dependência econômica e a vitimização de pessoas em condição de maior vulnerabilidade vão ao encontro da realidade brasileira atual. O projeto prevê aumento de metade até o dobro da pena quando o crime for praticado por avô, avó, pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador ou pessoa de confiança ou autoridade sobre a vítima, e quando cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O projeto aumenta a pena para estupro de vulnerável para reclusão de 10 a 16 anos. A mesma pena será aplicada se a vítima, mesmo maior de 14 anos, não tiver capacidade de oferecer resistência por causa de embriaguez, seja voluntária ou involuntária, efeito de substância entorpecente, sono ou inconsciência, deficiência ou grave enfermidade, intimidação ou ameaça, dependência econômica ou afetiva do agressor, situação de violência doméstica ou familiar, ou ainda qualquer outra circunstância que reduza de forma relevante a capacidade de autodeterminação sexual da vítima. A proposta teve origem em um caso que ocorreu no Ceará. Foi um caso que teve uma grande repercussão no Ceará, porque ela foi estuprada dentro de um veículo de aplicativo. E ela foi agredida, ficou inconsciente, foi estuprada, e o agressor foi preso em flagrante e teve a liberdade em 3 dias. Agradecer muito a coragem da Renata, né? Que tantas outras Renatas, Marias, não se sintam injustiçadas. A violência de gênero e o racismo que atingem as mulheres negras e indígenas foram tema de audiência pública realizada hoje na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. As mulheres negras e indígenas são as mais vulneráveis à violência de gênero, por estarem sujeitas ao machismo e ao racismo estrutural. Para debater o tema, identificar possíveis brechas nas políticas atuais e propor ações que evitem a opressão, a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher realizou uma audiência pública. Essa questão das políticas públicas, você precisa ter o diagnóstico mais preciso possível, para exatamente você, em cima dos recursos que tem, que às vezes não são muitos, você possa dar o remédio, digamos assim, certo para determinada situação, né? Vamos aqui estabelecer a meta de que nós vamos ter toda a sociedade brasileira dizendo que uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Dar visibilidade aos dados de violência contra a mulher, combater o racismo e o reconhecimento da misoginia como crime de preconceito foram pontos destacados durante a audiência. Reconhecer a misoginia como crime de ódio é essencial para romper um ciclo de impunidade que alimenta o feminicídio, para que esse dado seja de fato mensurado, publicado e publicizado. O racismo patriarcal cis-heteronormativo, ele está presente em todas as experiências de violências de gênero de mulheres negras no Brasil. A similaridade da experiência de violência vivenciada por mulheres negras em todas as regiões do Brasil. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou hoje a nova Lei do Trabalho Rural e o projeto que facilita a doação de alimentos por indústrias para combater o desperdício. Os dois textos ainda serão analisados pela Comissão de Assuntos Sociais. O primeiro projeto, aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, trata de normas específicas para a regulação do trabalho rural. O texto atualiza a Lei do Trabalho Rural de 1973, considerando as novas relações trabalhistas e a introdução de drones e máquinas modernas no meio rural. Essas inovações representam uma atualização necessária em relação à Lei número 5.889 de 1973, cuja estrutura não corresponde à realidade do setor agropecuário atual, tendo em vista que a sua elaboração se deu em um contexto de baixa mecanização e limitada preocupação com aspectos de segurança, saúde e sustentabilidade. O segundo projeto aprovado regulamenta a doação de excedentes de alimentos para humanos ou animais por indústrias e comércios, a fim de garantir segurança jurídica aos doadores, evitar desperdício e combater a fome. Define ainda que apenas produtos que atendam às normas sanitárias poderão ser doados. O projeto que ora analisamos enfrenta um dos problemas mais urgentes do nosso país, que é a insegurança alimentar. Ao mesmo tempo em que combate o desperdício de alimentos e fortalece a cultura da solidariedade. Apesar dos avanços recentes, os dados ainda são preocupantes. Hoje, cerca de 24,2% dos domicílios brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar, o que significa que quase 1 em cada 4 lares ainda enfrenta dificuldades no acesso regular à alimentação. Apoio às crianças, incentivo à alimentação natural em hospitais, suporte a comunidades que sofrem com calamidades públicas e garantia ao trabalhador de uma alternativa quando a atividade laboral coincidir com o dia de guarda de culto. Os projetos foram aprovados hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Pelo projeto, tanto o empregado do setor privado quanto o servidor público poderá pedir prestação alternativa de serviço sempre que seu dia de guarda religioso coincidir com dias ou turnos de atividade laboral. Outro projeto aprovado favorece comunidades que sofrerem com situações de calamidade pública. Ele permite facilitação no pagamento das contas de água e energia durante a vigência da situação crítica. O texto estabelece que para consumidor diretamente atingido, fica suspensa as cobranças de parcela da tarifa de energia elétrica relacionada a custos antecipados como bandeiras tarifárias e interrupção de fornecimento de energia elétrica por inadimplência. Após o período da suspensão, não haverá cobrança de juros ou multas relativas ao período de calamidade. As concessionárias de energias serão ressarcidas pelo Fundo Nacional para Calamidades Públicas. Também foi aprovado o projeto que busca proibir ou limitar o fornecimento de alimentos ultraprocessados por parte de hospitais aos pacientes internados e seus acompanhantes. O tratamento dos pacientes não é só medicamentoso, é nutricional também. Então, tão importante quanto os medicamentos é a nutrição. Então, isso serve para pacientes hospitalizados e não hospitalizados também, o nosso dia a dia. Porém, eu quis focar nos pacientes hospitalizados, porque imaginem, eles já estão lá para se tratarem de algum tipo de doença. A casa aprovou ainda projeto que regula a ajuda de custo ao paciente do SUS que precisar realizar tratamento de saúde fora da cidade onde mora.
e o projeto que institui a Política Nacional Integrada da Primeira Infância. O relator substituto destacou alguns pontos da política. Viver com direitos, garantia da proteção e da defesa das crianças contra todas as formas de violência, discriminação e preconceito. Inciso 2. Viver com educação, garantia de acesso e permanência na educação infantil de qualidade, com aprendizagem e desenvolvimento integral, em articulação com o papel da família no cuidado e na educação na primeira infância. O Brasil deve desenvolver tecnologia e agregar valor em terras raras ou se manter como mero fornecedor de matérias-primas? Esse foi o tema do debate na Comissão de Ciência e Tecnologia, ao discutir projeto de lei que trata do assunto.